né? E aí você tem vários formatos de sistema político para você chegar nesse resultado, mas se a gente mantiver o nosso sistema, o que tem de previsão aí nos projetos de lei por meio de PEC seria que seriam as mais votadas dentro dos partidos que estariam compondo esse percentual mínimo de eleitas. E aí, com isso, a gente teria já, no mínimo, 30% de mulheres ocupando esses espaços na Câmara Federal, por exemplo. E também nas assembleias, e também nas vereanças. Isso acaba tendo impacto. Ainda que a gente tivesse um percentual menor do que 30%, isso acaba tendo um impacto muito relevante. Por quê? A gente tem hoje 18% na Câmara, mas tem mais de 700 municípios que não têm uma única vereadora. Então, se você coloca 20% ou 30% em todos os municípios, a gente cresce num número absoluto de forma muito impactante. E isso tem um impacto porque quando você começa como vereadora, depois você vai para deputado estadual, depois você consegue ir galgando outros espaços. Então, se você mexe na base, que são as candidatas a vereadora, você tem um incremento muito maior. Então, isso seria as cotas de cadeira. Hoje você tem cota de candidatura, ou seja, é o mínimo de mulheres candidatas, não significa que elas serão eleitas. Muitas, mesmo sendo candidatas, muitas não vão chegar. Exatamente. E por que isso também acontece? Por causa do dinheiro. Porque o dinheiro, ele é um dos principais elementos que define se aquela candidatura ela vai ser vitoriosa ou não. Então, por exemplo, a gente teve, a partir de uma decisão do Supremo, em 2018, definindo que o percentual de destinação de recursos para as campanhas femininas tinha que ser equivalente ao percentual, ou seja, no mínimo 30%, podendo ser maior se o percentual for maior que 30%. Só que os partidos não vêm cumprindo isso de forma reiterada. Em 2018, quando isso foi implementado, foi o maior aumento da bancada feminina. A gente aumentou em 50% a bancada feminina. Depois disso, os partidos foram encontrando caminhos para desviar a implementação da ação afirmativa. Então, o que a gente teve foram sucessivas anistias sendo aprovadas, ou seja, os partidos não cumpriam totalmente a destinação percentual e no ano seguinte aprovava uma anistia e aí assim foi, ou seja, a gente deve estar aí na quarta ou na quinta anistia sendo aprovada e aí exatamente por essa razão a ação afirmativa não está chegando onde ela tem que chegar, ou seja, tendo um incremento maior de eleição de mulheres. Então, a gente tem umas dificuldades no Brasil que são essas, né? A gente tem boas leis, a gente tem ações afirmativas, mas elas não são cumpridas e como não são cumpridas, a gente não consegue chegar onde a gente precisa, que é, de fato, incrementar muito a participação das mulheres nos espaços de poder no Brasil. Agora a gente vê, como a gente já falou aqui, né, que as mulheres estão na frente nos números assim não muito interessantes, né, que elas assim são chefes de família solo, elas ganham menos para fazer o mesmo tipo de trabalho, elas nessas famílias que elas estão sozinhas, elas não têm com quem, né, deixar os filhos nem os idosos de quem elas cuidam. Então isso são empecilhos assim concretos, né, como aí elas dependem de políticas públicas, sei lá, de creches, de outras questões que também dependem das mulheres estarem lá nas posições de poder para conquistar isso, né? Parece que fica um círculo vicioso ali, né? Como quebrar? É estrutural, né? Na verdade, é perceber que isso é uma estrutura de poder que está aqui para continuar como sempre foi. Na verdade, é mais ou menos por aí. Quem está no poder não quer sair, né? E exatamente por não querer sair é que não tem interesse da gente fazer uma chapa competitiva com mulheres, da gente distribuir o recurso com a finalidade real de eleger mulheres. O que eu costumo dizer é que os partidos querem mulheres candidatas. E as mulheres não querem mais só ser candidatas, elas querem ser eleitas. Então, a gente precisa trabalhar para como é que a gente pode fazer para distribuir esse recurso, por exemplo, com as melhores práticas, de uma forma eficiente, para a gente poder, com o mínimo de recurso, eleger o máximo de mulheres. Essa é a primeira, né, questão, por exemplo. E a partir dessas questões, né, desses desafios todos que se colocam, a gente está construindo agora a Carta das Mulheres para a Política. A gente, né, a partir de um projeto coletivo que se chama Mulheres que Pensam o Brasil, a gente está pontuando uma série de questões que a gente quer ver diferentes em pouco tempo. Então, por exemplo, uma das nossas metas é que a gente possa construir uma candidatura viável à presidência da República para a próxima eleição. Não para essa, porque a gente já sabe que a gente já, infelizmente, perdeu esse jogo para essa eleição. Não tem nenhuma candidata à presidência e talvez a gente não tenha nem candidatas à vice-presidência, o que é um absurdo, considerando que a gente é mais da metade da população.
Bem, para além disso, a gente precisa ter uma garantia, por exemplo, que os presidentes nomeiem pelo menos 50% dos ministérios de mulheres. Se a gente é mais da metade da população, mais, né, metade da força de trabalho, por que não metade de mulheres nos ministérios, já que a gente não tem uma mulher presidindo, né, a presidência da República? Avançando, nomeação de mulheres para cargos estratégicos. Então, mulheres no Tribunal Superior Eleitoral, mulheres no Supremo Tribunal Federal, mulheres no TCU. Então, a gente precisa ter mulheres para que a gente possa ter essa perspectiva, né, de julgamento, considerando a nossa forma de ser e estar no mundo, que é absolutamente diferente da masculina, né? A forma de ser e estar da mulher no mundo, a gente tem desafios pessoais, profissionais e até mesmo fisiológicos diferentes. Por e isso... o que isso poderia mudar, justamente? As mulheres nessas posições de poder, como que elas pensariam o Brasil de forma diferente? Pronto. Primeiro, a gente... né, avançando nessa atuação de forma suprapartidária, como eu já trouxe. E aí eu gosto de trazer um exemplo concreto. Por exemplo, na Câmara, a última coordenação da bancada feminina antes da atual era a nossa deputada Benedita, que é uma mulher constituinte, uma mulher negra do PT, e ao lado dela, de uma forma coordenada e que foi uma construção aclamada pela bancada, a deputada Soraya Santos, que é uma mulher branca do PL, que é também do Rio de Janeiro, ou seja, em tese elas seriam adversárias, mas o que elas fizeram? Mulheres do PT e do PL unidas remando na mesma direção, porque a gente está no mesmo barco. Quem faz isso? Só as mulheres. Quem é que vence a polarização na política? Só as mulheres. Para além disso, a gente tem inovações muito interessantes quando a gente olha, né? Dignidade menstrual, violência política de gênero, economia do cuidado. Tudo isso só existe porque a gente teve mulheres que trouxeram, inclusive, inovações na linguagem. Por quê? Né? Feminicídio. Por quê? Porque elas têm esse domínio do que acontece. Quais são as nossas dores? Quem é que sabe sobre dignidade menstrual? É quem menstrua e quem teve dificuldade na escola de não ter acesso a um absorvente, né? Quem é que sofre violência política de gênero é que pode dizer da importância da gente ter uma lei, por exemplo, hoje no Brasil, que é uma inovação que em muitos lugares do mundo a gente não tem. Né? A própria Lei Maria da Penha, que é uma referência hoje no mundo. O que a gente tem é uma dificuldade muito grande hoje de fazer com que essas leis sejam, de fato, aplicadas. E por isso a gente precisa trazer mais mulheres para os espaços de poder, para a gente poder ver onde é que estão esses gargalos e resolver esses problemas. As mulheres, sempre as pesquisas mostram que são as mais atingidas também pelos problemas climáticos. Perfeito. E vocês, inclusive, fizeram também uma carta, né, na época da COP, né, eu acho que um pouco semelhante a essa agora. Como as mulheres podem, né, lidar com enfrentar essa questão climática? Pois é, na verdade, a gente sempre né, somos as mais atingidas, né, os dados são muito preocupantes das mulheres em relação à questão, né, como refugiadas climáticas, como a situação de vulnerabilidade que acaba assolando as mulheres sempre em maior extensão quando você tem algum tipo de tragédia, inclusive no sentido de sofrer abusos posteriormente a tragédias. A gente viu isso acontecer, por exemplo, no Rio Grande do Sul e sempre isso acontece na guerra, enfim. E a gente pôde fazer um trabalho muito bacana, que foi o projeto Bancada Feminina na COP30. A gente reuniu lideranças de diversos espectros partidários, do setor produtivo, da academia. Fizemos a Carta das Mulheres para a COP30, que foi uma carta preparada a muitas mãos, mais de 100 instituições que participaram. E a gente levou esse documento, onde tem ali uma série de sugestões de políticas públicas, de legislação, enfim, situações que podem, de fato, trazer um incremento em um tempo menor, para que a gente possa reverter esse quadro. E aí, levando em conta mulheres de diversos territórios, mulheres periféricas, mulheres que não têm voz na política. Então, mulheres ribeirinhas, quebradeiras de coco, mulheres quilombolas, indígenas e todas as mulheres que, de fato, precisam dessa política pública. Então, por isso foi tão rico esse trabalho e por essa razão foi que a gente também teve essa ideia de trazer uma Carta das Mulheres para a Política, que uma das ideias é que a gente possa levar essa carta para os presidenciáveis, para que a gente possa traduzir de forma concreta quais são as nossas demandas prioritárias e que a gente possa negociar com eles. Então, o que é possível, né, de incrementar, o que é possível de levar, por exemplo, para um plano de governo de um candidato presidenciável, para que as mulheres, quando forem votar, possam também levar isso em consideração. Qual é o homem que está abraçando a minha pauta? Qual é o candidato? Qual é a candidata que está abraçando a minha pauta? E, a partir disso, pensar, né, de forma consciente em quem vai votar na próxima eleição.
E é interessante que vocês trazem também que essa é uma questão mesmo suprapartidária, né? Que tem os direitos das mulheres existem em todas as esferas do campo político, né? Essa demanda existe, né, para todos. Não, isso é a coisa mais linda de ver, assim, no sentido de que tem uma pesquisa super recente, muito bacana, do Instituto Update, que chama Mulheres em Diálogo. E o que é a proposta? É justamente identificar quais são os consensos que unem as mulheres, né? Onde é que a gente encontra o que nos une, quais são as pontes que unem mulheres progressistas e mulheres conservadoras. E, de fato, a gente tem muito mais pontos que nos unem do que nos separam. Então, por exemplo, a igualdade salarial é uma questão que, né, tem um consenso absoluto. A prioridade da segurança pública, a gente enfrenta, né, enfim, a violência contra a mulher, de uma forma geral, a violência política e a violência no contexto do crime organizado. Então, a prioridade, né, da agenda da segurança pública para as mulheres, a prioridade da participação das mulheres nos espaços de poder, que também é uma questão consensual, independente do campo ideológico. Da mesma forma, as creches, educação integral. Por quê? Porque as mulheres precisam trabalhar, né? O empreendedorismo feminino, o acesso à renda, autonomia financeira, tudo isso, saúde da mulher, tudo isso é consensual. Então, a gente tem muito mais pontos que nos unem e quando a gente entende isso, as pautas das mulheres avançam e avançam de forma muito ágil. E isso vem desde as sufragistas, desde quando as mulheres entenderam que elas precisavam abrir mão, né, do que nos separa para avançar, foi quando a gente, de fato, conseguiu ter avanços muito relevantes em matéria de direitos das mulheres. Então, desde as sufragistas, no lobby do batom, né, as mulheres eram 5%, né, da composição das constituintes e conseguiram aprovar 80% da pauta das mulheres, por exemplo. E é exatamente o que a gente precisa trazer agora, né? O que nos une? E aí eu tenho certeza que, assim como várias coisas foram aprovadas nos últimos anos, independente se a gente tinha um presidente conservador ou um presidente progressista, a gente conseguiu aprovar muitas coisas, né? A gente tem hoje o Pacto Brasil contra o Feminicídio, que está colocando, né, de uma forma, inclusive, não só suprapartidária, mas também para além, né, dos poderes, trazendo executivo, legislativo, judiciário, todo mundo junto, pensando como é que a gente pode combater o feminicídio no Brasil. É o que a gente precisa, de fato, fazer, não só com o feminicídio, mas com todas as outras questões, né, que nos assolam e que são tão preocupantes. Então, o feminismo é para todas, né? Não é exclusividade de nenhum partido, nem nenhum campo político. O que acontece, na verdade, infelizmente, é que a palavra, né, feminismo, e não só essa palavra, são várias outras palavras, isso a própria pesquisa também que eu mencionei traz, né? O que é que nos separa? Muitas vezes, palavras. E exatamente por essa razão a gente tem que ter muito cuidado, inclusive quando a gente vai construir esse diálogo, de repente não usar determinadas palavras para que a gente não construa um óbice, né, uma objeção do outro lado de repente não te escutar, porque hoje no Brasil é assim, se você usa uma determinada palavra, a outra pessoa ela para de te escutar. Então, que a gente possa identificar como que a gente consegue dialogar de uma forma aberta mesmo, entre todos os campos, para trazer o que a gente busca, porque a igualdade entre homens e mulheres é uma pauta que é de todos, né? É para ser de todos, né? De homens e de mulheres. E eu costumo dizer assim que mulheres que pensam o Brasil votam em mulheres e homens que pensam o Brasil também votam em mulheres. Porque a gente pode fazer uma diferença muito grande, seja no combate à corrupção, porque as mulheres, né, onde elas estão, os índices de corrupção são menores, seja na melhoria dos índices, por exemplo, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que a gente também, né, se posiciona melhor em relação a esses índices, índice de desenvolvimento humano, enfim, uma série de questões. Então, que a gente possa, né, sentar na mesa construindo pontes, seja se eu for progressista, se eu for conservadora, mas que eu possa dialogar e com isso a gente possa construir esse avanço que a gente tanto precisa. Gabriela, chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa e boa sorte nessa sua campanha. Eu agradeço muito, agradeço o convite, convido a todas e a todos para conhecer a Carta das Mulheres para a Política, que é esse documento construído a muitas mãos. É uma carta viva, a gente ainda não terminou, estamos colhendo sugestões, então poder contar com a colaboração das instituições, a sua colaboração como pessoa física vai ser muito rico para a gente poder, de fato, ter um documento histórico que possa ajudar a fazer as mulheres avançarem no Brasil, a fazer a gente avançar como país, para a gente mudar esse cenário tão complexo que a gente vive hoje. Muito obrigada.
Obrigada, e eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa Cidadania Mulher está disponível na página da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também no nosso canal no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela companhia e continue assistindo a TV Senado. Olá, venha assistir no programa Em Discussão na TV Senado. Libras em Discussão. Venham. É tão vasto a língua de sinais, né? E é tão importante, não só em sociedade como no mercado de trabalho, abre tantas portas e gera inclusão. Eu acredito que é isso. Em Discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Rostos pretos, gigantes, cheios de cor e de muita história que transformam muros públicos em verdadeiras páginas de um livro aberto. Negro Muro é um projeto de cartografia da memória negra através da arte urbana. A gente pinta figuras históricas do Rio, algumas consagradas, outras nem tanto, nos seus determinados lugares de conexão afetiva com aquele lugar. O projeto Negro Muro, que nasceu para dar visibilidade, valorizar e eternizar personalidades negras que marcaram e marcam a nossa cultura no Rio de Janeiro e no país, ganhou um reconhecimento histórico. O Negro Muro é oficialmente patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade do Rio de Janeiro. Com o título de patrimônio imaterial, as tintas do Negro Muro ganham ainda mais força para continuar preservando a memória negra. O projeto reconecta a cidade às suas próprias raízes, resgata trajetórias da cultura, da política e do esporte e colore o futuro do Rio. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial, o jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe. Olá, bom dia. Quinta-feira, 9 de julho. Hoje é feriado no estado de São Paulo, 94º aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932, que teve início neste dia. Comissão aprova diligência às aldeias do povo indígena Yanomami. Lançado o programa Conexão Lilás, um instrumento no combate à violência contra as mulheres. Reforço de caixa para a Polícia Federal, uma das aprovações do plenário nesta quarta-feira. E mais, o que está previsto para a tarde e amanhã de hoje no Senado. Fique com a gente, o Senado Notícias está no ar. Mais visibilidade para o Ligue 180. O Senado aprovou o projeto que obriga o governo a divulgar o canal de denúncias de violência contra a mulher. A proposta segue agora para a sanção presidencial. O projeto aprovado nesta quarta-feira no plenário do Senado obriga o governo a divulgar o Ligue 180, Serviço para Denúncias de Violência contra a Mulher.
A divulgação deve ser feita em meios de comunicação de massa e locais públicos e privados de grande circulação, como escolas, hospitais, órgãos públicos, meios de transporte de massa, casas de espetáculos e outros locais de diversão. O objetivo é facilitar o acesso de mulheres em situação de violência aos serviços de orientação e denúncia. Além de viabilizar o registro de denúncias, o Ligue 180 orienta sobre direitos e encaminha as vítimas a atendimento especializado, como delegacias, defensorias públicas e unidades como a Casa da Mulher Brasileira. Só entre janeiro e outubro de 2025, foram feitos mais de 877 mil atendimentos e registradas mais de 126 mil denúncias de violência contra mulheres. A Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, feita pelo Data Senado, revelou que quase 4 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar em 2025. O Ligue 180 está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. É possível fazer a ligação de qualquer lugar do país, de forma gratuita, ou acionar o canal via chat no WhatsApp, no número 61 9610 0180, ou pelo e-mail central180@mulheres.gov.br. Outra medida provisória aprovada nesta quarta pelos senadores libera 15 bilhões de reais para empresas exportadoras por meio do programa Brasil Soberano. Os senadores aprovaram aqui no plenário, nesta quarta-feira, a medida provisória que libera até 15 bilhões de reais de crédito para exportadores por meio do Plano Brasil Soberano. Essa medida provisória foi uma reação do governo às barreiras tarifárias impostas pelos Estados Unidos e, segundo o texto da medida provisória, em meio a razões geopolíticas e de instabilidade internacional. Esse crédito é voltado apenas para empresas brasileiras e poderá ser usado na aquisição de bens de capital e na adaptação da atividade produtiva. Os senadores também aprovaram, nesta quarta-feira em plenário, a medida provisória que destina parte dos impostos arrecadados com apostas para um fundo da Polícia Federal. A medida provisória aprovada pelo plenário do Senado determina que parte da arrecadação das apostas de cota fixa, as chamadas bets, seja destinada ao Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal, FUNAPOL. A previsão é de que a arrecadação líquida com bets destinada ao FUNAPOL cresça 1% anualmente, chegando a 3% em 2028. Além disso, a medida autoriza o Poder Executivo, ainda em 2026, a destinar o montante de até 200 milhões de reais ao FUNAPOL. O texto aprovado também prevê que o FUNAPOL poderá custear não só o aparelhamento e a operacionalização da Polícia Federal, mas também despesas de saúde dos servidores da Polícia, inclusive mediante ressarcimento de despesas médicas. O plenário também aprovou a criação da Universidade Federal da Fronteira, que vai funcionar no atual campus da Universidade Federal do Amapá, localizado no município de Oiapoque. Outro projeto votado transforma o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais e o Cefet do Rio de Janeiro em universidades tecnológicas federais. As novas instituições, que terão autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didática e disciplinar, serão vinculadas ao Ministério da Educação. Os parlamentares ainda participaram da terceira sessão de discussão da PEC, que reduz a idade para a aposentadoria dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. A proposta deverá ser votada no dia 15 de julho. O Senado lançou o programa Conexão Lilás, que vai capacitar adolescentes para criarem aplicativos de combate à violência contra as mulheres. A tecnologia tem se tornado uma importante aliada no enfrentamento da violência contra a mulher, seja por meio de aplicativos de denúncia, redes de apoio ou do acesso à informação. O programa Conexão Lilás, iniciativa do Senado, vai capacitar jovens de 14 a 18 anos, estudantes de escolas públicas e filhas de colaboradores terceirizados da casa. Durante 4 meses, de agosto a novembro, um grupo de meninas desenvolverá um aplicativo voltado ao enfrentamento da violência contra a mulher. Que seja a primeira turma, que sejam 40 agora, que tragam
o aprendizado que a gente só tem na prática e, mais do que isso, que traga uma solução para um fim, que é um fim para mim, mas que é um fim para todas as alunas, que é o fim da violência contra a mulher. Essa agressão às mulheres, violência, me afeta porque a minha tia morreu de feminicídio. Então é uma coisa que me ajuda também a evitar que outras mulheres passem por isso, ou até mesmo adolescentes, crianças, que podem também vir a acontecer isso com elas no futuro. E é uma oportunidade, né? Então a gente tem que aproveitar. E é muito informativo também. E poder criar, elas vão poder criar um aplicativo, isso é uma oportunidade muito grande. Durante 4 meses, elas terão aulas de cidadania, tecnologia e desenvolvimento de aplicativos. Além do aprendizado em programação, elas terão contatos com temas como direitos das mulheres, políticas públicas e inovação. Nós temos uma parceria com as Divas Digitais. É um grupo de mulheres e meninas que criam aplicativos. É lá de Macapá, da Universidade Unifespa. E aí elas vão estar sendo as mentoras dessas meninas. Elas terão aulas semanais, síncronas. Então, embora seja online, a professora, a mentora e a aluna vai estar no mesmo momento ali. A proposta é estimular o protagonismo feminino na área da tecnologia e mostrar como o conhecimento pode ser transformado em uma ferramenta de impacto social. Ao final do programa, o aplicativo desenvolvido será apresentado como resultado do trabalho realizado em equipe. A gente precisa sim preparar nossas jovens tecnologicamente e com todas as experiências, que é a única maneira de diminuir a violência contra a mulher. Quando terminar esse curso, a Valentina será outra Valentina, a Isabela será outra Isabela, a Júlia será outra Júlia e a Eloá será outra Eloá. Vocês vão estar mais preparadas para enfrentar os próximos passos do que a vida guarda para a gente. Em visita ao Senado, o presidente da Câmara de Representantes do Uruguai destacou o pioneirismo do Brasil no uso de tecnologia e inovação no legislativo. O Senado foi um dos primeiros parlamentos do mundo a ter sessões virtuais para retomar as votações durante a pandemia. E o pioneirismo também se estendeu no uso da inteligência artificial no processo legislativo. Em busca destas experiências, o presidente da Câmara de Representantes do Uruguai, Rodrigo Goñi, se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com o secretário-geral da mesa, Danilo Aguiar. O Brasil é o maior país da América Latina. Nós somos menores. Por isso, viemos aprender tanto a modernização do processo legislativo que este Congresso faz, que é o exemplo que olhamos, mas também as questões regulatórias dos novos fenômenos, sobretudo da tecnologia que o Brasil lidera. E nós queremos conhecer, e conhecemos nesta conversa, os processos que o Congresso brasileiro vem adotando para aprendermos com estas experiências. No ano passado, o Senado lançou o Programa de Apoio em Inteligência Artificial para assegurar o seu uso de forma ética, segura, transparente e com supervisão humana. O secretário-geral da mesa destacou os avanços do Senado nesta área. O Parlamento Uruguaio ele tem uma forma mais tradicional de trabalho. Então ele veio curioso como a gente faz para votação remota, se é algo que ele quer incorporar no dia a dia dos parlamentares, a questão da documentação, do fluxo eletrônico de documentação, assinaturas eletrônicas, que eles também usam, mas que eles tiveram essa curiosidade como o Senado trabalha e como isso impacta no dia a dia do parlamento. Como o fato de o parlamentar poder votar de fora do ambiente do plenário, no ambiente das comissões também, são coisas que eles estão pensando em incorporar, mas eles querem saber qual o impacto disso no dia a dia dos parlamentares. Se melhora a vida dos parlamentares, mas se qualifica também um debate parlamentar. O Senado tem uma tradição de inovação tecnológica, de inovação na sua forma de transparência, de comunicação com a população. E claro que isso, muito mais ainda após a pandemia, tornou-se o dia a dia dos parlamentares. Após meses de discussão com especialistas, o Senado aprovou em 2024
o Marco da Inteligência Artificial, que agora aguarda a votação aqui na Câmara dos Deputados. Entre as novidades estão a definição de regras claras para o uso de IA por todos os segmentos, a proteção de direitos autorais e a criação de uma espécie de agência reguladora. O presidente da Câmara uruguaia afirmou que o seu país está discutindo não apenas a regulação da IA, mas o seu próprio uso no processo legislativo, etapas já vencidas pelo Senado brasileiro. Estamos incorporando a uma quantidade de tarefas que realmente a inteligência artificial nos ajuda, nos facilita, nos potencializa internamente e na sociedade. Mas continuamos pensando que a democracia que cultivamos até agora, a relação pessoal e a supervisão humana devem continuar sendo as maiores protagonistas. Projetos para agilizar a localização de pessoas desaparecidas foram aprovados nesta quarta-feira pela Comissão de Direitos Humanos. Os senadores também votaram o aumento de penas para quem comete violência contra mulheres e pessoas com deficiência. O projeto cria um crime específico para os casos de lesão corporal praticada contra a mulher pelo fato de ser mulher. Hoje, esses casos são enquadrados nas regras gerais do Código Penal. Com a mudança, passam a ter tipificação própria e penas que variam de 2 a 5 anos. O texto também define penas próprias para esse crime, que aumentam conforme a gravidade da lesão e podem chegar a 14 anos de prisão se a agressão resultar na morte da vítima. Além disso, prevê aumento da pena se os crimes forem cometidos contra gestantes, lactantes, mulheres com deficiência ou em situação de vulnerabilidade. A criação de um tipo penal autônomo tende a fortalecer a coerência do sistema e a conferir maior densidade normativa à proteção penal da mulher, evidenciando não se tratar de agressão comum, mas de uma conduta inserida em um contexto estrutural de opressão e discriminação. Os senadores também aprovaram um projeto que amplia a proteção penal às pessoas com deficiência. Hoje, o aumento da pena para esse tipo de agressão está previsto para casos ocorridos em instituição de ensino. Pela proposta, a regra passa a valer também para agressões cometidas em qualquer local, como dentro de casa, na rua ou no trabalho. O texto ainda conclui a condição de pessoa com deficiência entre as circunstâncias que agravam a pena de qualquer crime. A ampliação do escopo da causa de aumento da pena no crime da lesão corporal dolosa contra a pessoa com deficiência, desvinculando-a do local da infração. Também se harmoniza, em tese, com a finalidade de proteção integral, pois a gravidade da agressão não se reduz quando praticada no domicílio, em via pública e em outros ambientes. Outro projeto aprovado pela comissão muda a forma como o poder público passa a tratar os casos de pessoas desaparecidas. A proposta cria 3 categorias: desaparecimento voluntário, involuntário e forçado. O objetivo é permitir que as autoridades adotem estratégias de busca mais adequadas para cada situação. E para agilizar a localização de pessoas desaparecidas, os senadores aprovaram ainda um projeto que cria um sistema de alerta para celulares para localizar crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. O sistema, chamado Alerta PRI, tem o objetivo de ampliar as chances de localização. Desapareceu uma criança aqui, imediatamente todos nós no nosso celular vamos receber um alerta que aqui na região uma criança desapareceu, para que a gente já comece imediatamente a ajudar a procurar. A subcomissão que acompanha e fiscaliza políticas públicas voltadas ao povo indígena no território Yanomami aprovou a ida de senadores às comunidades Yanomami e Sanumá. A proposta é autorizar esta comissão a realizar uma diligência às comunidades Yanomami e Sanumá, em Roraima, diante de relatos de possível agravamento de insegurança alimentar, para que possamos ouvir as lideranças indígenas e os órgãos públicos responsáveis. Não existe direito humano mais básico do que o direito à alimentação. Se há relatos de que comunidades podem estar novamente enfrentando insegurança alimentar, o Senado Federal tem o dever de verificar essa situação com urgência, responsabilidade e transparência. A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle aprovou um projeto que regulamenta a atividade de operadores de telemarketing e segue para votação no plenário do Senado.
O senador Laércio Oliveira, que relatou o projeto na comissão, conversou com a nossa equipe e explicou as mudanças que o texto traz. Esse projeto enfrenta um problema que é meu, que é seu, é de todo mundo que acompanha a TV Senado, que é exatamente a perturbação de redes de telefonia que liga para a gente com ligações indesejadas, com ligações desagradáveis, oferecendo produto, buscando cobrar alguma coisa que a gente não tem nada a ver com o assunto. Quem está ligando para a gente agora, para o consumidor, precisa se identificar. O número precisa ser o número de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica e o objetivo tem que ter relação com aquilo que, de fato, a ligação se propõe a fazer, não ofertas. Então, assim, se eu sou um consumidor e eu sou um devedor, por alguma inadimplência minha, a ligação procede, pode ser feita, mas buscar espaços no cotidiano, na rotina das pessoas, esse projeto definitivamente acabou com essa prática tão chata, né, no nosso dia a dia, hein? Uma sessão especial do plenário do Senado homenageou os 200 anos da Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho e do Arquivo do Senado. Em 6 de maio de 1826, no Palácio Conde dos Arcos, à beira do Campo de Santana, ao lado da primeira legislatura da Assembleia Geral do Rio de Janeiro, nasciam a Biblioteca e o Arquivo do Senado. Em sessão proposta e presidida pelo senador Isalci Lucas, autoridades e convidados ouviram relatos que buscaram sintetizar em poucos minutos toda uma trajetória que começou ainda no Brasil Império e que segue adiante no tempo. Memória não é o oposto de futuro, mas sim a condição para que o amanhã exista. Foram 3 endereços, mas uma só missão: registrar para não repetir, guardar para não esquecer e lembrar para seguir decidindo com mais sabedoria. Por isso, ouso dizer que a identidade não é feita apenas de bandeira e hino, é feita também de arquivo. E que arquivo? A plateia também apreciou a música do Coral do Senado e acompanhou com atenção um vídeo institucional em homenagem às pessoas que fazem no dia a dia a biblioteca e o arquivo do Senado. Nenhuma decisão é tomada de forma eficiente e segura sem memória, arquivo, e sem conhecimento, biblioteca. O Arquivo do Senado é um espaço de preservação da memória e da história do Brasil. Toda a produção parlamentar, toda a atividade política do país está registrada lá, de 1826 até hoje. Essa sessão, a palavra que remete, essa sessão é história. Eu queria ser uma mosquinha para estar dentro da biblioteca e entender todas as histórias que se passaram enquanto as autoridades, os senadores, os consultores lá frequentavam e buscavam decidir os destinos e buscar o melhor projeto de lei, se apoiando naqueles que eram livros físicos, naquelas páginas onde o conhecimento estava dado. Meu reconhecimento a cada arquivista, bibliotecário e servidor que nesses 200 anos sustentam essa missão silenciosa. Vocês não escrevem os discursos que fazemos aqui, mas garantem que um dia alguém ainda vai poder lê-los. 200 anos não é o fim de uma história, é a prova de que uma nação que se lembra de si mesma tem mais chances de entender e continuar a crescer. Parabéns a todos vocês. Audiência pública, sessão especial e sessão deliberativa. Confira a agenda desta quinta-feira.
Daqui a pouco, às 10 horas, uma audiência pública está marcada na Comissão de Direitos Humanos para homenagear o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, celebrado em 12 de junho, e debater a conscientização social, a prevenção e o fortalecimento das políticas públicas de erradicação do trabalho infantil no Brasil. Também às 10, uma sessão especial no plenário do Senado deve celebrar os 15 anos da inauguração do Porto de Itapoá, Santa Catarina. O porto fica no município de mesmo nome e é um dos mais modernos e movimentados do país. Por ele, produtores exportam carnes, madeira, celulose, além de produtos químicos, autopeças e maquinários. E logo mais, às 2 da tarde, está prevista a sessão deliberativa no plenário do Senado. Na ordem do dia está, entre outros itens, o texto do acordo de coprodução cinematográfica entre o Brasil e a China, celebrado em Pequim em setembro de 2017. 2 novas leis aprovadas recentemente pelo Congresso foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. Uma especifica as atividades a serem consideradas no aperfeiçoamento continuado dos profissionais da educação básica pública. A outra cria o Dia Nacional dos Congados e Reinados, a ser celebrado anualmente em 7 de outubro. Congados e reinados são manifestações culturais e religiosas afro-brasileiras que celebram a ancestralidade e a devoção a santos católicos. Surgiram no período da escravidão e expressam o sincretismo religioso. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Olá, venha assistir no programa Em Discussão na TV Senado. Libras em Discussão, venham. É tão vasto a língua de sinais, né? E é tão importante, não só em sociedade como no mercado de trabalho, abre tantas portas e gera inclusão. Eu acredito que é isso. Em Discussão, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. As plantas que a gente conhece no mundo normalmente não ocorrem em todos os lugares. Cada planta tem a sua história de milhões de anos de desenvolvimento de diferentes tipos de espécies. A semente da goiabeira, achada no Teotônio, é o mais antigo semente de goiabeira que a gente conhece de arqueologia na América do Sul. Tem sementes de goiabeiras alguns milênios depois na costa peruana. Então, tem pesquisas que estão explorando a possibilidade de que as goiabeiras começaram a ser utilizadas no sudoeste da Amazônia, incluindo Teotônio, e daqui se espalharam para Peru e depois vai espalhando para o norte, entrando em toda a Mesoamérica. Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência. Ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca. Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender para pagar uma dívida dele. E era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande.
Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro. A partir do momento que o seu parceiro, né, o seu companheiro ou algum familiar tenta te vulnerabilizar, tirando a sua autonomia financeira, isso é uma maneira de te enfraquecer. E aí eu comecei o meu despertar e comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu não cortava cabelo porque ele não gostava, eu não usava meus piercings porque ele não gostava. A maioria das minhas tatuagens são novas. Foi muito difícil, mas não foi impossível. Patrimônio cultural. Projeto Negro Muro ergue monumentos da memória negra no Rio de Janeiro. Paraná quer aproximar crianças da natureza e afastá-las das telas. Aumento do turismo em Maragogi pode colocar em risco área de proteção ambiental. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Posso votar em outra cidade? Nunca parei para pensar. Eu não sei. Sim, eu posso votar em trânsito. É exatamente isso. O Manual do Eleitor prevê o voto em trânsito no capítulo 4. Olha só, se você estiver viajando, pode pedir a transferência temporária. Isso só vale para quem vai estar em capitais ou cidades com mais de 100 mil eleitoras e eleitores. Se a viagem for para uma cidade do mesmo estado, dá para votar para deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Já se a pessoa vai para outro estado, só é possível votar para presidente. Dá para solicitar o voto em trânsito pelo autoatendimento eleitoral no site do TSE ou em algum cartório eleitoral. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. Por que ouvimos falar pouco sobre as mulheres na ciência? Qual a importância e quais os desafios para elas ocuparem espaços de destaque nas pesquisas científicas? A astrônoma Duília de Mello e a astrofísica Larissa Santos respondem a essas e a outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9 horas da manhã. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem o iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Quero dizer que estou declarando iniciada a 5ª reunião extraordinária de audiência pública de 2026
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Esta reunião foi convocada com a finalidade de ouvir o secretário do Tesouro Nacional, senhor Daniel Cardoso Leal, mas até o nome é Leal, né, rapaz? Leal, a quem chamo para compor a mesa, todos os três já estão aqui, que fará sua apresentação para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais referentes ao primeiro quadrimestre de 2016, em atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, ou seja, Lei de Responsabilidade Fiscal. Está aqui conosco também. Quero só lembrar que essa obrigatoriedade ela não é só da União, né? Estados e determinados municípios são obrigados a poderem a cumprir esse estabelecido pela Lei Complementar 101. Além do doutor Daniel, está aqui conosco o doutor Davi Ataíde, secretário adjunto, e o doutor Luiz Fernando, subsecretário de Planejamento Estratégico da Política Fiscal, para acompanhar, portanto, essa reunião extraordinária de audiência pública que estamos fazendo nesse exato momento. Estão inscritos já os parlamentares? Não. Os senhores parlamentares que desejarem se inscreverem para interpelar o expositor, poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto. Isso tem sido batido muito nesta casa para não a gente desvirtuar da matéria que vai ser colocada. Portanto, fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 5 minutos, que a gente tem estabelecido, e algumas audiências, outras a gente tem até diminuído o prazo para 3 minutos, tendo interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica pelo prazo de 2 minutos. Informo que a lista de inscrição para o debate está aberta. Então, senhores e senhoras parlamentares que desejarem fazer sua inscrição, está devidamente aberto o sistema. Portanto, passo a palavra ao secretário do Tesouro Nacional, meu caro senhor Daniel Cardoso Leal. Passar os slides? Ok. Deixa eu autorizar aqui. O vermelho, tá? Tá ligado. Agora acho que ligou. Bom, boa tarde. Senhor presidente, acho que é melhor esse aqui, né? Esse aqui está distante. Tu acha que esse não, ele vai pegar um. Acho que é melhor. Fica mais fácil, né? Vamos lá. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, participantes presentes. Eu compareço aqui a essa comissão, agradeço o convite do deputado Mauro, também do deputado Domingues, todos os parlamentares aqui para prestar os esclarecimentos quanto ao cumprimento das metas do primeiro quadrimestre, como determina o parágrafo 4º do artigo 9º da LRF. Então, a gente preparou uma apresentação breve para contextualizar e demonstrar aqui os resultados, e a gente pode depois voltar aqui, caso tenha ficado dúvidas, a gente pode abrir para o debate. Então, a gente começando... Qual é a tecla para passar? Passou. Agora passou. Desculpa. Então, vou começar contextualizando aqui um pouco o cenário macrofiscal. Então, é importante destacar o crescimento econômico resiliente que o país vem enfrentando e que tem contribuído principalmente para a sustentabilidade da dívida e para o atingimento das metas fiscais estabelecidas, inflação em processo de convergência, mercado de trabalho ainda robusto e a manutenção do ambiente externo ainda com incertezas, né, que demanda uma cautela na execução da política econômica e que tem sido o trabalho aqui do Tesouro Nacional para poder entregar mesmo com esses desafios à frente. A gente mostra aqui o destaque para a resiliência econômica, o país crescendo acima da tendência nos últimos anos. Quando você compara a zona do euro e o Reino Unido crescendo abaixo, Estados Unidos acima, e aqui o Brasil crescendo acima da sua tendência, diferente dos países da América Latina e principalmente da China. Isso mostra ali com uma virada
econômica, acho que é resultado de todas as reformas que foram implementadas nesses últimos anos. Passando aqui, a gente tem um histórico dos resultados primários, do crescimento do PIB. Você vê, a gente tinha uma média de 1,4% ao ano em períodos anteriores e agora, no período mais recente, com uma média de 3% ao ano de crescimento, o que corrobora essa resiliência econômica. Passando já um pouco para falar dos resultados fiscais, a gente é uma trajetória aqui de despesas e receitas como proporção do PIB. Depois de vários anos ali que a gente tinha um gap muito grande, agora a gente está já se aproximando para, em breve, poder entregar o resultado primário positivo. Você vê as despesas em proporção do PIB sendo estabilizadas e as receitas sendo recompostas exatamente para que, no futuro próximo, o resultado primário seja entregue ali positivo. Mostrando aqui os últimos resultados, os últimos anos e as metas até 2030. Então, em 2024, o resultado foi negativo em 0,36% do PIB, 2025 em menos 0,46% e a meta para 2026 em 0,25% positivo. 27, 0,5%, 28, 1%, 29, 1,25%, em 2030, 1,5%. É importante destacar que esses resultados seriam suficientes para estabilizar a dívida pública em percentual do PIB e, a partir de 2029, ela começar a reduzir, chegando a 83,4% em 2036. Então, a gente tem um crescimento ainda até 29, depois disso, estabilização e queda com esses resultados previstos. Um outro ponto que eu acho importante destacar, que corrobora tanto a resiliência que foi a resiliência econômica e as entregas dos resultados primários, é a diferença da dívida bruta em percentual do PIB quando comparado com outros países da região. O Brasil estava com um gap ali por volta de 20%, e hoje essa diferença para as outras economias está muito menor. Você está aí próximo de 10% na média, corrobora ali o melhor momento comparado com os países da região, independente ali dos desafios econômicos que a gente tem, dos desafios externos que a gente tem tido experiência nesse passado mais recente. Aqui é mais para mostrar uma das fortalezas do país, né, quando você compara reservas internacionais sobre a dívida externa. O Brasil é credor externo, tem ali total de reservas de aproximadamente 15% do PIB, e a dívida externa soberana, aproximadamente 10% acho que é 5% do PIB aqui, né, externa soberana bruta. É a diferença é 5%. Tá. 5 de externa e 5 de não residentes, esse aqui, na verdade. Quando ele soma os dois, o que a gente tem em moeda estrangeira, mais o que a gente tem de não residentes, né, na dívida pública. Aqui a trajetória, as melhoras que aconteceram no período mais recente, que levaram aí a upgrades pelas agências de rating, e o Brasil continua buscando o grau de investimento para os próximos anos. Agora, já entrando aqui no relatório em si, tá? Então, como comentado, a gente tem que a LDO estabeleceu que, em até 30 dias após a publicação da LOA, a gente tem que publicar o cronograma anual de desembolso mensal por órgão, nos termos do artigo 8º da LRF, com vistas ao cumprimento da meta do resultado primário estabelecido nessa lei. E o artigo 9º da LRF e o artigo 166 da LDO determinam que, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, seja encaminhado ao Congresso Nacional, até 3 dias antes da audiência ou até o último dia dos meses de maio, setembro e fevereiro, o relatório de avaliação do cumprimento da meta do resultado primário e da trajetória da dívida pública, com a justificativa de eventuais desvios e a indicação de medidas corretivas que podem ser adotadas. Então, foi enviado o relatório, e agora a gente está aqui para apresentar os principais resultados.
Então, o governo central realizou um superávit primário de 9 bilhões, cumprindo a programação para o quadrimestre, e as empresas estatais apresentaram um déficit de 6,5 bilhões aqui no primeiro quadrimestre. Aqui a gente traz um quadro do acompanhamento dos limites de despesas primárias por poder. E aqui a gente tem a base, o limite de 2026, a dotação atualizada, as despesas que foram pagas de janeiro a abril de 2026. A gente percebe que está tudo dentro dos limites estabelecidos pela Lei Complementar 200, e os pagamentos eles estão no cronograma correto para que esses limites não sejam ultrapassados. Entrando um pouco na evolução da dívida líquida do setor público, em 2026 até março, a DLSP subiu 65,2% do PIB para 66,8% do PIB, o que se explica principalmente pelos juros nominais, eles respondem aí por 2,1 pontos percentuais, e a evolução do PIB foi o fator mais relevante no sentido de reduzir a razão da dívida líquida do setor público sobre o PIB. Fazendo o mesmo exercício para a dívida bruta do governo geral, que é um indicador que é bastante acompanhado, principalmente no comparativo com outras economias. Em 2026, até março, a DBGG subiu 1,4 pontos percentuais para 80,1% do PIB, e a elevação, mais uma vez, ela é explicada primordialmente pelos juros nominais, 2,4 pontos percentuais. A evolução do PIB, também, mais uma vez, foi o fator que atuou reduzindo essa razão dívida PIB em menos 1,2 pontos percentuais. Esse é o bimestral, né? Aqui a gente vai fechando aqui só mostrando o último resultado do bimestral, né, mostrando aqui a avaliação na LOA, o resultado primário, a previsão era de menos 22 bilhões, no primeiro bimestre a gente estava com menos 59, e na avaliação do segundo bimestre está em menos 60. O espaço, quando você tem as deduções estabelecidas na Emenda Constitucional 136, nos dois outros normativos, você chega ao resultado primário após deduções de 4 bilhões de reais. Bom, era isso que a gente trouxe aqui para apresentar, demonstrar aqui o cumprimento das metas, estava ali já até no primeiro slide da segunda parte da apresentação, e a gente está aberto aqui para responder as perguntas. Obrigado. Eu pergunto se o doutor Davi Ataíde deseja falar um pouco, ou se o doutor Luiz Fernando Alves, ou ambos, desejam falar ou explicitar alguma coisa. Não? Não? Ok. Bom, então vamos começar os debates. Para quem tiver alguma dúvida sobre as informações que foram colocadas até agora, e a minha primeira pergunta era o seguinte: quais são as despesas que estão excluídas para a apuração do cálculo do resultado primário? Porque tem várias despesas que, por exemplo, a maneira como o Tesouro apura o resultado primário, ele é diferente de como o Banco Central apura o resultado primário, que o Banco Central apura pela variação da dívida líquida, e nós aqui apuramos pela regra estabelecida acima da linha. Portanto, entretanto, por lei, algumas despesas estão fora do cálculo do resultado primário. Era só pedir para poder explicitar que despesas são essas. Eu me lembro bem de precatórios, né, que são retirados aí do total, se eu não me engano, esse ano 57 bilhões estão sendo retirados, e outras despesas. Estava discutindo ontem na reunião de líderes, que inclusive tem uma parte do Exército, se eu não me engano, 2,5 bilhões, eu não me lembro. Queria que o senhor pudesse explicitar que valores são esses, até para a gente tomar conhecimento por que há essa diferença entre o que o Banco Central apura e o que o Tesouro apura, ficar mais claro isso.
Bom, só para esclarecer um ponto, assim, o Tesouro apura, de fato, acima da linha, o Banco Central apura abaixo da linha, pela variação da dívida líquida do setor público, mas o Tesouro apura o mesmo resultado que o Banco Central. Tá? A gente tem, eventualmente, algumas discrepâncias metodológicas, mas que são da forma de apuração, que já foram até objeto de análise do Tribunal de Contas, que confirmou que ela está exatamente correta e que essas discrepâncias elas fazem parte do processo. O que acontece é o Tesouro apura o resultado exatamente igual e você pega essas despesas que podem ser deduzidas da meta. Então, se o Banco Central apurar 10, o Tesouro vai apurar 10. Se o Banco Central apurar 50, vai apurar 50, menos 50, menos 50. O que eu vou pegar é, após essa apuração, a gente vai pegar aquelas despesas que podem ser deduzidas para fins de cumprimento da meta. Tá? E não é uma discricionariedade do Ministério da Fazenda. Isso é uma lei que foi aqui, inclusive, aprovada pela Casa. E aí, como o deputado já mencionou, a principal delas é precatórios. Tá? Esse é o do ano, né? Precatórios, os projetos de defesa nacional e despesas temporárias de saúde com recurso do Fundo Social. Tá? São essas as principais despesas que podem ser deduzidas para fins de cumprimento da meta. E aí, outro ponto que é importante destacar é que todas as projeções que são feitas pelo Tesouro Nacional para fins de sustentabilidade da dívida, que de fato que é importante, ela considera a meta efetiva. Ela não retira as deduções e acha que a meta foi menor. Ela considera, de fato, o resultado real. Tá? Eu vou continuar aqui fazendo 3 perguntas, mais 2, enfim, eu já tinha feito anteriormente. O Brasil usa o tripé macroeconômico, câmbio flutuante, metas de inflação, resultado primário. Portanto, as metas são estabelecidas só para a despesa primária. Despesa financeira em nada, né, é determinada. Nos Estados Unidos, por exemplo, lá você tem limite da dívida pública. Aqui no Brasil, o sistema financeiro não deixa colocar limite da dívida. Como é que nós vamos manusear os juros, não sei o que mais lá. Isso é feito na Alemanha, isso é feito... Eu mesmo já assisti 2 audiências no Congresso Nacional quando o governo federal descumpriu o tamanho de dívida que foi acertado na lei orçamentária. Ele tem que ir lá explicar por que aquela dívida teve que ser aumentada, desfazendo. Eu já apresentei durante 3 anos, doutor Daniel, 3 anos de emenda para limitar a dívida pública, mas é impressionante como eu não consigo fazer a mesma coisa que outros países no mundo afora já fazem. Portanto, não é problema de limitar juros, é problema de gerenciar realmente a dívida pública. Até porque, de 1999, quando foi instituído, o tripé macroeconômico, até hoje, nunca existia um superávit primário capaz de pagar pelo menos os juros. Nunca. Mesmo nos anos em que o primário foi positivo, nem mesmo nesses anos, ou seja, os juros são tão absurdamente colocados que a gente não entende por que eles são tão elevados no Brasil. Isso é uma coisa dada. As pessoas aceitam que o juro que o Banco Central fixou, a do Tesouro é um pouco diferente, aliás, estão fazendo IPCA mais 8, se eu não me engano, para financiar, mas depois você diz. Mas, enfim, é dado com uma coisa dada, certa, e ai de quem questionar, viu, doutor Daniel? Eu tenho estado em São Paulo, a convite do sistema bancário, algumas vezes, e ai de quem fizer um questionamento sobre isso, porque realmente... Aí eu pedi para os meus alunos olhar a taxa de juros real da Rússia e olhar a taxa de juros real de Israel. Da Rússia, que está fora do sistema financeiro internacional, né, também está em guerra, a taxa de juros lá é a segunda maior do mundo, 8%, maior do que a do Brasil, que é 10%, é 9 ponto alguma coisa. E fui olhar de Israel, guerra com Gaza, com os Houthis, sul do Líbano, guerra com o Irã, ou seja, os bancos também estão duvidando, será que essa dívida vai ser paga? Será que ela é sustentável a longo prazo? Os bancos
Lá não querem financiar essa dívida, lá é 4,5%. Mas do Brasil, nós temos que ter, mesmo com 40 ou 50 bilhões de déficit primário, a gente tem que ter uma taxa de juros um absurdo. No meu entender, obviamente que eu respeito a opinião do Banco Central e tudo mais e tal. Aí minha pergunta, doutor Daniel, é o seguinte: como é que nós podemos fazer estimativa da sustentabilidade da dívida se essas taxas de juros são determinadas ou pelo Banco Central como referência ou pelo sistema financeiro, que dizem o que quer pagar? É bem verdade que o Tesouro aqui e acolá decide algumas vezes em não honrar o que eles estão pedindo, ou seja, muitas vezes pagam, muitas vezes não aceitam, mas eu quero saber como é que é feito essa dinâmica, se essa taxa de juros não é uma coisa de domínio do Tesouro Nacional. Terceiro ponto, por que só o Brasil tem que ter reservas internacionais 15% maior do que a dívida soberana, maior do que os outros estados, os outros países, né, os outros países do mundo inteiro. Aliás, aqui estão só os países emergentes. Certo? O Brasil tem, sei lá, 370 bilhões em reservas cambiais, que é um custo altíssimo para o Tesouro, é um custo muito alto, porque o Brasil é deficitário, ele tem que colher dinheiro para comprar dólar, e quando ele colhe dinheiro a 14%, sei lá, a 14%, 15%, e aí vai receber remuneração de 3%, 3,5%, mas todo mundo acha muito legal. Eu tenho certeza que o doutor Daniel vai me ensinar hoje, eu preciso aprender por que esse negócio tanto é assim. E quarto ponto, eu só queria aprender isso aqui, ó, o que seria ajustes metodológicos, 70 bilhões. Queria só entender, deixa eu ver onde é que está isso aqui. Na primeira? Não, na primeira do relatório. Pronto, aqui. Isso. O que estou falando de 70 bilhões. O que são ajustes metodológicos e outros ajustes? Só para clarear, para quem não é da área, saber aí, o Tesouro sabe explicar muito bem, para mim poder entender e tudo mais. Bom, obrigado. Bom, primeiro eu já vou estender, o Tesouro está sempre aberto para a gente debater, e acho que o debate é sempre importante para explicar e a gente chegar numa conclusão melhor. A gente está todo mundo lutando, acho que pelo mesmo objetivo. Tá? Com relação a, primeiro, limite de dívida e por que, talvez eu não vou aqui ser prepotente falar por que o juro do Brasil seria grande, tá? Mas a dívida ela cresce por os três fatores principais que impactam a dívida pública: crescimento econômico, resultado primário e taxa de juros. Tá? Então, em que pese a gente não ter um resultado primário que seja suficiente para pagar os juros, eventualmente você pode ter um resultado menor, desde que você esteja crescendo, e você consegue ter, de fato, uma dívida sustentável. Aí eu estou falando de forma, o que diz o estudo, o livro-texto, e aqui, com certeza, a gente está com um resultado primário com juros que não paga suficiente os juros, nem com o crescimento resiliente que a gente tem. Por isso que a gente demonstra que o crescimento da dívida nos próximos anos, e com esses crescentes resultados primários alcançados para os próximos anos, que seriam suficientes com o crescimento econômico, com uma confiança e que tende a ter juros mais baixos, aí sim que vem a sustentabilidade da dívida. Mas acho que o ponto que o senhor levantou de questão de limitar a dívida, o Tesouro ele não se opõe a nenhum tipo de indicador ou termômetro para avaliar como estão as condições fiscais da economia. O tamanho da dívida, os resultados primários, vários outros já foram comentados, e todos eles são extremamente importantes. Agora, a solução, não existe limite de dívida nem no Brasil e nem nos outros países. Calma. O que acontece é que, se você atingir aquele limite, você vai continuar pagando a dívida, pagando juros. O que vai acontecer é que a consequência, que é o que se defende, são os gatilhos, eles são todos nas despesas
consideradas primárias, não nos juros e não na dívida. Ele não deixa de pagar os juros, não deixa de determinar qual é a taxa de juros e não deixa de pagar nada Estados Unidos, Alemanha e todos os países. O que acontece é que a gente já teve no passado recente, quando você ultrapassou nos Estados Unidos especificamente, você teve que mandar pessoas para casa, fechar serviços públicos, porque esses não seriam pagos, para que, de fato, você trouxesse a dívida para o patamar que estava combinado ou que você aumentasse aquele teto da dívida estabelecido. Então, a gente não tem mecanismos de controle dessa parte, tá? Você tem como... Agora, ele é um importante indicador, a gente não tem nenhum problema de você indicar toda vez que você passar, você tem que falar que medida você vai tomar para que você traga o resultado para baixo. Tá, só uma ponderação. Limite é assim, na lei orçamentária. Quando chega naquele limite, para tudo. Para museu, para tudo. Tá exatamente. Certo? Dá uma oportunidade ao Congresso Nacional saber por que aquele limite foi... O Brasil não tem isso. Perfeito. O Brasil não tem isso. Ou seja, pelo menos o limite. Para o pessoal vir explicar, olha, a despesa primária foi isso, os juros está dessa forma e tudo mais e tal. Ou seja, pelo menos a minha ideia era tentar colocar um limite no tamanho da dívida para que isso pudesse ser explicado melhor. Por que é que eu estou dizendo isso? Em 2024, 2025, eu estou fechando, a dívida pública aumentou mais ou menos R$1 trilhão. E aí nós fomos examinar quais foram os fatores que contribuíram para esse aumento. Primeiro, swap cambial, 42, olhando o relatório do Banco Central, 42 bilhões, tinha swaps de 5,32 no câmbio, terminou em 6,18, ele garantia 5,32, ele levou um rombo em 2004 de 40 bilhões. Em 2025 ele ganhou, porque foi um reverso, mas em 2024, 40 bilhões. O Tesouro teve um déficit primário, diferente do Banco Central, vou usar o do Banco Central, o Tesouro usava pela lei 18 bilhões, mas teve 28 bilhões do Rio Grande do Sul, 600 milhões das intempéries climáticas, 2 bilhões do pé de meia, enfim, deu 41 bilhões. Então, 40 bilhões com 41 bilhões dá 81 bilhões. O resto, juros da dívida pública. Ou seja, se não houver um acompanhamento do tamanho disso aí, total, nós vamos ser engolidos. A despesa primária vai lá para baixo. Vai lá para baixo, apesar de fiquei muito feliz, doutor Daniel, quando vi, inclusive vou fazer um pronunciamento lá no plenário, que a despesa primária sobre PIB realmente está mais ou menos de 18,5, 18,6, ou seja, não é a causa da elevação extraordinária da dívida pública. Isso eu vou dizer para os meus colegas amanhã ou na próxima terça-feira, porque o pessoal fala muito aqui, a despesa primária cresce demais, é a causa dessa dívida pública que cresce insustentavelmente. Na realidade, há uma outra razão para esse crescimento desordenado da dívida pública e assim por diante. Mas eu entendi o argumento. Vamos lá. Bom, aí passando para o segundo ponto, que é por que o Brasil tem reservas internacionais, né? Isso aí é uma atribuição do Banco Central. Tá? No Tesouro, né? Tá? Então, reservas internacionais é de responsabilidade, tanto a Constituição como a administração de responsabilidade do Banco Central. E, principalmente agora no ambiente externo mais desafiador, ela tem se mostrado um seguro muito positivo para que você seja blindado, ou pelo menos sofrer os efeitos externos mitigados quando você compara com outras economias que têm maior exposição a câmbio ou dívidas externas maiores, ou não têm reservas internacionais, eles acabam sofrendo muito mais com esses choques externos. Mas, aí, de novo, isso aí é uma consequência do que a gente tem observado na economia no período recente, mas essa é uma atribuição do Banco Central. E a última foi... Aquela do que é ajuste metodológico. Os ajustes metodológicos. E outros ajustes, 70 bilhões. Essa bom, ela pode ser vários motivos. Eu acho que esse específico, vou deixar até o Luiz comentar aqui rapidamente, que eu acho que ele vai ter o detalhe técnico melhor. Bom, nessa tabela, primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Nessa tabela, a gente segue uma decomposição que vem da própria metodologia que o Banco Central utiliza ao apurar os fatores condicionantes da dívida líquida do setor público. Tá? E aqui é importante esse aspecto, dívida líquida
que significa que eu tenho os passivos, mas eu tenho também a dedução de ativos. E aí, como ativo, o destaque aqui são as reservas internacionais. E a reserva entra porque eu estou falando de setor público, nesse indicador. Tá? Então, isso é importante, porque quando eu falo aqui de ajustes metodológicos e outros ajustes, a essência desse número, não estou falando 100%, que eu não tenho um detalhamento aqui agora, mas a maior parte desse valor aqui é ajuste cambial. É principalmente o efeito da variação cambial sobre as reservas internacionais, sobre a parcela de dívida externa também, mas o que fica preponderante aqui é esse resultado líquido, né, de reservas internacionais menos a dívida pública externa. Então, num contexto em que houve uma apreciação do câmbio, que foi o que aconteceu em 2000, nesse período de 25 a março de 26, então você tem uma queda do valor das reservas internacionais em reais. Então, é basicamente um efeito contábil, de marcação a mercado do valor das reservas internacionais. Então, em reais, elas valem menos. Está lá o mesmo montante de reservas, o mesmo valor em dólar, mas, quando eu apuro no valor da moeda nossa, ela está valendo menos. Isso aqui, na estatística de dívida líquida do setor público, representa um aumento da dívida líquida do setor público. E aí, para isso não aparecer como resultado primário ou resultado de juros, há essa separação metodológica para que esse efeito do câmbio, que é só uma questão mais contábil ali, ela não contamine os resultados essenciais. Quero agradecer, portanto, ao doutor Luiz Fernando pelo clarear realmente dessa questão que a gente fica sempre atrás de entender cada item, né? Às vezes fica mais difícil, mas ajuste metodológico tomado primordialmente pelo câmbio, realmente, 2025, o Banco Central teve um ganho, né, de swap, porque o dólar diminuiu, e para 26 eu não sei o que é que vai acontecer, no final do ano, o que é que vai acontecer com o câmbio, especificamente, mas eu pessoalmente, acho que o FMI, que tem um modelo matemático sobre reserva cambial, diz que você só precisa ter 80% dos seus contratos cambiais. O Brasil, e basicamente, tem muito contrato de importação, é o maior valor que tem, realmente, que você deveria dar segurança. Se isso fosse verdade, o Brasil deveria ter, no máximo, 240 bilhões de dólares em reserva cambial, e não um montante, e é nem um conceito nosso, é um conceito do Fundo Monetário Internacional. Mas o Brasil sempre achou melhor ter mais reserva, mas em todas as crises, instabilidades, nunca a reserva funcionou. Todas as instabilidades, Daniel, o Brasil sempre sofreu, o câmbio oscilando, sempre sofreu com o processo inflacionário, sempre foi assim. Ou seja, ela, na realidade, nunca produziu um efeito, até porque o montante que está sendo colocado é muito maior do que aquilo que já daria segurança, que são os 240 bilhões de dólares que a modelagem lá estabelece. Mas, enfim, eu acho que, por mim, as perguntas estão devidamente... O Ricardo? Tá. Eu vou passar a palavra agora, que está também através da internet, através do nosso Zoom, o deputado, meu companheiro e ministro Ricardo Barros. Ricardo, consegue me ouvir? Sim. Okay. Estão me ouvindo aí? Muito bem, ouvindo muito bem. Obrigado. Eu queria tratar de uma questão que se refere aos empréstimos, né? As garantias que o governo federal, o aval que o governo dá aos empréstimos públicos. A Secretaria do Tesouro Nacional aprovou vários empréstimos e muitos deles estão ainda pendentes de liberação pelo ministro. Qual é a dificuldade? Temos problemas com o limite de garantias. Por que os empréstimos aprovados pela STN
não têm sido publicados. Bom, doutor Daniel. Boa tarde. Ministro Ricardo Barros, é um prazer conhecê-lo. Eu teria que verificar aí o caso específico, tá, para saber, para poder me manifestar se ele teria algum problema com o empréstimo ou se ele estaria tudo certo, aguardando apenas a assinatura ou liberação ali pelo ministro. O Tesouro ele concede, ele tem todo um procedimento e um processo que é bem transparente e pode ser consultado aí no site do Tesouro. O que a gente tem também são alguns limites de exposição do setor público, do setor financeiro, né? Na verdade, é o setor público que é determinado pelo Conselho Monetário Nacional. Em alguns momentos, ele não consegue ser assinado o empréstimo, porque o limite já foi ultrapassado, e aí tem que reanalisar o limite, e aí é para o setor público como um todo. Então, sem ver o caso específico, eu não tenho como falar se ele está todo correto, só falta a assinatura, ou se tem alguma outra coisa que estaria retendo ali a assinatura do empréstimo. Tá? Mas o procedimento ele é bem fluido e ele é bem transparente, ele pode ser consultado e a Secretaria do Tesouro está à disposição para esclarecer qualquer dúvida específica. Obrigado. Realmente, a Secretaria fez a análise, está tudo certo, mas eu diria que tem hoje um acúmulo de processos aprovados pela Secretaria do Tesouro do Gabinete do Ministro. Neste momento, nós temos problemas com o limite de garantias do governo federal. Não é problema de limite com o governo federal, é um limite que é estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional, tem algumas linhas, tem uma tabela que dá para ser consultada, acho que praticamente em tempo real, ela é atualizada, acho que todo dia no site do Banco Central, que determina o limite de exposição também para o setor público, do setor financeiro ao setor público. Pode ser esse limite que esteja, talvez, segurando um pouco ou não tendo a fluidez para a saída de todos esses empréstimos. Tá bem, obrigado. Okay. Tem mais alguém? Não. Bom, não havendo mais inscritos, agradeço o comparecimento do secretário Daniel Cardoso Leal, secretário do Tesouro, o senhor Davi Ataíde, secretário adjunto, e o senhor Luiz Fernando Alves, subsecretário de Planejamento Estratégico da Política Fiscal, bem como dos demais parlamentares presentes. Não havendo mais nada a deliberar, está encerrada a reunião. Mais simples do que isso é impossível. Dá tempo para continuar o café celular. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. Cumprimento os senadores que estão nos acompanhando e cumprimento o senador Camilo Santana.
Havendo número regimental, declaro aberta a 32ª reunião da Comissão de Educação e Cultura da 4ª Sessão Legislativa da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 8 de julho de 2026. A presente reunião destina-se à eleição de presidente para completar o mandato relativo ao biênio 2025-2026, em decorrência da renúncia da senadora Tereza Leitão ao cargo, nos termos do artigo 88, parágrafo 4º do Regimento Interno do Senado Federal. Foi registrada, até o momento, a indicação para presidente do senador Camilo Santana. Não tendo sido registrada outra chapa, consulto os senhores membros se concordam em realizar a votação por aclamação. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. Chamo a atenção do senador Camilo Santana para o alto quórum que nós estamos aqui no dia de hoje, um quórum muito significativo, muito relevante, muito à altura, não é, desse momento que a gente está vivendo de eleição de um novo presidente. Coloco em votação por aclamação o nome do senador Camilo Santana, aprovado por unanimidade, para presidente da Comissão de Educação e Cultura. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. Declaro eleito por aclamação o senador Camilo Santana, presidente desta comissão. Convido o presidente antes de fazermos a transição física, né, porque a política já está feita, eu quero fazer alguns comentários, senador. Ao concluir esse biênio, à frente da Comissão de Educação e Cultura, registro toda a minha gratidão aos senadores e senadoras, ao presidente Davi Alcolumbre, pelo apoio institucional, e em especial ao senador Camilo Santana, companheiro na reconstrução da agenda educacional brasileira. Nós estamos com o presidente, senador, ex-ministro da Educação, com entregas, com realizações, como diz o presidente Lula, que nos orgulham todo o governo. O presidente Lula diz que ele vai ser inscrito como o melhor ministro da Educação dos seus governos. Para mim, nessa comissão, como presidenta, foram 2 anos marcados pela retomada do planejamento da educação como política de Estado. Depois de um período de descontinuidade, restrições orçamentárias e enfraquecimento da participação social, o Brasil voltou a construir coletivamente seu futuro educacional. Esse processo teve 2 marcos históricos: a aprovação do Sistema Nacional de Educação e do novo Plano Nacional de Educação. Pela primeira vez, o país passa a contar com um plano concebido sobre a vigência do Sistema Nacional de Educação, fortalecendo a cooperação federativa, a governança e o acompanhamento das políticas públicas. Essas conquistas foram precedidas pela retomada do Fórum Nacional de Educação, na gestão do senador Camilo como ministro, pela realização das conferências de educação e pelo grupo de trabalho, coordenado pelo Ministério da Educação, reunindo governos, conselhos, entidades e sociedade civil. Foi um processo construído pelo diálogo e pela participação democrática. A Comissão de Educação fez desse tema sua prioridade nesse último período. Promovemos dezenas de audiências públicas sobre o PNE e mantivemos intensa atividade legislativa em temas como valorização dos profissionais de educação, financiamento, educação básica e superior, inclusão, equidade, ciência, inovação e cultura,
pauta que também avançamos e que temos pontos importantíssimos para a continuidade do trabalho desta comissão. Neste biênio, aprovamos 70 matérias em decisão terminativa, emitimos 40 pareceres adicionais aprovando matérias, realizamos 59 audiências públicas, aprovamos 87 requerimentos e contribuímos para que 43 proposições fossem transformadas em lei. Entre elas, destaco as que já citei e mais algumas. O Sistema Nacional de Educação, o Plano Nacional de Educação, a Carteira Nacional Docente, o Cadastro Brasileiro de Creches, a inclusão dos professores de educação infantil na carreira do magistério, medidas de proteção nas escolas, alimentação escolar saudável, educação financeira, fortalecimento das bibliotecas públicas e importantes iniciativas voltadas à educação indígena, quilombola e do campo. Também apresentamos propostas para o projeto sobre educação midiática e digital e a PEC da universalização da educação em tempo integral, além de criar a subcomissão permanente do Plano Nacional de Educação, que acompanhará a sua implementação ao longo da última década. Registro meu reconhecimento ao trabalho do então ministro Camilo Santana, do atual ministro Leonardo Barquini, da equipe do Ministério da Educação, do Fórum Nacional de Educação, da equipe do Ministério da Cultura e de todas as instituições que contribuíram para essa reconstrução. Agradeço de forma muito especial aos servidores da comissão, na pessoa da secretária executiva Andréia Mano, da secretária adjunta Camila Bittar, nossa retaguarda segura e serena aqui na Comissão de Educação, e a toda a equipe técnica, cuja dedicação foi essencial para os resultados alcançados. Transmito hoje a presidência desta comissão ao senador Camilo Santana, com a convicção de que ele recebe uma comissão fortalecida, respeitada e comprometida com a implementação do Plano Nacional e a consolidação do Sistema Nacional. O maior legado desse biênio foi demonstrar que quando o Parlamento, o governo e a sociedade trabalham juntos, somos capazes de construir políticas públicas permanentes para garantir o direito à educação e fortalecer a democracia. Com a consciência tranquila e com a melhor das expectativas, a gente não podia ter um presidente nesse momento com esse suporte, com esse conhecimento de todas as pautas que aqui tramitam, porque trata delas ao longo da sua história, como o senador Camilo Santana. Parabéns, Camilo. Sucesso para você. Agora vamos trocar de cadeira. Então, primeiro, dar uma boa tarde e cumprimentar aqui minha querida senadora Tereza Leitão, que agora já assumiu, né, uma nova missão importantíssima para o governo do presidente Lula e para o país, como líder do governo no Senado Federal. E quero parabenizá-la, senadora, não só pela sua história em defesa da educação, mas por toda a contribuição que a senadora deu ao longo desses quase 3 anos e 7 meses como senadora e como presidente dessa comissão. Eu sou testemunha disso porque, como ministro da Educação, muitas das pautas, né, que nós encaminhamos e debatemos aqui nessa comissão e no Senado Federal, tivemos sempre o apoio dos senadores desta comissão e principalmente da presidenta senadora Tereza Leitão. Então, eu queria lhe agradecer por isso, né? Cumprimentar todos os senadores e senadoras que estão de forma semipresencial participando, agradecer a confiança, né? A senadora Tereza
colocou a sugestão de assumir essa comissão. Eu sei que é por pouco tempo, que até completar esse mandato, esse período, mas para mim é uma grande honra, porque a educação para mim é um princípio de vida e muitas das conquistas que alcançamos ao longo desse mandato, desse terceiro mandato do presidente Lula, passaram por esta casa, né? E vou reforçar aqui mais uma vez o Sistema Nacional da Educação, que para mim foi um marco importante é o SUS da educação brasileira, que há muitos anos estava na casa e que, sob a liderança da senadora Tereza Leitão, sob a presidência do Alcolumbre, a gente conseguiu colocar para votação e aprovação o próprio Plano Nacional da Educação. Acho que foi um tempo recorde, né? A gente só ia lembrar quanto tempo passou o Plano Nacional anterior para ser debatido nesta casa, anos, e a gente conseguiu implementar um plano objetivo, técnico, bem conciso, e que foi aprovado, que agora é a nossa diretriz para a implementação das políticas nesse país, né? E posso aqui também lembrar de vários pontos importantes que passou por essa comissão, passou por essa casa, como a aprovação do programa Pé de Meia, que saíram os resultados recentemente. Nós conseguimos reduzir em 61% a evasão escolar no ensino médio brasileiro em escola pública. Então, acho que foi uma grande conquista para o país. A aprovação também do programa do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que também tivemos um avanço importante nesse terceiro mandato do presidente. Todos os estados brasileiros e municípios brasileiros aderiram à política de alfabetização na idade certa. Inclusive, o Senado criou uma premiação para premiar os governadores dos estados que apoiam e fortalecem essa política. E conseguimos sair de 36% de crianças que sabendo ler e escrever para 66% em 2025. Acho que é um grande avanço importante. A retomada de obras, que para retomar as obras, senadora Tereza, a gente precisou aprovar aqui no Senado uma lei permitindo corrigir os valores das obras que estavam 5, 10 anos paralisados. Foi uma ação importante para entregar creches e escolas nesse país. O programa de escola tempo integral, que atingimos a meta do PNE passado, 25,8% das matrículas do ensino básico em tempo integral. A lei que restringiu os usos de celular nas escolas, a nova lei de cota, a Universidade Indígena, a Universidade do Esporte, enfim, muitas ações importantes que passam sempre por esta casa e com a grande contribuição de senadores e senadoras, e fora várias outras políticas que foram sugeridas e votadas e aprovadas por decisões de senadores e senadoras, por iniciativa de senadores e senadoras aqui desta casa. Posso lembrar também aqui o novo piso do magistério, que foi uma luta com a categoria e com os prefeitos e governadores desse país. Pela primeira vez, a gente fez uma mudança importante para que nunca mais um professor deixe de ter um reajuste, pelo menos da inflação, mas com ganho real do magistério brasileiro. Então, foram muitas ações e eu quero dizer que assumo aqui essa comissão, já recebendo aqui um balanço do biênio aqui de muitas matérias importantes aprovadas nesta comissão, com audiências públicas e com matérias ainda também que serão aprovadas aqui, que eu darei prosseguimento. Quero contar aqui muito com a equipe competente desta comissão, e saudando e parabenizando, e que a senadora Leitão já me passou as informações, o quanto a equipe é competente. Então, quero dizer aqui que estarei aqui mais como um servidor para ajudar nessa construção, por acreditar que a educação é o grande caminho de uma nação, de um país que se diz soberano, independente, justo, é através da educação. Então, eu me coloco aqui à disposição, trazendo um pouco da minha experiência desde a época de governador do Estado, de ministro da Educação com muita honra, e agora tendo a honra de presidir essa comissão, para que a gente possa fazer um bom debate, né? Eu sempre digo que a educação precisa estar acima de qualquer questão político-partidária nesse país. Está em jogo a qualidade que da educação para nossas crianças e jovens desse país. Temos muito ainda a fazer, muito caminho a ser percorrido. Mas, presidente, queria agradecer a confiança dos meus colegas titulares e suplentes desta comissão, e dizer que estaremos aqui à disposição para dar essa contribuição até o final desse mandato. E, mais uma vez, parabenizar essa grande senadora, essa grande mulher, essa grande professora, nossa querida senadora Tereza Leitão. Bom, não tendo mais nada havendo a tratar, não tem pauta hoje,
eu convoco a próxima reunião da Comissão de Educação e Cultura a realizar-se na próxima terça-feira? Terça-feira, dia 15. Então, fica convocada a comissão para a próxima reunião no dia 15 de julho. Então, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado, senhor. Olá, venha assistir no programa Em Discussão na TV Senado. Libras em Discussão. Venham. É tão vasto a língua de sinais, né? E é tão importante, não só em sociedade como no mercado de trabalho, abre tantas portas e gera inclusão. Eu acredito que é isso. Em Discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu vi uma preta cirandeira brincando com um ganso na mão, brincando ciranda animada no meio de uma multidão. Menina, eu parei, fiquei olhando, a preta pegou a improvisar. Eu perguntei quem é esta negra, eu sou Lia de Itamaracá. Que a ciranda é uma harmonia, é uma confraternização, onde se dá essas mãos e se dança pobre, dança rico, dança preto, dança branco. A ciranda não tem preconceito. Tem vaga para todo mundo dançar. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. Né? A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. Respirem e se imaginem numa floresta, caminhando por entre as árvores. Sintam a energia da floresta. Sintam a energia. Boto Fé, neste sábado, 7h, aqui na TV Senado. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem o iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente.
Eu pude participar de momentos históricos do país e isso, para mim, é muito rico, é impagável. Agora é lei. A cerimônia do Quarupi, realizada no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, foi reconhecida como manifestação da cultura nacional. O Quarupi ocorre entre agosto e setembro, reunindo diversas etnias indígenas do Alto Xingu. Os temas do ritual são a morte e o luto, ao mesmo tempo em que se homenageia a memória de entes queridos. O Senado votou, agora é lei. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. A variedade de assuntos é uma das principais características das redes. Ela também é um dos 5 Vs que tornam difícil separar os fatos das fake news. Isso porque, diante de tantos temas diferentes, a gente nem sempre presta atenção no que está vendo. Quem espalha notícias falsas se aproveita dessa distração, principalmente em época de eleições. Para tentar enganar os eleitores, as fake news se misturam de propósito aos conteúdos verdadeiros. Por isso, a gente precisa tomar alguns cuidados. Consulte a informação em outras fontes ou em sites de checagem de fatos. Desconfie de mensagens muito genéricas e sem informações específicas como datas e locais. E, na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Calendário Eleitoral 2026. A Justiça Eleitoral inicia em 7 de julho a nomeação de mesários e equipes de apoio para as eleições. Após a publicação do edital, partidos políticos podem contestar os nomes indicados e as pessoas nomeadas também têm até 5 dias para recusar, caso tenham impedimento. Por que ouvimos falar pouco sobre as mulheres na ciência? Qual a importância e quais os desafios para elas ocuparem espaços de destaque nas pesquisas científicas? A astrônoma Duília de Mello e a astrofísica Larissa Santos respondem a essas e a outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9 horas da manhã. É o que eu sempre falo para os meus alunos, assim, que a ciência a gente faz por etapas, né? Na verdade, hoje em dia, eu não tenho essa preocupação de fazer a descoberta que vai revolucionar, porque a gente pavimenta o futuro. Eu não uso o DNA e as informações genéticas, porque lá atrás, né, começaram lá atrás a descobrir a estrutura do DNA, o RNA, etc. Então, eu estou usando o que fomentaram lá atrás. Então, eu espero que as minhas descobertas e o que eu for descobrindo agora pavimente o futuro de quem vem depois. Para quem não conhece o câncer de ovário, é uma doença extremamente silenciosa, insidiosa. A maioria das mulheres vão a óbito, assim, muito rápido, porque elas respondem mal ao tratamento à platina. Como ele é muito silencioso, a mulher só descobre em estado muito avançado, é quando já não tem jeito mesmo, porque é uma doença que ela vai crescendo e a mulher não vai percebendo, porque vai se confundindo com outros sintomas, sabe? Então, quando descobre, tem uma massa gigantesca, metastática, e que as possibilidades terapêuticas são ruins. Para você ter ideia da gravidade da doença, a nossa casuística começar a coletar em 2008, infelizmente, todas as mulheres já vieram a óbito. Então, a gente precisava realmente trabalhar com isso. Por a gente entender que era muito necessário dar a essas mulheres mais tempo, né? Elas são mães, elas têm filhos, elas precisam viver, elas querem se formar, querem viver outras coisas. Aí, quando você pensa em mulheres, né? Você tem uma empatia pelo seu gênero, né? Para você pensar que a gente tem que ajudar um tumor que está com poucas possibilidades terapêuticas, né? Posso começar, assim, da Luciana criança?
Porque eu sei que eu sou cientista desde que eu era pequena. Eu queria microscópio, eu queria kit de química, e meus pais ficavam doidos, assim, por que essa menina quer coisas tão diversas, né? Então eu fui gostando desse universo, lendo muito. E quando eu estava na escola, eu tive um professor que ele começou a estudar a célula e contar pra gente, ele chegou com tanto apetite matemático, e cada aula ele fazia membrana plasmática, citoplasma, organelas, eu fui ficando tomada por aquela unidade, eu fui ficando tomada, eu falei, gente, é tudo que eu quero. Eu quero entender o que é isso. E eu, a partir desse momento, eu quis perseguir o estudo das células. Então, quando eu cheguei na faculdade, né, por exemplo, como minha família me achava muito inteligente, porque eu era muito estudiosa e tal, eles falavam, vai ser a primeira menina negra que vai ser médica. Eu falei, mas eu não quero medicina, porque... Olá, bom dia. Nós estamos ao vivo aqui pela TV Senado. Agora são 10 horas e 5 minutos e nós passamos a transmitir a sessão especial no plenário do Senado, que comemora 15 anos da inauguração do Porto de Itapoá. Acompanhe. De autoria desta presidência e de outros senadores e aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a celebrar os 15 anos de inauguração do Porto de Itapoá, em Santa Catarina. Convido para compor a mesa desta sessão especial os seguintes convidados. Senador Hermes Klan, de Santa Catarina. Senhora Vânia de Oliveira Franco, secretária de Articulação Nacional, representando o excelentíssimo senhor governador Jorginho Melo, governador de Santa Catarina. A Vânia... Vamos fazer de conta que a gente não se falou ainda, né? Isso. Desculpa se eu não levantar. Obrigada, viu? Senhor Jefferson Garcia, prefeito do município de Itapoá. Senhor Ricardo Arten, céu do Porto de Itapoá. Senhor Odelir Batistella, fundador do Porto de Itapoá. A presidência informa que essa sessão contará também com a participação remota do senador Esperidião Amin. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional. Ouviram do Ipirangas
Meu bom dia a todos, senhoras e senhores, senadores, autoridades, representantes do Porto de Itapoá, prefeitos, vereadores, empresários e convidados. É uma grande alegria realizar essa sessão especial em homenagem aos 15 anos do Porto de Itapoá. Quero agradecer a presença de todos que vieram de Santa Catarina. Olá, bom dia, estamos de volta. Passamos a transmitir agora a Comissão de Direitos Humanos, que debate o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. A sessão do plenário continua na nossa programação no YouTube. Acompanhe agora a CDH. Mundial hoje, olha só, crianças. Celebrado em 12 de junho, voltado à conscientização social, à prevenção e ao fortalecimento das políticas públicas de erradicação do trabalho infantil no Brasil. Comunico a todos que esta reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet, no endereço www.senado.leg.br/e-Cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Senhores, meninos e meninas que estão conosco, TV Senado mostra para o Brasil como o nosso plenário está lindo hoje. Nós estamos com crianças e adolescentes acompanhando esta audiência. E já bati um papo com eles aqui, eles estão muito interessados no assunto. Tem uns meninos aqui, doutores, que querem trabalhar, querem ser influencers, querem ser atores de novela, jogadores de futebol. E aí, eles podem ou não podem trabalhar? Essa audiência pública, realizada em alusão ao Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, celebrado em 12 de junho, reafirma o compromisso dessa comissão com a proteção integral de crianças e adolescentes, a promoção da dignidade humana e o fortalecimento de políticas públicas voltadas à erradicação do trabalho infantil. O trabalho infantil constitui uma grave violação de direitos humanos, pois compromete o desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social de crianças e adolescentes. Prejudica sua educação. Ixi, e agora, meninas? Perpetua a pobreza e amplia desigualdades. Trata-se de um problema complexo que demanda atuação integral das áreas de educação, saúde, assistência social, segurança pública, desenvolvimento econômico e garantia de direitos. De acordo com a PNAD contínua 2024 do IBGE, cerca de 1,65 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estavam em situação de trabalho infantil, correspondente a 4,3% da população dessa faixa etária. É muito. Apesar da redução em relação aos anos anteriores, os números ainda são preocupantes e demonstram a necessidade de fortalecer as ações de prevenção, proteção, fiscalização e promoção dos direitos da infância e da adolescência. O trabalho infantil está diretamente relacionado às desigualdades sociais, à pobreza, à insegurança alimentar, à baixa escolarização das famílias, às dificuldades de acesso às políticas públicas e às vulnerabilidades territoriais. Muitas crianças ingressam precocemente em atividades econômicas para completar a renda familiar, enquanto outras são submetidas a atividades ilícitas, exploração sexual, trabalho doméstico ou atividades insalubres e perigosas. Além disso, grande parte desse fenômeno permanece invisível às estatísticas oficiais. Crianças em semáforos, feiras, vias públicas, atividades de reciclagem, comércio ambulante e mendicância frequentemente passam despercebidas, embora vivam em situação de vulnerabilidade. A ausência de uma base nacional consolidada sobre crianças em situação de rua ou submetidas à exploração econômica informal dificulta a formulação de políticas públicas e evidencia uma importante lacuna informacional.
Outro aspecto que merece destaque é a estreita relação entre trabalho infantil e evasão escolar. Crianças que trabalham tendem a apresentar maior defasagem de idade-série, menor rendimento escolar e maiores índices de abandono dos estudos. A permanência na escola, especialmente em tempo integral, aliada à educação infantil de qualidade, reduz fatores de risco, fortalece vínculos familiares e comunitários e amplia oportunidades de desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Ao promover este debate, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa reafirma sua missão constitucional de acompanhar a implementação das políticas públicas, fiscalizar sua efetividade e contribuir para o aperfeiçoamento da legislação nacional. Que este encontro, senhores, fortaleça a articulação entre as instituições aqui representadas e produza encaminhamentos concretos. Essa é a responsabilidade que nos une e o compromisso que esta comissão renova perante toda a sociedade brasileira. Iniciaremos a audiência com uma apresentação artística de teatro de fantoche e música infantil, conduzida pela tia Sachá e os Guardiões do Lar, que abordará o tema do trabalho infantil de forma lúdica e educativa. Bem-vinda, tia, e bem-vinda os Guardiões do Lar. Bom dia! Bom dia, crianças das pernas curtas e crianças das pernas longas também, não é mesmo? Olha, nós estamos aqui num momento muito, mas muito importante. Prazer, como a tia senadora me chamou, sou a tia Xaxá e vim aqui trazer um informativo bem divertido, bem lúdico para vocês. Mas me lembrei de uma observação. Vocês ouviram um barulhinho? Ui, aqui tá muito apertado. Meu Deus do céu! Esqueci de pegar o meu amiguinho. O meu amiguinho Theo! O Theo Fantoche. Vocês querem ver o meu amiguinho Theo Fantoche? Quer ver, tia? Você quer ver meu Fantoche? Então tá bom. Vocês esperem que eu vou pegar. Tá bom? Espera aí. Não sai daí, não. Ai, aqui tá muito apertado. Oi, tia, tira aqui, tia. Ai, meu Deus do céu. Gente, tá muito apertada essa casinha do Theo Fantoche. Ai, meu Deus. Ai. Meu Deus. Consegui. Oi. Olá, gente. Oi! Fale com eles, crianças! Cadê? Fala com as crianças, uai! Dá bom dia! Bom dia, criançada! Bom dia! Bom dia! Oi, bom dia, tia Damares! Bom dia, tia! A tia Damares! Oi, tia, bom dia! Sim, Theo! Você! Quantos anos você tem, Theo? Oi, tia! Oi, tia! Olha, que lugar muito lindo, hein, tia? Isso, muito bonito mesmo. Olha o tantão de criança que veio de lá distante para aprender e repassar o conhecimento, não é, criança? Não foi isso que a gente combinou no começo do evento? Ô, pra tia! Vocês repassarem. Então, tia, aqui é uma audiência pública, né, tia? É, isso mesmo. Isso, a gente conversou ontem, né, tia? Aham. Ô, tia, você sabia de uma coisa? Sabia que é muito bom ser criança, tia? Ser criança é muito, mas muito bom. Não é, adulto? Vocês lembram quando vocês eram crianças? Vocês lembram? Sim? Eu também me lembro. Ô, tia, então, criança é muito bom brincar, estudar, tá com os irmãos, tá com o papai e a mamãe. Você sabia que eu gosto de ser criança? Aí ontem, tia, eu escrevi uma frase, sabia? Uma frase? Isso. Qual frase? Criança não trabalha, criança tem que ser criança, tia. Isso, exatamente. O trabalho, crianças, ele pode esperar, mas a infância não é? É divertido ser criança, porque criança pode brincar, se divertir e estudar também para futuramente, quando estiver bem grandão, ser um bom trabalhador, não é? É isso aí, grandão. Que maravilha, tia. Tia Xaxá, posso falar uma coisa? Sim. Então, ontem eu tava em casa com meu pai, minha mãe e meus irmãos, e aí eu compus uma canção. Pô, sabia? Pra cantar aqui? É, tia, pra poder conscientizar as crianças das pernas curtas e as crianças das pernas longas também, que é os adultos, pra dizer que criança não trabalha. Criança tem que ser criança, tia. Isso, porque há tempo para todas as coisas, não é?
Então, tio, vamos lá chamar essas crianças para cantar com a gente a canção que o Theo Fantoche fez ontem à noite? Vamos, tio? Vamos lá. As palminhas, vocês podem me ajudar? Ó. Isso! Muito bem! Eu queria brincar sem ter que parar. Ver o sol nascer só pra me alegrar. Ter um caderno cheio de esperança e viver por inteiro o tempo de criança. Deixa eu ser criança, deixa eu sonhar. Cada tempo tem seu lugar. Vai! Hoje é brincar, amanhã conquistar. Toda criança merece sonhar. Hoje é brincar, amanhã conquistar. Toda criança merece sonhar. Não é, Theo? Não é, Theo? Você concorda? Deixa eu arrumar esse microfone. Vai! Não me tire o tempo que Deus me deu. Isso! Cada coisa tem o seu tempo. Pra crescer com amor e proteção. Concordo Meu também. futuro começa na infância. Yes! Com carinho, escola e esperança. Ó. Deixa eu ser criança, deixa eu sonhar. Cada tempo tem seu lugar. Vai! Hoje é brincar, amanhã conquistar. Toda criança merece sonhar. Hoje é brincar, amanhã conquistar. Toda criança merece sonhar. De mãos abertas eu vou florescer. Com passos leves eu vou aprender. Se o amor, cuidado que eu sou, meu amanhã brilha com o que nascer. 2, 3 e vai! Deixa eu ser criança, deixa eu sonhar. Cada tempo tem seu lugar. Hoje é brincar, amanhã conquistar. Toda criança merece sonhar. Hoje é brincar, amanhã conquistar. Toda criança merece sonhar. É isso aí, Theo! Tia, que alegria, tia! Muito bom, criançada! Isso! Palmas para o Theo! Obrigado, tia Damares, obrigado a todo mundo! É uma alegria poder estar aqui hoje falando desse assunto. Obrigado, tia, muito obrigado! Bom dia, Theo! Bom dia! Você é muito bonito, Theo! Que isso, tia? São os seus olhos! Você parece um senador, Theo! Tia, seria uma honra. Já pensou o Theo Fantoche senador? É. Ô, Theo, aqui no Senado, os senadores são tudo vovô e vovó. É, tia. E tem alguns senadores, Theo, que tomam decisão pelas crianças, mas eles não estão conversando com as crianças. Por isso que você veio, tá bom, Theo? Tá bom, tia. Muito obrigado, viu? Theo, nós vamos todos os dias encher o Senado de criança, porque aqui também é um lugar delas, tá bom? Tá bom, tia. Me chama, tia. Me chama. Chamo. Theo. Oi. Você sabe o que um senador faz, Theo? Tia, acho que não. Minha mãe não me falou, não. Theo, o senador faz leis. Sabia? Eita, tia, isso é muito massa. Eu estou fazendo uma lei bem legal, Theo. Qual é, tia? Eu vou acabar com a matemática na escola. O que, tia? Meu Deus. É muito ruim prova de matemática. Aí eu vou fazer uma outra lei, Theo. Qual é, tia? A hora do intervalo vai ser de 2 horas na escola. Eita, tia, que legal. Com sorvete, pipoca e algodão doce.
eu estou fazendo para as crianças, Theo, e elas vão gostar. 6 meses de férias e só 6 meses de aula. Eita, tia, a senhora é muito legal, tia. Tem como a senhora me levar para sua casa, tia? Levo você para minha casa. Então tá bom, tia. Muito obrigado por estar conosco, Theo. Foi uma alegria e criança tem que brincar. Criança tem que se divertir, criança tem que estudar. E assim nós agora vamos chamar os tios que vão falar. Muito obrigado, Theo. Tchau, tia. Obrigado, gente. Obrigado. Gente, às vezes eu fico pensando que o senador Davi Alcolumbre está um pouquinho arrependido de ter colocado o Damares presidente da comissão. Eu falei, doutores, que a gente ia encher esse Senado de criança. E falei que nós iríamos ouvir as crianças aqui, dentro do Senado. Nesse sentido, eu convido para vir à mesa com muita alegria, para estar comigo aqui, o Dr. Fábio Meirelles, secretário nacional substituto da Secretaria Nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Na minha terra, a gente bate palma para convidado. Obrigada, doutor Fábio, por estar mais uma vez com a gente. Já leva para a nossa ministra, que tem sido parceira dessa comissão, o nosso abraço. Convido para estar conosco aqui na mesa Roberto Padilha Guimarães, coordenador de erradicação e fiscalização do trabalho infantil, auditor fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Doutor, bem-vindo. Obrigada por estar conosco. Convido para estar conosco também uma auditora. Ela vai explicar para vocês o que faz uma auditora. A auditora fiscal do trabalho, coordenadora do projeto de inserção de aprendizes no trabalho. Minas Gerais, doutora. E representante do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAID. Muito obrigada, doutora Cristiane. Mas também faz parte dessa mesa, só que de forma online, a doutora Fernanda Brito Pereira, procuradora do Trabalho e coordenadora da Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Promoção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes, vai fazer a participação por meio de videoconferência. Também, por meio de videoconferência, já convido para compor a mesa, a doutora Edivânia Freitas de Lima, coordenadora geral da Coordenação Geral de Medidas Socioeducativas e Programas Intersetoriais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. E ainda, a doutora juíza titular do TRT da Primeira Região e representante da Associação Brasileira de Magistrado do Trabalho, a doutora Taciela Cordeiro Sileno. E ainda, a doutora Rita Coelho, coordenadora geral de Educação Infantil, representante do Ministério da Educação. Então, nós temos na mesa o governo federal, nós temos na mesa os auditores, nós temos na mesa aqui pessoas que estão preocupadas com o tema e que enfrentam esse tema todos os dias no Brasil. E nós vamos começar ouvindo. Eu vou pedir aos nossos convidados presenciais que a gente vai fazer uma dinâmica. Vai falar um da mesa, um que está em videoconferência, para ficar um pouco mais dinâmica. Eu sei que tem uma pessoa que tem agenda que precisaria falar, é o doutor Fábio, né? Então, a gente vai começar com o doutor Fábio Meirelles. Eu imagino que hoje é um dia, para todos os senhores que trabalham com o tema, um dia de muitas agendas. Então, eu sei que alguns vão precisar falar e sair. E a gente vai compreender, a gente vai entender. E quero cumprimentar todos que estão nos acompanhando pela TV Senado, pela internet. Estão chegando muitas perguntas, doutores, sobre o tema. Depois eu compartilho com os senhores as perguntas. Doutor Fábio Meirelles, temos um cronômetro lá atrás, 10 minutos para a sua exposição, até 10 minutos. Fique à vontade. Obrigado, senadora Damares. Queria agradecer, em nome do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o convite à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, e especialmente à senadora Damares. Estive aqui no 18 de maio, agora no 12 de junho. A senadora sempre lota esses auditórios, essas salas de comissão com crianças e adolescentes, então a gente tem muito prazer de estar aqui dialogando com vocês, dialogando com o Senado
Senado Federal e dialogando com vocês sobre esse tema tão caro para nós, que é o enfrentamento ao trabalho infantil. Eu queria trazer uma saudação da ministra Janine Mello, enfim, de todo o governo federal. Eu sou Fábio Meirelles, já fui apresentado. Eu hoje estou como diretor de proteção e secretário nacional substituto dos direitos da criança e do adolescente, e também uma secretaria que a senadora Damares conhece muito bem, a Secretaria da Criança e do Adolescente, um ministério que a senadora também conhece muito bem, e estou hoje também como vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, que é um conselho que protege e promove direitos de crianças e adolescentes, aprova resoluções. Então, muito feliz de estar aqui. Vou fazer uma breve autodescrição. Sou um homem branco, alto, de barba, estou com um terno cinza, uma blusa branca e uma gravata vermelha, caso a gente tenha pessoas cegas ou com baixa visão nos acompanhando, tanto aqui no plenário quanto online. Então, eu preparei uma apresentação rápida para a gente dar um panorama aqui sobre como é que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania tem se organizado com relação ao debate do enfrentamento ao trabalho infantil. Nosso Ministério e a nossa Secretaria tem uma área específica, que é uma coordenação geral de enfrentamento ao trabalho infantil. A gente também tem uma área de enfrentamento à violência sexual, uma área de fortalecimento do sistema de garantia de direitos. A gente tem uma área da convivência familiar e comunitária. A gente coordena também o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, e a gente tem também a coordenação do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçadas de Morte, o PPCAM. Então, a gente trabalha diretamente com a proteção dos direitos de crianças e adolescentes em várias dimensões da política e em articulação com vários ministérios do governo federal. Fico muito feliz também de estar aqui na mesa com colegas do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério da Educação. Eu acho que isso confirma o compromisso do governo, do presidente Lula, com relação ao tema dos direitos da criança e do adolescente. Então, feita essa saudação inicial, queria pedir para a gente colocar a apresentação. Então, já falei aqui que essa é a nossa campanha, campanha do governo, Cartão Vermelho, e também da sociedade civil, da CONAET, do Fórum Nacional, 12 de julho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, Cartão Vermelho ao Trabalho Infantil. Esse é o mote um pouco da campanha e da nossa perspectiva de enfrentamento ao trabalho infantil. Importante dizer que quando a gente fala sobre trabalho infantil, a gente está falando sobre crianças e adolescentes urbanas e rurais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, com deficiência, migrantes e refugiadas, em situação de extrema vulnerabilidade, só para a gente dar conta dessa diversidade de crianças e adolescentes que estão, são mais de 50 milhões de brasileiros e brasileiras com menos de 18 anos, sendo que dessas 1,6 milhões de crianças e adolescentes estão em situação de trabalho infantil no Brasil. A senadora apresentou aqui um diagnóstico e um panorama dessa situação, então essa é uma problemática que merece o esforço do governo federal, dos governos estaduais, municipais, enfim, de todos os parceiros que são comprometidos com relação ao tema do trabalho infantil. Aqui alguns dados sobre trabalho infantil no Brasil também, e a gente gosta de destacar que caiu o número de 2,112 milhões para 1,6 milhões em 2023. Então, é uma redução de cerca de 24% que levou o nível de trabalho infantil ao menor patamar da série histórica. Então, acho que a gente também, nesse 12 de junho, tem o que comemorar, porque estamos atuando com relação ao trabalho infantil e estamos no menor patamar da série histórica. Aqui alguns dados, a maioria é meninos, que estão trabalhando, a maioria são meninos negros, pretos e pardos. Então, aqui eu trago também alguns recortes de atividades, distribuição por setor de atividade, onde crianças e adolescentes estão trabalhando no Brasil. 2 colegiados, o professor Roberto aqui vai tratar largamente sobre a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, a CONAET, que fica vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. São 2 colegiados, um de composição quadripartite, o outro de composição paritária, mas que estão olhando no tema da governança para o enfrentamento ao trabalho infantil. Então, a gente olha para esses dados de trabalho
trabalho infantil e atua no âmbito da governança, tanto no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, quanto no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, via CONANDA. O Roberto também vai apresentar o novo Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente. Então, a gente está com um novo plano lançado agora, dia 25 de junho. É um plano que é bastante ambicioso, orienta as políticas do governo e também as políticas intersetoriais de 2026 até 2035. Então, foi um longo processo de construção desse Plano Nacional que a gente está muito feliz e celebrando de estar apresentando à sociedade um novo Plano Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Infantil e Proteção do Trabalhador Adolescente. Foi uma construção participativa da matriz nacional, com pactuação de metas, indicadores, ações estratégicas, uma articulação nacional entre órgãos governamentais, sociedade civil com participação absolutamente ativa. Então, hoje a gente tem ações pactuadas com metas, indicadores, prazos para o enfrentamento ao trabalho infantil e um plano que olha até 2035. Então, acho que é um momento da gente celebrar esse novo Plano Nacional, celebrar o menor patamar da história de trabalho infantil e celebrar que a gente agora tem um novo Plano Nacional que olha até 2035 com metas, indicadores e ações estratégicas e com uma construção absolutamente participativa. A gente, no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, acabou de lançar também, quase junto com o Plano Nacional, um painel de dados sobre o trabalho infantil no Observatório de Direitos Humanos. A gente tem aqui o QR Code, né? Então, esse painel possibilita o monitoramento contínuo de indicadores, o acompanhamento de séries históricas, a identificação de perfis sociodemográficos, a realização de análises territoriais sobre trabalho infantil. A gente sabe quando a gente olha para um fenômeno que é um fenômeno de política pública, a gente precisa ter dados e indicadores e para olhar para esses dados e indicadores e construir políticas públicas. Então, a gente está com esse painel de dados lançado agora em junho, praticamente junto com o nosso Plano Nacional. A gente tem uma série de cursos no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania também para profissionais do Sistema de Garantia de Direitos. Então, a gente faz a formação desses profissionais. Se vocês entrarem no portal da Indica, que também tem ali o QR Code, vocês vão ver um curso recentemente lançado, Erradicação do Trabalho Infantil e a Proteção do Trabalhador Adolescente na perspectiva da proteção integral dos direitos humanos e fundamentais. Então, a gente atua nesse âmbito da formação, da oferta e divulgação de cursos. A Indica é a Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, na capacitação técnica para identificação, atendimento e encaminhamento de casos, na qualificação da rede para melhoria da identificação desses casos e no fortalecimento e garantia de direitos e ampliação da atuação integrada. Então, a gente tem essa atuação no âmbito da formação. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania tem uma atuação destacada no âmbito da formação dos profissionais do Sistema de Garantia de Direitos e a gente faz isso via Indica e escolas de conselho e escolas de socioeducação. A gente está com algumas pesquisas também, Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Então, com a Universidade Federal da Paraíba, a gente está olhando para o fenômeno do trabalho infantil doméstico. Então, a gente tem diagnósticos, metodologias, protocolos e uma matriz nacional de formação sobre trabalho infantil doméstico. Com a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a gente está olhando para o tema do trabalho infantil na fabricação de fogos, com também diagnósticos, protocolos e capacitações do Sistema de Garantia de Direitos. Com a Universidade Federal de Minas Gerais, a gente está olhando para o trabalho infantil no tráfico de drogas, com diagnósticos regionais e protocolos de atuação. E com a CERT, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, a gente está olhando para cadeias produtivas no setor têxtil, com estudos sobre subnotificação para aprimoramento, identificação e prevenção de casos. Então, a gente está com várias parcerias com instituições públicas de ensino superior, com cooperação internacional, olhando para algumas cadeias produtivas e olhando para alguns fenômenos e para as piores formas de trabalho infantil. E a gente vai lançar alguns diagnósticos, metodologias, protocolos, matrizes nas próximas
próximas semanas e meses, junto com essas universidades brasileiras. A gente também está olhando para o fenômeno, a senadora Damares tratou sobre trabalho infantil no ambiente digital, então a gente também está olhando para isso. O CNJ acabou de lançar uma formulação, uma resolução sobre o tema. A gente tem um comitê intersetorial para a proteção de direitos de criança no ambiente digital, e a gente está olhando para o fenômeno dos influenciadores digitais, criadores de conteúdo, para os jogadores de esportes eletrônicos, para empreendedores mirins, e olhando principalmente para os riscos, né? Porque nós somos o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Então, para a exposição excessiva da imagem da rotina de crianças e adolescentes, assédio e violência no ambiente virtual, exploração econômica e monetização indevida, pressão por desempenho e engajamento. Crianças e adolescentes estão sofrendo pressão por desempenho nas redes e por criar engajamento, ausência de limites de jornada e para impactos de educação, descanso e convivência familiar. Então, esse tema também é um tema que a gente está bastante atento e observando e tentando avançar numa formulação que proteja e promova direitos de crianças e adolescentes no ambiente digital. E chegando para o fim aqui da minha contribuição, a gente lançou também o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas. Na verdade, quem lançou foi a SENAD, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tem um foco na elaboração de conteúdos técnicos, disponibilização do observatório, com foco na proteção integral de crianças e adolescentes no enfrentamento de contextos de vulnerabilidade associado às piores formas de trabalho infantil. Então, esse observatório também é um instrumento, uma ferramenta bastante recente e que vai ajudar a gente a olhar para o fenômeno do trabalho infantil, as piores formas de trabalho infantil e o tema das drogas. Acho que é isso. Aqui alguns fluxos nacionais que também Roberto vai aprofundar. Trabalho infantil sem explorador identificado, trabalho infantil em regime familiar, exploração sexual comercial, também em parceria com algumas universidades. E, por fim, tem vários colegas de governo aqui ao meu lado, então eles vão aprofundar os aspectos do trabalho-emprego, do desenvolvimento social, da educação, que eu vi que a Rita também está aqui com a gente, do Ministério da Educação, mas colocar o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania à disposição nesse papel de articulação entre ministérios, entre políticas públicas, entre governos estaduais e prefeituras, entre diálogo que a gente faz com a sociedade civil via CONAND e outros fóruns. Então, agradecer novamente o convite, senadora Damares, colocar o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania à disposição e dizer que é sempre uma honra para nós estar aqui na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e com a senadora Damares discutindo os temas. Esse mês de julho agora, a gente tem o aniversário do ECA, né, senadora? Sim. Então, a gente viveu o 18 de maio tratando sobre enfrentamento à violência sexual. Agora, o mês de junho, a gente olhou para o tema do trabalho infantil e agora, semana que vem, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente completa 37 anos, então estamos aqui também à disposição de dialogar sobre os desafios e perspectivas da implementação do ECA. Obrigado, senadora. Obrigada. Doutor Fábio, que alegria tê-lo aqui. Eu sei que o senhor vai precisar sair e vai sentar no seu lugar uma criança, tá? Você vai dar o seu lugar para uma criança. Mas eu queria lhe perguntar uma coisa. O senhor falou ali no enfrentamento a questão das drogas, que é um desafio para os adolescentes. Mas a gente sabe que lá na comunidade, o traficante tem usado criança e adolescente para o trabalho, para ser o aviãozinho. Existe esse enfrentamento pelo olhar da erradicação do trabalho infantil, ou esse é um enfrentamento só a nível de segurança pública? Como é que a gente aborda isso? Porque, às vezes, a criança lá ela é obrigada mesmo a trabalhar para o traficante. Sim, eu acho que, principalmente os meus colegas do Ministério do Trabalho e Emprego, a auditora fiscal vão aprofundar, mas hoje o trabalho no tráfico de drogas de crianças e adolescentes é considerada a piores formas de trabalho infantil e, na verdade, essas crianças e adolescentes elas devem ser objeto de políticas públicas, de proteção, de cuidado. Então, é um outro olhar que não é um olhar
para a repressão, né? Porque a gente hoje, quando a gente pensa em criança e adolescente trabalhando no tráfico de drogas, a gente sempre pensa primeiramente na repressão. Então, a gente tem feito uma articulação interministerial, né? Que os meus colegas vão aprofundar, mas para ter um olhar de proteção e promoção dos direitos de crianças e adolescentes que vêm sendo obrigadas a trabalhar no tráfico de drogas. Então, é uma articulação entre uma política de segurança pública e uma política de direitos humanos que a gente vai aprofundar ao longo do debate aqui. Obrigado, senadora. Doutor Fábio, muito obrigado por ter vindo. Corre para o Ministério, porque eu sei que lá está cheio de atividade hoje por causa da data. Agradece a ministra, o secretário, e nós estamos aqui à disposição para juntos a gente fazer o enfrentamento ao trabalho infantil. Mas hoje é dia 12 de junho, também é dia dos namorados. E criança não namora nem de brincadeira, não é isso, doutor? Fala para eles aí, ó. Criança não namora nem de brincadeira, tá ouvindo? Doutor Fábio, muito obrigada. Deus te abençoe, tá bom? Obrigada, obrigada. Na sequência, nós agora vamos ouvir uma juíza. Gente, ó, a juíza vai falar pela internet. É a doutora Taciela Cordeiro Sileno. Doutora juíza, eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Quando eu era criança, minha mãe pedia para eu lavar a louça em casa e arrumar o quarto. Isso é trabalho? Eu sou obrigada a arrumar o meu quarto e arrumar os meus brinquedos? Nós queremos lhe ouvir, doutora Taciela, e muito obrigado por estar conosco nessa audiência. Ela é juíza titular do TRT da Primeira Região, representante da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho. Bem-vinda, doutora. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite em nome da BMT e parabenizo a senadora por esse momento tão importante, não é? E pela presença das crianças e adolescentes na Casa Legislativa. Eu inicio a minha fala, senadora Damares Alves, senhoras e senhores parlamentares, demais autoridades, crianças e adolescentes presentes. Começarei com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, estou de cabelos presos, uso brincos dourados, uso uma camisa bege e tenho um quadro verde atrás de mim. Eu falo nessa oportunidade representando a Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho e a BMT, e eu gostaria de começar a minha fala com uma pergunta. Quando a infância vira conteúdo digital, quem está protegendo a criança? Durante décadas, a sociedade brasileira travou uma longa batalha para retirar crianças das fábricas, das lavouras, das minas e das ruas. Mas hoje o nosso cenário é outro. Hoje, muitas crianças já não estão mais nesse tipo de trabalho, elas estão trabalhando com a própria imagem, com a própria rotina, com a própria intimidade nos ambientes digitais. E é justamente por isso que esse fenômeno ele ficou tão difícil de ser enxergado e ser trabalhado. A exploração ela perdeu a aparência que ela tinha anteriormente, mas não quer dizer que isso tenha desaparecido. Nós vivemos uma economia muito diferente daquela para a qual o nosso sistema de proteção foi originalmente pensado. E como juíza do trabalho, representante da BMT, temos uma preocupação muito grande com a exploração do trabalho infantil de crianças e adolescentes. No Brasil, mais de 90% das crianças entre 9 e 17 anos usam a internet regularmente, segundo dados oficiais. E cerca de 80% delas já acessam as redes sociais ou as plataformas de vídeo. Isso significa que, na prática, tem uma geração inteira de crianças que a infância está acontecendo principalmente dentro do ambiente digital. As estimativas internacionais indicam que a chamada economia de influenciadores movimenta hoje mais de 20 bilhões de dólares por ano no mundo, com a participação crescente de conteúdos produzidos por crianças e adolescentes. Então, na economia digital, o ativo mais valioso deixou de ser apenas a força de trabalho. Hoje, a atenção, o engajamento também geram riqueza. E esse novo modelo econômico, algumas crianças passaram a ocupar uma posição central na produção desse conteúdo. E quando a imagem, a presença, a rotina de uma criança passam a integrar uma atividade econômica organizada, produzindo receita financeira de forma sistemática, nós estamos diante de uma realidade que exige proteção jurídica. Né? Se uma criança atua em um comercial de televisão, por exemplo, o Estado exige autorização judicial, conforme o entendimento consolidado do STJ. Né? Mas e no ambiente digital? Se a criança aparece todos os dias em conteúdos digitais, monetizados para milhões de pessoas em redes sociais,
quem garante que esses direitos das crianças das crianças e adolescentes estão sendo protegidos, né? O aspecto juridicamente relevante é que a imagem da criança passou a produzir um valor econômico. E sempre que a exploração econômica envolve crianças, nós, da área do direito, precisamos olhar esse fenômeno com muita atenção. Nos últimos anos, nós temos testemunhado um fenômeno de crescimento global chamado de Kid Influencers, né? Que são as crianças influenciadoras digitais, produzindo conteúdo e participando de campanhas publicitárias digitais. Essas atividades envolvem monetização por publicidade, contratos com marcas, produção sistemática de conteúdo e exploração comercial da imagem dessas crianças e adolescentes. E muitas vezes esse fenômeno ocorre no ambiente de trabalho. É a dela e a nossa? Ela está online. Enquanto ela volta, eu quero dizer que já está compondo a nossa mesa o Gabriel. Você tem quantos anos, Gabriel? 13 anos. Você mora onde? Braslândia. Mora em Braslândia. Seja bem-vindo, Gabriel. É do Instituto Mão Solidária também? Mão Solidária. Parabéns. Esse instituto incrível que faz um trabalho. Bem-vindo, tá? Você vai nos ajudar hoje. Ela conseguiu voltar, doutora Tassiela? Não voltou? Então, lamento. A doutora Tassiela, ela é a presidente da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho. São os juízes que julgam todos os processos relacionados às relações trabalhistas, os processos de trabalho. A imagem dela voltou. A imagem dela voltou, vamos ver se a gente consegue terminar de ouvi-la. Voltei? Voltou, doutora, que bom. Peço desculpas. Eu vou retomar, peço desculpas para seguir com a minha exposição. Eu abordava a questão dos riscos relevantes com essa superexposição pública da criança e dos adolescentes no meio digital, né? Que é o que a literatura hoje chama de economia da infância digital. E esse fenômeno dos influenciadores mirins, ele precisa ser analisado sob 3 perspectivas complementares. A dimensão econômica, que é essa monetização hoje da atenção infantil, a dimensão dos direitos fundamentais, que é a exposição digital permanente, como isso pode afetar a privacidade, a imagem e, inclusive, a saúde mental das crianças que se sentem pressionadas por esse tipo de trabalho. Há uma dimensão também de como essas pressões são incompatíveis com a vida saudável da criança. O nosso artigo 227 da Constituição da República estabelece que as crianças eles são destinatários de proteção integral e prioridade absoluta. E, no mesmo sentido, o artigo 7º, inciso 33 da Constituição da República, não é? No passado, o trabalho infantil era visível. Hoje, ele acontece dentro de casa, diante de uma câmera, e muitas vezes ele é confundido com uma brincadeira, com entretenimento. E esse talvez seja um dos maiores desafios do direito contemporâneo. Reconhecer a violação de direitos fundamentais quando eles não têm mais a aparência tradicional de exploração que tinham no passado. O nosso ordenamento jurídico ele já possui instrumentos relevantes, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já foi citado hoje, o ECA Digital, né, a Lei 15.211 de 2025, que ampliou a proteção de crianças e adolescentes no meio digital. E, recentemente, como também citado nessa sessão, a resolução do CNJ. São marcos importantes na proteção digital da infância no Brasil. Mas a discussão sobre os influenciadores mirins, crianças e adolescentes que atuam nas plataformas digitais, ela também envolve direitos da personalidade das crianças, não envolve somente os direitos sociais ao trabalho, não envolvem a privacidade e o direito à proteção à própria imagem, porque é importante que se diga que essas imagens elas permanecerão nas redes, na internet,
por muitos e muitos anos, não é? Então, cria uma identidade digital permanente que pode acompanhar essa criança por toda a vida dela, não é? Então, apesar de todo esse marco regulatório que nós já temos, não há uma regulação direta do fenômeno do trabalho digital infantil, porque não são enfrentadas questões como monetização da imagem da criança, exploração econômica em plataformas, responsabilidade dos anunciantes. Está mudo o seu microfone. Pronto, por algum motivo apareceu mudo, perdão. A questão da gestão patrimonial da renda gerada dessas crianças, não é? Então, essa realidade das plataformas demonstra um fenômeno, não é? Que são crianças que produzem conteúdo, geram audiência, movimentam receitas publicitárias. E esse é um problema também de segurança digital, né? Então, nós precisamos endereçar esses desafios, que é, primeiro, o diagnóstico desse trabalho, identificar esse trabalho dos influenciadores de crianças e adolescentes, a ausência de transparência financeira sobre a monetização desse trabalho e a baixa capacidade de fiscalização, uma vez que esse trabalho muitas vezes ocorre na casa dessas crianças, no ambiente familiar, não é? Para termos uma ideia da dimensão desse problema, as estimativas indicam que somente 0,2% dos casos de trabalho infantil são alcançados pela fiscalização formal no país, não é? Eu não vou me estender, mas a experiência internacional já demonstra caminhos regulatórios possíveis, não é? Nós vimos isso na França, nos Estados Unidos. A França foi pioneira a criar uma legislação específica para influenciadores mirins, exigindo, por exemplo, autorização estatal e protegendo parte da renda dessas crianças. Na União Europeia, cresce a preocupação com a proteção da identidade digital das crianças e com os limites da exploração econômica das presenças nas plataformas, né? Então, o debate que hoje nós temos no Brasil, ele não é um debate isolado, ele é um debate global que visa proteger não só o conteúdo que está sendo comercializado, mas a própria infância dessas crianças, a rotina das crianças, a intimidade, a história dessas crianças, né? Então, por fim, né, essa discussão, ela ultrapassa o direito do trabalho. É o direito dessas crianças ao futuro. E é importante que o direito consiga alcançar essas crianças a tempo de protegê-las. Foi assim durante a Revolução Industrial, foi assim com as inúmeras formas de trabalho surgidas ao longo da história e agora com o trabalho em plataformas digitais por conta da tecnologia. E regular o trabalho infantil digital não significa limitar essa inovação, nem proibir que as crianças e adolescentes atuem nesses meios, mas sim impedir que essa inovação ela produza retrocessos civilizatórios, né? Antigamente os desafios eram as fábricas, ainda são as ruas, né? Mas também hoje é relevante o desafio que é enfrentado nas telas. E eu tenho convicção que nós teremos, com criatividade legislativa, a resposta para essas perguntas, né? Para esses desafios de uma forma correta. Eu gostaria de apresentar, nesse momento, 3 propostas legislativas de forma bastante sucinta, que eu acredito podem contribuir para a proteção da infância no ambiente digital. São elas um marco regulatório do trabalho infantil digital, com uma norma que reconheça juridicamente o trabalho infantil digital, estabeleça critérios objetivos para esse reconhecimento e exija autorização judicial ou administrativa para ele. Com limites de jornada, preservação da frequência escolar e proteção da saúde da criança. O segundo ponto seria a proteção patrimonial da criança, com obrigatoriedade de, por exemplo, uma reserva de um percentual mínimo dessa renda gerada pela criança, né? E, em terceiro lugar, a responsabilidade das plataformas e a transparência digital, para que essas plataformas tenham a identificação dos conteúdos monetizados quando envolverem menores, né, as transparências sobre as receitas geradas. Então, eu concluo no sentido de que nenhuma inovação tecnológica pode ser construída às custas da infância. Nenhum interesse econômico pode prevalecer sobre o direito de toda criança de viver plenamente a sua infância, com liberdade, dignidade e proteção. A ABMT, a Associação Brasileira dos Magistrados do Trabalho, se coloca à disposição para contribuir com a construção desse marco regulatório moderno, equilibrado e sempre comprometido com o melhor interesse das crianças. Muito obrigada.
Obrigada, doutora, muito obrigada. Que Deus abençoe o trabalho de todos os juízes que fazem o enfrentamento todos os dias, os magistrados do trabalho. Muito obrigada, doutora. E agora quero mostrar para o Brasil que também está ocupando a mesa a Isabela Alaira. Alaira, é isso que fala? Eu queria que a TV Senado mostrasse o sorriso dela. Olha o sorriso. Ela chegou aqui na mesa, não foi, doutora Cristiane? Ela foi abraçando todo mundo. Olha o sorriso da princesa, gente. E eu vou lhe dizer uma outra coisa para vocês. Atenção, Brasil. O Senado não está pronto para as crianças. Ela sentou, a cadeira ficou baixa, ela ficou pequenininha, aí a produção correu, arranjou uma almofada, o que mostra, doutora Cristiane, que essa casa não foi projetada para criança, tá? Isabelle, se a sua perninha cansar muito, você avisa para a gente arranjar alguma coisa para colocar lá embaixo para o seu pezinho não cansar. Mas muito bem-vinda, tá? A Isabelle é atendida pela Associação Viver, ela faz atividades no contraturno da escola na associação. Você é muito linda. Você tem jeito de senadora, tá? Começa a pensar nisso. Agora, nós vamos ouvir, com muita alegria, o Dr. Roberto Padilha Guimarães, coordenador de Erradicação e Fiscalização do Trabalho Infantil, auditor fiscal do Trabalho do Ministério do Ministério do Trabalho e Emprego. Mas, doutor, eu fiz a pergunta para a juíza se eles podiam arrumar o quarto, se isso é trabalho, limpar a casa, ajudar a lavar a louça. Ela esqueceu de responder. Quem vai responder isso é a Cristiane. Mas eu vou fazer uma outra pergunta para o senhor, tá? Cadê as fotos? Eu vou mostrar para o senhor a foto da minha filha, tá? Por favor, vou mostrar. Atenção, crianças, vocês vão conhecer a minha filha agora. Tá pronta aí, produção? São 3 fotos da minha filha. Olha lá, doutor, como a minha filha é linda. Olha lá, Isabelle, a cara da mãe, tá vendo? Vocês vão ver a minha filha. E aí, doutor, eu vou fazer uma pergunta exatamente sobre... Essa é a minha filha. Minha linda, cara da mãe, né? A minha filha, ela se chama Caiu Titi Lulu Camaiurá. A minha filha está hoje com 28 anos. Ela é uma indígena do povo Camaiurá. Aí eu quero que segure essa foto. Ali, doutor, é a minha filhinha. Ela nasceu em 98, né? E ali... Não, ali é ela em 98, é isso? É. E ali é ela hoje. Ela está olhando para ela quando era pequenininha. Ela que fez essa montagem. Ficou bonito, não ficou? Ficou bonito. Mas... Quando a Lulu veio para a minha vida, doutora, ela era exatamente aquela menininha. Ela tinha 6 anos. Ela era tão pequena. E ali ela já estava gordinha, o cabelinho crescendo. Ela, quando veio para a minha vida, num trabalho de resgate de crianças indígenas em situação de vulnerabilidade, ela era tão pequenininha que a gente teve que fazer o raio-x da mão para saber se ela realmente tinha 6 anos. É a filha querida, amada, minha única filha. Doutor, ela veio morar comigo porque ela estava em trabalho. Aí eu pergunto, doutor, as crianças indígenas, por uma questão cultural, trabalham e trabalham pesado. Vocês sabiam disso, crianças? Que as crianças indígenas trabalham muito. A pergunta é, doutor, a escola já chegou na aldeia. Os senhores também têm um olhar atencioso, um olhar especial para as crianças de povos e comunidades tradicionais? Então, se o senhor puder, ao longo da sua fala, falar sobre isso. Essa é a minha filha, linda como a mãe, ela só tem um problema. Ela torce pelo Flamengo. Obrigada, gente. Obrigada. Bom dia a todas as pessoas presentes, cumprimentar os integrantes da mesa, na pessoa da senadora Damares, muitas pessoas aqui presentes aqui para falar no dia de hoje, companheiras de luta contra o trabalho infantil, Cristiane, Edivânia, Fernanda, Fábio Meirelles, todos companheiros, né, nessa luta contra o trabalho infantil. Mas a minha saudação especial é para as crianças aqui presentes,
Porque quando a gente fala nessa luta contra o trabalho infantil, nós estamos falando de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Então é exatamente disso que estamos falando. Lutar contra o trabalho infantil é buscar essa garantia, exatamente o que a senadora referiu, o direito de estudar, o direito de brincar, de sonhar e de só trabalhar na idade certa, quando alcançar a idade certa para o trabalho, que não é a idade da infância, sem dúvida nenhuma. Eu vou pedir para, se puder, compartilhar minha apresentação. Estou sem o controle aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre sobre políticas públicas e os instrumentos de governança para o combate ao trabalho infantil. Ok. O primeiro ponto que eu queria destacar na minha fala é que a questão de erradicar o trabalho infantil não é uma questão apenas do nosso país, uma questão do Brasil. É uma questão mundial. Essa preocupação com o trabalho infantil, que é uma situação que viola direitos das crianças, que viola esse seu momento importantíssimo que é a infância e a adolescência em seguida, que é a infância e a adolescência, não é uma preocupação apenas do nosso país, mas é uma preocupação mundial. Então, nós temos várias normas, normativos, compromissos internacionais que o Brasil assumiu para a erradicação do trabalho infantil. Então, a gente vê que a Convenção 138, que fala que o país tem que ter uma idade mínima para trabalhar, não é qualquer idade para trabalhar, tem que ter uma idade mínima. Nada menos que 176 países assinaram essa convenção. A proteção contra as piores formas de trabalho infantil, e aqui, dentro da pergunta que a senadora colocou para o colega Fábio Meirelles sobre a questão de crianças do narcotráfico em atividades ilícitas, que é uma pior forma de trabalho infantil, tem que ser vista como uma violação de direitos, e esta pior forma está consagrada aí na Convenção 182 da OIT e no decreto que regulamentou essa convenção no Brasil, nada menos que 187 países assinaram essa convenção, uma preocupação para as crianças e os adolescentes não estarem nessas chamadas piores formas de trabalho infantil. Trabalhos que prejudicam diretamente, causam riscos imediatos à saúde, à segurança de crianças e adolescentes. E nós temos também a Convenção dos Direitos da Criança, que muito sabiamente fala na proteção da criança contra a exploração econômica. E aí entra a fala da magistrada falando sobre essa questão do trabalho em plataformas digitais. E temos que proteger a criança dessa questão de exploração econômica utilizando imagens, por exemplo, de crianças. Então, nós temos todos esses compromissos internacionais que o Brasil assumiu e que não é uma preocupação apenas do nosso país, mas uma preocupação mundial. Outro ponto importante são os nossos compromissos nacionais, que é importante nós trazermos. A nossa Constituição Federal de 88, muito sabiamente, colocou o tema do trabalho infantil entre os direitos e garantias fundamentais, porque o trabalho infantil é uma violação de direitos. O artigo 227 nos dá o caminho. Quem é o responsável por combater o trabalho infantil? É uma obrigação apenas do governo? É uma obrigação apenas do Estado de forma ampla? Mas aí o artigo 227 traz a resposta e fala que é dever da família, da sociedade como um todo e do Estado a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Então, uma obrigação de todos nós trabalharmos e lutarmos pela erradicação do trabalho infantil. Temos ainda a consolidação das leis do trabalho, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também apoiam essa questão e desenvolvem esses direitos. Nós temos o decreto que traz uma lista de trabalhos considerados como piores formas de trabalho infantil, e nós temos o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que eu vou falar um pouco mais à frente. Mas um ponto que nós temos que ter muito claro em relação ao trabalho infantil. O trabalho infantil é um fenômeno, como nós chamamos, complexo. O trabalho infantil ele é muito associado com a questão da pobreza, e não sem razão, porque a questão da pobreza das famílias está relacionada também
como uma das causas importantes do trabalho infantil, mas não é apenas essa causa do trabalho infantil. Existem famílias que realmente não têm condições, mas realmente o trabalho infantil muitas vezes não está associado também com outras causas, como, por exemplo, a questão da necessidade de ampliação de políticas públicas, a questão do trabalho decente para os pais dessas crianças, a cultura que defende que criança deve trabalhar desde cedo, que esse vai ser a questão para a sua educação, e a educação da criança, como nós falamos, está dentro da escola e não no trabalho infantil. Então, as causas do trabalho infantil são múltiplas, as consequências do trabalho infantil são múltiplas, e nós temos ali também não apenas um tipo de trabalho infantil, mas o trabalho infantil se apresenta de diversas formas. Nós temos a criança que trabalha com a família, a criança que trabalha nas ruas, a criança que é colocada para trabalhar dentro de uma empresa, de um estabelecimento. Nós temos a questão do trabalho na internet, do trabalho desportivo, do trabalho artístico, e cada um desses tipos de trabalho infantil vai demandar uma metodologia, uma abordagem diferente. Eu não vou abordar de uma maneira igual aquele trabalho com uma família que está passando necessidades, que a gente precisa apoiar essa família, para um caso de uma exploração do trabalho de uma criança ou de um adolescente. Aqui algumas ações da Auditoria Fiscal do Trabalho. A Auditoria Fiscal do Trabalho trata com um tipo específico de trabalho infantil, que é as questões de exploração, crianças e adolescentes explorados em situação de trabalho infantil, com exploração, e um foco muito forte para a questão de piores formas. Então, 34.500 operações de fiscalização foram realizadas desde 2022 até o mês passado. 13.700 crianças foram retiradas de situação grave de exploração de trabalho infantil. 80% estavam nas piores formas de trabalho infantil, casos gravíssimos. E outra política importante que a minha colega Cristiane vai abordar é a questão da importância da aprendizagem profissional como uma ação, uma política preventiva ao trabalho infantil, e hoje o Brasil tem 307.839 aprendizes com idade abaixo de 18 anos, e é realmente uma política que transforma vidas. Como enfrentar o trabalho infantil? Essa é a pergunta que nos fazem. E a resposta que nós damos é: apenas se enfrenta o trabalho infantil não com uma política ou com duas, mas com um conjunto de políticas públicas e ações intersetoriais. Às vezes a gente ouve, senadora Damares, que só a educação vai resolver o trabalho infantil, que só a proteção social. O que vai resolver o trabalho infantil é o conjunto dessas políticas atuando de maneira coordenada: educação, saúde, fiscalização, apenas o conjunto das políticas. E essas políticas têm que ser coordenadas e articuladas. Não adianta as políticas atuarem de maneira isolada, elas têm que atuar de maneira coordenada e articulada, senão não vai chegar ao combate ao trabalho infantil. Tivemos esse ano a Conferência Mundial sobre o Trabalho Infantil. Como eu tinha dito, o trabalho infantil é uma preocupação mundial. E um dos pontos trazidos pela Conferência de Marrakech é a melhoria das estruturas de governança para a eliminação do trabalho infantil. E o que significa isso? As estruturas de governança é exatamente o que dá o ambiente necessário para conseguirmos coordenar nossas políticas e ações. E como é que nós observamos isso aqui no Brasil? O primeiro ponto: além de coordenador de erradicação e fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, eu trabalho hoje como coordenador da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil. Temos uma comissão nacional com composição de governo, trabalhadores, empregadores, sociedade civil, sistema de justiça e também representantes convidados, dentre eles 3 representações de adolescentes. Ou seja, nós ouvimos na CONAET a questão das demandas dos adolescentes e é importante eles estarem representados. Só que não basta uma comissão nacional para erradicarmos o trabalho infantil no Brasil. Nós precisamos de comissões estaduais e de algumas comissões municipais. Então, as comissões é um dos instrumentos de gestão importantes para a erradicação do trabalho infantil. O segundo ponto importante para conseguirmos a erradicação do trabalho
trabalho infantil é uma estratégia nacional, uma estratégia e um compromisso ao mesmo tempo. E como referiu o colega Fábio, foi lançado no mês passado o 4º Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, com muitas inovações, dentre elas o monitoramento, que está sendo trabalhado, que haja o monitoramento da execução das ações do plano pela internet e por todas as pessoas. Então esse plano, mais do que um plano, é um compromisso de toda a sociedade, do Estado brasileiro, com a prevenção e erradicação do trabalho infantil. Então esse plano representa muito mais do que um conjunto de ações, mas a renovação de um compromisso, e um compromisso decenal. O 4º plano tem uma vigência de 10 anos, então é a nossa grande estratégia. Mas não basta uma estratégia nacional, nós temos que ter estratégias regionais. E aqui eu trago a importância dos estados terem os seus planos estaduais de erradicação do trabalho infantil. E aí questões, senadora Damares, como o trabalho infantil com comunidades e povos tradicionais, ela deve estar incorporada, ela está incorporada no plano nacional, mas ela deve estar incorporada especialmente nos estados que enfrentam esse desafio com maior profundidade. Então, além de um plano nacional, temos que ter planos estaduais. E trazendo o 3º pilar dessa articulação e coordenação de políticas, comissões, planos, e o 3º são fluxos de atendimento de crianças e adolescentes. É o trabalho do dia a dia. Não basta falarmos que temos uma rede de proteção da criança e do adolescente, se essa rede não tiver alinhada e articulada para a questão do enfrentamento e com fluxos de enfrentamento ao trabalho infantil. E respondendo, finalizando a minha fala e respondendo à pergunta que foi colocada sobre a questão de povos e comunidades tradicionais. Nós temos as comissões, nós temos comissões onde se aborda o trabalho infantil, nós temos os planos, que é a nossa estratégia do combate ao trabalho infantil, nós temos que ter fluxos de atendimento, que é o trabalho do dia a dia da rede, para abordar de maneira o trabalho infantil, e esses instrumentos de governança, eles devem tratar e discutir cada tipo de trabalho infantil, cada forma de trabalho infantil e a melhor metodologia de enfrentamento. E sobre a questão do trabalho infantil em povos e comunidades tradicionais, essa foi a primeira preocupação que eu digo da CONAET na sua atuação nos últimos anos, e foi publicada uma recomendação da CONAET, uma recomendação tratando exatamente dessa abordagem do trabalho infantil em povos e comunidades tradicionais. Vai se abordar da mesma maneira que qualquer outro tipo de trabalho infantil? Com certeza que não. Mas devemos abordar e chamar a atenção para essa questão do trabalho infantil nessa perspectiva? Sem dúvida nenhuma que sim. E essa recomendação da CONAET, ela traz caminhos e lineamentos de como nós podemos fazer essa integração entre proteção dos direitos da criança, e a questão do combate ao trabalho infantil é direito da criança, e a questão dos aspectos culturais dos povos e comunidades tradicionais. E essa recomendação traz exatamente essa intersecção e todos os atores que devem ser envolvidos nessa temática, nesse tipo de trabalho infantil. E encerro aqui a minha fala, desculpe se eu me ultrapassei um pouco, e muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, doutora. E é interessante ouvir a preocupação e olhar para os povos tradicionais. A minha filha começou a trabalhar aos 3 anos de idade, dos 3 aos 6, porque é uma questão cultural. As crianças lá trabalham por uma questão cultural. E a gente vai precisar falar sobre cultura, sobre trabalho, sobre proteção da infância, né? Então, a gente já tem feito esse debate há alguns anos, mas eu fico feliz que vocês estão com esse olhar especial. Existem práticas culturais nocivas, doutor, e a gente vai ter
atendendo todas as recomendações internacionais e a nossa Constituição, de ter a coragem de falar sobre isso. Ouviremos agora a Fernanda Brito Pereira, por meio de videoconferência, procuradora do Trabalho e coordenadora da Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério Público do Trabalho. Bem-vinda, doutora. Bom dia, obrigada. Excelentíssima senadora Damares Alves, presidenta dessa audiência pública, na pessoa de quem eu cumprimento todas as demais autoridades e presentes, em especial as crianças e adolescentes que estão aí no Senado Federal. É uma honra falar pelo Ministério Público do Trabalho nessa audiência pública, que está sendo realizada em alusão ao Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Meu nome é Fernanda Brito Pereira, eu sou uma mulher branca, tenho 46 anos, olhos e cabelos claros, sou procuradora regional do trabalho e coordeno a Cor de Infância, que é a Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Promoção e Proteção de Direitos de Crianças e Adolescentes. O dia 12 de junho não é apenas uma data de conscientização, é também um momento para refletirmos, e essa é uma oportunidade ímpar, se o caminho que estamos percorrendo permite avançar na erradicação do trabalho infantil ou se nós começamos a perder conquistas construídas ao longo de décadas. Eu gostaria de iniciar destacando o que considero os 3 maiores desafios que o Brasil enfrenta nesse campo. O primeiro deles é o que o enfrentamento ao trabalho infantil perdeu ritmo. Apesar de avanços importantes nas últimas décadas, o Brasil está longe de erradicar o trabalho infantil, inclusive nas suas piores formas. Ao mesmo tempo em que a comunidade internacional reconheceu que a meta 8.7 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, que previa a eliminação do trabalho infantil até 2025, não foi alcançada, nós também reconhecemos que ela se tornou inalcançável em razão das transições demográficas e digitais, das mudanças climáticas, do aumento das desigualdades e da sobreposição de crises econômicas, políticas e humanitárias. Isso significa que o nosso desafio já não é mais apenas acelerar os avanços, é também impedir os retrocessos. O segundo desafio, igualmente preocupante, é que nós vivemos em um momento em que propostas legislativas e interpretações judiciais colocam em debates pilares fundamentais da proteção constitucional que foi dada às crianças e aos adolescentes. Estão sendo discutidos a redução da idade mínima para o trabalho, a redução da maioridade penal, e aqui eu chamo a atenção para o fato do trabalho infantil no tráfico de drogas ser uma das piores formas de trabalho infantil. Há mudanças, estamos discutindo também mudanças que fragilizam o Estatuto da Aprendizagem Profissional, com diminuição de vagas e substituição de contratações por pagamento de multa. Além do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, de tema que pode tornar significativamente ampliada a pejotização e trazer impactos nefastos para o mundo do trabalho. Todas essas iniciativas revelam o mesmo risco, que direitos historicamente consolidados, antes mesmo de serem concretizados, podem ser relativizados. O terceiro desafio que eu quero chamar a atenção, e talvez seja o mais recente, é que o trabalho infantil continua presente na agricultura, nas ruas, na exploração sexual, no comércio informal, mas ele passou hoje também a ocupar novos espaços. Hoje ele está nas redes sociais, nas plataformas digitais, na monetização da imagem de crianças e adolescentes, na produção permanente de conteúdo e em modelos de negócios que sequer existiam quando grande parte da nossa legislação protetiva foi construída. O ECA Digital representa um importante avanço na adaptação das normas de proteção às novas tecnologias. Ele reforça o sistema de garantias inaugurado pela Constituição Federal e consolidado no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. Contudo, a atividade do influenciador digital não se enquadra na exceção legal relativa ao trabalho infantil, que é exclusiva para o trabalho artístico em razão da assinatura pelo Brasil da Convenção 138 da OIT.
A possibilidade de concessão de autorização judicial para atividades artísticas não pode servir de fundamento para legitimar novas formas de exploração econômica sob a aparência de entretenimento, produção de conteúdo ou empreendedorismo digital. Esses 3 desafios demonstram que o combate ao trabalho infantil exige compreender a complexidade desse fenômeno. E para refletir nesse momento sobre essa complexidade, eu recorro à pesquisa realizada pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, o FENPET, intitulada Municípios pelos ODS, que analisa a proteção da infância, da adolescência e o enfrentamento ao trabalho infantil à luz dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Essa agenda parte de uma ideia muito simples, mas profundamente transformadora, que não existe desenvolvimento sustentável quando parte da população permanece excluída. Não existe crescimento econômico verdadeiro quando milhões de crianças têm suas infâncias interrompidas pelo trabalho. Esse compromisso foi sintetizado em uma frase extremamente poderosa: não deixar ninguém para trás. E talvez nenhuma violação de direito humano traduza melhor essa ideia do que o trabalho infantil. Isso porque ele nunca surge isoladamente. Ele é consequência da pobreza, da fome, das desigualdades. Como o Roberto acabou de dizer, é um fenômeno multidimensional e a sua erradicação depende da concretização de diversas ações e diversas proteções sociais. Nós temos que chegar nas crianças com a nossa proteção antes que outros cheguem, como foi citado por Vossa Excelência já nessa audiência pública. Vamos começar aqui a analisar pela pobreza, que ainda atinge quase 40% das crianças brasileiras. Não existe política séria de combate ao trabalho infantil que ignore a realidade econômica das famílias. Para muitas delas, a inserção precoce no mercado de trabalho é vista como uma estratégia de sobrevivência. Mas o que parece resolver o problema imediato perpetua uma exclusão. A criança trabalha, estuda menos, qualifica-se menos e ingressa na vida adulta em ocupações precárias. Os seus filhos provavelmente vão repetir essa mesma situação, porque o trabalho infantil não combate a pobreza, ele transmite a pobreza de uma geração para outra. É o ciclo intergeracional da pobreza. E romper esse ciclo exige fortalecer políticas públicas de transferência de renda, inclusão produtiva e proteção social. O mesmo raciocínio vale para o combate à fome. Quando milhões de crianças e brasileiros estão em situação de insegurança alimentar, aumenta a pressão para que as crianças ingressem precocemente em atividades produtivas, especialmente na agricultura. Não é por acaso que uma parcela expressiva do trabalho infantil ainda se concentra no meio rural. Então, garantir alimentação adequada, garantir políticas públicas de segurança alimentar também são políticas de proteção à infância e de prevenção ao trabalho infantil. Um outro objetivo essencial é o direito à saúde. Nós ouvimos com frequência uma frase que parece inofensiva: eu trabalhei quando era criança e não morri. Mas essa afirmação ignora milhares de acidentes de trabalho envolvendo crianças e adolescentes. Ignora mortes, amputações, intoxicações, lesões permanentes, transtornos emocionais e psíquicos que vão acompanhar aquela pessoa por toda a sua vida. E ela também ignora que os riscos que existem no ambiente de trabalho e que atingem as pessoas adultas, atingem de forma muito mais severa crianças e adolescentes cujos corpos e mentes estão em fase especial de desenvolvimento. Então, os prejuízos provocados pelo trabalho infantil vão comprometer o desenvolvimento integral da criança e repercutir por toda a sua vida adulta. E talvez a educação seja um instrumento mais poderoso de prevenção. Os dados mostram que os adolescentes em situação de trabalho infantil apresentam frequência e desempenho escolares inferiores ao dos demais estudantes. Por isso, políticas como educação em tempo integral, educação no campo e programas de permanência escolar representam investimentos diretos na erradicação do trabalho infantil. A criança que trabalha perde muito mais do que horas de estudo. Ela perde o direito de conviver com sua família, de brincar, de descansar e de se desenvolver plenamente.
Nós também precisamos olhar o fenômeno do trabalho infantil sobre a perspectiva da desigualdade de gênero. O trabalho das meninas permanece muitas vezes invisível. São elas que assumem precocemente os cuidados com a casa, cuidam dos irmãos menores, realizam atividades domésticas sem remuneração e acabam afastadas da escola e de oportunidades de desenvolvimento. Aqui eu vou chamar a atenção para a pergunta que a senadora fez sobre arrumar a cama, arrumar o seu quarto, se isso é trabalho infantil. Atenção, crianças, a doutora vai responder agora. Fala, doutora, olhando para os olhos dela. É porque nós precisamos diferenciar afazeres domésticos, que são aquelas pequenas atividades que a criança realiza enquanto integrante daquela família, para o bem-estar de todos da família. Nós precisamos diferenciar isso de trabalho infantil doméstico, que é uma das piores formas de trabalho infantil. A criança que arruma a sua própria cama, que lava o seu prato, que deixa o seu ambiente limpo e organizado, está contribuindo com a organização daquela casa. Isso é muito diferente de uma criança que é responsável por lavar a roupa de todas as pessoas da casa, por cuidar de todos os demais integrantes da casa, sejam crianças, sejam idosos ou outros adultos, por limpar, por cozinhar. E se existe alguma dúvida, quando eu estou diante de afazeres domésticos e quando eu estou diante de trabalho doméstico, essa dúvida desaparece se esse trabalho está sendo realizado na casa de terceiros. Então, a criança que auxilia dentro da sua casa com afazeres domésticos, mantendo o seu ambiente limpo, arrumado, colaborando com aquela comunidade, não está em situação de trabalho, mas a criança que cuida da casa, que cuida de outras pessoas, que cozinha, que lava, que passa, que trabalha, mantendo a organização da casa e substituindo o trabalho que deveria ser feito por um adulto, está em situação de trabalho infantil. E este trabalho infantil, que é uma das piores formas de trabalho infantil, atinge de forma muito mais concertada meninas do que meninos. Também entre as piores formas de trabalho infantil, nós temos a exploração sexual, que atinge de forma especialmente mais grave meninas. São violações frequentemente invisibilizadas e que muitas vezes transformam as vítimas em culpadas e muitas vezes sequer são reconhecidas como trabalho infantil. Nós precisamos lembrar, e aqui eu faço um apelo, para que possamos ter políticas públicas que vejam o trabalho infantil de forma integral, nós precisamos lembrar que o trabalho infantil não atinge todas as crianças da mesma forma. Ele tem cor, ele tem CEP, ele tem classe social, e ele se concentra entre crianças negras, que representam de 7 a cada 10 crianças que trabalham. Ou seja, 7 a cada 10 crianças que trabalham são pretas ou pardas. São crianças pobres e, em regra, residentes nas regiões historicamente mais vulnerabilizadas do nosso país. Então, combater o trabalho infantil também é enfrentar essas desigualdades estruturais. Significa promover crescimento econômico, inclusive e sustentável, trabalho decente e oportunidade para todos, conforme previsto no ODS número 8. Significa também fortalecer as instituições, porque nenhuma política pública vai ser suficiente se o sistema de garantias de direitos de crianças e adolescentes não trabalhar de forma integrada. E aí o Roberto destacou a importância da CONAET, a comissão da qual o MPT também faz parte, e que tem trabalhado diuturnamente e se fortalecido nos últimos anos, depois da sua reinstituição em 2023, o que inclusive gerou a aprovação do 4º Plano Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Infantil. Nós precisamos fortalecer conselhos tutelares da assistência social, educação, saúde, a própria fiscalização, o Ministério Público, a Justiça do Trabalho, de forma que cada um possa exercer as suas atribuições e fazer com que a violação do direito de crianças e adolescentes por meio do trabalho infantil não seja invisibilizada. Sem instituições fortes, o trabalho infantil vai ser invisível, apesar de atingir 1,6 milhão de crianças e adolescentes brasileiros. Nós não estamos falando de estatísticas, nós estamos falando de infâncias interrompidas, de sonhos adiados e de direitos fundamentais diariamente violados. É justamente nesse ponto, senadora, que eu gostaria de pedir uma reflexão do parlamento brasileiro. Se nós ainda estamos diante de um
da necessidade de erradicação do trabalho infantil, seria natural que todas as iniciativas legislativas caminhassem no sentido de fortalecer a proteção da infância. Mas, infelizmente, não é isso que nós observamos. O Estatuto da Aprendizagem, que atualmente tramita perante o Senado Federal, ele pode eliminar dezenas de milhares de vagas de aprendizagem ao reduzir e flexibilizar a contratação de aprendizes e admitir o pagamento de multa em substituição à contratação, fragilizando uma das políticas públicas mais importantes 60 segundos. De prevenção ao trabalho infantil. Então, nesse sentido, nós precisamos pensar que a criança que não vai ter a vaga de aprendizagem, ela não vai perder a necessidade de trabalhar, então ela vai migrar para outros lugares. E finalizando, eu agradeço a oportunidade de fala e termino dizendo que proteger crianças e adolescentes não é um custo, é um investimento social, econômico e humano muito importante que o Brasil precisa fazer. Muito obrigada. Doutora Fernanda, muito obrigada. E vocês ouviram a doutora Fernanda, ela é procuradora do trabalho, ela é poderosa. Ela é coordenadora nacional do combate ao trabalho infantil. Ela disse que tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que proíbe o trabalho infantil, mas tem o Estatuto da mamãe e do papai, que vocês precisam ajudar nos afazeres domésticos. Cuidar da cama não é trabalho infantil, né? Levar o cachorrinho para comer lá fora também não é trabalho infantil. Mas trabalhar na casa de terceiros, aí é trabalho infantil. Estou certo, doutora Cristiane? Perfeitamente, então tá bom. Espero que a minha filha esteja me ouvindo lá em casa. Está conosco aqui no auditório Ivani da Paixão Santana, diretora da Associação Viver, Raíssa Lopes, conselheira tutelar de Taguatinga, Daniela Reis Santos, conselheira tutelar de Taguatinga, Jane Ionuki, coordenadora do Instituto Mãos Solidárias, Andréa Lemos, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes da OAB Águas Claras, Naide Nunes dos Santos, assistente social da Associação Anamastê, e Camila Flores, do Instituto Isabel. Vamos ouvir agora, por 10 minutos, a doutora Edivânia Freitas, coordenadora geral da Coordenação Geral de Medidas Socioeducativas e Programas Intersetoriais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Doutora Edivânia, e já agradeço ao ministro por ter designado a senhora para estar conosco nessa audiência. Bom dia a todas as pessoas. Inicialmente eu quero cumprimentar aqui a excelentíssima senhora presidente da comissão, senhora Damares, senadora Damares, a todas as autoridades presentes, aos meus colegas aí que estão participando também aí de forma presencial e remota, Alberto, doutora Fernanda, dizer que é uma honra, senadora, estar participando dessa reunião, dessa audiência, né, em que discute um tema tão importante e tão caro para nós, né, em todo o território brasileiro, mas também em todo o mundo, né. Dizer que, em nome do Ministério, em nome do MDS, da SNAS, a gente agradece a participação e o convite, né, para estarmos participando desse debate. Quero iniciar aqui fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, sou assistente social, estou vestindo uma camisa branca, estou com um fone aqui, né, para poder ouvir e falar melhor. Estou aqui num ambiente de estudos, onde aqui atrás tem uma parede branca com os livros, né, dispostos aqui da minha trajetória, os livros do serviço social que me acompanham aí na minha trajetória profissional, mas também toda a legislação que fortalece e constrói o SUAS nesse país. Então, dizer que nós estamos felizes, né, e agradecidos pela oportunidade de participar dessa audiência, mas também quero cumprimentar todas as crianças e adolescentes que estão aí, afinal, é por elas que estamos aqui, que estamos fazendo as reflexões no dia de hoje, que estamos atuando de forma articulada, integrada em todo o território nacional para o enfrentamento desse fenômeno que é tão complexo, que é o trabalho infantil. Então, cumprimento a todos, né, todos os representantes dos órgãos públicos, do Sistema de Garantia de Direitos, da sociedade civil, trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, né, que também possam estar nos assistindo nesse momento.
esse sistema único de assistência social e que traz aí, que fortalece a proteção social em todo o território brasileiro. Então, o trabalho infantil, né, como já foi dito aqui pela excelentíssima senadora, por todas as pessoas que me antecederam, é uma das mais graves violações de direitos humanos na infância, né, e não se trata apenas da inserção precoce no trabalho, mas da interrupção da infância, da restrição de oportunidades, de desenvolvimento e da negação dos direitos assegurados, né, às nossas crianças e adolescentes a partir dos princípios constitucionais. Então, já foi falado aqui anteriormente, né, do que traz e do que versa o artigo 227 da Constituição Federal, que estabelece que é dever da família, da sociedade, do Estado, de assegurar com absoluta prioridade, né, os direitos das crianças e adolescentes, né, protegendo-as de toda forma de negligência, de discriminação, de exploração, de violência e de opressão. E esse comando, ele se fortalece, né, se reafirma a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também no âmbito da política de assistência social, a partir da Lei Orgânica da Assistência Social, e também pelas convenções, né, 138 e 182 da Organização Internacional do Trabalho, e pela Agenda 2030, que também já foi colocada, né, especialmente pela Meta 8.7, que prevê a erradicação do trabalho infantil em todas as suas formas, e isso já traz para nós, e todas as falas que foram colocadas aqui anteriormente, né, do grande desafio que nós temos, né, enquanto sociedade, enquanto Estado brasileiro, desse enfrentamento. E quando a gente vai partir para essa discussão do enfrentamento ao trabalho infantil, eu sempre tenho trazido, né, uma premissa central, que é reforçar que quando a gente discute, né, o trabalho infantil, a gente está discutindo também a capacidade protetiva do Estado brasileiro, né, através das políticas públicas, através da atuação coordenada, da governança, como disse o meu colega Roberto, que me antecedeu, para fortalecer as ações nos territórios, nos estados, nos municípios, que é onde se materializa, né, essa proteção social, essa atuação integrada e articulada no enfrentamento ao trabalho infantil. E aí eu acho que é importante a gente refletir, né, que cada caso de trabalho infantil, cada situação, ele revela para nós, como também já foi colocado, né, mas eu acho que é importante a gente sempre reforçar, as situações de trabalho infantil identificadas, elas nos revelam falhas, né, fragilidades na proteção, desigualdades econômicas, raciais, territoriais e de gênero, fragilidade no acesso às políticas públicas. E aí, por isso, esse enfrentamento, ele não pode se limitar ali à retirada, né, o ato da retirada da situação de exploração. Eu acho que o desafio, né, que nos interpela é muito maior, é muito mais amplo, que é garantir proteção antes que a violação ocorra, é responder de forma qualificada quando ela acontece, né, e acompanhar as famílias para evitar as reincidências. Então, nós temos um desafio muito grande, senadora, nesse contexto, né? E aí, a partir dessa lógica que o Sistema Único de Assistência Social, né, se orienta através dos seus diversos serviços, né, nos territórios, mais de 5.000 CRAs, mais de 3.000 CREAs, os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, e todos os serviços, né, que nós temos aí em todo o Brasil. Então, a assistência social integra, né, a Seguridade Social brasileira e tem uma função essencial na garantia da proteção social não contributiva às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. E essa proteção, ela se organiza, né, no âmbito da assistência social por meio da proteção social básica, que atua aí nos territórios por meio dos CRAs, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, atuando na situação de ações preventivas, protetivas, fazendo ali a prevenção no território, fortalecendo, identificando possíveis situações de risco, fazendo a gestão do território para que possa identificar as situações, mas também reconhecer as características e as especificidades desse trabalho infantil, e a proteção social especial por meio dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social, os CREAs e os demais serviços que estão postos na proteção social especial, atuando ali nas dimensões complementares, atuando ali no atendimento especializado, né, e se fortalecendo de forma complementar, trazendo essas dimensões para uma mesma política pública. E eu acho que é importante a gente refletir também, né, a doutora Fernanda trouxe um pouco, né, dessa importância da gente retomar e de rediscutir, de trazer para a agenda pública o debate do trabalho infantil, né?
Eu acho que durante muito tempo prevaleceu a ideia aí de que o Estado atuaria apenas após a violação. E hoje nós sabemos que essa lógica ela é insuficiente. Então, proteger significa atuar antes, durante e depois da violação. Então, antes, quando a gente identifica as situações de vulnerabilidade, que a gente realiza a busca ativa, que a gente fortalece os vínculos familiares e comunitários, que a gente amplia o acesso aos direitos e desenvolvemos ações preventivas nos territórios. Então, a gente tem aí a assistência social em todo o território brasileiro desenvolvendo essas ações, né? Durante, quando a gente assegura ali a proteção social imediata, o acompanhamento especializado, a articulação com o sistema de garantia de direitos, o acesso às demais políticas públicas, e depois, quando a gente segue acompanhando ali as famílias, né, fortalecendo as suas capacidades protetivas e prevenindo a reincidência e o agravamento das violações. Então, essa perspectiva, né, para o SUAS expressa o que a gente tem chamado de um contínuo protetivo, é um contínuo de proteção que não se dá através de uma atuação isolada, mas uma trajetória contínua dessa proteção social construída pelo Estado em articulação com as famílias e o território. E aí essa lógica também qualifica a relação entre os serviços, né, da assistência social no âmbito da proteção social básica e da proteção social especial, quando a gente tem ali o Centro de Referência de Assistência Social CRAS, né, que fortalece, através do serviço de proteção e atendimento integral à família, que fortalece vínculos familiares e comunitários, amplia acessos e reduz vulnerabilidades, quando a gente tem o CREAS, que realiza o acompanhamento especializado das situações de violações de direito, que promove ali a interrupção e articula as respostas intersetoriais, o serviço de convivência, né, trabalhando com as crianças, os adolescentes, o vínculo, ampliando ali o pertencimento, a participação social e a convivência familiar e comunitária, e uma área muito importante no âmbito da assistência social, que é a vigilância socioassistencial, que vai trabalhar a partir das características, identificando as especificidades do trabalho infantil em cada território, transformando ali dados em planejamento e orientando decisões baseadas na realidade do território. Então, essas ações elas acontecem de forma articulada e integrada. E é nesse contexto, né, que se inserem as ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o AEPET. As AEPETs não são um programa paralelo ao SUAS, são uma estratégia nacional de gestão voltada a fortalecer a capacidade institucional dos estados, do Distrito Federal, dos municípios para organizar respostas qualificadas ao trabalho infantil por meio dos 5 eixos estratégicos, né, informação, mobilização, identificação, proteção social, defesa e responsabilização e o monitoramento, no sentido de fortalecer a atuação, a governança, o planejamento territorial, a articulação intersetorial e a produção de respostas coordenadas, né? E aí, nesse sentido, em 2025, foi retomado o cofinanciamento das ações estratégicas que apresentam o fortalecimento dessa agenda estratégica para a política de assistência social. Até o momento, 1.034 entes federativos, né, aderiram ao cofinanciamento federal, abrangendo aí todos os estados, o Distrito Federal e 1.007 municípios, priorizados segundo critérios, né, técnicos instituídos. Então, já foram repassados mais de 43 milhões de reais para apoiar a execução dessas ações estratégicas, e mais do que ampliar recursos, né, esse investimento fortalece a capacidade dos territórios para produzir diagnóstico, identificar, qualificar as equipes, organizar fluxos, como foi colocado aqui anteriormente pelos meus colegas, ampliar o atendimento, né, desenvolver ações preventivas, fortalecer a articulação entre as políticas públicas e aprimorar o monitoramento das situações de trabalho infantil. E aí, nesse contexto, eu queria destacar rapidamente, né, e até trazendo também o que foi colocado em relação aos públicos pela senadora, nós trazemos nessa retomada do cofinanciamento a um público prioritário que dialoga diretamente com o que foi colocado aqui anteriormente, né, que dentre essas ações de fortalecimento, de identificar, de qualificar essa proteção, a gente tenha um olhar, né, considerando as novas dinâmicas. Pode abrir. Só um instante, doutora. Ela caiu? Ela não percebeu, caiu. A senhora está sem áudio. Pode ligar, doutora?
destacando migrantes, refugiados, afetados por eventos climáticos e crimes ambientais, crianças e adolescentes em contexto de trabalho digital, crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil pertencentes a grupos populacionais tradicionais específicos, crianças e adolescentes em situação de exploração sexual e as principais incidências de trabalho infantil que estão nos territórios. E aí, a partir desse olhar, né, reconhecendo essas especificidades, eu quero reforçar aqui que o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil é uma oportunidade, né, de reafirmar o nosso compromisso permanente com a infância brasileira. E mais do que retirar as crianças do trabalho, a gente precisa construir condições para que elas nunca precisem reingressar precocemente nessas atividades que comprometem seu desenvolvimento. E isso significa fortalecer as famílias, ampliar o acesso, reduzir desigualdade, produzir proteção social continuada. E essa é a missão do SUAS, e quero reforçar que a gente segue aqui à disposição, agradeço a oportunidade em nome da SNS e reafirmo o nosso compromisso institucional com o fortalecimento da capacidade protetiva do Estado brasileiro e com o aperfeiçoamento contínuo das políticas voltadas à prevenção e erradicação do trabalho infantil. Muito obrigada e desculpe pelo tempo. Obrigada, doutora Edivânia. Obrigada. Agradece a todos do Ministério e parabéns pelo seu trabalho. Eu quero só registrar a presença que está conosco, a Emanuela Melo, coordenadora da CEPAI. Gente, CEPAI é uma das instituições mais incríveis aqui de Brasília. Estava com saudade de você. Dá um beijo, maninha, beijo em todo mundo lá. Faz um trabalho lindo no contraturno com crianças lá em Samambaia. E está conosco o Bob Machado. Olha o nome dele, gente, que nome bonito, Bob Machado, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. E vai falar agora, em nome do sindicato, a auditora fiscal do trabalho, coordenadora do projeto de inserção de aprendizes do trabalho, lá de Minas Gerais, e representante do sindicato. Doutora, aí antes de te passar a palavra, eu quero cumprimentar o Richard Braia. O Richard, ele tem 14 anos, ele veio aqui na comissão, ele é famoso. Quem não conhece o Richard acompanha na internet. O Richard quer trabalhar. E ele fez um barulho aqui, vocês lembram? A fala do Richard, eu quero trabalhar, e o Conselho Tutelar não me deixa. E ele ensina como adolescente empreender. Ele está dando curso de como se arrumar, se vestir, a sua mercadoria bonitinha, e o Richard quer trabalhar. E a senhora vai falar sobre a inserção de aprendizes. Só crianças vão ter que me ajudar agora. Ó, tá vendo esse relógio aqui, ó? Quando der 10 minutos que acabou o tempo dela, vocês levantam a mão dela assim... Tá? Para a gente não tocar a campainha, todo mundo faz assim, para ela ver que acabou o tempo dela, tá bom? Você viu o desafio? Tá bom? Então, vamos ouvir a doutora Cristiane, que veio de Minas para estar conosco. Eu quero lhe agradecer, doutora, por sua parceria e parabenizar o trabalho que vocês estão fazendo lá e, claro, cumprimentar o nosso sindicato. Bom dia a todas as pessoas, bom dia a todas as crianças e adolescentes presentes. Gostaria de cumprimentar todos vocês e especialmente a senadora Damares, né, pela iniciativa, pela coordenação, pelo convite. Eu sou uma pessoa branca, de cabelos pintados de louro, porque mulher não fica velha, fica loira. Tenho mais de 40, estou na meia-idade, pareço ter um pouco menos do que meia-idade de verdade, mas tenho 55 anos e sou auditora fiscal do trabalho. Vou falar sobre a fiscalização do trabalho, porque quando eu cheguei, a senadora Damares até mencionou, eu acho importante que a gente saiba o que o senador faz, o que a auditoria fiscal faz, né? Conhecer esses agentes públicos que exercem uma função em nome do Estado, né? E sua atuação na sociedade. Então, a auditoria fiscal do trabalho tem a competência legal de fiscalizar o cumprimento das normas trabalhistas. Essas normas tão importantes que regulam o mundo do trabalho e, né, tanto dos jovens, das crianças, na medida em que há uma proibição, quanto dos adultos. E aí há uma gama de legislação que protege tanto em relação à jornada, em relação ao registro, em relação às contribuições de fundo de garantia previdenciária, em relação à jornada, em relação à segurança. Então, esse é o papel da fiscalização do trabalho.
Em relação a crianças e adolescentes, antes disso, queria destacar que as primeiras normas sobre o trabalho foram criadas para proteger crianças e adolescentes. Então, mundialmente, na época da Revolução Industrial, as primeiras normas sobre trabalho foram instituídas para a proteção de crianças e adolescentes, que tinham jornadas absurdas, exaustivas, e tinham condições de trabalho piores do que a dos outros adultos, por serem pessoas frágeis, né? Cujo poder de negociação e de ponderação era reduzido, então a situação do trabalho de crianças e mulheres era pior do que dos homens adultos, que têm uma formação corporal ali mais adequada do que a da criança para o início do trabalho. A inspeção do trabalho também nasceu para proteção da criança e do adolescente, para regular. Então, as primeiras regulações foram feitas em 1891 em relação ao trabalho infantil, em relação à jornada, a determinadas formas de trabalho, insalubres, perigosas, etc. Sobre o trabalho infantil, as pessoas que me antecederam aqui foram brilhantes na exposição. Meu colega Roberto Padilha, que está representando o Ministério do Trabalho e também é um auditor fiscal do trabalho, sobre as regras, as regulações. E eu queria dizer um pouco mais sobre a atuação da Inspeção do Trabalho na erradicação do trabalho infantil e dizer que, além de retirar do trabalho, e aí uma das perguntas aqui que estão presentes nesse questionário que me foi apresentado é como essa atuação ela vem de um planejamento, de uma análise de dados que nos são disponibilizados, ela vem de denúncias, né, de informações. Então, há um planejamento estratégico e também uma atuação em relação às denúncias que nos chegam sobre trabalho infantil. Então, dentro dessa atuação, os auditores fiscalizam os estabelecimentos, os locais onde existe o trabalho infantil, com uma priorização especial às piores formas de trabalho infantil, e retira do trabalho essa criança, esse jovem, adolescente, que está trabalhando em condições contrárias à legislação. Ao retirar do trabalho, ao acionamento da rede de proteção, porque o nosso papel de auditor é a retirada e a penalização, né, administrativa daquele empregador que contratou esse jovem e o manteve em situação irregular, ilegal, trabalhando. Mas esse trabalho não se encerra nesse cumprimento da legislação por parte do auditor, né? Há uma série de mobilizações que são feitas, ao acionamento da rede de proteção, do Conselho Tutelar, do Ministério Público do Trabalho. Estivemos aqui uma representante do Ministério Público do Trabalho, a doutora Fernanda, do Ministério Público Estadual, e às vezes a responsabilização é dos pais, porque às vezes há uma exploração por parte da família ou dos pais, né, daqueles que assumem a responsabilidade. A senadora Damares nos reportou a situação da filha dela, que encontrava-se numa situação de abuso. Então, às vezes, há situações em que esse responsável legal vai ser culpabilizado pela exploração promovida em relação à criança e adolescente. E uma das ferramentas mais importantes para o trabalho infanto-juvenil, para a prevenção e como medida paliativa, quando se encontra esse jovem trabalhando, é a aprendizagem, né? Porque pode haver uma indagação, o que a gente faz, como se pode trabalhar, então, como o jovem pode experimentar o trabalho, aprender, se qualificar. O contrato mais importante, a forma mais importante, a alternativa mais importante que a gente tem no Brasil e que é exemplo mundial, inclusive, senadora, para outros países, é o contrato de aprendizagem. Dentro da competência da fiscalização,
também fiscalizamos os estabelecimentos sociais e comerciais que são obrigados a ter aprendizes para que haja a contratação dos aprendizes. Para ser aprendiz, o jovem pode ter entre 14 e 24 anos de idade. Então, por que a partir dos 14 pode-se trabalhar como aprendiz e não nas demais formas de trabalho? Porque o contrato de aprendizagem possui uma série de contornos que o tornam diferenciado, é um ingresso de forma protegida no mundo do trabalho. O aprendiz ele tem direitos trabalhistas e previdenciários, ele tem um controle de jornada. A jornada do aprendiz, em geral, é de 4, no máximo 6 horas diárias. Dentro desse contrato de trabalho, que é por prazo determinado, ele se submete a uma formação profissional. Então, em alguns dias, o jovem, em vez de ir ao trabalho, ele vai para uma entidade formadora, especializada em qualificação profissional e proteção ao adolescente, se submeter a uma qualificação profissional. Esse jovem também é obrigado a frequentar a escola. Um dos requisitos do contrato de aprendizagem é que o adolescente e o jovem esteja frequentando a escola, e que ele não pode ser... não pode ter uma reprovação por falta. Há um acompanhamento do aproveitamento escolar dele e há um acompanhamento, uma monitoria, uma parceria com essa entidade formadora na prática profissional do aprendiz. Então, a gente tem uma forma de controle bastante importante que torna essa forma de contrato de trabalho diferente dos demais e que também propicia a possibilidade de que jovens a partir de 14 anos ingressem no trabalho. Eu queria destacar, então, e conclamar aqui, diante disso, porque no papel preventivo da aprendizagem, quando o jovem ingressa e já tem uma remuneração, ele tem o exemplo dos colegas, há uma mobilidade social e, inclusive, de locomoção mesmo, que às vezes o jovem mora em determinado bairro, ele estuda lá, ele não conhece nem o centro da cidade, é uma formação diferente para cá, né, para Brasília, que não tem esse formato, mas muitos jovens aprendizes não conheciam outros locais da própria cidade, porque viviam ali na sua comunidade, sem a oportunidade de transitar, de aprender, de socializar, de aprender com os colegas, de ambicionar outras ascensões escolares, de fazer um curso técnico, de fazer um curso superior. Então, a gente tem vivenciado com muita alegria a aprendizagem como instrumento de prevenção ao trabalho infantil, um instrumento paliativo, porque fazemos o encaminhamento do jovem retirado do trabalho infantil para a aprendizagem com bastante sucesso e vendo esses jovens galgarem outras funções, outras formações de maneira muito feliz. Então, eu conclamo pela proteção. As demais formas de trabalho, elas são rechaçadas pela legislação, pelos comprometimentos que ela ocasiona. Estava chegando ao final, agradeço pela parceria, pela informação. É a melhor campanha. Sucesso! Doutora, a melhor campainha que a gente inventou no Senado. Você viu a mais linda de todas. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta que eles vão querer saber. Vocês, auditores, fiscalizam quando alguém está explorando uma pessoa, trabalho escravo, exploração. A gente tem muito isso no Brasil, eles precisam saber. Especialmente muitos estrangeiros que vêm para cá e ficam trancados em casas e quartos, trabalhando, costurando dia e noite, né? Se eles souberem de alguém, doutora, de uma criança, de um adolescente que estão explorando, que essa criança, adolescente está trabalhando demais, não é aquele que está ajudando a mãe e o pai, mas que estão explorando. Para quem eles denunciam, doutora? A senhora que é essa... tem conselheiro tutelar. Sim. Mas ela é como se fosse um conselheiro tutelar de adultos, mas também cuida de criança. Para quem eles fazem a denúncia? Para quem está nos assistindo também, doutora, sabe de uma criança e adolescente em trabalho que está sendo explorado
no trabalho infantil? Para quem eles denunciam? O Disque 100 é uma fonte interessante, porque pode ser o trabalho em situação de exploração, né, sexual, pode ser o trabalho em situação informal, né, diversas formas de trabalho. E o próprio tráfico, né? E vou pedir ajuda para o Roberto, é o IP, né? IP Trabalho Infantil. IP Trabalho. Atenção, gente, ele vai falar, fala aí. Nós temos um canal de denúncia específico sobre o tema do trabalho infantil, que pode ser acessado pelo celular, pela internet. Claro que não desmerece o Disque 100. O Disque 100, qualquer pessoa pode né, pegar o telefone e denunciar, mas nós temos o sistema IP Trabalho Infantil, que o endereço é iptrabalhoinfantil.trabalho.gov.br. E lá, esse é o canal de denúncias específicos sobre o tema do trabalho infantil e vai direto para a nossa coordenação de fiscalização e de lá para a apuração. Obrigada. Mais alguma coisa, Cristiane? Se sentiu contemplada? Não, sim, tá bom. Estou aqui à disposição. À disposição. Nós agora vamos ouvir a última, a doutora Rita Coelho, coordenadora geral de educação infantil, representante do MEC. Doutora Rita, eu agora tenho fiscal de tempo aqui. E eles vão fiscalizar seus 10 minutos. Como a senhora não vai ver as mãos levantadas, eles vão começar a lhe aplaudir quando a senhora completar seus 10 minutos. Tudo bem assim, doutora Rita? Ela está online? Ela está online. Aí a última, tá, crianças? Daí depois a gente já vai para finalização. Vocês estão me ouvindo? Sim. Doutora Rita, as crianças vão controlar seu tempo, vão bater palma quando chegar a 10 minutos, tá bom? Elas não vão precisar fazer isso, porque o tempo aqui é um exercício de democracia. Isso! Igualdade de oportunidade. Já estão me aplaudindo! Muito bem, senadora Damares, por essa estratégia de, em vez da campainha, as mãozinhas sinalizando. Sim, né? sim. Então, eu queria, de uma forma muito confiante, cumprimentar a nossa senadora e essa iniciativa da audiência, né? Muito importante. Em nome dela, eu estou cumprimentando todas as autoridades e todos os participantes dessa audiência, especialmente as crianças, os adolescentes aqui presentes, que é outra estratégia política da maior relevância ao fazermos esse tipo de discussão. Eu sou a professora Rita Coelho, sou a coordenadora geral de educação infantil aqui na Secretaria de Educação Básica do MEC. Nessa audiência, com muita honra, estou representando a nossa secretária Kátia, que está de férias e envia, então, os nossos maiores cumprimentos e o nosso compromisso com essa pauta. Eu sou uma mulher de meia idade, eu estou com 78 anos de idade, quer dizer, não de meia idade, eu sou uma mulher idosa. Eu tenho cabelos grisalhos, eu estou na minha sala no Ministério da Educação, atrás de mim há uma janela com árvores, né? Eu estou vestindo uma blusa branca, um colar de pérolas, um óculos e estou aqui à disposição de vocês. Queria agradecer demais os colegas que me antecederam, né? E que abordaram de forma muito brilhante a questão do trabalho infantil, que é uma questão muito séria, principalmente na perspectiva da prevenção e da proteção, e não apenas, né, da fiscalização, do acompanhamento. Queria chamar a atenção de vocês. Eu trabalho numa área que abrange apenas a faixa etária de 0, desde o nascimento, até 6 anos e 9 meses de idade. Nesta faixa etária, entendida no Brasil, regulamentada no Brasil como primeira infância, o Estado é obrigado a garantir a todas as crianças a educação infantil, que abrange 2 etapas: creche, até 3 anos e 11 meses, e pré-escola, de 4 a 6 anos e 9 meses, uma etapa obrigatória, matrícula obrigatória a partir de 4 anos. Nesta faixa etária, o nosso percentual de trabalho infantil é baixo,
as colegas que me antecederam, a própria senadora disse isso com muita clareza. Entretanto, nós precisamos falar mais disso, por várias questões. Uma das questões importantes é o exemplo da filha da senadora. E a outra questão é que esse trabalho, ele é disfarçado. E ao ser disfarçado, ele é subnotificado. Ele é disfarçado em estratégias informais, um bebê no colo, no sinal, pedindo esmola, uma criança de 4 anos vendendo pipoca no sinal, com o adulto, às vezes, nem é segurando ela, com o adulto atrás, vigiando e pressionando. A questão do trabalho doméstico, abordado com muita competência pela nossa colega, ele também é complicado, porque não é apenas o trabalho doméstico da criança fora da família dela que pode se configurar uma violação do direito. Dentro de casa, a criança pode ser explorada. Explorada no trabalho, explorada sexualmente. E esse disfarce, né, ele é muito difícil de ser constatado e acaba que ele é subnotificado. Então, esses canais de denúncia, o Disque 100, o IP, são muito importantes, porque a gente consegue, às vezes, observar isso no próprio atendimento na educação infantil. Às vezes a gente observa isso e podemos denunciar. E, às vezes, um vizinho, um outro familiar, uma criança mais velha, vocês aí, adolescentes, que brincam às vezes com essa criança pequena, vocês também podem denunciar, né? Então, chamar a atenção, trabalho doméstico na faixa etária dessa criança de até 6 anos, ele é muito mascarado pela informalidade, pelo trabalho doméstico, né? E também pela subnotificação. Por outro lado, eu quero ressaltar aqui uma coisa que não foi ressaltada. Todos temos uma infância. Nenhuma pessoa deixa de ter uma infância. Não existe infância roubada, existe infância violada, existe infância infeliz, existe infância sofrida, existe infância agressiva, agredida. Mas essa ideia de que, porque eu trabalhei, porque eu fui explorada, eu não tive infância, não, essa infância está lá dentro dessa pessoa, para o resto da vida. Para o resto da vida. Então, toda a nossa estratégia de proteção, de respeito à infância, ela é importantíssima. Ela é o começo de tudo e ela é para o resto da vida, né? E a infância, que não termina aos 6 anos, tá bem? Sou eu que estou falando desse pedacinho, porque eu estou aqui no Ministério falando do direito à educação e do dever do Estado com a educação. Por isso eu estou fazendo esse recorte. A infância não termina aos 6 anos. Nós temos infância até 12 anos, né? E é um período muito estratégico da vida. É um período potente de desenvolvimento. É um período em que a criança se desenvolve nas interações e nas brincadeiras, com outras crianças, com os adultos e com o meio ambiente, né? Ela constrói conhecimento assim. Então, essa criança que trabalha, que explora, que é explorada, ela passa a ter uma outra visão do mundo. Ela está conhecendo um mundo mau. Ela está conhecendo um mundo violento, tá? Então, eu destacaria a subnotificação, as formas despistadas, né,
do trabalho infantil, né? E o direito à infância marcado por essa infância, às vezes, sofrida. Não confundir questões culturais com violação de direito, tá? As questões culturais são legítimas, mas elas também podem extrapolar o direito. Uma criança de 3 anos, indígena, trabalhando, em geral na zona rural, em geral na plantação, em geral com carvão, né? Ela está sendo desrespeitada e nós temos que proteger essa criança. Parabéns, senadora, pela iniciativa. Parabéns, crianças aqui presentes. Vocês são nossas parceiras. Vocês são as melhores e mais competentes parceiras na discussão da infância. E muito obrigada pela essa oportunidade. Obrigada! Elas estavam ansiosas para controlar seu tempo. Professora, eu agradeço demais sua participação, agradeço o ministro, a forma como a senhora trouxe. É exatamente isso que a gente quer. É um debate, todo mundo fica assim, é só mais um debate. Não, é para marcar mesmo a data e para sinalizar que nós temos iniciativas que estão dando certo. É difícil enfrentar o problema, mas nós temos pessoas comprometidas. Então, a sua fala, a fala da Cristiane, a fala do Roberto, da juíza, de todos que participaram aqui, mostram para o Brasil, os agentes públicos não estão de braços cruzados. Eles estão fazendo alguma coisa, estão enfrentando. E, no caso dos auditores, muitas vezes colocando suas vidas em risco. Então, a nossa última participação foi a professora representando o MEC, e aí nós vamos indo para o final de nossa audiência. Mas eu queria dizer que o Gabriel está na mesa. E aí, doutor Roberto? O Gabriel está com a camisa do time, a seleção que nos deixou muito triste, não foi? Perdemos, né? Depois a gente conversa com eles. Mas nós temos meninos jogando. Nós temos atletas mirins, doutor. Nós temos meninas que representam o Brasil em Olimpíadas, em competições internacionais. E tem um jogador na internet, eita, mas ele dá muito trabalho, é o Pedro Cabelo, conhece ele? Vocês conhecem? Acompanha o Pedro Cabelo. O Pedro Cabelo, ele perturba a vida de todo mundo. Ele tem 12 anos, 12 para 13, jogador, mas ele perturba a vida de todo mundo. Coitado da madraça dele. E o pai? Ele chama o pai de salsichão, porque o pai come salsicha. Esse é o Pedro. E o Pedro trabalha, ele treina, trabalha, é jogador de futebol, mas o Pedro nasceu para fazer resenha. Aí eu pergunto aqui, esses meninos poderão continuar jogando, poderão continuar sendo atleta, poderão continuar trabalhando? Então, nesse sentido, como a gente já acabou as nossas exposições, foi a doutora Fernanda? Foi? A doutora Fernanda pediu de volta a palavra, que ela quer fazer esse esclarecimento. Doutora Fernanda, aproveitando, eu estou mandando um abraço para o Pedro Cabelo, que me faz rir o dia inteiro. Doutora Fernanda, a senhora queria fazer um esclarecimento, então nós vamos devolver a palavra para a senhora. Senadora, agradeço imensamente. É só para que não haja nenhuma dúvida em relação à minha fala, existe sim trabalho infantil doméstico dentro de casa. E muitas crianças têm suas infâncias violadas, como a doutora Rita acabou de colocar, têm suas infâncias prejudicadas pelo trabalho infantil doméstico dentro das suas próprias casas. Eu gostaria, então, só de fazer uma divisão. Dentro da casa, existem as tarefas domésticas, que é aquilo que a criança faz como integrante daquela comunidade e que não se compara com a violação que pode acontecer dentro da própria casa quando uma criança é colocada como responsável, substituindo o trabalho que deveria ser feito por um adulto, lavando para a casa inteira, fazendo comida para a casa inteira, cuidando de outros membros da família. O trabalho infantil doméstico acontece dentro de casa e, obviamente, na casa de terceiros. Na casa de terceiros, nós não temos nem discussão. A atividade que ele realiza de cuidado, de cozinhar, de limpar, é trabalho infantil doméstico.
ela também pode acontecer na própria casa. Eu precisava deixar isso bem claro para que nós não tenhamos nenhum tipo de entendimento que possa violar direitos de crianças e adolescentes. Nós queremos ver esses meninos e meninas que estão aí crescendo, participando, ocupando lugares públicos em que seus direitos são discutidos e estando esclarecidos dos seus próprios direitos para que eles possam denunciar, ser guardiões dos seus próprios direitos. E aqui aproveito também para colocar o site do Ministério Público do Trabalho à disposição como um local em que pode ser apresentadas denúncias de violações de direitos de criança e adolescente, em especial de trabalho infantil. É o www.mpt.mp.br. Obrigada pela oportunidade de fala. Obrigada, doutora. Olha, pela internet, Miquel do Paraná perguntou: a evasão escolar está diretamente ligada ao aumento do trabalho infantil? Regina de Minas Gerais: quais as dificuldades para identificar o trabalho infantil no meio urbano e rural? Gente do Brasil inteiro fez pergunta, ó. Helenice de São Paulo: qual o critério usado para identificar e separar o aprendizado do trabalho infantil, uma vez que a criança deve ter seus deveres? Antônia do Pará perguntou: quais medidas são adotadas pelo poder público para identificar crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil? Eu acho que tudo isso foi respondido durante as exposições. Vitória do Maranhão: como garantir a legalidade das atuações fiscais do trabalho infantil doméstico face à garantia de inviolabilidade do domicílio? Fênix de São Paulo: como o Senado enfrentará o conflito entre interesses agropecuários e a erradicação real do trabalho infantil? Pergunta complexa. Gustavo de Minas Gerais: como combater o trabalho infantil e auxiliar famílias que vivem em condições precárias e não possuem o mínimo para sobreviver? Heloíse do Rio Grande do Norte: que tipo de campanha pode ser feita para sensibilizar pessoas sobre a proibição do trabalho infantil? E a Letícia, aqui do Distrito Federal, comentou: proteger a infância é garantir o futuro, debater o combate ao trabalho infantil é um compromisso de toda a sociedade. Eu fiz questão de registrar as perguntas que vieram pelo E-Cidadania, mas Gabriel tem uma pergunta para te fazer, doutora Cristiane. Gabriel, que está aqui na mesa com a gente. Gabriel, pode ligar o microfone aí, fala só seu nome, sua idade, pode fazer sua pergunta. Gabriel, 13 anos, eu queria perguntar qual a idade para começar a trabalhar no Jovem Aprendiz. Ele está querendo trabalhar, tá vendo? E a gente apoia, né? A comissão de aprendiz tem totalmente nosso apoio. É a partir de 14 anos, Gabriel. Então, a partir de 14 anos, o adolescente já pode ingressar na condição de aprendiz, como eu disse na minha fala, porque o contrato de aprendizagem tem características especiais que trazem maior proteção para esse ingresso no mundo do trabalho para os adolescentes. Obrigada, doutora. Sim, doutor. Só abrir um parênteses, né? Para ser aprendiz, tem que estar na escola. Exatamente. Se não estiver na escola, aí não pode ser aprendiz. Entenderam, crianças? Bom, gente, enquanto a gente falava aqui, essas delicadezas precisam ser registradas. O pessoal da Copa, que serve cafezinho, água, foi lá na Isabelle e chamou a Isabelle de senadora. E perguntou assim: senadora Isabelle, a senhora quer um cafezinho? Ela disse: eu posso? Ele se é senadora hoje, você pode. A Isabelle, mostra para o Brasil como é que você tomou o seu cafezinho. Gente, olha como é que uma senadora toma cafezinho. Senadora Isabelle, a senhora quer falar, quer fazer alguma pergunta sobre trabalho infantil? Não? Tá? Então, ela veio hoje só para tomar café e sorrir e abraçar, porque o sorriso dela encantou. Nós vamos encerrar, mas assim, para a gente encerrar, eu preciso ser justa. A Ivani da Paixão Santana pediu, diretora da Associação Viver, 2 minutos, Ivaí, para a sua manifestação. Ela está aqui? Pode ser, Ivaí? Tá bom. Peraí. Alô? Sim. Tá me ouvindo? Sim. Primeiro, senador, gratidão
muito obrigada por tudo, pelo que o senhor tem feito pelo Brasil, pelo que a senhora tem feito pelas instituições. Agradeço também a Marisa Romão, que está sempre em contato conosco, nos atendendo sempre com muito carinho. E aqui, gente, todo mundo recebeu palmas. Vamos pedir uma salva de palmas para a senadora. Obrigada! E meu nome é Ivani, eu vou ter 2 minutos, eu sou bem rápida mesmo. Eu sou diretora da Associação Viver e hoje nós tínhamos que estar aqui, porque nós estamos na cidade estrutural, ao lado do antigo lixão, na porta de entrada, hoje, aterro sanitário. Nós começamos lá na década de 90, um grupo de pessoas da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, que é a mantenedora daquele trabalho lá, e lá nós começamos com um trabalho chamado PET, que não sei se todos aqui sabem, que é Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Por quê? Porque as mães e os pais iam para o lixão catar lixo e as crianças iam junto, e lá morria muita criança. Nós começamos ali um trabalho com poucos irmãos da igreja, que é a mantenedora, para tirar as crianças do trabalho infantil. E hoje nós estamos lá há 29 anos, no contraturno escolar. As crianças chegam 8 horas da manhã, tomam café, realizam todas as atividades, informática, esporte, futebol, karatê, judô, vôlei, informática, temos um canto coral. E assim, nós estamos lá há 29 anos combatendo, erradicando o trabalho infantil. Nós somos pioneiras, nós começamos lá. Lá não era cidade estrutural, ela era vila estrutural. E assim nós estamos lá e hoje nós tínhamos que estar aqui, senador, porque nós fazemos parte da erradicação do trabalho infantil. Começamos como PET. Se você chega lá hoje, nós estamos na cidade, no bairro Oeste ali, as pessoas falam assim, é o PET. Ainda tem essa referência, né? E quero agradecer a vocês que têm feito tanto por essas crianças, né? Eu sou voluntária lá, diretora voluntária, e de tijolo em tijolo, com cada um de nós, a gente vai construindo, né? Fazendo um futuro melhor por essas crianças. O trabalho é difícil, não é fácil, ele é árduo, mas como pessoas como você e como a senadora, que tem lutado pelo direito da criança e do adolescente, a gente vai conquistando, conseguindo e a gente vai mudando a história dessas crianças, né? Muitos de nós não precisamos estar fazendo isso, porque nós temos um conforto, temos uma vida, nunca precisamos trabalhar, né? Mas nós temos que olhar para os nossos. É assim que a Bíblia diz, né? Obrigada, senadora, obrigada, Marisa, obrigada a toda a equipe aí da senadora, tá? Parabéns por essa audiência, ela é importantíssima e nos fortalece. Obrigada. Ivani, eu quero aproveitar e cumprimentar todas as instituições da sociedade civil, Cristiane, doutor Roberto, que estão lá na ponta fazendo esse enfrentamento. Porque os auditores, às vezes, não chegam nos lugares onde vocês podem chegar. E aí eu quero cumprimentar todos vocês que estão nos assistindo. Parabéns pelo trabalho, e especialmente instituições como a CEPAI, que no contraturno ocupa esses meninos para que ninguém explore eles no contraturno escolar. A escola que tem orientado. Então, esse é o enfrentamento de todos nós. Então, que as instituições permaneçam firmes. E se alguém estiver nos assistindo, não esqueçam, e souber de alguma ocorrência de trabalho infantil, não esqueçam de denunciar, Disque 100. Raíssa Lopes, está aqui ainda? Raíssa também pediu 2 minutos, Raíssa, para a gente encerrar. Nós estamos com o horário bem vencido e as crianças precisam ir embora. Ela é conselheira tutelar em Taguatinga, né? Isso, estou conselheira tutelar em Taguatinga há 10 anos. Queria parabenizar a nossa senadora Damares, que já estamos na caminhada lá de trás, da época que eu era no Fórum Colegiado Nacional, e ela era ministra, uma grande ministra para nós também. E agora como senadora, como bem diz ela, viu, Gabriel e Isabelle, fomentora dessas leis. E eu queria falar da minha região, que é Taguatinga, aqui no Distrito Federal. Eu vim representando o meu colegiado, a Dani, tia Dani, que a gente chama, né? Conselheira Dani também está conosco aqui. O sonho dela, ela acabou de externar, que é ter um instituto para cuidar das crianças.
E nesse projeto desses 10 anos, gente, eu posso falar para vocês, em Taguatinga tem umas particularidades, exploração sexual, tem a questão do trabalho infantil, e que a gente combate muito lá também a questão dos semáforos e dos supermercados também, que também tem o processo de mendicância do trabalho infantil, também lá com essa exploração dos familiares, que é uma questão cultural, mas como bem a colega colocou, essa questão da educação. Então, eu posso falar porque eu já visitei o município mais inóspito do país, que foi o Uramutã, em Roraima, dessa questão dos povos originários, das questões tradicionais, parabenizar a Damares pela filha, né? E combater também essa questão do trabalho infantil e pedir que continue essa parceria com a agente fiscal do trabalho dentro da questão do Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar a gente recebe a denúncia e a gente encaminha para o órgão de competência, como bem a doutora Cristiane falou, que é responsabilidade de... Às vezes a gente recebe ao contrário, às vezes a gente recebe a denúncia para a gente apurar um estabelecimento comercial, mas a gente não tem competência para tal, né? Mas agradecer também os conselheiros, que eu vi que o Gabriel é de Braslândia. De Braslândia, os conselheiros tutelares, no dia 8 de junho, recentemente, fez uma atuação com a Polícia Militar, no qual desmantelou uma adolescente de 15 anos de idade, vítima de exploração sexual, vinda do Maranhão, porque eu sou filha de maranhense, então é uma realidade que eu conheço muito bem em Taguatinga, porque lá é Maranhão, Piauí, Bahia, que é a nossa maior cidade para receber, né? Taguatinga e Ceilândia, que recebe os nordestinos. Então, agradecer essa parceria com o terceiro setor também, porque o contraturno é muito importante para nós, gente. Muito importante para o Conselho Tutelar. Se não fosse o terceiro setor, se não fossem as instituições da sociedade civil fazendo o papel delas, o Estado não dá conta, né? Eu, como agente do Estado, eu não consigo. Então, agradecer demais, porque a gente sabe que 4 anos é o horário integral, como bem a nossa representante do Ministério da Educação colocou, mas depois desse horário, eu que sou mãe de uma filha de 3 anos de idade, se não fosse a creche no período integral, eu não teria como estar aqui nesse momento com vocês. Então, como mãe solo, como conselheiro tutelar há mais de 10 anos, agradecer demais esse momento aqui, esse fórum mesmo, e agradecer também as crianças, que para mim, assim, eu trabalho com ela, é meu público-alvo, criança, adolescente, é o nosso público no Conselho Tutelar. E trabalho infantil, depois da data do 18 de maio, é uma das mais importantes para nós, né? Então, assim, você vê, 8 de junho, uma menina de 15 anos, exploração sexual, com escravidão em Braslândia, dia 12 de junho, esse dia marcante. Então, eu queria agradecer imensamente a sociedade civil e a nossa senadora por essa comissão do trabalho infantil e aos demais da casa. E o nosso também representante do Ministério Secretário, que hoje não está mais aqui. Gratidão. Obrigada, Raíssa Lopes. E a gente aproveita e cumprimenta todos os conselheiros tutelares do Brasil, esses guardiões, esses vigilantes, esses agentes tão importantes do sistema de garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. E para encerrar, por 2 minutos, Jane Yunuri, coordenadora do Instituto Mão Solidária. Jane, obrigada por ter ficado até agora, viu? Vou repetir, IUNOC. Jane Unoc, eu sou a coordenadora do Polo de Braslândia. Nós temos 6 serviços de convivências, que cada um atende 200 crianças nas cidades satélites. Estrutural, Santa Maria, Itapuã 1, Itapuã... 2 parcerias, né? Itapuã 1 e 2. E Braslândia, né? Estrutural, também temos uma parceria lá. Eu quero agradecer, senadora, por essa oportunidade. Estou aqui representando a nossa presidente, Juliana Alves, e nossa cofundadora, Juliana Nunes. E venho aqui falar que, para quem não sabe, a nossa senadora levou a robótica para Braslândia. E nisso, já estamos lá com o 3º ano, né? Caminhando agora para o 4º ano de parceria através de uma emenda parlamentar. E ela não levou só a robótica, ela levou a criatividade, o lúdico, a transformação de vida para cada criança que está lá em situação de vulnerabilidade social. Então, assim, quando a conselheira tutelar fala ali da situação que foi da adolescente, nós temos crianças... O maior público nosso, Braslândia é uma cidade que é contornada por chacras.
Então, assim, nós fazemos esse atendimento a essas crianças. Elas têm até uma certa dificuldade de chegar até nós, porque tem um transporte público. Mas isso não impede. Nós atendemos essas crianças lá e prevenimos esse trabalho infantil. Por quê? Porque num período ela está na escola e o outro período está conosco. E o outro período ela vai estar no conforto da casa dela. Então, assim, eu quero agradecer, senadora, por você levar essa robótica. Eu acredito muito no trabalho do Serviço de Convivência, que é um serviço de excelência, mas com a emenda parlamentar teve uma grande transformação. Então, senadora, muito obrigada a todos aqui. Obrigada às minhas crianças que estão aqui presentes conosco, que é só uma parcela dessas crianças. A gente queria trazer todo mundo, mas como a gente não pôde, tem aqui nossos representantes. O Gabriel, que está na mesa, eu escolhi ele, porque ele, na robótica, ele se destaca. Eu acredito muito no potencial dele e aproveito aqui para falar que ele lá, em vez de ele estar trabalhando, ele está capacitando para ser um ótimo trabalhador no futuro. Porque através dessa emenda que a nossa senadora está trazendo aí, você vai ser um ótimo funcionário. E muito obrigada. Obrigada. A gente só queria encerrar, a gente tem sempre um encaminhamento nas nossas audiências públicas, doutores. Com relação à lista das piores formas de trabalho infantil, nós vamos fazer um encaminhamento no sentido de contextualizar essa lista. A gente já falou muito sobre isso aqui hoje, sobre uma ótica multicultural para as crianças e adolescentes indígenas, quilombolas, ribeirinhas, ciganas, de comunidades tradicionais, visto que estão entre os trabalhos prejudiciais à saúde e à segurança. As atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal, as quais são atividades comuns e corriqueiras para crianças e adolescentes destes segmentos. Eu destaco também os pescadores artesanais, as marisqueiras. Então, que esse olhar para essa lista, tendo esse olhar multicultural. Dessa forma, dando por cumprida a finalidade da nossa audiência e dizendo que o Senado Federal não se omitiu nesse dia e que nós vamos estar vigilantes pela erradicação do trabalho infantil no Brasil, porque nós queremos todas as crianças felizes, doutor. Todas as crianças na escola, todas as crianças brincando, todas as crianças alegres. Mas quando quiserem trabalhar, que tiver 14 anos, Gabriel, ser um aprendiz, e está no Senado, o Estatuto do Aprendiz está aqui no Senado, nós queremos votar logo, está demorando, porque existem interesses econômicos atrás dele. Tem um lobby, vocês não têm ideia, contra a aprovação do Estatuto do Aprendiz, mas a gente vai resolver isso, vamos fazer essa entrega o mais rápido possível. Deste modo, eu quero agradecer todos os expositores que vieram, que participaram da audiência, a secretaria, as instituições aqui presentes, e em especial os meninos e meninas que vieram, a minha senadora Isabelle, meu senador Gabriel, e dessa forma, feliz, eu declaro. Eu só quero dizer uma coisa, tem muita gente querendo falar comigo, eu só vou atender uma senhora que veio do Sul, uma apóstola, vou dar um abraço nela lá atrás, e vou abraçar as crianças, e eu preciso sair imediatamente, porque eu tenho uma agenda às 14 horas, tá? Então, só vou falar com a apóstola, tá? Deste modo, eu encerro essa reunião declarando feliz que alcançamos o nosso objetivo e nada mais tendo a tratar, declaro encerrada a reunião. Olá, bom dia. Você acompanhou a atividade legislativa na manhã de hoje e a Comissão de Direitos Humanos fez uma audiência pública para debater o fim do trabalho infantil. E a presidente da comissão, a senadora Damares Alves, conversou com a gente mais cedo e falou sobre os principais pontos do debate. Vamos ver. Se nós olharmos para a década de 80, para a década de 70, comecinho da 90, quando a gente ainda não tinha
o ECA, nós vamos lembrar dos meninos, um número enorme de crianças nas ruas, os engraxates, os meninos vendendo bala no farol. Nós vamos lembrar dos meninos trabalhando na plantação de cana-de-açúcar. Nós mudamos, nós melhoramos muito, mas ainda precisamos avançar. Ainda encontramos criança em trabalho infantil e hoje a gente tem uma outra realidade. Nós temos crianças trabalhando no universo online. Nós precisamos entender como é que está esse movimento. Nós estamos vendo pais pedindo alvarás para usarem seus filhos como influencers, os mini-influencers. Essas crianças estão estressadas, essas crianças não estão bem. Então, nós vamos entender hoje essa nova modalidade do trabalho infantil. Por incrível que pareça, nós estamos encontrando crianças como consultores de jogos online, ajudando adultos a jogarem e sendo remunerados para isso. Então, é um novo tempo, novas modalidades de trabalho infantil e de que forma nós podemos fazer esse enfrentamento. E olha só que bacana, o Senado criou o programa Conexão Lilás, que vai capacitar adolescentes a criarem aplicativos de combate à violência contra a mulher. A tecnologia tem se tornado uma importante aliada no enfrentamento da violência contra a mulher, seja por meio de aplicativos de denúncia, redes de apoio ou do acesso à informação. O programa Conexão Lilás, iniciativa do Senado, vai capacitar jovens de 14 a 18 anos, estudantes de escolas públicas e filhas de colaboradores terceirizados da casa. Durante 4 meses, de agosto a novembro, um grupo de meninas desenvolverá um aplicativo voltado ao enfrentamento da violência contra a mulher. Que seja a primeira turma, que sejam 40 agora, que tragam o aprendizado que a gente só tem na prática e mais do que isso, que tragam uma solução para um fim, que é um fim para mim, mas que é um fim para todas as alunas, que é o fim da violência contra a mulher. Essa agressão às mulheres, violência me afeta porque a minha tia morreu de feminicídio. Então é uma coisa que me ajuda também a evitar que outras mulheres passem por isso, ou até mesmo adolescentes, crianças que podem também vir a acontecer isso com elas no futuro. E é uma oportunidade, né? Então a gente tem que aproveitar. E é muito informativo também. E poder criar, elas vão poder criar um aplicativo, isso é uma oportunidade muito grande. Durante 4 meses, elas terão aulas de cidadania, tecnologia e desenvolvimento de aplicativos. Além do aprendizado em programação, elas terão contatos com temas como direitos das mulheres, políticas públicas e inovação. Nós temos uma parceria com as Divas Digitais. É um grupo de mulheres e meninas que criam aplicativos. É lá de Macapá, da Universidade Unifespa. E aí elas vão estar sendo as mentoras dessas meninas. Elas terão aulas semanais síncronas. Então, embora seja online, a professora, a mentora e a aluna vai estar no mesmo momento ali. A proposta é estimular o protagonismo feminino na área da tecnologia e mostrar como o conhecimento pode ser transformado em uma ferramenta de impacto social. Ao final do programa, o aplicativo desenvolvido será apresentado como resultado do trabalho realizado em equipe. A gente precisa sim preparar nossas jovens tecnologicamente e com todas as experiências, que é a única maneira de diminuir a violência contra a mulher. Quando terminar esse curso, a Valentina será outra Valentina, a Isabela será outra Isabela, a Júlia será outra Júlia e a Eloá será outra Eloá. Vocês vão estar mais preparadas para enfrentar os próximos passos do que a vida guarda para a gente. Que iniciativa fantástica e necessária, né? Que seja exemplo para outras instituições. E esse foi o nosso boletim. Nós voltamos a qualquer momento com mais notícias. Até já. Olá, venha assistir no programa Em Discussão na TV Senado. Libras em Discussão. Venham. É tão vasto a língua de sinais, né? E é tão importante, não só em sociedade como no mercado de trabalho, abre tantas portas e gera inclusão. Eu acredito que é isso. Em Discussão,
Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu conheci o Carlinho através da mãe dele e da minha mãe, que a mãe dele era empregada doméstica e a minha mãe também era empregada doméstica, então elas se conheciam. Quem levou o Carlinho para Mangueira fui eu, porque nós morávamos na São Francisco Xavier e ele tinha medo de ir pro morro, porque ele não conhecia o ambiente do morro. Então nós saíamos sábado ou domingo, ele dizia, vou para Mangueira, ele dizia também, então também vou. Mas ele não entrava no morro. Aí até que um dia ele resolveu. Ele ficou mais popular no morro do que eu. Eu do morro e ele não era. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigada a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava, você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. Por que ouvimos falar pouco sobre as mulheres na ciência? Qual a importância e quais os desafios para elas ocuparem espaços de destaque nas pesquisas científicas? A astrônoma Duília de Mello e a astrofísica Larissa Santos respondem a essas e a outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9h. Agora é lei. Os clientes de bancos poderão solicitar a transferência automática dos salários para o banco de preferência e as instituições financeiras deverão aceitar débitos automáticos entre contas de bancos diferentes. O correntista também terá direito à comunicação prévia de mudanças nas taxas do cartão de crédito e deverá receber alertas sobre débitos e opções de linhas de crédito mais vantajosas. O Senado votou, agora é lei. É o que eu sempre falo para os meus alunos, assim, que a ciência a gente faz por etapas, né? Na verdade, hoje em dia, eu não tenho essa preocupação de fazer a descoberta que vai revolucionar, porque a gente pavimenta o futuro. Eu não uso o DNA e as informações genéticas, porque lá atrás, né, começaram lá atrás a descobrir a estrutura do DNA, o RNA, etc. Então, eu estou usando o que fomentaram lá atrás. Então, eu espero que as minhas descobertas e o que eu for descobrindo agora pavimenta o futuro de quem vem depois. Para quem não conhece o câncer de ovário, é uma doença extremamente silenciosa, insidiosa,
A maioria das mulheres vão a óbito, assim, muito rápido, porque elas respondem mal ao tratamento da platina. Como ele é muito silencioso, a mulher só descobre em estado muito avançado, é quando já não tem jeito mesmo, porque é uma doença que ela vai crescendo e a mulher não vai percebendo, porque vai se confundindo com outros sintomas, sabe? Então, quando descobre, tem uma massa gigantesca, metastática, e que as possibilidades terapêuticas são ruins. Para você ter ideia da gravidade da doença, a nossa casuística começar a coletar em 2008, infelizmente, todas as mulheres já vieram a óbito. Então, a gente precisava realmente trabalhar com isso. Por a gente entender que era muito necessário dar a essas mulheres mais tempo, né? Elas são mães, elas têm filhos, elas precisam viver, elas querem se formar, querem viver outras coisas. Aí quando você pensa em mulheres, né? Você tem uma empatia pelo seu gênero, né? Para você pensar que a gente tem que ajudar um tumor que está com poucas possibilidades terapêuticas, né? Posso começar, assim, da Luciana criança? Porque eu sei que eu sou cientista desde que eu era pequena. Eu queria microscópio, eu queria kit de química, e meus pais ficavam doidos, assim. Por que essa menina quer coisas tão diversas, né? Então eu fui gostando desse universo, lendo muito. E quando eu estava na escola, eu tive um professor que ele começou a estudar a célula e contar pra gente. Ele chegou com tanto apetite matemático, e cada aula ele fazia membrana plasmática, citoplasma, organelos, eu fui ficando tomada por aquela unidade. Eu falei, gente, é tudo que eu quero. Eu quero entender o que é isso. E a partir desse momento, eu quis perseguir o estudo das células. Então, quando eu cheguei na faculdade, né, por exemplo, como minha família me achava muito inteligente, porque eu era muito estudiosa e tal, eles falavam, vai ser a primeira menina negra que vai ser médica. Eu falei, mas eu não quero medicina, porque eu não queria ser assistencial. Eu queria desvendar o que estava no meu entorno, a célula. Aí, quando eu resolvi fazer biologia, foi que eu me encontrei. Eu sou bióloga por vocação, não foi por falta de opção. Eu sou bióloga mesmo, na acepção da palavra. O câncer entrou no radar porque, assim, para quem gosta muito da célula, você entender que uma unidade tão perfeita, como é que ela se torna imperfeita? Por que ela começa a desorganizar e causar um dano às pessoas e morte, né? O tumor é uma célula que está situado, imagina um ambiente tecidual, né, no corpo da pessoa, uma célula ela começa a sofrer danos. E esses danos acabam se acumulando e ela consegue dividir uma célula com dano também. Esse dano não é reparado. E dessa segunda célula vira a terceira célula, que vira outra célula, que atrai as células do entorno para se sustentar, porque o tumor é um grande parasita, na verdade, né? Então eu fiquei muito curiosa para saber qual que era a desordem causada, que a célula causava. E o câncer de ovário, ele entrou na minha vida porque já trabalhando com câncer, uma vez um médico, né, que é o professor Aguinaldo da Faculdade de Medicina aqui, ele chegou para mim e falou assim, eu preciso resolver a questão da oncologia no câncer de ovário. Porque na mama, né, para câncer de mama, a gente já incorporou a sobrevida, tratamentos mais eficazes e tem melhorado a sobrevida das pacientes com câncer de mama. Mas no ovário, não. O nosso exame é prognóstico, então ele define o perfil molecular da paciente. Então, por exemplo, como o médico ele está completamente cego, assim, do ponto de vista molecular, sobre como aquela paciente vai evoluir, o nosso exame ele permite dar a ele uma análise de como ela pode evoluir com aquela doença, se ela vai evoluir mal, se ela vai responder a quimioterapia que vai dar para ela. Entende? Ou se ela tem uma tendência a metastasizar mais rápido. Por exemplo, se você pensar que se a gente está contando que a paciente ela tende a não responder a platina, né? Por que eu vou dar tratamento para ela à base de platina? Eu tenho que buscar outros tipos de tratamento para permitir que ela tenha uma chance melhor de sobrevida, né? Porque senão ela vai a óbito em 6 meses. Eu sempre falo que a gente tem que pensar no câncer igual trato hipertensão. Eu sou hipertensa. Eu não tomo remédio todo dia para controlar minha pressão. Se eu não parar de tomar meu remédio de pressão, eu vou morrer. Eu posso ter um AVC, se eu comer uma coisa mais salgada. Então, o câncer, a gente não tem que falar muito em cura, sabe? Porque assim, muito tempo a gente fica nessa coisa de cura. Nós temos que falar em tratamento, em controle dele. A pessoa não necessariamente ela precisa morrer do tumor. Ela pode morrer com ele, mas não dele. A gente recrutou mulheres, né, que estavam com câncer de ovário, e a gente coleta o tecido, né, do paciente. Quando ela vai para cirurgia, retira um fragmento do tecido do tumor deles, da mesa que vai para anatomia patológica. A gente extrai o RNA. Então, a gente extrai esse tipo de moléculas, porque esse RNA é uma molécula mensageira. É ela que manda informações para formar proteínas, né? Então, esse RNA, quando ele está alterado, ele está sinalizando errado dentro da célula. Então, a gente pegou esse RNA e mediu o nível de expressão gênica. E a partir desses níveis de expressão desse gene, né,
A gente correlacionou com os dados de sobrevida da paciente, epidemiológicos, e a gente submeteu isso à análise de inteligência artificial. E a gente fez um nível de expressão relativa, então significa que a gente comparou um alvo no ovário normal, né, de mulheres que sofreram, que tiraram o ovário por outras condições, com o ovário cancerígeno, com o tumor. Então a gente viu que tinha alguns genes da via que a gente trabalhou que estavam alterados 1000 vezes. Então assim, o nível de expressão de tanto a tanto está relacionado à resistência à platina. São as mulheres que mais resistiram ao tratamento quimioterápico. De tanto a tanto são aquelas que tiveram melhor sobrevida. De tanto a tanto foram as que tiveram origem do tumor, etc. Entendeu? Então ele vai me contar. A gente chama de aprendizado de máquina, né? A gente treina o algoritmo para falar, olha, esse nível de expressão é importante. Aí ele vai tentando, ele pega a amostra, o seu dado, e vai tentando acertar. Então ele vê quantas vezes ele acertou. E é um método estatístico poderoso, uma ferramenta super poderosa, e ele te dá o valor. Então, por exemplo, esses dados do Ovarian Tag, que é nosso exame, ele acertou muito, é um valor tipo de 96%. Nossa, eu acho que é extremamente importante, porque trabalhando com oncologia é muito difícil, assim, porque assim, eu ainda trabalho na bancada, mas a gente sabe da dor dos pacientes, porque o tratamento quimioterápico é puxado, né? Ele é doloroso, ele afeta não só o paciente, como no seu entorno, né? Eu trabalhei durante muito tempo aqui com o Hospital Alberto Cavalcante. Então, a gente lá dentro, eu levei meus alunos na época para fazer trabalho lá dentro, porque a gente tem que sensibilizar também. Porque, assim, como eu trabalho na bancada, eu trabalho com a parte de alguém, né? A gente tem que olhar para o humano, né? Eu tenho que saber que a parte de alguém tem alguém por trás daquilo. Então as pessoas ficaram muito sensibilizadas, porque você vê gente sem cabelo, debilitada, etc. Mas a gente tem que pensar que o tratamento para o câncer ele existe em alguns casos, assim. Que a gente tem que melhorar, inclusive, essa questão desse tratamento, que ele tem que ser mais personalizado hoje em dia, né? Que é o que a gente faz. Porque a quimioterapia ela é dada de maneira geral, né? Então não importa que tipo de perfil molecular que a paciente tem, que é o que a gente está querendo trazer. Nós temos que trabalhar com a lógica de medicina personalizada. Então, é para aquele tipo de tumor que o paciente tem, né? Então, assim, a gente começa a melhorar o tratamento e diminuir a dor, né? Diminuir os eventos adversos, né? As intercorrências, que é isso que a gente tem que buscar. Os desafios são vários, né? Assim, desafio de investimento na ciência, né? O Brasil é um país que investe pouco. Porque, assim, enquanto a gente trabalha a conta-gotas, né, a gente demora um tempo para descobrir alguma questão. Quem tem dinheiro, né, investimento é em curto tempo, né? Agora, a questão de ser mulher e negra, né, a questão da questão da negritude, ela é constante, assim. Fui alvo de várias questões por causa da minha cor. Assim. Então, assim, em lugares que você vai, que você chega... e as pessoas não te reconhecem como pesquisadora, sabe? Assim, eu já fui tudo, assim. Eu já me rotularam de todas as profissões, que é uma questão que a gente sempre fala. Não é questão de me falar que eu não posso ser uma babá. Não é isso. A questão é a pressa de me rotular. Entende? As pessoas não têm curiosidade de saber que uma pessoa negra é, né? Assim, perguntam, olha, o que você faz? Por que não pergunta para a pessoa? Se você quer saber o que a pessoa faz, pergunte a ela, né? Por que você tem que já colocar ela num nicho que você acha que ela deve estar, porque você acha que não merece credibilidade, entendeu? Então essas coisas incomodam e a gente passa por isso o tempo inteiro. Mas eu sou muito teimosa, né? Assim, essas coisas não me intimidam, não. Mas você vê claramente, causa um desconforto, mas não me intimidaram. Meus próximos passos do meu trabalho é continuar formando gente, porque se tem uma coisa também, eu falei que eu sou bióloga por vocação, mas eu também sou docente por vocação, e eu gosto de formar pessoas. Então, meus próximos passos é continuar fazendo as minhas pesquisas, conseguir meus recursos para poder investir neles, né, expandir meus horizontes também, porque eu sou muito inquieta, e eu gosto, vai surgir novas tecnologias, eu quero incorporar o laboratório, né, as coisas que eu quero fazer, então eu fico muito pensando nisso. E pensar no futuro é pensar que a gente tem que estar contribuindo mesmo, contribuindo com a formação das pessoas, sabe? E ajudar mais as pessoas a entender como é que a ciência funciona. Assim, eu sempre me pergunto, o que é o tempo para mim? O tempo é aquilo que te permite estar no mundo. Comecei a entender que o tempo era a minha jornada aqui, o que eu quero fazer com essa jornada. Esse é meu tempo. Então, quando eu falei do tempo das mulheres, é para dar a ela chance de ter a jornada delas, seja no que for.
né, no desenvolvimento do que ela quiser, nas ações que as pessoas querem fazer. Então, o tempo ela funciona assim. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. O caso da Serrinha do Paranoá, uma importante área de abastecimento hídrico de Brasília, ameaçada pela exploração imobiliária. E o sítio Gerânium, um centro de referência em educação socioambiental e produção de alimentos orgânicos. Ecosenado, neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. A Secretaria da Pessoa com Deficiência tem esse setor chamado Central de Interpretação de Libras, Língua Brasileira de Sinais, para atender pessoas surdas em órgãos públicos, concessionários de serviços públicos, tanto presencialmente aqui, como também marcando previamente na agenda, em loco, indo até o local, então, fazendo a intermediação entre a pessoa ouvinte e a pessoa surda, fazendo essa interpretação em língua brasileira de sinais, na versão português, quando o surdo estiver sinalizando, e na versão sinalizada, quando a pessoa ouvinte estiver falando. Teve uma situação no meu escritório, chegou um deficiente auditivo que tinha cometido um crime e ele lutou para me explicar a situação e eu não consegui entender nada. Então, por isso eu digo que a importância, independente da profissão, e tem essa necessidade de aprender Libras para poder estar se comunicando o que necessita. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Eunice Miquiles foi a primeira senadora a romper a barreira da exclusividade masculina no Senado. A gente acompanha esse dia da articulação, onde ela vai conseguir emplacar a ministra da Educação, mas a gente acompanha também como elas viviam nessa época, né? Esse projeto, ele tem a função de fazer as pessoas que vêm visitar o Congresso conhecerem um pouco mais da história do Parlamento. No filme de realidade virtual, você tem uma câmera que capta 360 e não tem cortes. A gente nunca gravou dentro de um carro em realidade virtual, então a gente conseguiu esse carro que era maior do que os outros, para a gente fazer uma cena onde a pessoa vai se sentir teletransportada para dentro de um carro, daquele período, e um carro muito lindo que os senadores usavam, aquele tipo de carro. A visita, ela deixa de ser só uma visita turística e ela vira uma visita também, de alguma forma, emocional. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Brasil acolhe imigrantes de mais de 200 nacionalidades. Santa Catarina se destaca como um dos destinos preferidos. Manaus se enfeita para a Copa. Tradição é patrimônio cultural da cidade. Agricultores do Espírito Santo que participam do projeto Arranjos Produtivos vão receber créditos de carbono. Câmara debate políticas públicas para jovens não adotados que devem deixar os abrigos quando completarem 18 anos.
E o Parlamento Brasil leva você numa viagem no tempo, diretamente para o São João de Campina Grande, 20 anos atrás. E De Volta ao Futuro também mostra como a festa está agora. O Brasil tem mais de 5.000 parlamentos, nos municípios, estados, Distrito Federal, além do Senado e da Câmara. Em cada um, decisões importantes para o brasileiro. A gente conta tudo para você aqui no Parlamento Brasil. Há 20 anos no ar, o Parlamento Brasil é feito em parceria com as emissoras legislativas de todo o país. Eu sou Andréa Alves e te convido para um giro. Eles vieram em busca de uma vida melhor. Muitos fugindo de guerras, conflitos, crises econômicas ou ambientais em seus países. Hoje são mais de 2 milhões de imigrantes de cerca de 200 nacionalidades vivendo aqui no Brasil. Santa Catarina é um dos destinos favoritos, tanto para os estrangeiros como para os brasileiros que escolhem o estado para recomeçar. Eu sou da Haiti, eu tenho 12 anos morando aqui no Brasil. Meu nome é Gerline Paul Giuseppe. Gerline deixou o Haiti aos 23 anos. Meu marido estava entrando no Brasil primeiro. Depois de 7 meses, eu entrei atrás dele. Eu entrei como refugiado, porque quando eu saí lá estava bem difícil mesmo. Nós entramos somente com uma mala que tem algum pouco de roupas. Depois que eu tenho um mês aqui, eu consegui andando, procurando serviço. No começo, ela trabalhou em 2 empregos para dar conta do sustento dela no Brasil e dos 2 filhos no Haiti. Há 11 anos, a Gerline é colaboradora de uma empresa terceirizada da Alesc. Assim como a Gerline, outros imigrantes estrangeiros têm vindo para Santa Catarina, assim como imigrantes de outros estados. Nos últimos anos, Santa Catarina recebeu mais de 500 mil pessoas de fora do estado que vieram construir a vida por aqui. Neste mês do imigrante e do refugiado, a Assembleia Legislativa promoveu, por meio da Comissão de Direitos Humanos e da Família, uma audiência pública para debater as principais demandas desta população, como a regularização de documentos, acesso aos serviços públicos e a integração social. Santa Catarina é um dos estados que mais recebe a população migrante, é um dos estados que tem maior acesso a trabalho, emprego e renda da população migrante, porém, esse número também traz a necessidade de criar estruturas, como mediadores para a população migrante que consigam ser bilíngue. E a mensagem é clara: acolher, integrar e garantir direitos para quem escolhe Santa Catarina para recomeçar e voltar a sonhar. Eu quero ser uma cozinheira aqui no Brasil. E o sonho pode ir ainda mais alto. Eu quero abrir um restaurante aqui no Brasil, por meu nome é Gerline Paul Giuseppe. Em Manaus, moradores transformam ruas e comunidades em cenários de celebração da Copa do Mundo. No Espírito Santo, agricultores vão receber dinheiro de créditos de carbono. Veja o que foi notícia nas casas de leis do país. Crédito de carbono é um tipo de moeda ambiental usada para compensar a emissão de gases que causam o aquecimento global. Com essa iniciativa, os produtores capixabas cadastrados no projeto receberão quantias em dinheiro para preservar a natureza. Então, se o solo não estiver degradado, estiver com uma boa cobertura, independente da cultura, se é uma pastagem, se é um cultivo de café, se é de pimenta do reino, se é cacau, enfim, as plantas elas têm carbono na sua composição, a matéria orgânica é carbono e isso gera um saldo positivo. E pensando aí nos acordos internacionais, o que acontece? Os países que mais poluíram, eles precisam ter metas de redução e remoção de CO2 da atmosfera. Então, ele faz a compensação de créditos para esses países onde tem saldo. E aqui no Brasil, os nossos produtores rurais, graças a Deus, eles têm esse crédito. Os produtores que assinaram o contrato passaram por reuniões de mobilização para entender a iniciativa. A remuneração a ser recebida varia conforme o desempenho ambiental
de cada propriedade. Os retornos financeiros dependem de etapas de validação e certificação, não sendo imediatos. O produtor ele vai receber de acordo com a quantidade de toneladas de carbono equivalente que ele tem por hectare na sua propriedade ao longo dos 40 anos. E a previsão é que 1 ano após a certificação desse carbono, o recurso já comece a chegar na conta dos produtores e também o apoio aos projetos aí para o desenvolvimento da comunidade. O presidente da ALES, deputado Marcelo Santos, e a prefeita de São Domingos do Norte, Ana Malacarne, também participaram do evento. Quem cuida da terra tem direito a esse crédito carbono. E esse é o nosso programa, que agora, além de levar conhecimento, diversificação, preservação ambiental, certificação de agroindústrias, constituição de associações, também leva o crédito carbono para o homem e para a mulher do campo. É o trabalho do arranjo produtivo da porteira para dentro. E aqui no nosso município está acontecendo isso, o povo está acreditando, a gente está acreditando no programa porque já está fluindo, já está acontecendo. Então é uma coisa assim, que o município está encantado e se Deus quiser vai crescer cada vez mais. A abertura do mercado de crédito de carbono realizada pela ALES é conduzida em parceria com a aceleradora de Biosócio-Desenvolvimento, ACBio, associação sem fins lucrativos, com sede em Minas Gerais. O país do futebol em clima de Copa do Mundo. Em Manaus, a animação não é diferente e toma conta das ruas. Bandeiras, pinturas e decorações em verde e amarelo estão colorindo diferentes bairros da cidade. Com certeza. Tem que torcer e ter fé. Se não tiver fé, só lamento. Muita gente não sabe, mas essas ornamentações fazem parte do patrimônio cultural da capital amazonense. O reconhecimento está na Lei Municipal número 369 de 2022. Essas ruas elas sempre foram bem tradicionais na cidade de Manaus. Eram ruas que participaram da nossa infância. Quando tinha a Copa do Mundo, os meus pais já me levavam, né, para essas ruas para ver as ornamentações. E quando eu entrei aqui na Câmara, eu tive muito contato, né, com as pessoas que faziam esse trabalho nas comunidades em relação à Copa do Mundo. E aí surgiu a ideia de tornar patrimônio público, né, da nossa cidade. É interessante ressaltar que durante a Copa, essas ruas elas tornam-se locais de visitação, atraindo vários turistas e gerando também emprego na comunidade, né, porque as pessoas acabam ali colocando suas bancas, colocando os produtos para vender e trazer recursos para os seus familiares. Então isso é muito importante. Entre as ruas reconhecidas, 3 estão na Zona Sul. A 24 de agosto, no bairro Morro da Liberdade, a Santa Isabel, na Praça 14, e a Leonardo Malcher, no bairro Aparecida. Na Zona Centro-Oeste, o destaque fica na rua Professora Isaura Barroncas, no Alvorada 1. De 4 em 4 anos, esses espaços se transformam em verdadeiros palcos de celebração, onde a criatividade dos moradores mantém viva uma tradição passada de geração em geração. É um clima maravilhoso. Para quem já foi conhecer, vê que a comunidade ela interage, os vizinhos ali promovem jantar para ficar a noite toda ornamentando a rua. Então é um clima que toma conta, né, de todo o bairro, de toda a comunidade, em que os vizinhos eles se esforçam para dar o melhor, né? Não só para aquele bairro, mas o melhor para quem também vai visitar. Então é um clima que só sabe quem participa e quem vivencia. Em 2026, a rua do bairro Compensa, na Zona Oeste, também passou a receber decoração. Outra novidade é que o local incentiva a sustentabilidade. A via de acesso à Secretaria Municipal de Limpeza Urbana ganhou novas cores e um novo significado. Criada pelos próprios trabalhadores da CEBUSP, a Rua da Copa se transformou em um espaço de arte, convivência e também de integração, valorizando os servidores da limpeza urbana e aproximando o público das atividades realizadas pela equipe. Essa é a primeira vez que nós estamos ornamentando para a Copa, mas a gente já tinha uma decoração de Natal aqui que chamou bastante a atenção da cidade. E principalmente que todo o material que a gente utiliza aqui, ferro, é material reciclado. E o que não é reciclado passa a ser reciclado após o evento. E foi uma iniciativa dos próprios servidores da limpeza pública de transformar isso aqui na Rua da Copa como uma forma de homenagear a cidade, né? E também
entrar na torcida pelo esse hexa que a gente espera que venha para a seleção brasileira, né? Ferros, resíduos e materiais que poderiam ter como destino o lixo ganharam nova utilidade. As peças se transformaram em itens decorativos. O resultado é um cenário que chama a atenção de quem passa pelo local e, ao mesmo tempo, reforça a importância da coleta seletiva e da preservação do meio ambiente. Toda a produção, desde as pinturas no chão até a confecção das bandeirolas, foi realizada pelos próprios garis e servidores da secretaria. Todo esse resíduo que poderia estar entupindo bueiros, provocando alagação, poluindo o Rio Negro, é reaproveitado e transformado em peças de decoração, como você está vendo aqui, trazendo essa coisa linda e levando energia, né, para a seleção brasileira. E para quem ainda não sabe onde vai assistir aos Jogos da Seleção Brasileira, todas essas ruas se tornam pontos de transmissão. Está muito lindo, ficou bonito, só gratidão. E eu espero que todo mundo venha curtir essa Copa aqui, né? A seleção brasileira ganhe também, né? E dê orgulho para o povo brasileiro, que é o nosso sonho, né? A ganhar a Copa. Com certeza, amigos, família, todo mundo trazendo para cá. Uma prova de que arte, sustentabilidade e geração de renda também podem jogar no mesmo time de futebol. O futebol é a raiz das nossas comunidades. Toda comunidade aqui na cidade de Manaus tem um campinho de futebol que a gente presencia várias crianças que têm um sonho de ser um jogador de futebol. Então o clima de Copa do Mundo é um clima maravilhoso para nós brasileiros. Cerca de 4.000 jovens que não foram adotados estão prestes a deixar os abrigos. Quais são as garantias que o Estado dá para ajudá-los a fazer a transição para a vida adulta? O assunto foi debatido na Comissão de Direitos Humanos, aqui da Câmara dos Deputados. Mesmo com aproximadamente 3.000 unidades de acolhimento disponíveis, que abrigam 33 mil crianças e adolescentes, o país tem desafios. Quase 4.000 jovens entre 16 e 17 anos estão próximos a enfrentar a realidade fora do abrigo. O assunto foi discutido na Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial ao debater o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. A principal preocupação: quais são as garantias que o Estado dá para esse adolescente? A representante do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Enide Rocha, informou que recente pesquisa realizada pelo IPEA indica que o Estado não tem conhecimento de 80% dos meninos e meninas que completaram 18 anos e continuam vivendo nos serviços de acolhimento, quando há vagas nas repúblicas destinadas a esse fim. O levantamento também definiu o perfil desses adolescentes. Na maior parte são meninos com problema de deficiência mental ou física, com baixa escolaridade, sem vínculo com a comunidade e sem qualquer preparo para fazer essa transição para a vida adulta fora dos serviços. Como contribuição para elaborar políticas públicas para os adolescentes que deixaram os locais onde moraram até a idade limite, o IPEA fez algumas sugestões. Todo adolescente deve sair com CPF e documentação civil completa. Inscrição ou atualização no cadastro único. Continuidade escolar ou acesso à EJA, Educação de Jovens e Adultos. Avaliação de saúde, saúde mental e deficiência, assim como a existência de uma pessoa ou serviço de referência após a saída. Difícil realidade enfrentada por Jackson dos Santos, ex-acolhido. Infelizmente não existe políticas públicas, né, para o jovem pós-acolhimento, né? Então basicamente o acolhimento faz um acompanhamento de 6 meses e muitas das vezes esses meninos vão para a rua, volta para a família que foi retirada, né, quando ele era criança ou adolescente, mas na maioria dos casos o adulto, né, agora com 18 anos, acaba indo morando sozinho mesmo. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, autora do pedido para a realização da audiência pública, defendeu iniciativas concretas para garantir esses direitos.
perto de chegar aos 18 anos, é fundamental que se faça uma preparação para que esses jovens possam se incorporar à própria sociedade. Então, portanto, são políticas públicas, políticas de geração de emprego e renda, políticas de priorização no mercado laboral, são iniciativas que nós precisamos tomar para que esses jovens e essas jovens possam continuar exercendo o seu direito à cidadania. A Comissão de Educação aqui do Senado aprovou um projeto que cria uma série de regras e procedimentos padronizados para orientar professores sobre casos de racismo, misoginia e discriminação nas escolas. O projeto apresentado pela senadora Tereza Leitão estabelece diretrizes gerais para orientar a atuação de professores e dirigentes escolares em casos de racismo, misoginia, discriminação por motivo de orientação sexual ou de identidade de gênero nas escolas. O texto prevê que toda manifestação ou suspeita de discriminação deve ser comunicada aos diretores, que são obrigados a notificar as autoridades competentes, por exemplo, o Conselho Tutelar ou o Ministério Público. Também prevê a adoção de medidas de conscientização e reparação e a formação de comissão representativa da comunidade escolar para acompanhar o cumprimento do protocolo. O projeto prevê ainda campanhas educativas anuais sobre o tema, capacitação de professores e profissionais da educação, a criação de espaços de reflexão e ações de apoio emocional e psicológico às vítimas por meio de equipes multiprofissionais. Embora as escolas convivam cotidianamente com situações de racismo, misoginia e outras formas de hostilidade, o que se observa na prática é uma resposta fragmentada, excessivamente dependente da iniciativa individual de professores e gestores, sem fluxos definidos e encaminhamento, registro, acolhimento e acompanhamento. Essa ausência de balizas institucionais gera insegurança para os profissionais da educação, fragiliza a proteção das vítimas e contribui para a subnotificação dos casos. Nesse cenário, o projeto sob exame apresenta mérito ao deslocar o foco da resposta improvisada para uma atuação institucional organizada. Nas comemorações dos 20 anos do Parlamento Brasil, a gente está reexibindo matérias legais de programas antigos. Como estamos nos festejos juninos, a gente escolheu uma reportagem de 2007 da própria TV Senado. A gente foi checar o São João de Campina Grande. A apresentação do Parlamento Brasil na época era da nossa colega Érica Seolim. Quando o assunto é festa junina, o Nordeste se destaca. Mas em qual dos estados nordestinos se faz o maior São João do mundo? O Parlamento Brasil foi a Campina Grande, na Paraíba, para conferir de perto. A 120 quilômetros de João Pessoa, Campina Grande é o destino de milhares de turistas do Brasil inteiro no mês de junho. Tudo por causa desse ritmo. O forró, que esquenta 30 dias de festa, faz a fama da cidade. E não é para menos. São quase 1,5 milhão de turistas. O Parque do Povo, ponto principal da festa, tem 43 mil metros quadrados e fica lotado de forrozeiros. São mais de 500 horas de forró, shows e quadrilhas. E no maior São João do mundo não tem espaço certo para dançar forró. Quem pega esse trem sabe que o balanço natural dos vagões é só um empurrãozinho a mais para entrar no ritmo do autêntico forró pé de serra. Desde a Estação Velha, em Campina Grande, até o distrito de Galante, são 18 quilômetros, cerca de 2 horas de sacolejo e muito forró. E o melhor foi ter forró, Rocha. Vem cá você ver como é que dança forró. Da beleza
tristeza pura, gente. Eu só peço ao povo que não se mexa, não se bula, não dê trombique, não dê bilola. Senão eu te reto lá, te for desse teu corpo igual Arupema. Outra atração da festa é o Sítio São João, uma réplica perfeita dos antigos povoados sertanejos, com pracinha, capela, alambique e até uma autêntica bodega, com tudo que tem direito. Aqui tem um rolo de fumo, a rabada de porco, tem o coalho para fazer o queijo, para coalhar o queijo, o leite para fazer o queijo, o alho, tem aqui a cebola, tem o abano para abanar o fogo, tem a bolacha ali, o biscoito, a pão daquele balaio, viu? Tem tudo que a senhora está vendo aqui na bodega. Tem também o depósito de mangaio. O depósito de mangaio é aquele lugar do sítio onde você guarda tudo mesmo. O que presta, o que não presta, o que poderá servir um dia ou o que um dia deverá ir para o lixo. Quem é da terra garante que Campina Grande faz mesmo o maior São João do mundo. O de Caruaru é um bom São João, é um extraordinário São João, mas não é melhor do que o de Campina. Desculpa a todos os irmãos pernambucanos. São João de Campina Grande traduz todo o sentimento do nordestino, a alegria, a forma aberta de receber os turistas que aqui chegam. E a Paraíba tem essa festa como tradicional. Então nós nos orgulhamos do nosso São João de todos os paraibanos, mas principalmente do São João de Campina Grande, que pelo nome ele já diz tudo, é o maior do mundo. E será que o São João de Campina Grande mudou muito nesses quase 20 anos? A TV Assembleia da Paraíba conta pra gente. Há 20 anos, uma equipe da TV Senado percorreu as ruas de Campina Grande para mostrar ao Brasil a força de uma festa que já era considerada uma das maiores manifestações culturais do país. 2 décadas depois, a TV Assembleia da Paraíba vai a Campina descobrir o que mudou na cidade e mostrar como o maior São João do mundo cresceu sem perder sua identidade. Campina Grande fica a cerca de 127 quilômetros de João Pessoa e hoje é reconhecida como um dos principais polos econômicos, tecnológicos e culturais do Nordeste. Mas é durante o mês de junho que a cidade vive sua maior transformação e se torna destino de milhões de visitantes. Fica muito mais animado, muito mais gente, vem turista, vem um monte de coisa e eu acho que sempre eles tentam inovar mais coisas. Fica bem legal mesmo. Muda tudo, fica tudo mais bonito, perfeito. No São João se torna a melhor época, porque temos vários turistas, a cidade fica bem mais enfeitada e tudo fica em clima de São João. Aquele climinha gostoso que todo mundo gosta de curtir. O desenvolvimento, muitos turistas, pessoas de fora, que vêm e ajudam as pessoas que estão trabalhando, que estão fazendo seus artesanatos, estão fazendo suas comidas, tudo de bom. Quem chega a Campina nessa época do ano percebe logo as mudanças. A decoração toma conta das ruas, o fluxo de visitantes aumenta e a cidade inteira entra no clima do maior São João do mundo. Estou achando maravilhoso, adorando. O que está gostando mais? Eu gostei do espaço aqui. Gostei muito aqui dos shows. Na reportagem exibida há 2 décadas, a Praça da Bandeira já aparecia como um dos pontos de encontro da população. Hoje o espaço continua sendo referência, mostrando que algumas tradições resistem ao tempo, mesmo diante das transformações vividas pela cidade. Se há 20 anos o Parque do Povo já impressionava pelo tamanho e pela movimentação, hoje a estrutura revela a dimensão que a festa alcançou. O espaço se modernizou, ampliou sua capacidade e passou a reunir ainda mais atrações, comerciantes e visitantes, sem abrir mão das raízes culturais que fizeram do evento uma referência nacional. Além de toda a disponibilidade do governo do estado na área da saúde e da segurança pública, nós retomamos um investimento que fazia décadas que não existia, que é o investimento financeiro para contribuir com a realização da festa. Então a gente está tanto no Parque do Povo como no Festival das Quadrilhas Juninas de Campina Grande e da região Agreste,
Esses barraqueiros que estão comercializando aqui contam com investimentos também do governo do estado através do programa Empreender Paraíba. Então, assim, são vários investimentos, são 23 milhões de reais em investimentos para fortalecer o maior São João do mundo. Ao revisitar Campina Grande, é possível perceber que o crescimento da festa veio acompanhado do fortalecimento dos espaços dedicados à preservação da cultura nordestina. Um exemplo é o Sítio São João, que ajuda a manter viva a memória das antigas cidades do interior e das tradições juninas que atravessam gerações. Campina Grande cresceu, a festa se expandiu e a cidade se consolidou como um dos principais destinos turísticos do Brasil durante o mês de junho. Mas entre as mudanças e novidades, permanece aquilo que faz do São João Campinense um evento único. A capacidade de reunir gerações em torno da música, da cultura popular e das tradições nordestinas. O lucro do São João é muito bom, prometeu mesmo. 3 anos que eu trabalho aqui dentro, nem um ano foi ruim para mim, sempre é bom. Entre bandeirolas, forró e tradição, Campina Grande mostra porque recebe o título de maior São João do mundo. Uma festa linda que movimenta a economia, fortalece a cultura e coloca a Paraíba em destaque para todo o Brasil. Só falta uma coisa nessa festa, hein? A equipe do Parlamento Brasil curtindo por lá. Valeu, Angelina! Olha, a gente vai ficando por aqui. Você sabe que se quiser rever qualquer conteúdo da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil. E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, isso é tão bom, a gente poder mostrar paisagens diferentes e olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor para a TV. O segundo maior porto de contêineres do Brasil, o Porto de Itapoá, em Santa Catarina, completou 15 anos e foi homenageado hoje em sessão especial do Senado. A Comissão de Direitos Humanos discute políticas públicas para a erradicação do trabalho infantil. O Senado recebe a visita de um coral que tem 1.500 anos de história, o Coro Papal. E veja também como foi a visita do presidente da Câmara de Representantes do Uruguai ao Senado. Olá, boa tarde. Agora são 13h30 e o Senado Notícias começa agora. O segundo maior porto de contêineres do Brasil completou 15 anos. O Porto de Itapoá, em Santa Catarina, foi homenageado hoje em sessão especial do Senado.
O Porto de Itapoá é um terminal privado especializado na movimentação de contêineres, localizado no litoral norte de Santa Catarina, na Baía de Babitonga. Inaugurado em junho de 2011, é hoje um dos principais elos da logística brasileira para exportações e importações, atendendo empresas de diversos setores e conectando o Brasil a mercados da Ásia, Europa e Américas. Segundo a ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, o Porto de Itapoá ocupou a 3ª posição no ranking nacional de movimentação de contêineres em 2025. Os senadores de Santa Catarina destacaram a importância do porto para o país. O maior legado do Porto de Itapoá está nas oportunidades que ajudou a criar. Ao impulsionar o crescimento econômico da cidade e de toda a região norte de Santa Catarina, o porto gerou empregos, atraiu investimentos e fortaleceu uma cadeia logística essencial para a competitividade do nosso estado. Cada navio que atraca representa empregos preservados. Por isso, investir em portos não é investir apenas em obras. É investir no crescimento do Brasil. Para a região, é, sem dúvida alguma, uma aposta cujo desenvolvimento e cujo aprimoramento não param. O porto tem que se modernizar, tem que se capacitar cada vez mais. O prefeito de Itapoá, Jefferson Garcia, destacou que o desenvolvimento do porto caminhou ao lado da vocação turística do município. Segundo ele, o terminal impulsionou a geração de emprego e renda, enquanto a cidade manteve as praias preservadas e a natureza como um dos principais atrativos. Uma gera emprego e renda, enquanto a outra preserva a nossa identidade, nossas praias e nossa qualidade de vida. Um dos maiores exemplos desta cooperação foi a dragagem de aprofundamento do canal para a entrada dos grandes navios. Os sedimentos da areia da Baía da Babitonga permitiram recuperar cerca de 8 quilômetros das nossas praias, uma obra inédita desse tipo já realizada no Brasil. A secretária nacional de articulação de Santa Catarina disse que em junho deste ano, o Porto de Itapoá registrou a movimentação de 74 mil contêineres, o maior volume mensal de movimentações desde que foi inaugurado. Desde o início de suas operações em junho de 2011, o Porto de Itapoá consolidou-se como um dos mais importantes terminais brasileiros de movimentação de contêineres e como uma referência na América Latina. Os responsáveis pelo Porto de Itapoá ressaltaram a evolução do terminal ao longo dos últimos 15 anos. Eles recordaram os desafios enfrentados desde o início do projeto e afirmaram que o empreendimento se tornou referência em logística, com impactos positivos para a economia e a geração de empregos. Hoje nós somos o 3º maior terminal de contêineres do país, o 2º maior porto de contêineres do país, e nós temos uma honra e uma responsabilidade imensa em continuar transformando Santa Catarina. Sempre acreditei que um porto não movimenta apenas cargas. Acredito que um porto movimenta oportunidades, gera empregos, impulsiona o desenvolvimento e transforma a vida de pessoas. Tenho confiança que a empresa continuará crescendo, inovando e contribuindo para o desenvolvimento do nosso país. E olha só que notícia importante, mais visibilidade para o Ligue 180. O Senado aprovou o projeto que obriga o governo a divulgar o canal de denúncias de violência contra a mulher. A proposta segue agora para a sanção presidencial. O projeto aprovado nesta quarta-feira no plenário do Senado obriga o governo a divulgar o Ligue 180, serviço para denúncias de violência contra a mulher. A divulgação deve ser feita em meios de comunicação de massa e locais públicos e privados de grande circulação, como escolas, hospitais, órgãos públicos, meios de transporte de massa, casas de espetáculos e outros locais de diversão. O objetivo é facilitar o acesso de mulheres em situação de violência aos serviços de orientação e denúncia. Além de viabilizar o registro de denúncias, o Ligue 180 orienta sobre direitos e encaminha as vítimas
vítimas a atendimento especializado, como delegacias, defensorias públicas e unidades como a Casa da Mulher Brasileira. Só entre janeiro e outubro de 2025, foram feitos mais de 877 mil atendimentos e registradas mais de 126 mil denúncias de violência contra mulheres. A Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, feita pelo Data Senado, revelou que quase 4 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar em 2025. O Ligue 180 está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. É possível fazer a ligação de qualquer lugar do país, de forma gratuita, ou acionar o canal via chat no WhatsApp, no número 61 9610 0180, ou pelo e-mail central180@mulheres.gov.br. Outra aprovação do plenário do Senado foi a medida provisória que libera 15 bilhões de reais para empresas exportadoras por meio do programa Brasil Soberano. Os senadores aprovaram aqui no plenário, nesta quarta-feira, a medida provisória que libera até 15 bilhões de reais de crédito para exportadores por meio do Plano Brasil Soberano. Essa medida provisória foi uma reação do governo às barreiras tarifárias impostas pelos Estados Unidos e, segundo o texto da medida provisória, em meio a razões geopolíticas e de instabilidade internacional. Esse crédito é voltado apenas para empresas brasileiras e poderá ser usado na aquisição de bens de capital e na adaptação da atividade produtiva. E os senadores também aprovaram nesta quarta-feira em plenário a medida provisória que destina parte dos impostos arrecadados com apostas para um fundo da Polícia Federal. A medida provisória aprovada pelo plenário do Senado determina que parte da arrecadação das apostas de cota fixa, as chamadas bets, seja destinada ao Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal, FUNAPOL. A previsão é de que a arrecadação líquida com bets destinada ao FUNAPOL cresça 1% anualmente, chegando a 3% em 2028. Além disso, a medida autoriza o Poder Executivo, ainda em 2026, a destinar o montante de até 200 milhões de reais ao FUNAPOL. O texto aprovado também prevê que o FUNAPOL poderá custear não só o aparelhamento e a operacionalização da Polícia Federal, mas também despesas de saúde dos servidores da polícia, inclusive mediante ressarcimento de despesas médicas. E o plenário também aprovou a criação da Universidade Federal da Fronteira, que vai funcionar no atual campus da Universidade Federal do Amapá, localizado no município de Oiapoque. Outro projeto votado transforma o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais e o Cefet, no Rio de Janeiro, em universidades tecnológicas federais. As novas instituições, que terão autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didática e disciplinar, serão vinculadas ao Ministério da Educação. Os parlamentares ainda participaram da terceira sessão de discussão da PEC, que reduz a idade para a aposentadoria dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. A proposta deverá ser votada no dia 15 de julho. E o Senado lançou o programa Conexão Lilás, que vai capacitar adolescentes para criarem aplicativos de combate à violência contra mulheres. A tecnologia tem se tornado uma importante aliada no enfrentamento da violência contra a mulher, seja por meio de aplicativos de denúncia, redes de apoio ou do acesso à informação. O programa Conexão Lilás, iniciativa do Senado, vai capacitar jovens de 14 a 18 anos, estudantes de escolas públicas e filhas de colaboradores terceirizados da casa. Durante 4 meses, de agosto a novembro, um grupo de meninas desenvolverá um aplicativo voltado ao enfrentamento da violência contra a mulher. Que seja a primeira turma, que sejam 40 agora, que tragam o aprendizado que a gente só tem na prática e, mais do que isso, que tragam uma solução para um fim, que é um fim para mim, mas que é um fim para todas as alunas.
que é o fim da violência contra a mulher. Essa agressão às mulheres, violência, me afeta porque a minha tia morreu de feminicídio. Então é uma coisa que me ajuda também a evitar que outras mulheres passem por isso, ou até mesmo adolescentes, crianças que podem também vir a acontecer isso com elas no futuro. E é uma oportunidade, né? Então a gente tem que aproveitar. E é muito informativo também. E poder criar, elas vão poder criar um aplicativo, isso é uma oportunidade muito grande. Durante 4 meses, elas terão aulas de cidadania, tecnologia e desenvolvimento de aplicativos. Além do aprendizado em programação, elas terão contatos com temas como direitos das mulheres, políticas públicas e inovação. Nós temos uma parceria com as Divas Digitais. É um grupo de mulheres e meninas que criam aplicativos. É lá de Macapá, da Universidade Unifespa. E aí elas vão estar sendo as mentoras dessas meninas. Elas terão aulas semanais síncronas. Então, embora seja online, a professora, a mentora e a aluna vai estar no mesmo momento ali. A proposta é estimular o protagonismo feminino na área da tecnologia e mostrar como o conhecimento pode ser transformado em uma ferramenta de impacto social. Ao final do programa, o aplicativo desenvolvido será apresentado como resultado do trabalho realizado em equipe. A gente precisa sim preparar nossas jovens tecnologicamente e com todas as experiências, que é a única maneira de diminuir a violência contra a mulher. Quando terminar esse curso, a Valentina será outra Valentina, a Isabela será outra Isabela, a Júlia será outra Júlia e a Eloá será outra Eloá. Vocês vão estar mais preparadas para enfrentar os próximos passos do que a vida guarda para a gente. Que iniciativa fantástica, né? Que seja exemplo para outras instituições, além de capacitar os jovens, também vai na toada da defesa das mulheres. Muito bacana, parabéns. E em visita ao Senado, o presidente da Câmara de Representantes do Uruguai destacou o pioneirismo do Brasil no uso de tecnologia e inovação no Legislativo. O Senado foi um dos primeiros parlamentos do mundo a ter sessões virtuais para retomar as votações durante a pandemia. E o pioneirismo também se estendeu no uso da inteligência artificial no processo legislativo. Em busca destas experiências, o presidente da Câmara de Representantes do Uruguai, Rodrigo Goñi, se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com o secretário-geral da mesa, Danilo Aguiar. O Brasil é o maior país da América Latina. Nós somos menores. Por isso, viemos aprender tanto a modernização do processo legislativo que este Congresso faz, que é o exemplo que olhamos, mas também as questões regulatórias dos novos fenômenos, sobretudo da tecnologia que o Brasil lidera. E nós queremos conhecer, e conhecemos nesta conversa, os processos que o Congresso brasileiro vem adotando para aprendermos com estas experiências. No ano passado, o Senado lançou o Programa de Apoio em Inteligência Artificial para assegurar o seu uso de forma ética, segura, transparente e com supervisão humana. O secretário-geral da mesa destacou os avanços do Senado nesta área. O Parlamento Uruguaio ele tem uma forma mais tradicional de trabalho. Então ele veio curioso como a gente faz com a votação remota, se é algo que ele quer incorporar no dia a dia dos parlamentares, a questão da documentação, do fluxo eletrônico de documentação, assinaturas eletrônicas, que eles também usam, mas que eles tiveram essa curiosidade como o Senado trabalha e como isso impacta no dia a dia do parlamento. Como o fato de o parlamentar poder votar de fora do ambiente do plenário, no ambiente das comissões também, são coisas que eles estão pensando em incorporar, mas eles querem saber qual o impacto disso no dia a dia dos parlamentares. Se melhora a vida dos parlamentares, mas se qualifica também um debate parlamentar. O Senado tem uma tradição de inovação tecnológica, de inovação na sua forma de transparência, de comunicação com a população. E claro que isso, muito mais ainda após a pandemia, tornou-se o dia a dia dos parlamentares. Após meses de discussão com especialistas, o Senado aprovou em 2024 o Marco da Inteligência Artificial, que agora aguarda a votação aqui na Câmara dos Deputados. Entre as novidades estão a definição de regras claras para o uso de IA
por todos os segmentos, a proteção de direitos autorais e a criação de uma espécie de agência reguladora. O presidente da Câmara Uruguaia afirmou que o seu país está discutindo não apenas a regulação da IA, mas o seu próprio uso no processo legislativo, etapas já vencidas pelo Senado brasileiro. Estamos incorporando a uma quantidade de tarefas que realmente a inteligência artificial nos ajuda, nos facilita, nos potencializa internamente e na sociedade. Mas continuamos pensando que a democracia que cultivamos até agora, a relação pessoal e a supervisão humana devem continuar sendo as maiores protagonistas. E a língua brasileira de sinais, Libras, foi criada por lei no Brasil em 2002. Os gestos que comunicam auxiliam milhares de surdos no país, mas ainda é desconhecida pela maioria das pessoas, criando um silêncio entre ouvintes e deficientes auditivos. Esse é o tema do programa Em Discussão, que vai ao ar hoje, logo após a edição da noite do Senado Notícias. Segundo o IBGE, em 2022, o número de pessoas com deficiência no Brasil ultrapassava os 14 milhões. Mais de 2,5 milhões com alguma dificuldade para ouvir. Experimenta ouvir um jornal sem áudio, sem nenhuma legenda. Isso é se colocar no lugar de uma pessoa surda. Eu já tive problemas, principalmente na área jurídica. Não tinha intérprete. Eu procuro colegas da área, que a maioria trabalham no sistema voluntário. Não é um trabalho profissional. A Secretaria da Pessoa com Deficiência tem esse setor chamado Central de Interpretação de Libras, Língua Brasileira de Sinais, para atender pessoas surdas em órgãos públicos, concessionários de serviços públicos, tanto presencialmente aqui, como também marcando previamente na agenda, em loco, indo até o local, então, fazendo a intermediação entre a pessoa ouvinte e a pessoa surda. Os intérpretes não estão em todos os locais, né? Então, às vezes, a gente chega no local e a gente não consegue ali interagir. Se tivesse intérprete, tivesse pessoas fluentes em Libras em outros locais, isso daria maior acessibilidade, maior possibilidade da gente participar igualmente. Uma escola bilíngue é uma escola que eles podem se comunicar por meio da primeira língua deles, que é a língua de sinais. Então, todo o conhecimento, todos os conteúdos, todas as disciplinas são ministradas por meio da Libras, que é a primeira língua do estudante surdo. Então, desde o momento que eles chegam ali na portaria, eles já são cumprimentados em língua de sinais. Todos os nossos servidores, eles se comunicam por meio da Libras e todos os meus professores ou são surdos ou são bilíngues. Bacana, né? E agora são 13h49. E uma visita que veio de Roma, mais precisamente do Vaticano. A Capela Musical Pontifícia, conhecida como Coral Papal, esteve no Senado na manhã desta quinta-feira. Eles representam uma instituição de 1.500 anos na capital futurista dos brasileiros. A acompanhá-los na visita ao Congresso, o senador astronauta Marcos Pontes. O Coral Papal, o mais antigo em atividade, é o que participa das celebrações do Vaticano. Hoje, o coro é composto por 24 adultos e 30 meninos. A regê-los, o Monsenhor Marcos Pavan, que, sendo brasileiro... Estamos fazendo uma turnê no Brasil para comemorar os 200 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé. E acho que nada melhor para reforçar as pontes do que a música, né? Que é uma linguagem de paz, uma linguagem universal, linguagem de harmonia. Então estamos fazendo esses concertos no Brasil. O senhor vê a TV Senado em Roma? Eu vejo, eu acompanho as notícias do Brasil, vejo a TV Senado para acompanhar aqui como está indo a vida do meu país, né? É a primeira vez na história que existe um maestro sul-americano. Então, eu gosto, você vê, eu representei o Brasil no espaço, eu sempre gosto de ressaltar a importância do nosso Brasil, né,
dentro dos outros países. Um coral que tem mais de 1.400 anos é muita inspiração para nós e o Coral do Senado está completando 30 anos esse ano, então nós convidamos simbolicamente para que o coral da Capela Sistina possa estar conosco, pelo menos em inspiração no encontro de corais que nós teremos aqui no Brasil, encontro nacional aqui no Salão Negro em novembro. Então, com muita alegria, nós recebemos aqui, assim, inesperadamente, o coral da Capela Sistina, então é uma inspiração muito grande para nós. A instituição pode ser milenar, mas o roteiro não precisa ser rígido. Olhem eles aí, dando uma canja na sessão especial do Senado, numa deferência da senadora Ivete da Silveira. Uma emoção muito grande, é um orgulho saber da presença deles aqui, também que o Monsenhor é o primeiro regente não italiano, né, e brasileiro, então assim, é um motivo de muito orgulho para nós. Eu sou o primeiro cantor brasileiro do coro do Papa. Estamos muito felizes hoje por estar aqui no Parlamento, no Senado. A primeira vez que o coral do Papa chega aqui, são dias maravilhosos. Marcos Pavan entende de música, de harmonia, prepara os cantores, conduz o momento litúrgico e, nessa seara, vai aprendendo, meditando e ensinando. O coral funciona, cada um canta uma voz diferente, mas todos juntos criam a música, né? Então o coral é uma semente de concórdia e de harmonia entre opiniões às vezes diversas. Eu espero que isso também contamine um pouco todo o espírito do Senado. Bacana. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações ao vivo sobre as notícias do Senado. Acompanhe nosso site senado.leg.br/TV e também as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Até já. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Olá, venha assistir no programa Em Discussão na TV Senado. Libras em Discussão. Venham. É tão vasto a língua de sinais, né? E é tão importante, não só em sociedade como no mercado de trabalho, abre tantas portas e gera inclusão. Eu acredito que é isso. Em Discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Quando você olha em volta aqui, tem vários grupos de homens sentados, você tem homem sentado sozinho e tal. Não tem uma mulher sentada sozinha. Não tem um grupo que seja de mulheres. Tem uma coisa, acho que da posse do espaço público, que é o que é ensinado pra gente mesmo. O menino vai jogar bola na rua, a menina vai brincar de casinha. O espaço privado é domínio feminino, o espaço público é domínio masculino. E por mais que a gente brigue contra isso, por mais que as mulheres tenham ocupado mais espaço, não dá em absoluto para você dizer que isso é uma coisa igual ou que este espaço é um espaço amplamente feminino ocupado pelos dois gêneros. Não é. Por que ouvimos falar pouco sobre as mulheres na ciência? Qual a importância e quais os desafios para elas ocuparem espaços de destaque nas pesquisas científicas? A astrônoma Duília de Mello e a astrofísica Larissa Santos respondem a essas e a outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9h. Agora é lei.
O programa Luz do Povo vai beneficiar famílias de baixa renda que consomem até 80 kWh. A gratuidade na conta de energia elétrica deve atingir famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais com renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo. O programa também alcança lares de idosos que recebem o benefício da prestação continuada, indígenas e quilombolas. O Senado votou, agora é lei. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Patrimônio cultural. Projeto Negro Muro ergue monumentos da memória negra no Rio de Janeiro. Paraná quer aproximar crianças da natureza e afastá-las das telas. Aumento do turismo em Maragogi pode colocar em risco área de proteção ambiental. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A TV Senado apresenta o Brasil antes, durante e depois dos governos de Getúlio Vargas, em uma mostra especial de documentários. Mostra Senadoc. Sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Respirem e se imaginem numa floresta, caminhando por entre as árvores. Sintam a energia da floresta. Sintam a energia. Boto Fé, neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. Caso da Serrinha do Paranoá, uma importante área de abastecimento hídrico de Brasília, ameaçada pela exploração imobiliária. E o sítio Gerânium, um centro de referência em educação socioambiental e produção de alimentos orgânicos. Ecosenado, neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica.
Esse é o acampamento cigano. Olá, boa tarde. Estamos de volta e passamos a transmitir agora a sessão do plenário do Senado. Acompanhe. A número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por intermédio dos totens disponibilizados na casa, por solicitação à mesa durante a sessão. Os senadores e senadoras presentes remotamente e inscritos para o uso da palavra poderão fazê-lo através do sistema de videoconferência. A presente sessão deliberativa ordinária é destinada à apreciação das seguintes matérias já disponibilizadas em avulso eletrônico e na ordem do dia eletrônica de hoje. Proposta de emenda à Constituição número 14 de 2021 do deputado Leonardo e outros deputados. Projeto de lei 1076 de 2023 do professor Paulo Fernando, do deputado professor Paulo Fernando. Projeto de decreto legislativo 1203 de 2025 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Passamos aos oradores inscritos, que terão prazo de 10 minutos para o uso da palavra. O primeiro inscrito e presente remotamente é o senador Eduardo Girão, Novo Estado do Ceará. Com a palavra, senador. Paz e bem, meu querido irmão, senador Confúcio Moura, o homem mais pontual deste Senado da República. Muito obrigado, mais uma vez, por abrir a sessão. O assunto que me traz hoje aqui, senhor presidente, transcende qualquer divergência política ou ideológica. É sobre o direito de as pessoas com diabetes poderem receber um tratamento seguro, contínuo e de qualidade. Quando falamos de insulina, não estamos discutindo um produto qualquer. Estamos falando de um medicamento essencial para milhões de brasileiros, muitos dos quais dependem exclusivamente do SUS, Sistema Único de Saúde, para sobreviver. Veio a público, nos últimos meses, reportagens publicadas pela Folha de São Paulo, pelo Estadão, Estado de São Paulo, e pelo Metrópolis, além de consistentes questionamentos apresentados em instâncias de controle e fiscalização, relatando falhas em dispositivos de aplicação, dúvidas sobre processos de contratação e condução das compras públicas de insulina pelo governo federal do Brasil. O que está em jogo não é apenas um contrato administrativo, senhor presidente. O que está em jogo é a confiança da população no sistema de saúde. Tem ocorrido uma sucessão de problemas, muitas reclamações, até que finalmente haja a adoção de medidas corretivas, repetindo um padrão em que o Estado está sempre reagindo à crise e não a prevenindo. Essa matéria de saúde pública não pode ser considerado algo normal, o que está acontecendo com relação à diabetes. Se um dispositivo médico apresenta falhas, o impacto é imediato. Significa interrupção do tratamento, insegurança para o paciente, o aumento de um risco de complicações, sem falar no estresse de toda a família que sofre, que adoece junto. Para quem convive com uma doença crônica, cada atraso, cada incerteza e cada erro operacional tem consequências concretas na vida de famílias inteiras. Também vieram à tona sérios questionamentos sobre os processos de aquisição. Houve dúvidas sobre a clareza das regras licitatórias, sobre a forma de contratação, sobre os riscos assumidos pela administração pública e sobre a condução de procedimentos que movimentam centenas de milhões de reais do dinheiro do Brasil, do dinheiro de quem paga imposto, né? Que nós pagamos a maior carga tributária do mundo.
Então, a gente precisa ter muito cuidado com o dinheiro. Transparência. Eu, particularmente, senhor presidente, tenho mais cuidado com o dinheiro das emendas do Senado, por exemplo, no gabinete, do que com as minhas próprias. Porque eu estou lidando com dinheiro de milhões de brasileiros. Agora, preste atenção aqui. Os próprios órgãos de controle identificaram inconsistências e determinaram o aperfeiçoamento dos procedimentos adotados. O cidadão tem um direito de saber se os recursos públicos estão sendo bem utilizados, se as exigências técnicas foram efetivamente cumpridas. Tem o direito de saber se todos os participantes de uma licitação concorreram em condições de igualdade. E, sobretudo, tem o direito de saber se o medicamento que chega à sua casa é seguro e adequado. É um dever constitucional do parlamento exercer fiscalização e cobrar a devida transparência quando há fatores relevantes de interesse público. E é exatamente isso que estamos fazendo. O governo precisa responder de maneira clara e objetiva alguns pontos importantes que o nosso mandato já acessou, já fez aí questionamento. Vamos lá. Quais são os critérios técnicos que orientaram essas contratações? Quais providências foram tomadas diante das falhas reportadas? Quais mecanismos de controle foram acionados? Que medidas foram adotadas para impedir que situações semelhantes se repitam com a descontinuidade do tratamento dessas pessoas que precisam de insulina? Não estamos aqui, senhor presidente, tratando de boatos ou especulações. Estamos tratando de fatos que foram objeto de reportagem de veículos de grande circulação nacional, de questionamentos parlamentares e de análise realizada por órgãos de controle. Questionamentos não se respondem com narrativas, respondem-se com documentos, auditoria, prestação de contas e informações verificáveis. Por isso, estamos fazendo uma cobrança objetiva, mais uma, ao Ministério da Saúde. Primeiro, que sejam publicados todos os documentos relacionados às aquisições de canetas de insulina, incluindo estudos técnicos, critérios de julgamento, pareceres, contratos firmados e o histórico das ocorrências e falhas identificadas em cada lote adquirido. Segundo, que o Ministério informe quais medidas foram efetivamente adotadas diante das reclamações apresentadas por pacientes, profissionais de saúde e entidades do setor, senhor presidente. Esclarecendo que se houve notificações, substituições de produtos, aplicação de penalidades ou revisão de procedimentos internos que sejam trazidos à tona. Terceiro, que sejam prestados esclarecimentos sobre os apontamentos realizados pelos órgãos de controle, indicando quais providências corretivas foram implementadas para evitar que fragilidade de governança, falha de transparência e inconsistência nos processos de contratação se repitam. E, por fim, senhor presidente, que seja apresentado ao Congresso Nacional um plano robusto de abastecimento de insulinas em todo o território nacional e de dispositivos de aplicação para isso, baseados em previsibilidade, segurança sanitária, gestão de riscos, para que o tratamento de milhões de brasileiros não se sujeite ao improviso e à descontinuidade. Até agora, só apresentei os problemas relacionados ao governo federal, mas existem problemas aqui no Senado da República com relação a esse assunto. Depois de amplas discussões e debates com especialistas, o PL 2687 de 2022 foi aprovado por unanimidade, tanto na Câmara quanto pelo Senado. Mas o governo Lula, acredite se quiser, vetou na íntegra. Esse PL permite a classificação dos portadores de diabetes tipo 1, DM1, como deficientes. Afinal, trata-se de uma doença autoimune que destrói as células pancreáticas, ocasionando deficiência permanente na produção de insulina. Mas, mesmo assim, o governo Lula, eu repito, a verdade tem que ser entregue para a população, vetou a lei, se transformando no veto 4 de 2025. Ocorre que, ao invés da análise do veto pelo Congresso Nacional,
por uma manobra regimental da mesa diretora, não ocorreu a votação, não está prevista, em função da declaração de matéria estar prejudicada. Ora, senhor presidente, que é isso? Estão milhões de pessoas na expectativa disso. Eu fui abordado, inclusive, aqui no Ceará, pelas pessoas desesperadas em relação a isso. Nós protocolamos, por isso, um recurso ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, reivindicando uma revisão dessa decisão com todos os embasamentos jurídicos. Em nosso regime presidencialista, cabe ao Congresso Nacional a aprovação das leis. O governo federal tem todo o direito de vetar, senhor presidente, qualquer matéria, claro, faz parte. Mas o processo só pode ser concluído depois da análise do veto do próprio Congresso Nacional, que pode, evidentemente, ser democraticamente derrubado ou mantido. É isso que estamos pleiteando com esse recurso. Porque saúde pública, senhor presidente, exige planejamento, exige responsabilidade, exige transparência. Quando falha a governança, quem paga a conta é o paciente. E em matéria de saúde, o preço de um erro pode ser uma vida, que não tem preço. Enquanto buscamos a melhor solução junto ao parlamento e ao governo brasileiro, em respeito a seus pacientes com diabetes, precisamos fazer a nossa parte na medida do possível, no limite das nossas forças. Eu tenho procurado fazer o melhor no uso das emendas estritamente constitucionais, com o máximo de transparência. Eu não uso orçamento secreto, né? Pelo contrário, voto contra e denuncio essa prática. Mas eu tenho que prestar contas com as emendas constitucionais. E foram, senhor presidente, já caminhando para o final do discurso, lhe agradecendo a tolerância, foram 9 milhões de reais que o nosso gabinete destinou para a implantação no Ceará do Centro de Prevenção ao Diabetes, Hipertensão, além da hemodiálise, que está sendo construída em Camusim, no litoral norte do Ceará, para atender a população de 9 municípios daquela região. Mais 2 milhões para a implantação do Centro de Cuidados ao Paciente com Diabetes dentro do Hospital do Coração de Sobral. Estive pessoalmente nesses 2 locais recentemente. E nós iremos indicar, senhor presidente, mais 9 milhões esse ano ainda para a implementação do segundo centro, né, de prevenção, que será construído em Monsenhor Tabosa, para atender 8 municípios da região de Crateús, né, e do sertão dos Inhamus. O terceiro está em processo de avaliação da melhor localização, que será provavelmente na região do Vale Jaguaribe, do Vale do Jaguaribe e Sertão Central, ou seja, totalizando 29 milhões de reais só do nosso mandato para Centro de Prevenção ao Diabetes, à hipertensão e também a hemodiálise, né? Fazendo a hemodiálise, poupando os cearenses de viajarem centenas de quilômetros para fazer ali a hemodiálise e voltar para casa. A gente conseguiu, com o nosso mandato, colocar aí, encaminhar esses 3 centros. Então, para encerrar de vez, senhor presidente, saúde não é moeda de troca. Milhões de brasileiros dependem diariamente da insulina para sobreviver. E o cidadão brasileiro tem o direito constitucional de receber um sistema de saúde que funcione com responsabilidade, previsibilidade e, acima de tudo, que respeite o direito à vida, desde a concepção até a morte natural. Eu encerro com o pensamento do filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau. Abro aspas. Vivemos numa idade de filosofia, ciência e intelecto. Por toda parte, temos escolas e universidades que nos transmitem a sabedoria humana de milênios. E daí? Ficamos, por acaso, mais sábios? Compreendemos melhor a vida? O sentido de nossa existência? Sabemos o que realmente é bom para as nossas vidas? Fica esse questionamento, meu querido irmão Confúcio, que não tem esse nome também por acaso, né? Que tem uma sabedoria muito grande no seu estado de Rondônia, foi governador e é um baluarte da educação do Brasil, reconhecido por todos os colegas. Muito obrigado, presidente. Deus te abençoe. Muita luz. Muita luz. Muito obrigado e parabéns pelo discurso sobre diabetes, que é importantíssimo. Eu convido o senador Hermes Klan
para usar a palavra. Não está presente. Senador Esperidião Amin também não está. Senador Paulo Paim também não se encontra. Então, eu farei aqui um pronunciamento justamente sobre o tema que o senador Girão falou, que é educação. Bem, se existe um lugar onde o futuro de um país começa a ser construído silenciosamente, todos os dias, esse lugar é a escola. Nas reflexões anteriores, falamos sobre o cansaço das famílias brasileiras, sobre o descompasso entre o tempo de vida real e o tempo das estruturas públicas, e sobre a saúde como expressão concreta da dignidade humana. Mas existe um ponto onde tudo isso se encontra, um ponto anterior a quase tudo isto. Este ponto é a educação. Porque é ali que as oportunidades começam a ser ampliadas ou limitadas. É ali que muitos destinos começam silenciosamente a serem definidos. É impossível falar de educação sem conhecer aqueles que sustentam esse processo todos os dias, que são os professores. O ambiente da sala de aula tornou-se, em muitas realidades do país, cada vez mais complexo, não apenas pela profundidade do ato de ensinar, mas pelo acúmulo de demandas que recai sobre os ombros dos professores profissionais da educação. Isso não é um detalhe. Eu quero aqui fazer uma breve parêntese fora do texto escrito, é que recentemente o Ministério da Educação elaborou e fez um exame de proficiência, isto é, de competência dos professores brasileiros. E daquela amostra que foi avaliada, 1/3 deles não tinha a menor condição de dar aulas, sem menor condição de dar aulas. Isso tudo, principalmente focado na matemática. Na matemática dá pior ainda o quadro de avaliação dos professores brasileiros em matemática. E uma disciplina tão importante para a vida prática das pessoas. Então, de posse dessas informações, a imprensa brasileira colocou que o professor brasileiro, a qualidade dele está na UTI. Na UTI. E a culpa, a grande parte delas, é dos processos formadores, as licenciaturas, os métodos, as escolas que formam professores no Brasil, que a maioria delas é por educação à distância. E só na educação teórica à distância é impossível um professor segurar o aluno na sala de aula. Hoje uma sala de aula é muito complexa, tem todo tipo de menino ali dentro, numa sala de aula. Então, se não tiver o professor tarimbado, tanto na parte teórica como na parte prática, a prática treinada em sala de aula, vistoriado por outros professores mais experientes. Aí sim ele está preparado. Assim também os professores iniciantes. Normalmente se faz um concurso público, a prefeitura do estado, e o professor iniciante é jogado na sala de aula sem nenhum preparo. Às vezes ele não conhece nem o que é a Secretaria de Educação que ele vai trabalhar. E ele é jogado na sala de aula, despreparado, e o fracasso é certo. Então, porque não existe educação de qualidade sem o professor valorizado. Não existe, gente. Respeitado, amparado, nas condições necessárias para exercer a sua missão. Nenhum sistema educacional se fortalece plenamente quando aqueles que ensinam convivem com uma sobrecarga permanente e ausência de reconhecimento que merecem. Isso é muito importante, o professor ser protegido também. O Brasil avançou de forma importante nas últimas décadas na ampliação do acesso à educação. Isso ninguém pode negar. Mas as crianças chegaram à escola, chegaram sim. Mas jovens alcançaram o ensino médio, chegaram sim. Mais brasileiros ingressaram no ensino superior, isso é verdade.
Esses avanços representam conquistas reais da sociedade brasileira e precisam ser reconhecidos, e nós reconhecemos. Nós temos exemplos de prefeituras caprichosas, estados também que levam muito a sério a educação. Aqui agora acabou de falar um senador do Ceará, o Eduardo Girão. O estado de Ceará e muitos municípios, a qualidade da educação tem melhorado muito, muito mesmo. Mas isso vem cerca de 26, 27 anos de uma continuidade de governadores e de prefeitos, principalmente governadores, entram e saem com o mesmo propósito de continuar investindo na qualidade da educação no estado do Ceará. Isso é fundamental. E tem muitos municípios que são destaques nacionais, ou destaque nacional. O estado do Piauí tem dado um show de bola para ele de matemática. As Olimpíadas de Matemática, grande parte dos campeões são do estado do Piauí. Lá atrás, eu não sei se continua igual, era Cocal dos Alves, uma cidade pequena do interior do Piauí, que é um exemplo de referência em qualidade de educação e principalmente de matemática. E assim vai no estado do Piauí. A Paraíba tem desenvolvido muito, o estado de Pernambuco também tem feito um esforço gigantesco, o estado de Goiás, o estado do Espírito Santo e alguns outros estados têm feito o dever de casa, com muito capricho, como eu falei inicialmente. O desafio contemporâneo, porém, avançou junto, mais desafios. Já não se trata apenas de garantir acesso, temos que garantir a permanência do aluno na sala de aula, a aprendizagem efetiva do aluno, a formação que prepare o cidadão para a vida. É aí que está o segredo, o nó da questão, não é? Preparar o cidadão para a vida na escola, né? Isso é fundamental. Esse desafio ultrapassa o campo educacional. Ele é social, ele é econômico, olha bem, econômico e profundamente humano. Porque a desigualdade, muitas vezes, começa exatamente onde as oportunidades deveriam nascer de forma mais equilibrada, dentro da escola. O Brasil ainda convive com diferenças importantes de acesso, estrutura e qualidade em regiões e realidades sociais distintas. A região norte é um exemplo. A região norte tem os piores indicadores educacionais do Brasil. Embora agora, recentemente, a gente viu o esforço gigantesco do governo do Pará para tirar o estado desse atraso, que era um dos estados da listagem última de qualificação do Brasil. E o Helder Barbalho, lá no estado de governador, fez um esforço medonho para poder melhorar os índices educacionais. E assim há um esforço, mas precisa de muito o estado do Amazonas, estado do Acre, Rondônia mesmo, que está entre os médios do Brasil, mas precisa desenvolver muito mais, tem condição de fazer isso. E assim temos que fazer, levar bem a sério a educação do Brasil. Não é? Bem, o Brasil ainda convive com essas diferenças que eu acabei de falar, nas comunidades rurais, nos territórios indígenas, isso é importante. Eu visitei há pouco tempo algumas comunidades indígenas, eu vi os alunos indígenas estudando na casa da professora. Eu fui pessoalmente, eu vi a casa da professora, sem escola, e outras escolas carecendo ainda de reforma, né? Então, isso eu vi lá na região de Guajará-Mirim, na região, nas margens de comunidades indígenas, nas margens do rio Guaporé, Mamoré, Madeira. Então, essas comunidades ainda padecem. O senador Cristóvão, que foi senador conosco, muito brilhante, maravilhoso, competentíssimo, né, grandioso, ele pregava aqui na tribuna e nos seus projetos que o governo precisava fazer, como caso excepcional, a federalização de professores dessas comunidades, desses estados mais atrasados, federalizar, mandar um exército de professores competentes, bem pagos, deslocados para essas regiões para realmente fazer uma alavancagem da qualidade da educação
ia crescendo devagarzinho para não impactar muito nas despesas públicas nacionais. Elevar a educação de qualidade a essas regiões não representa apenas uma expansão do serviço público, representa a integração nacional, porque quando uma criança cresce sem acesso equivalente à educação, o país inteiro perde capacidade de inteligência e potencial humano. O Brasil produz diretrizes, metas, instrumentos relevantes na área educacional. O Plano Nacional de Educação e os mecanismos de coordenação da União, estados e municípios, representam avanços estruturais importantes. O grande desafio que se coloca é da continuidade, porque a educação exige planejamento de longo prazo, estabilidade de prioridades, permanência de propósito ao longo das gerações. Falar de educação hoje também significa falar de tecnologia, inteligência artificial, novas formas de trabalho, tecnologia que amplia possibilidades, mas é a educação que desenvolve o discernimento, autonomia, capacidade humana de escolha. Formar não basta, é preciso que a formação crie caminhos reais de emancipação e perspectiva de vida. Se queremos discutir desenvolvimento, produtividade, redução de desigualdades, competitividade, não existe caminho sólido que não passe pela educação. É impossível. É impossível. Ela não é apenas uma política pública. A educação é um projeto de país. O futuro de uma nação começa muito antes dos grandes discursos. Começa silenciosamente, dentro da sala de aula. E o Brasil não precisa reinventar a educação, precisa consolidá-la como prioridade permanente. Não apenas no discurso fácil, mas na continuidade das escolhas nacionais. Porque é a educação que transforma indivíduos. E é o conjunto desses indivíduos que transforma a nação. Talvez uma das maiores responsabilidades de um país seja garantir que nenhuma criança tenha seu caminho limitado pela ausência de oportunidade. Logo no início da vida, quando uma sociedade protege plenamente a educação, não está apenas investindo no presente, está definindo o que poderá tornar o seu futuro. E é exatamente por isso que a próxima reflexão se impõe. Como transformar o potencial em desenvolvimento capaz de integrar o Brasil e alcançar toda a sua população. É isso, senhor presidente. É isso, minha gente. Muito obrigado. Então, vamos. Não havendo mais oradores presentes, a presidência suspende a sessão deliberativa, que será reaberta para apreciação das matérias constantes na ordem do dia. Está suspensa a sessão. Você acompanhou pela Rádio Senado. Olá, você estava acompanhando a sessão plenária do Senado Federal, que foi suspensa e volta logo mais com as deliberações da tarde desta quinta-feira. Continue agora com a nossa programação. Olá, venha assistir no programa Em Discussão na TV Senado. Libras em Discussão. Venham. É tão vasto a língua de sinais, né? E é tão importante, não só em sociedade como no mercado de trabalho, abre tantas portas e gera inclusão. Eu acredito que é isso. Em Discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Quando você olha em volta aqui, tem vários grupos de homens sentados, você tem homem sentado sozinho e tal. Não tem uma mulher sentada sozinha. Não tem um grupo que seja de mulheres. Tem uma coisa, acho que da posse do espaço público, que é o que é ensinado pra gente mesmo. O menino vai jogar bola na rua. A menina vai brincar de casinha. O espaço privado é domínio feminino, o espaço público é domínio masculino.
E por mais que a gente brigue contra isso, por mais que as mulheres tenham ocupado mais espaço, não dá em absoluto para você dizer que isso é uma coisa igual ou que este espaço é um espaço amplamente feminino ocupado pelos dois gêneros. Não é. Por que ouvimos falar pouco sobre as mulheres na ciência? Qual a importância e quais os desafios para elas ocuparem espaços de destaque nas pesquisas científicas? A astrônoma Duília de Mello e a astrofísica Larissa Santos respondem a essas e a outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9h da manhã. Agora é lei. O programa Luz do Povo vai beneficiar famílias de baixa renda que consomem até 80 kWh. A gratuidade na conta de energia elétrica deve atingir famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais com renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo. O programa também alcança lares de idosos que recebem o benefício da prestação continuada, indígenas e quilombolas. O Senado votou, agora é lei. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Arquivo do Senado Federal completou 200 anos em 2026. Ele foi criado na primeira sessão ordinária do Senado do Império, como responsável pela guarda de toda a documentação produzida. Os projetos de lei, diários, anais do Senado e do Congresso Nacional, todos estão sob os cuidados do arquivo. Memória viva da história legislativa brasileira. Neste Cidadania, vamos saber mais sobre como é feito o trabalho da equipe do arquivo e os marcos históricos desses 200 anos. Meu entrevistado é o historiador e arquivista do Senado, Alexandre Alves. Alexandre, obrigado por vir aqui aos estúdios da TV Senado participar desse Cidadania, falando de um trabalho que eu tenho certeza que poucos brasileiros conhecem. Então, antes da gente ir atrás um pouquinho dessa história, são 200 anos de história, explica para a gente como é que é feito esse trabalho do arquivo. Primeiramente, eu agradeço o convite. Assim, eu estou muito lisonjeado de estar aqui representando a equipe da coordenação de arquivo do Senado Federal. Olha, o trabalho do arquivo ele é bem complexo assim, e dividido em várias etapas. Para quem não está muito habituado, a gente tem a parte, vamos dizer assim, do protocolo, que é justamente aqueles documentos que são recepcionados pelo Senado. Nós temos o arquivo intermediário, que é justamente aquele espaço onde os documentos ficam aguardando um tempinho ali, esperando talvez ser eliminados ou ser guardados permanentemente, ou seja, para o resto da nossa história. Antes de você continuar, não esquece os próximos passos não, mas tá, eu fiquei pensando, o que é que faz essa separação do material que vai ser eliminado e do material que vai ser guardado? Olha, eu gosto de pensar, enfim, o documento de arquivo ou arquivo não como algo distante da gente, porque provavelmente você também, nós podemos ser vistos, na verdade, como arquivos também, porque nós produzimos documentos, nós recebemos documentos e também nós guardamos documentos. Então, nós temos aquelas informações que elas precisam estar pertinho da gente, porque a qualquer momento elas podem ser necessárias. Nós temos aqueles documentos que ficam ali um pouquinho no cantinho, por exemplo, um diploma de curso superior. Não usual, mas em algum momento ele pode ser necessário. E tem aqueles documentos que eu guardo assim para o resto da minha vida. Na coordenação de arquivo, isso também funciona mais ou menos do mesmo jeito. Então, nós temos dois instrumentos arquivísticos. Um plano de classificação, que é justamente onde a gente define os assuntos. Nós temos uma tabela de temporalidade, que é onde a gente coloca justamente os prazos.
Então, cada documento desse, dependendo do assunto ou da função que ele exerce aqui no Senado, ele tem um prazo a ser cumprido. Após esse prazo, ele passa por um processo de avaliação, que nós arquivistas, com uma comissão interdisciplinar, ou seja, formada por várias graduações, com vários campos, a gente se reúne e começa a definir aí, esse documento aqui, ele tem um valor histórico, ou seja, ele vai para a guarda permanente, ou esse documento aqui, ele pode ser eliminado. Então, vamos dizer assim, o arquivo, os arquivistas, eles são responsáveis justamente por cumprir essas funções, de receber o documento, de classificar o documento, de avaliar, ou seja, estabelecer prazos, e caso esse documento ele seja importante à história e à memória, ele tem que ser guardado, como eu disse, para o resto da vida. Então, a gente fica justamente responsável também por essa guarda, por essa custódia. Eu te interrompi aí na cadeia desse processo todo. Então, selecionou, viu que esse arquivo, que esse documento é importante ser arquivado, ser preservado, ser guardado. Isso. Quais são os passos seguintes? Os passos seguintes é como eu disse. Após a avaliação, né, justamente, ele pode ser ou eliminado, ou ser guardado permanentemente, que a gente fala, quando tem um valor histórico. Como é que é essa guarda? Essa guarda é muito interessante porque, antes de entrar aqui no Senado, eu nunca havia visitado ou vivido realmente essa função de arquivista. Então, a gente realmente tem um acervo lá com uma determinada temperatura. Então, não pode ter essa mudança de temperatura justamente para não gerar fungos, não vamos esquecer. Como você disse na chamada aí, são 200 anos de história. Então, a gente tem documentos desde 1826 que devem ser guardados e permanecidos aqui dentro do Senado. Então, a gente já tem essa medição de temperatura, tem a questão da umidade e a gente recebe, na verdade, informações dentro de uns relatórios, obviamente, né, já tudo automatizado, que a gente fica, no caso, acompanhando se eles estão bem guardados, se não está tendo uma mudança de temperatura. É bem interessante esse trabalho. É como você disse, são 200 anos de história, tem documento lá de trás, mas hoje está tudo digital. Como é que está sendo, como é que é feita essa guarda nos dias de hoje? Essa sua pergunta é muito boa, porque assim, eu particularmente falando, acho que é mais fácil você guardar um documento em papel do que um documento digital. Porque o documento papel está ali, você pode tocar, como eu disse, você pode tentar preservar de uma maneira, mantendo a umidade e a temperatura. Com o arquivo digital, isso já muda. Então, a gente tem que criar um sistema em que essa digitalização ela não seja corrompida, ela não seja alterada. E dentro desse processo, porque o nosso papel aqui como arquivista é justamente fazer esse meio de campo entre a documentação e o público externo e até mesmo interno. Então, a gente tem que difundir essa informação, esse documento. Então, para a gente publicar, para a gente disseminar, para a gente inserir isso no nosso arquivo digital do Senado Federal, nós temos uma plataforma própria para isso. Para a gente difundir essa informação, a gente tem que seguir, vamos dizer assim, os pré-requisitos arquivísticos e digitais, que aqui a gente tem um núcleo próprio para isso. Gente, a impressão que dá é que só gente muito organizada pode trabalhar no setor de vocês, né? Não, assim, eu não vou falar, né? Porque se eu falar que eu estou sendo desorganizado, ainda mais quando eu estou no período de estágio probatório, eu posso ser exonerado. Mas, assim, realmente, a gente tem que ter realmente um cuidado. Como você disse na chamada, a gente está cuidando da história, da memória do país. Então, assim, quem escolhe esse cargo realmente de arquivista é alguém preocupado com a informação e principalmente com essa preservação da história e da memória. Alexandre, a gente começou o programa falando um pouquinho do lado arquivista, mas eu quero explorar o teu lado historiador. Vamos aqui agora contar, porque assim, na cabeça da gente, poxa, não dá para construir a história sem guardar o que é importante, e o arquivo faz isso com todo cuidado. Mas existia essa cultura lá atrás, poxa, 200 anos do arquivo do Senado. Eles tinham essa noção dessa importância? Conta um pouquinho de como surgiu esse arquivo. É muito interessante essa sua pergunta, de novo, porque quando a gente lida com uma instituição bicentenária, a gente consegue ver realmente essas nuances, essas diferenças dentro de uma perspectiva maior. Então, já indo assim, vamos dizer assim, para alguns casos históricos do Senado Federal, por exemplo, o Senado Federal, não sei se você sabe, ele foi atacado durante a Guerra da Armada, em 1894. E o arquivo, especificamente, foi atingido por armas de calibre 70. Isso está tudo documentado. E quando os senadores se viram diante da situação, está no relatório da presidência de 1895, eles colocam assim, olha, o arquivo ele é muito importante para a nossa história política.
Então, não tinha essa visão ainda, os senadores da época, de uma documentação importante para a história do Brasil. Essa documentação estava muito voltada realmente para dentro, para a questão da diplomação, de posse. E já indo para um outro momento da nossa história, eu também não sei se você sabe, mas o arquivo, quando ele veio do Rio para Brasília... Não queriam trazer, não é? Justamente, ele não queria ter vindo. Conta essa história direitinho. Vocês queriam ficar perto da praia, Justamente, né? Mas apesar de querer ficar perto da praia, enfim, o Rio de Janeiro, é muito interessante que o PRS 6, de 1960, o projeto de resolução, que justamente foi iniciado para o arquivo do Rio de Janeiro, né, o arquivo do Senado, não vir para Brasília. E o mais interessante é que na justificação, eles colocam assim: o arquivo do Senado não deve vir para Brasília porque ele tem que ficar no que os senadores da época viam como centro cultural, no caso, o Rio de Janeiro. Por quê? Porque tinha que ficar perto da Academia Brasileira de Letras, da Biblioteca Nacional, do Museu Histórico Nacional. Então, apesar de o arquivo que não era para ter vindo, eu acho esse momento muito importante, muito significativo para a história do arquivo, porque pelo menos, não vou falar que é o primeiro momento, mas é assim, um momento mesmo em que os senadores viram que aquela documentação do arquivo do Senado, como eu disse, era importante para a história do Brasil, sabe? Então, assim, que bom que o arquivo veio e que bom que teve essa mudança de perspectiva, sabe? É muito interessante isso. Eu concordo contigo. Eu até brinquei com essa questão da praia, mas eu sabia que eles tinham um argumento para tentar deixar lá. Mas é importante que o arquivo esteja aqui, perto do local onde funciona o Senado, né? Eu acho que o poder legislativo, ele se fortalece com a presença desse registro constante que vocês fazem aqui. É uma segurança histórica para a gente. Porque você não perguntou ainda, mas o que é o documento de arquivo? A gente fala muito da questão de ser importante para a história e para a memória. Mas o documento de arquivo, vamos dizer assim, arquivisticamente falando, ele é uma informação que serve para provar uma determinada atividade. A questão da história e da memória, ela vem posteriormente, depois de cumprida essa função inicial. Então, como você comentou, a atividade parlamentar legislativa ela é muito dinâmica. Ela tem que ser rápida, então o arquivo ele tem essa função realmente de ajudar nessa tomada de decisão. Como eu disse, é muito dinâmico, é muito rápido. Então, o arquivo do Senado, quando não veio para Brasília, eles criaram um serviço aqui, mas justamente por conta dessa distância, das tecnologias e da comunicação da época, ele acabou realmente vindo para cá, porque o documento de arquivo, o arquivo, ele tem que estar próximo da gente. Ele demorou a vir, Alexandre? Conta um pouquinho, esmiuça um pouquinho essa história. Não tem, a gente ainda está pesquisando, não tem uma data específica, sabe? Mas como eu disse, isso daí foi no início, né? Foi assim, porque o Lauro Portela, que era o diretor de arquivo da época, ele já tinha feito um relatório super interessante, falando que o arquivo tinha que ficar aqui no Palácio Central, já tinha desenhado realmente o lugar da conservação, já tinha colocado alguns elevadores, um espaço de consulta. Então, quando a gente se deparou com esse projeto pedindo que o arquivo ficasse, foi algo assim que eu acho que foi decidido ali muito rapidamente. Inclusive, dentro do projeto, tem um requerimento de urgência. Então, os senadores que queriam que ele ficasse no Rio, realmente estavam, realmente que ele ficasse lá e permanecesse. Assim, a gente não tem uma data muito específica. O arquivo do Senado realmente se mudou, tal data. Mas, assim, a partir ali da década de 1960, quando a gente pesquisa os documentos, quando a gente vê algumas fotos, a gente já vê que ele estava aqui, já estava aqui. Não demorou muito, isso é certo, Não demorou muito, né? Porque não tem como. Como eu disse, o documento de arquivo ele tem que estar próximo da gente. Vamos olha, não só para quem está em casa, mas para mim também, para as pessoas terem noção das preciosidades que vocês guardam lá. Por exemplo, eu vou entregar uma que eu sei. A Lei Áurea está com vocês, né? Está guardada no arquivo. Não só a Lei Áurea, a gente brinca lá no arquivo que a gente tem um processo legislativo completo da Lei Áurea. Então, a Lei Áurea, para quem não sabe, é justamente a lei que aboliu a escravidão formalmente no país. E ela está guardada aqui com a gente. Mas não é só a Lei Áurea. A gente brinca lá de novo no arquivo que a gente tem o que vocês, vamos dizer assim, tem a gosto do freguês. O que vocês quiserem a gente tem lá. Porque realmente é um arquivo muito, muito rico, muito vasto. E assim, aqueles documentos mais conhecidos, vamos dizer assim, eles se iniciaram na Câmara. Então, por força de lei, eles têm que ser guardados depois aqui como casa revisora no Senado. Então, a gente tem, como eu disse, o processo completo da Lei Áurea, a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente tem a Lei Maria da Penha, a Lei de Cotas, assim, realmente, pensando no lado arquivístico,
lei de acesso à informação, lei geral de proteção de dados, que são mais recentes, né? Justamente porque essa informação está se tornando cada vez mais dinâmica, digital, enfim. Então, assim, o que você imaginar, a gente tem lá, porque são 200 anos de história. Isso é maravilhoso. Agora, qualquer pessoa pode visitar? Existe, porque assim, tem um local onde vocês trabalham que não é para a gente ter acesso mesmo. Isso. É um trabalho muito sério, muito importante. Mas existe uma área que o brasileiro comum ou os turistas que vêm de outros países e querem conhecer, podem visitar e ter acesso controlado a essas preciosidades? Sim, com certeza. É só mandar um e-mail para a gente, arquivo@senado.leg.br. A gente só pede uns 2 ou 3 dias ali de antecedência, justamente para a gente se organizar. A gente pede que quando mande esse e-mail, a pessoa fale um pouquinho da trajetória de vida, enfim, se é aqui de Brasília, se não é, qual que é a sua graduação, justamente para a gente tentar fazer uma visita mais temática. E, assim, é muito legal de você ter perguntado isso, porque antes de entrar aqui no Senado, eu já era servidor público. E eu sentia falta justamente de ver esse público, de ver essa sociedade brasileira. Então, assim, a questão das visitas é justamente o momento que eu vejo as pessoas, seja pesquisadores, seja curiosos, seja escolas, universidades, assim, é bem interessante. Então, assim, sintam-se mais que convidadas e convidados. É só mandar um e-mail para a gente, arquivo@senado.leg.br. Vou reforçar esse e-mail. Mais uma vez, se vocês puderem botar nos créditos aí, arquivo@senado.leg.br. Você manda, explica direitinho a intenção da visita, qual é a sua ideia, quem você é. Às vezes quer levar estudantes, manda um e-mail para a equipe do arquivo e marca a data certa que você vai ser bem recebido, né, Alexandre? Com certeza, estamos lá de portas abertas. Vamos pegar um pouquinho aqui dessa história. Eu vou explorar esse teu lado historiador. Estamos aqui para isso. Eu sei que o arquivo ele foi criado no dia 1º de junho, é isso, né? É isso. Essa é a data, né? Isso. Então, me fala, foi a definição da data foi porque foi a primeira vez que foi citado ou não? Ele já existia e falaram, não, mas a gente vai instituir o dia 1º de junho. Como foi que surgiu essa data? Olha, a gente começou a conversar lá entre a gente mesmo. Então, o arquivo ele já estava previsto no projeto constitucional de 1823. Depois, ele foi previsto também na Constituição outorgada de 1824. Mas essa questão do 1º de junho é que foi a primeira vez em que 2 senadores realmente pensaram assim, gente, a gente tem que mandar essa documentação para o arquivo. Então, eram 2 viscondes, o Visconde de Nazaré e o Visconde de Baipendi, eles estavam justamente querendo saber o que faria com uma documentação relacionada à comissão de polícia, que é mais ou menos a nossa comissão diretora hoje. Eles falaram, não, gente, a gente pode aguardar um pouco para decidir e vamos enviar essa documentação, ainda mais que era algo relacionado ao orçamento, vamos enviar essa documentação para o nosso arquivo. Então, foi daí que a gente escolheu essa data, sendo o 1º de junho de 1826, como sendo o nosso aniversário. E outra curiosidade, o arquivo tem um nome, e é Arquivo Sim. Cora Coralina, uma poeta brasileira. Isso. Eu sou poeta, adoro poesia, então... E a gente pensa, poxa, Cora Coralina, a gente pensa, por que na biblioteca? Porque o arquivo é Cora Coralina. Porque o arquivo, né? Essa pergunta também é boa, porque justamente por conta dos nossos 200 anos, a gente foi tentar resgatar um pouquinho dessa nossa trajetória. E, segundo a Lei 10.745, de 2003, 2004, então, foi instituído o Ano da Mulher. Então, por quê foi iniciada essa lei? Porque eles queriam justamente mudar um pouco dessa face do Senado. Porque se você passar aqui pelas galerias, enfim, para os outros serviços, geralmente os homens são homenageados. Então, foi votado o projeto de resolução, foi, na verdade, proposto. O projeto de resolução 1 de 2004, justamente por conta desse Ano da Mulher, querendo batizar o arquivo do Senado como Cora Coralina. Mas só com a resolução 37 de 2008, ou seja, anos um depois, tempinho depois, é que realmente foi feita essa homenagem à Cora Coralina. Homenagem justíssima. Justíssima. Eu também fiquei me perguntando, assim, no projeto, eu tenho que pesquisar mais um pouquinho. Mas no processo da exposição de motivos, enfim, a justificação não tem uma escolha, assim, a Cora Coralina por conta disso. Mas, enfim, é uma das principais poetas brasileiras. E toda essa questão de memória, história, enfim, de informação, eu acho que o nome é mais do que bem-vindo e casou muito bem. É maravilhoso. Imagina, o arquivo ser batizado com o nome de uma das grandes poetas brasileiras. Eu acho fantástico também. É uma honra. É muito legal mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa agora. Eu vou começar a provocar. Claro. A gente fala sempre que o Brasil é um país sem memória. Sim. O arquivo nacional, qualquer arquivo, o arquivo do Senado é memória viva, é história viva. O brasileiro, a sociedade brasileira, ela consegue perceber a importância
do arquivo, a importância do trabalho que vocês fazem, vocês percebem uma mudança nessa cultura? Olha, eu respondendo à primeira questão, não gosto muito de falar que o brasileiro ou qualquer nação não tem memória, porque se não houver memória, a gente não tem nem Estado, a gente não tem povo, a gente não tem governo, a gente não tem território, porque a memória e a história é justamente esse elo, é isso que nos constrói. Por mais, por exemplo, hoje foi a primeira vez que eu te vi e a gente tem algum tipo de conexão justamente por conta dessa história e dessa memória em comum, que o arquivo e o documento de arquivo, ele realmente é uma base. A questão das pessoas conhecerem o papel do arquivista ou não, ela é um pouco complexa. Em relação ao documento de arquivo, eu acho que as pessoas não conseguem enxergar que a todo momento a gente tem que provar, vamos dizer assim, que a gente é. Para entrar aqui, por exemplo, a gente precisa de um crachá. Para conseguir uma vaga de emprego, a gente tem que ter um diploma. Enfim, o documento de arquivo é importante, mas como ele é muito usual, as pessoas muitas vezes elas não se dão conta da importância dele. E sobre o arquivista, especificamente, tem mudado muito essa noção, essa visão sobre o nosso papel. Até pelo próprio concurso, foram nomeados 15 novos arquivistas nesse último concurso. Então, já mostra essa mudança aqui dentro do Senado. Reconhecimento da importância, sim, do trabalho de muito, vocês. muito. E o que não é comum. Mas, diante da administração pública, assim, a gente vai acompanhando os editais, a gente vai vendo que está tendo essa procura, que estão ocorrendo nomeações e previsões anteriormente, né? E também estão surgindo muitas empresas privadas, assim, justamente porque, como eu disse, o documento de arquivo ele tem que estar perto. Só que, assim, não basta ele estar perto. Ele tem que estar organizado, justamente para a gente conseguir tomar uma decisão de uma maneira mais rápida e justamente mais precisa, mais eficaz também. Então, assim, eu acredito que esteja mudando muito essa perspectiva, essa visão em relação à arquivologia, ao arquivo. Eu concordo contigo, acho o trabalho, sempre achei importante e nesse momento que a gente vive de pós-verdade, e para você que está em casa reforçar esse conceito de pós-verdade, é um conceito muito recente, né? Tem pouco mais de 10 anos, foi considerado em 2016 a palavra mais importante do ano de 2016 pelo dicionário de Oxford, que é que a história passa a ser questionada, né? E isso embaseia até o conceito de fake news, que o brasileiro já conhece muito bem do que se trata. Então, o trabalho de vocês ganha mais força ainda, né, Alexandre, nesse cenário de pós-verdade, onde as pessoas querem questionar os fatos históricos e os registros do arquivo. Justamente, essa questão da pós-verdade, como você bem pontuou, é justamente que aqueles espaços ditos de conhecimento, universidades, escolas, o próprio jornalismo, ele passou a ser muito questionado. Então, assim, o que é a verdade, pensando nessa questão que você colocou? Se a verdade, vamos dizer assim, não existe, se eu não posso tocar essa verdade, se eu não posso, vamos dizer assim, que cada um realmente tem sua opinião, o que mais se aproxima da verdade é justamente o documento de arquivo, porque ele justamente é uma prova de uma determinada atividade. Então, assim, obviamente que eu tenho meus posicionamentos, você também com certeza tem, mas assim, toda vez que, aqui uma opinião bastante pessoal, toda vez que você se posicionar, se colocar, tem um documento de arquivo do lado, porque pelo menos ali você vai estar mais embasado. O embasamento é fundamental nesses dias de pós-verdade. Sim, justamente. Deixa eu te perguntar, a gente falou rapidamente, pincelou sobre tecnologia e como isso está mudando aos poucos. Vou no passo além. Tecnologia, mundo digital, inteligência artificial. Como é que está o trabalho hoje e o que é que vocês que trabalham como arquivistas já conseguem vislumbrar do trabalho de vocês para o futuro? Olha, a inteligência artificial, inclusive tem um outro concurso que agora o nome nem era mais arquivista, era arquivista digital, justamente para você ver como é que está essa questão da tecnologia, tá fazendo parte do nosso dia a dia. Em relação à inteligência artificial, ela não pode ser vista como uma inimiga por nós arquivistas, sabe? Se a inteligência está aí, ela está justamente para nos apoiar, mas como não para uma ferramenta, né? Justamente, isso para qualquer profissão, não para substituir essa profissão, essa função, essa atividade. Então, pensando como arquivista, aqui no Senado a gente começou um trabalho justamente de classificação. Então, a IA está justamente nos ajudando nesse ponto, porque a gente está tentando, de alguma maneira, que essa classificação ela seja um pouquinho mais dinâmica, mais rápida, sabe? Não, vamos dizer assim, nos substituir, como eu disse, mas que a gente oriente essa inteligência artificial, que ela consiga ler determinados dados, informações do documento e já conseguir classificar, entendeu? Então, assim,
A IA, a gente gosta de falar muito que a digitalização, a inteligência artificial é o futuro, mas não, é o presente, sabe? Mas eu tenho um pouco de resistência, mas eu vejo com bons olhos. É aquela questão, é usar como ferramenta, mas não vai substituir o olhar humano e o critério humano também, não é? Com certeza. Gente, nós somos insubstituíveis, assim, pelo menos eu espero, não sei. Eu penso assim também. Por quanto tempo nós ainda estaremos aqui, mas assim, qualquer tecnologia, como eu disse, ela vem para nos ajudar, entendeu? Então, assim, ela não pode substituir o ser humano, porque é realmente, pensando em inteligência artificial, é o que a gente vai realmente treinar, que ela vai nos orientar e ela tem que ser utilizada justamente para facilitar o nosso dia a dia, tornar o nosso dia mais leve, mais divertido, com menos pressão. De novo, não para nos substituir, eu realmente não consigo ver a inteligência artificial ou qualquer tecnologia dessa forma e, particularmente, eu vejo essas tecnologias assim, para nos ajudar mesmo. Antes da gente encerrar, um caos de história que as pessoas não conhecem e que vocês têm ali guardado no arquivo, que seja interessante a gente saber. Olha, a gente tem uma muito boa. O nosso primeiro arquivista, vamos dizer assim, foi Alonso Pestano de Aguiar, é o que a gente tem mais informações. Ele era um amanuense, ele era responsável justamente por fazer as atas, ele e outros integrantes, né? E ele morou, acho que 10 ou 15 anos dentro do arquivo. Ele morava no arquivo do Senado, lá no Conde dos Arcos, lá no Rio de Janeiro. Só que o Alonso Pestano de Aguiar, ele era também membro da Guarda Nacional. Então, durante a Guerra do Paraguai, ele foi convocado para participar dessa Guerra do Paraguai. E, na hora lá, ele tentou se safar rapidinho. A estratégia dele não é muito legal, não é muito boa, na verdade. Ele deu um ex-escravizado, um liberto, Emílio de Aguiar, também com o mesmo sobrenome, no lugar dele. E está lá nos anais do Senado Federal, que justamente ele teria que cumprir 9 anos dentro da Guarda Nacional. No caso, o escravizado, o liberto que foi em seu lugar, sabe? Então, assim, tem essa história, eu não acho ela muito boa, pelo contrário, tenho minhas críticas, mas, assim, de novo, o papel que a gente tem lá de arquivista, a gente tem que fazer justamente esse meio de campo, essa intermediação entre informação, entre a sociedade e a história. Então, quando eu me deparo com uma situação como essa, eu fico vendo o preço que as pessoas tinham no Brasil do século XIX ali, sabe? Então, assim, a gente não está lá, vamos dizer assim, só para contar história feliz e tudo mais. A gente tem que realmente fazer uma análise crítica. E aqui é que o meu lado historiador ele fica mais vivo, sabe? Eu sempre gosto de lembrar que o contrário da vida não é a morte, na verdade é o esquecimento. Então, o papel do arquivista é justamente esse, de tentar trazer à tona, tentar trazer vozes que, infelizmente, não são tão lembradas assim. Parabéns pelo trabalho de vocês que mantém viva a nossa memória, a nossa história, Alexandre. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima edição do Cidadania. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Olá, venha assistir no programa Em Discussão na TV Senado. Libras em Discussão. Venham. É tão vasto a língua de sinais, né? E é tão importante, não só em sociedade como no mercado de trabalho, abre tantas portas e gera inclusão. Eu acredito que é isso. Em Discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Quando você olha em volta aqui, tem vários grupos de homens sentados, você tem homem sentado sozinho e tal. Não tem uma mulher sentada sozinha. Não tem um grupo que seja de mulheres. Tem uma coisa, acho que da posse do espaço público, que é o que é ensinado pra gente mesmo. O menino vai jogar bola na rua. A menina vai brincar de casinha. O espaço privado é domínio feminino, o espaço público é domínio masculino.
E por mais que a gente brigue contra isso, e por mais que as mulheres tenham ocupado mais espaço, não dá em absoluto para você dizer que isso é uma coisa igual ou que este espaço é um espaço amplamente feminino ocupado pelos dois gêneros. Não é. Por que ouvimos falar pouco sobre as mulheres na ciência? Qual a importância e quais os desafios para elas ocuparem espaços de destaque nas pesquisas científicas? A astrônoma Duília de Mello e a astrofísica Larissa Santos respondem a essas e a outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9h da manhã. Agora é lei. O programa Luz do Povo vai beneficiar famílias de baixa renda que consomem até 80 kWh. A gratuidade na conta de energia elétrica deve atingir famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais com renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo. O programa também alcança lares de idosos que recebem o benefício da prestação continuada, indígenas e quilombolas. O Senado votou, agora é lei. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Após décadas de negociações, entrou em vigor no mês de maio o acordo Mercosul-União Europeia, que garante tarifa zero imediata para 43% das vendas do Rio Grande do Sul aos países do bloco. Começa agora mais um Assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre os impactos desse acordo, além de saúde pública, agronegócio, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, senador. Obrigado, Sérgio. Satisfação estar aqui com vocês da TV Senado, podendo debater temas que são de interesse do nosso estado do Rio Grande do Sul. Como eu disse, passou a vigorar ainda de forma provisória o acordo Mercosul-União Europeia, negociado por mais de 2 décadas. A gente tem um infográfico aqui com mais dados a respeito. Então, os impactos para o Rio Grande do Sul, né? 2,8 bilhões de dólares exportados, 43% isentos, são mais de 500 itens adicionados a essa lista. Até 2030, espera-se 93% de isenção, um aumento esperado de 4,6% no PIB em até 15 anos e expectativa de mais de 30 mil empregos para o seu estado, para o povo gaúcho. Na visão, na avaliação do senhor, quais os impactos principais para o estado do Rio Grande do Sul? Não resta dúvida, Sérgio, como está colocado aí no infográfico, né, que é importante para todos aqueles que acompanham, né, aqui o programa, entendam, né, os benefícios que esse acordo vai trazer, porque o Rio Grande do Sul é um estado exportador, porque ele produz além das necessidades do seu próprio povo. E quando se produz além das necessidades do próprio povo, você tem capacidade de vender isso para fora, não é? Nós temos uma produção grande na área do agro, mas também nós temos na área da indústria metal-mecânica, de calçados, não é? Com as empresas que estão instaladas lá no nosso estado e que são fundamentais para um dos aspectos colocados ali, que é a geração de emprego. Então, eu vejo, né, que nós temos um avanço agora com um mercado, né, mais disponível para os produtos do estado, mas também temos problemas a serem enfrentados, né, porque requer ainda aprovação
por cada um dos membros dos diferentes estados que compõem a União Europeia, dos diferentes países, né, para ficar claro para as pessoas. Cada parlamento tem que aprovar esse acordo. Há uma certa, vamos dizer assim, maré contra, vinda de agricultores franceses, espanhóis, que julgo que vão ser prejudicados, mas tem que entender que também, né, os produtos deles, das indústrias daqueles países, também virão para cá, para o Brasil, em condições melhores. Então, é um quid pro quo. Vamos dizer assim, uma relação ganha-ganha, ambos lados irão vencer. E eu acho que isso é importante que fique muito claro. No frigir dos ovos, o Rio Grande sai numa posição muito boa disso, né? Os nossos governos estaduais, desde muito tempo, têm trabalhado no sentido de que esse acordo ocorresse, têm feito, né, muitos contatos com os países europeus nesse sentido. E eu vejo, né, um futuro melhor colocado ali, né, em termos de, nos próximos 15 anos, um aumento significativo do PIB, que é importante para um estado como o Rio Grande do Sul, que carrega uma dívida muito grande, e para pagar a dívida a gente tem que produzir mais. O senhor mencionou a relação ganha-ganha, que é a esperada, né? Mas o seu estado, Rio Grande do Sul, também tem certos setores que estão com um receio em relação a esse acordo. Mas, notadamente, aqui, o setor de vinhos, queijos, lácteos. Como fazer para proteger esses setores? Agora, recentemente, eu tive uma reunião lá em Bento Gonçalves, né, com o pessoal dessa indústria, principalmente a indústria do vinho, que sofre uma concorrência desleal com vinhos que vêm, né, de países vizinhos nossos, né, como a Argentina, do Chile, né, que entram aqui no Brasil, vinhos até que são de segunda categoria, mas é vinho estrangeiro, e eles estão muito preocupados, né, com isso, fora a questão do imposto seletivo, né? Então, a solução disso aí passa por uma forma da gente ter uma certa reserva, né, de mercado para os produtos do Rio Grande do Sul. O nosso vinho é de excelente qualidade, mas a gente paga um imposto muito grande aqui dentro do país. Então, talvez redução de impostos, né? Não cobrar o imposto seletivo, né, da indústria do vinho, que é algo que, vamos lembrar, lá na reforma tributária se tentou colocar o vinho como alimento, né? E em certas regiões lá do estado, o vinho é um alimento que se consome ali na hora do almoço, do jantar, né? Não como uma bebida de degustação, essas coisas todas. Então, levar o vinho para esse lado, retirar esse imposto e, com isso, teria condições de competir em melhores condições com esses vinhos que vão chegar de Portugal, da Espanha, da França. A gente já sofre com a competição, né, do Mercosul, dos vinhos do Mercosul. E também, né, há um contrabando muito grande nisso aí. É uma necessidade, uma fiscalização maior por parte não só do governo estadual, mas do governo federal, porque já foi dito, não vou citar o nome da vinícola aqui, de um país vizinho, que se todas as garrafas daquele vinho que são vendidas aqui no Brasil fossem produzidas lá, ela não teria condições de produzir aquilo tudo, para mostrar que há um contrabando sendo colocado aqui dentro do nosso país. Senador, agora a gente tem uma pergunta que vem lá da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Vamos à tela. Olá, aqui é Helena Moura, da TV Assembleia do Rio Grande do Sul. Há 2 anos, o nosso estado enfrentava o maior desastre climático da sua história. Segundo a Defesa Civil, as enchentes deixaram 185 mortos e 23 desaparecidos, além de milhares de famílias afetadas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. E agora, com a previsão da formação de um novo El Niño no segundo semestre, com um potencial de intensidade forte a muito forte, cresce a preocupação com a possibilidade de novos eventos extremos no estado. Senador, de que forma o senhor pretende atuar em Brasília para ajudar o Rio Grande do Sul a se preparar para este cenário? E quais são as medidas que o senhor considera prioritárias hoje? Investimentos em prevenção, obras de infraestrutura, fortalecimento da defesa civil ou a criação de um plano permanente de contingência para enfrentar futuras tragédias climáticas? Todas essas medidas, né, que estão colocadas aí pela Helena, né, citando aí na sua pergunta, são medidas que têm que ser tomadas e elas passam, né, num princípio, pelo Poder Executivo, né? O papel do Poder Legislativo nesse momento é olhar a legislação existente e criar facilidades
para que o Poder Executivo consiga atuar nessa questão da prevenção, não é, nas obras de infraestrutura. Então, há que se buscar recursos, uma diversificação de recursos, não é, atuar junto, não é, ao governo federal no sentido da colocação de subsídios para determinadas atividades dessa natureza, não é, porque é algo que a gente tem que ter consciência de que poderá acontecer a qualquer momento. Ela colocou muito bem, o Rio Grande, 2 anos atrás, passou por uma tragédia de proporções bíblicas, vamos colocar assim, e que necessita exatamente desses trabalhos, não é? E que eu tenho acompanhado e estou vendo que estão sendo feitos. Há um planejamento, há obras de prevenção para contenção de encostas, para também a questão dos diques que tem que ser feito na região ali da Grande Porto Alegre, né, onde houve uma inundação enorme, né, a própria questão da ocupação irregular nas margens dos rios, né, principalmente ali no Vale do Taquari. Então, tudo isso são ações que o Estado tem que tomar. E ao Legislativo compete, então, criar as condições, ou seja, buscar uma legislação que dê esse instrumento, né, legal para que o Estado consiga exercer a sua função. E um dos públicos prejudicados com essas questões climáticas e também, mais recentemente, com a estiagem, são os produtores rurais. Aqui no Congresso tramita o projeto, uma das soluções para esse público, que é o da securitização das dívidas. O que os produtores podem esperar desse projeto, senador? Bom, esse projeto é algo que é um anseio, né, dos produtores rurais, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil como um todo, porque a classe rural ela está extremamente endividada. Porque tivemos aí nos anos de 2021 e 2022, vamos dizer assim, um boom das commodities, de venda, logo depois da pandemia. Isso gerou bastante recurso. Naquele momento, os produtores julgaram que poderiam avançar com essa exploração, vamos dizer, e se endividaram na compra de novos equipamentos, na implantação de projetos de irrigação. E de lá para cá, com seca, com enchente, não é? E principalmente com a queda do preço das commodities, eles não estão conseguindo pagar, né, os investimentos que realizaram naquele período de 3, 4 anos atrás, né? E a securitização é exatamente no sentido de permitir que o pagamento dessas dívidas seja alongado no prazo, tenha um período de carência, não é? E haja, como o próprio nome está dizendo, um fundo, não é, que deu respaldo perante os bancos com a certeza de que aquele produtor vai honrar o compromisso que ele assumiu no período passado. Mas fora isso, né, é importantíssimo que a gente avance na questão do seguro rural, né, que é importante para principalmente a questão dos desastres climáticos. Se o produtor consegue segurar, não é, a produção dele, ele pode trabalhar com mais tranquilidade, é igual o seguro do carro. Né? Você faz o seguro do teu carro exatamente para poder transitar tranquilamente pelas ruas. No caso de ocorrer algum acidente, você tem uma cobertura. A mesma coisa ocorre com o produtor rural. Então, são 2 assuntos que têm que andar juntos. Essa questão da securitização, nós estamos há 2 anos, né, conversando com o governo federal, porque compete ao governo federal colocar recursos de fundos que existem, como o Fundo Social, não é, o Fundo Garantidor de Investimentos, não é, e a própria criação de um fundo próprio, não é, para essa atividade que permitiria, então, dar um respaldo para o produtor rural e principalmente aos bancos que emprestam aos produtores rurais. Um desses projetos é o projeto 5.122 de 2023, e a Helena, nossa colega aqui, comentou da maior tragédia climática no Rio Grande do Sul, que foi há 2 anos, 2024. A gente está em 2026, senador. Na sua visão, qual a maior entrave para a tramitação desse projeto e passar a valer a renegociação das dívidas dos produtores rurais? Olha, o maior entrave que houve ao longo desse momento foi o governo federal compreender que só ele tem condições de solucionar essa questão. Né? E o governo federal ter, vamos dizer assim, a vontade política de alocar os recursos necessários da forma como eu te coloquei anteriormente aqui, no recurso do Fundo Social, do FGI ou de qualquer outro fundo que pudesse ser criado. Então, a minha visão, o governo, ele, vamos dizer, foi lento no entendimento de que deveria atacar esse problema.
E principalmente, né, levando em consideração que na minha visão, e eu acho que na visão da maioria das pessoas que compreendem qual é a grande capacidade do nosso país, você não pode deixar um carro-chefe da economia, a área que tem maior investimento em inovação, a área que mais aumentou em termos de produtividade na economia brasileira, que é o agronegócio, sofrer da forma como está sofrendo. O governo está perdendo a sua galinha dos ovos de ouro, que é o agronegócio. E o agronegócio vem sofrendo também em razão de outro fator, que são os conflitos no Oriente Médio. Como que o Rio Grande do Sul pode fazer para se proteger desse sentido? Na realidade, a proteção aí é um tanto quanto difícil, né? Porque o conflito do Oriente Médio, ele está atacando em termos da nossa produção hoje os seguintes aspectos: o preço do frete, né, que aumentou desmesuradamente, o preço do combustível, do óleo diesel, que é utilizado no caminhão que transporta as nossas colheitas, nas máquinas que fazem a colheita e principalmente no preço dos fertilizantes. O Brasil, hoje, importa 80% dos fertilizantes que produz, que utiliza, perdão. E essa matéria-prima vem principalmente de fora do Oriente Médio. E o que acontece? Nós aqui temos que nos libertar de determinadas amarras, principalmente na questão ambiental, questão indígena, porque nós temos aqui no país, não é, os recursos necessários e que devidamente explorados na parte do NPK, do nitrogênio, do fósforo, do potássio, né, que são fundamentais para a produção de fertilizantes, explorar esses recursos existentes no país e, com isso, adquirir uma independência em termos da produção de fertilizantes. Nós não produzimos mais porque não conseguimos explorar o que existe aqui no nosso território. Então, na realidade, o Rio Grande do Sul hoje ele tem condições de explorar parte de insumos dessa natureza, mas por questões ambientais, questões, vamos dizer assim, até de conflito de terra, não consegue levar adiante essa produção e isso ocorre no Brasil como um todo e nos prejudica. Então a guerra nos causa esse problema, mas a guerra aponta uma solução aqui para o país. Em relação ao preço do combustível, ao preço do frete, realmente, né, nós temos que mudar aqui dentro do país a capacidade de refino, porque hoje nós produzimos petróleo e não refinamos todo o petróleo que produzimos. Consequentemente, a gente exporta o óleo bruto e importa combustível, principalmente o diesel. 20% do diesel consumido no país vem de fora. E ele vem de fora ao preço de fora, não ao preço praticado aqui dentro do Brasil. E por isso ele encarece. E qual é o nível de otimismo do senhor enquanto senador da República, representante do seu estado aqui no Congresso, no Senado, sobre a exploração dos nossos recursos, otimizar a exploração do recurso interno aqui do país? Pois é, o meu nível de otimismo passa por, principalmente, determinados organismos aqui dentro do país, a questão dos órgãos ambientais, Ministério Público, etc. e tal, eles pararem de querer achar que são os donos da verdade. Né? E compreenderem que o país é enorme, nós temos 8,5 milhões de quilômetros quadrados, nós temos praticamente 73% do nosso país não mapeado, né, em termos das riquezas minerais existentes. A exploração mineral hoje, né, ela é feita de uma forma muito menos predatória do que era há muito tempo atrás. Basta você adjudicar a área a ser explorada e fiscalizar que aquela exploração ocorra dentro das melhores regras e melhores práticas ambientais existentes no mundo de hoje. No entanto, aqui é uma dificuldade. Nós temos o caso, por exemplo, de uma mina de potássio na Amazônia, que fica a 8, 9 quilômetros de distância de uma terra indígena, que nós levamos praticamente 15 anos para conseguir autorização para essa exploração e mesmo assim ainda engatinhando. Algo que nos daria uma certa autonomia nesse mineral, bem como geraria uma quantidade de emprego e de renda para uma região do país que é a Amazônia, que precisa disso. Senador, o senhor divulgou por meio das suas redes sociais que esteve recentemente com representantes do Hospital Ana Nery, que estão com um projeto de um novo centro oncológico. É um projeto de mais de 20 milhões de reais em investimento e que vai atender mais municípios no Rio Grande do Sul. Que ações o senhor vem adotando por meio do seu mandato para fortalecer a saúde no estado? Olha, em termos de distribuição de emendas, né,
mais de 150 milhões de reais das minhas emendas nesses 3 anos foram alocadas para a saúde do nosso estado. Então, eu tenho procurado contemplar desde os pequenos municípios que têm dificuldade para o custeio da sua saúde própria até hospitais de maior porte que atendem, né, vamos dizer assim, as maiores complexidades dentro do estado e que precisam de renovação de equipamentos, de investimentos e, com isso, não é? Cada um de nós, parlamentares, que coloca alguma coisa naquele hospital, na realidade está atendendo o conjunto da população do estado. No caso específico, né, que tu mencionaste, que é do Hospital Ana Nery, o Ana Nery passou por uma crise há um tempo atrás, com uma questão de emendas que não ficou muito bem explicado, e eles procuraram mostrar que eles tinham contratado uma empresa para a captação de recursos, essa empresa não agiu de forma correta e agora eles passaram eles mesmos a fazer essa busca de recursos. E vieram apresentar um projeto, que é um projeto que não cabe para emenda individual, o valor que tu citaste aí de 20 milhões de reais, é para emenda de bancada, é um hospital localizado lá na cidade de Santa Cruz, ali numa parte quase central do estado do Rio Grande do Sul, e que atende inúmeros municípios. E a doença oncológica hoje, à medida que a população vai vivendo cada vez mais, é algo que aparece cada vez com mais frequência. E, consequentemente, cada lugar que a gente tiver condições de ter um centro para tratamentos oncológicos de maior qualidade, você evita o deslocamento dessa pessoa, desse paciente, que é um paciente fragilizado, para distâncias maiores e consegue atendê-lo em melhores condições. Outra questão que o senhor mencionou, divulgou nas suas redes sociais também uma visita com representantes do Hospital Espírita de Porto Alegre, que é referência em saúde mental. Qual que é a importância para o Estado, para o Rio Grande do Sul, de ser referência numa área tão sensível para a saúde pública? Pois é, realmente é algo muito sensível, porque a saúde mental sempre foi tratada tipo assim, não, isola o fulano lá, não sei aonde, e todas as famílias, né, eu não conheço nenhuma família que não tenha algum problema ligado a essa natureza, seja por dependência química, né, seja de droga sintética, ou a droga ou álcool, né, seja por algum problema de desvio de personalidade, etc. e tal, essas doenças que ocorrem. E, óbvio, você precisa ter um local, né, capacitado para atender essa população. E o Hospital Espírita, ele tem um trabalho extraordinário, feito há muitos e muitos anos, né, desde as pessoas que passam o dia lá até aquelas que ficam realmente internadas, e isso é importantíssimo para a família, principalmente famílias de baixa renda, que não têm condições de pagar uma clínica particular, etc. e tal, porque quem tem dinheiro pode colocar numa clínica dessa natureza, como existem inúmeras. Mas o Hospital Espírita, que trabalha 100% SUS praticamente, é algo que tem que ser auxiliado por meio das nossas emendas. Senador Mourão, o governo do Estado divulgou melhora nos níveis de segurança pública recentemente. Em diversos tipos de crime, os números estão em queda, representando uma melhoria para o Estado. O Estado do Rio Grande do Sul entrou no top 3 no ranking de competitividade dos estados do Brasil. Qual a avaliação que o senhor faz da segurança pública no Estado e que ações ainda faltam para o povo gaúcho se sentir mais seguro nas ruas? Na realidade, né, as ações em termos de segurança pública, elas sempre se orientam em termos de 4 eixos, né? Então, nós temos uma melhoria da capacidade do policiamento ostensivo, ou seja, da repressão, né? Aí você precisa ter uma quantidade maior de policiais, melhor com equipamento de ponta, né? Com capacidade de chegar a qualquer local do Estado, e isso ainda é uma deficiência pela questão que você tem que contratar, é recurso público, não há, vamos dizer assim, disponibilidade orçamentária, então há um déficit de policiais, então isso é uma questão. O segundo eixo é a questão penal, né, dos institutos penais, né, que terminam por ser uma área onde a marginalidade fica reunida e de lá orienta aqueles que estão do lado de fora e fica uma escola de marginais. Então, a melhoria dos presídios, o isolamento daqueles presos mais perigosos. O terceiro eixo é a questão de legislação, né, endurecendo a legislação para determinados tipos de crimes, e isso nós viemos fazendo aqui dentro do Senado Federal, é só acompanhar quase tudo aquilo que vem sendo votado aí ao longo dos últimos 3, 4 anos para endurecer a legislação penal,
uma discussão séria, que é a questão da maioridade penal, que tem que ser lidada, porque hoje essas quadrilhas do narcotráfico, elas utilizam cada vez mais menores de 15, 16 anos, que já ingressam no crime, usam arma, matam gente, não é? E depois essa pessoa é presa por 2, 3 anos e logo depois está colocada na rua e volta para o crime, né? E o quarto eixo é a questão social, né, que não pode ser deixada de lado, né, que é a ação, né, governamental em todos os níveis, procurando, né, por meio da educação, de saúde, né, de oferta de emprego, para que a pessoa, né, não descambe para a marginalidade e ela tenha realmente uma opção de vida mais saudável. Senador, o cenário político no Rio Grande do Sul já começa a se reorganizar em termos de governo e oposição. Estamos no ano de eleição e eu gostaria de saber qual a avaliação que o senhor faz do seu mandato nesse período até agora. Olha, é um mandato para mim, né, que sou um político, não vou dizer que sou novo, mas na política eu comecei a entendê-la, né, a partir do momento que me tornei vice-presidente da República com o presidente Bolsonaro e depois ao ganhar um mandato eletivo, né, quando o povo do Rio Grande do Sul me colocou como seu representante aqui no Senado Federal. Então, tem sido um processo de aprendizagem, essa primeira parte do mandato, de como lidar com as coisas aqui dentro do Senado, a forma como as coisas aqui ocorrem, como é que você, vamos dizer assim, consegue fazer com que os projetos que você pretende implementar andem aqui dentro, não é? O relacionamento. O Senado é mais fácil, porque nós somos menos gente, somos só 81, você tem que falar com menos gente, porque é importante, né, e aqui eu olho para as pessoas, que compreendam que a política é uma atividade transacional, que envolve acordo, ou seja, se há acordo você vence, e envolve perda. É importante que entendam que uma andorinha só não faz verão. Aqui a gente precisa construir maioria para lograr obter alguma coisa. Muito obrigado, senador Hamilton Mourão, pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu que agradeço, Sérgio. E obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. Olá, venha assistir no programa Em Discussão na TV Senado. Libras em Discussão, venham. É tão vasto a língua de sinais, né? E é tão importante, não só em sociedade como no mercado de trabalho, abre tantas portas e gera inclusão. Eu acredito que é isso. Em Discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A legislação trabalhista, fonte de legitimidade do governo, mantém alto o prestígio de Getúlio com os operários. É editada a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, reunindo as normas legais que regem as relações entre empregados e empregadores. A Guerra Mundial beneficia países fornecedores de matérias-primas, como é o caso do Brasil. A industrialização se torna efetivo e leva a uma retomada gradual do crescimento. Do homem com o espiritual, ele existe desde sempre, né? O homem é uma criatura divina, ele foi criado por Deus, então ele sempre se relacionou com Deus. E ele se relacionou com Deus através das suas formas de expressão. Então ele se relacionou com Deus através do canto. E isso veio para a nossa tradição ocidental, né? Então já mais estruturada. E sempre eu acho que o canto, a música, ela faz parte dessa expressão religiosa.
Por que ouvimos falar pouco sobre as mulheres na ciência? Qual a importância e quais os desafios para elas ocuparem espaços de destaque nas pesquisas científicas? A astrônoma Duília de Mello e a astrofísica Larissa Santos respondem a essas e a outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9 horas da manhã. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e neste Agenda Econômica vamos falar de saúde mental no trabalho. Esse aspecto das condições de trabalho é pouco falado e em alguns lugares é quase um tabu, mas é fundamental para a qualidade de vida e a produtividade de todos os trabalhadores. Em maio de 2026, entrou em vigor uma atualização da norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho, que colocou a saúde mental na lista de riscos ocupacionais a serem gerenciados pela direção das empresas. Para falar sobre o impacto dessa medida, nós vamos conversar com o diretor do Departamento de Segurança da Saúde do Ministério do Trabalho, Alexandre Scarpelli. Alexandre, bem-vindo. Quase que eu tropecei no seu nome, né? Por gentileza, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de saúde mental no trabalho, que apesar de ser antiga, ela aparece agora quase como uma novidade em termos de regulamentação, né? O que aconteceu, porque alguns especialistas, outros com quem eu conversei, eles dizem que, na verdade, essa questão, a saúde mental, já deveria estar sendo cuidada pelas empresas, já é contemplada nessa norma, mas ela agora foi mais explicitada, é isso? Exato. Bem, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto. É exatamente isso. Desde 2022, a gente já trabalha dentro de uma lógica da norma regulamentadora número 1, que prevê o gerenciamento de riscos ocupacionais nos ambientes de trabalho, mas de todos os riscos ocupacionais. Então, a gente está falando de um gerenciamento mesmo, de a gente ter, num monitoramento constante das empresas, todos os riscos do ambiente de trabalho. Ao mesmo tempo, nós temos também a norma regulamentadora 17, que trata da ergonomia nos ambientes de trabalho. Então, a leitura mais correta desde 2022 seria de que todos os riscos do ambiente de trabalho já deveriam estar englobando também os riscos ergonômicos, que têm a ver com a organização dos processos de trabalho. Então, a organização do ambiente de trabalho faz parte também da ergonomia. Então, nessa lógica, os riscos psicossociais que são provenientes dessa organização do trabalho, eles já deveriam estar sendo enfrentados pelas empresas. Só para a gente esclarecer o conceito aqui, ergonomia é a adequação do ambiente de trabalho à pessoa. Ao trabalhador, exatamente. Então, a gente tem que sair também um pouco daquela lógica, quando a gente fala em ergonomia,
né, de que são os movimentos repetitivos ou que tem a ver com o mobiliário do ambiente de trabalho ou com as posições que são colocadas e as cargas de trabalho dos trabalhadores. Isso também é ergonomia, mas a ergonomia tem a ver com a organização do ambiente de trabalho. E o entendimento é de que os riscos psicossociais, eles derivam de falhas na organização, na distribuição das tarefas, em como que o ambiente de trabalho é gerenciado e organizado. E é sobre isso que os riscos psicossociais estão falando nessa inovação de agora, de 2026, quando foi aprovada a inclusão explícita na norma regulamentadora número 1, a questão do risco psicossocial. Você vê ainda, já que existe essa certa dificuldade para implementar essa norma, você vê algum tipo de preconceito nas empresas, sejam pequenas ou grandes, para se falar nesse assunto? Porque as doenças mentais ou digamos assim, as questões de saúde, né, envolvendo a psique ainda sofrem um preconceito na sociedade de uma forma geral. Sim, a gente tem que saber que esses adoecimentos, esses sofrimentos dos trabalhadores, eles estão presentes ali no ambiente de trabalho. Tá? As empresas precisam estar atentas aos sinais. Por quê? Porque eu preciso fazer a adaptação do meu trabalho às características psicofisiológicas de cada um dos trabalhadores. É isso que é ergonomia. Então, eu tenho que levar em consideração como é que está o estado de saúde de cada um dos meus trabalhadores e perder o tabu. O adoecimento mental, ele é um adoecimento comum, como qualquer outro, né? Então, a gente tem que entender que isso é algo que pode estar acontecendo dentro das organizações do trabalho. Mas é também importante destacar que a norma regulamentadora número 1, ela não está pedindo o tratamento desses trabalhadores. O que ela pede é que a organização do ambiente de trabalho não esteja provocando ou agravando os eventuais adoecimentos que podem já estar estabelecidos no ambiente de trabalho. E o mais importante, não provocar esses adoecimentos. Eu vou aproveitar essa sua deixa, então vou pedir para o nosso diretor Assis colocar na nossa tela aqui uma lista de alguns pontos que estão previstos lá na norma que podem ser riscos, né, psicossociais no trabalho. E aí, ritmo excessivo de trabalho, jornadas prolongadas, pressão excessiva, exigências cognitivas elevadas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, ausência de clareza nas funções, assédio moral e ou sexual, falhas de comunicação, falta de apoio organizacional. Quando vocês levantaram essa lista, que eu sei que não é a lista completa, qual é a motivação para cada uma delas? Então, isso aqui, ela entra. Quando a gente está falando de gerenciamento de riscos ocupacionais nos ambientes de trabalho, a gente sempre tem que pensar que a primeira etapa que eu tenho que tentar, né, quando eu vou fazer esse gerenciamento de risco, é eu identificar quais são os perigos do meu ambiente de trabalho, quais são esses fatores de risco dentro do ambiente de trabalho. Para os riscos psicossociais, a gente traz isso de maneira exemplificativa. Tá? Então, assim, não são esses, não vão estar presentes em todos os ambientes de trabalho. A gente tem níveis de complexidade, né, tamanhos de empresas, né, as organizações do trabalho, elas são extremamente variadas. Então, aqui a gente traz uma lista aqui do que poderia ser identificado como alguns desses perigos no ambiente de trabalho. Então, o que é importante é que a empresa faça a identificação de situações como essa, né, ritmo de trabalho excessivo, a jornada prolongada, pressão excessiva, né? Quando eu estou falando aqui de pressão excessiva, a questão das metas pode estar envolvido aqui, exigências cognitivas elevadas, ou seja, eu estou passando para um trabalhador tarefas para as quais aquele trabalhador não está qualificado, não está preparado, não está treinado, né? A ausência de clareza, sabe, esse ambiente de trabalho onde ninguém sabe qual que é a atribuição de cada um, qual que é a responsabilidade de cada um. Assédio moral e sexual, a gente tem que cuidar muito disso, lideranças capacitadas para evitar que esse tipo de situação seja possível de ocorrer. A gente tem ambientes onde fica mais favorável que o assédio moral, o assédio sexual ocorra. Então, a gente tem que trabalhar o ambiente de trabalho, a organização, para que essas questões estejam controladas e onde não tem um ambiente propício para isso. Falha de comunicação, né, as pessoas não sabendo exatamente o que precisam fazer, e o apoio organizacional. Quando um trabalhador se depara com uma tarefa para a qual ele não está conseguindo vencer, ele tem que ter o apoio, ele tem que ter uma equipe, ele tem que ter os mecanismos para poder vencer essas tarefas. Então, repare que isso tudo eu estou falando da organização do trabalho. É aqui que a gente
quer frisar bem. Quando eu estou falando de riscos psicossociais, eu estou falando da ergonomia, dessa organização. E é claro, essa lista não é exaustiva. Aqui a gente traz alguns exemplos para que fique mais claro, para que as pessoas entendam do que é que a gente está falando. Agora, essa nova regra ela foi definida em uma comissão tripartite no Ministério, ou seja, formada por representantes do governo, dos empregadores e dos trabalhadores, e ela era para ter entrado em vigor em abril de 2025. Na época, os patrões pediram para adiar, né, e agora queriam adiar novamente. O que você vê como de grande dificuldade para ser implementada? Existe alguma coisa nas empresas, de uma forma geral, que dificulte essa implementação? Ou é apenas a cultura de não estabelecer essas modernidades aí no mundo do trabalho? Eu acho que é um pouco de tudo, assim, um pouco de desconhecimento do que a gente estava falando. A gente começou a ver também no mercado, né? Existe todo um mercado de segurança e saúde no trabalho, né? De empresas que oferecem essas consultorias. Muitas empresas oferecendo serviços que a gente não julga adequados, tá? Não existe solução milagrosa. A gente não está falando também de assistência, ou seja, de eu colocar o trabalhador em algum programa de atendimento psicológico, de atendimento psiquiátrico. Não é sobre isso. Tá? É claro que o trabalhador adoecido precisa ser dado encaminhamento para ele fazer o tratamento, mas o enfrentamento de risco psicossocial não tem a ver com assistência. Então, com essa oferta de soluções milagrosas, me parece que o próprio mercado, né, as empresas se perderam um pouco qual era a obrigação. E a gente tem trabalhado aí bastante na divulgação para poder deixar claro. É um enfrentamento das questões ergonômicas e de organização do trabalho. De eu observar essas questões de jornada, de trabalhadores que estão cansados, de trabalhadores que estão em excesso de tarefas e tentar controlar essas situações no ambiente de trabalho. Não é uma coisa individual. Você pode até ter pessoas com problemas com questões individuais que você vai identificar, mas vai ver se a sua estrutura de trabalho não está favorecendo aí esse adoecimento. Chegamos no ponto. É uma abordagem coletiva, uma abordagem de olhar o ambiente de trabalho. Eu não preciso ficar olhando cada um dos trabalhadores. Não estou dizendo que as empresas podem negligenciar um trabalhador que esteja doente, um trabalhador que já esteja apresentando sinais, né, de sofrimento mental, de algum tipo de adoecimento mental, não é para negligenciar. Mas o enfrentamento do problema é no campo da prevenção, é no campo coletivo de organização do ambiente de trabalho, de olhar para as cargas de trabalho, para olhar como é que está a distribuição dos fluxos de trabalho, como que se dão os processos de comunicação entre os trabalhadores de mesma hierarquia, entre o trabalhador e a sua chefia, entre o trabalhador e os seus subordinados, né? Então, como é que se dá essa comunicação, a distribuição das tarefas, né? Então, a distribuição de metas, as metas são atingíveis, os trabalhadores entendem bem o sistema de metas. Então, são diversos aspectos que cada uma das organizações vai precisar estabelecer uma metodologia para entender quais são as fontes de perigo e tentar controlar. Agora, Alexandre, a gente tem aí um levantamento que é feito pelo Ministério da Previdência Social, e eu vou pedir ao nosso diretor para colocar aqui na tela, que são os afastamentos de trabalhadores por doenças psicossociais, por doenças mentais, né? No popular, por questões de psique, afastamento formais por transtornos mentais, né? É o nome técnico dado no Ministério da Previdência. E isso aqui são trabalhadores formais, né? Com carteira assinada, que pediram afastamento e conseguiram afastamento. De 2021 para cá, a gente tinha 185 mil. É um pouco maior, eu arredondei para o número central. Subiu de 185 mil em 2021 para 546 mil em 2025. A gente tem esses números desde 2014 e eles vinham aí mais ou menos nessa média de 180, 185 mil. Mas tem esse crescimento exponencial aqui nesses últimos 5 anos. Isso aqui não é tudo doença, é afastamento de trabalhador, mas não é tudo doença causada por questões de trabalho, obviamente, né? Eu acho que esse gráfico mostra muito o que está acontecendo na sociedade como um todo. Tá? Então, assim, se a gente for olhar os dados de saúde em geral, a gente vai observar essa mesma curva de crescimento. Então, assim, o mundo está vivendo uma explosão no número de casos de adoecimentos mentais, tá? E isso tudo se reflete no mundo do trabalho. Então, assim, parte desses adoecimentos que a gente está vendo aí, parte deles tem origem lá no ambiente de trabalho, nem todos, tá? Então, aqui a gente está falando dos afastamentos. O que a gente está agora buscando é que
o mundo do trabalho entre nessa luta para que a gente consiga controlar esses transtornos mentais, esses sofrimentos, né, da população como um todo, mas para que os ambientes de trabalho não sejam as fontes de origem e nem sejam as fontes de agravamento. Né? Então, quando a origem não for no ambiente de trabalho, mas que o ambiente de trabalho também não seja uma fonte de agravamento desse sofrimento mental, desses adoecimentos mentais que a gente está enxergando na população como um todo. Agora, como é que as empresas podem atuar, né, a partir dessa nova regra, né? Porque a gente sabe que as empresas têm as famosas CIPAs, né? Que são as comissões Comissões internas de prevenção de acidentes e assédio. E assédio. Pois o assédio foi acrescentado depois. Antes era só prevenção de acidentes, né? Entrou o assédio também. Como é que essas comissões vão ficar responsáveis por isso? São essas comissões, porque hoje são comissões formadas pelas direções das empresas, mas também muito por trabalhadores. Quem é que vai cuidar dessa questão dentro da empresa? Quem tem que cuidar do risco psicossocial é a empresa, tá? Então, naquelas empresas onde a gente tem CIPA, não são todas as empresas, isso vai depender do grau de risco e do número de trabalhadores de cada uma das empresas, mas nas empresas onde a gente tem a CIPA tem um papel fundamental. Porque a CIPA pode ser um mecanismo de levantamento, né? Pode ser uma instância de debate e de levar informações para os trabalhadores, porque o trabalhador consciente também tem um potencial muito maior de identificar onde estão os problemas. E para o enfrentamento do risco psicossocial, isso é uma questão crucial. A participação dos trabalhadores é fundamental. A gente não consegue fazer o gerenciamento de risco ocupacional para o risco psicossocial se o trabalhador não for ouvido. Tá? Porque quem sabe onde estão os problemas, quem sabe se o trabalho é com sobrecarga, se está acontecendo uma questão de sobrejornada, é claro que a jornada a gente tem os controles internos da empresa também, mas a questão desse cansaço do trabalhador, a questão desses fluxos de trabalho, de distribuição das tarefas, da questão das metas, então tudo aquilo que a gente coloca como os fatores de risco, se a gente não tiver a voz do trabalhador, se o trabalhador não tiver voz ativa para que proponha soluções, para que aponte onde estão os problemas, a gente não vai ter um enfrentamento correto. Você está falando aí em jornada e a gente tem uma discussão, né, que tomou conta do país aí no último ano, que é a questão da jornada de trabalho, numa parcela muito grande dos trabalhadores, mais de um terço, que é a jornada de 6x1, ou seja, 6 dias de trabalho para apenas um dia de descanso. Qual é o impacto? Vocês conseguem medir? Vocês conseguem ter alguma informação sobre o impacto dessa jornada de trabalho na saúde mental, na saúde geral dos trabalhadores? É uma questão crucial, fundamental e central nesse debate, tá? Do risco psicossocial, ele está intimamente ligado ao sofrimento do trabalhador. Que quando eu estou falando de sofrimento, né, dessas questões que o trabalhador enfrenta ali no dia a dia do trabalho, o trabalhador descansado, com 2 folgas na semana, ele tem muito mais capacidade de enfrentar. O mundo do trabalho, ele traz pressão para todo mundo. Nós todos passamos por pressões, né? Nós todos temos que entregar resultados, né? E é assim que as coisas funcionam. A vida é assim, né? A vida é assim, exatamente. O que a gente está pedindo aqui é que não se extrapole ao ponto de eu provocar um sofrimento no trabalhador. Quando eu estou falando, então, da jornada 6x1, a gente está falando de uma jornada que traz um sofrimento por natureza. Um trabalhador que precisa se deslocar para o ambiente de trabalho, que precisa entregar, né, e se dedicar à empresa 6 dias da semana e fica com apenas um dia de folga, ele fica sem tempo para conviver com a família, ele fica sem tempo para cuidar das suas questões pessoais, fica sem tempo para poder progredir, estudar e tentar melhorar de carreira, melhorar, né, dentro da empresa. Então, é uma questão assim, central. A gente, quando está falando de risco psicossocial, adoecimento mental, eu estou falando muito também de jornada e de descanso dos trabalhadores. Então, as duas pautas estão intimamente relacionadas. Agora, essa norma não determina, né, uma metodologia específica para que como as empresas vão fazer esse controle. Que tipo de orientação vocês estão dando? Nos primeiros 3 meses não haverá multa, né? A informação que a gente tem é que o Ministério, os fiscais do trabalho vão fiscalizar as empresas, vão avaliar, vão orientar, mas qual é o tipo de orientação? O que as empresas podem fazer?
Bem, é uma determinação legal, né? Não foi assim um prazo a maior que o Ministério do Trabalho tenha concedido. A gente tem uma previsão na própria CLT de quando a gente tem um normativo novo, a gente tem que passar por um período orientativo, e esse período orientativo é dado também por regulamentação em 90 dias, então é isso que nós estamos agora nessa etapa de orientar as empresas. Basicamente, o que as empresas precisam fazer agora é o início do enfrentamento do problema. Então, enxergar o problema, reconhecer os riscos, os fatores de riscos psicossociais dentro do seu ambiente de trabalho, alguns daqueles exemplos que nós já colocamos ali, jornada, distribuição das tarefas, as questões das metas, né, descanso do trabalhador, fluxo de comunicação, esses são alguns dos exemplos, mas fazer um exercício de identificar quais são esses fatores de risco e estabelecer medidas de controle. Quando eu estou falando de gerenciamento de risco ocupacional, eu estou falando de um processo de planejamento, né, que eu faço a identificação do problema, eu planejo medidas de controle, eu adoto medidas de controle e eu monitoro essas medidas de controle para poder saber se elas estão efetivamente funcionando ou não. E aquilo que não estiver funcionando, as empresas vão readaptando. Então, o que nós vamos pedir para as empresas agora? Iniciem o enfrentamento. Vai tudo ser resolvido? Não, no primeiro momento a gente tem consciência, é um processo de enfrentamento de um problema que é complexo, mas precisa ser iniciado. A gente tem também uma listinha de pontos que podem levar as empresas a sofrerem algum tipo de sanção se não forem atendidos, que é, no caso, como está começando, então, a partir de um momento, a não identificação dos riscos, a não adoção de medidas para evitar os danos, a implementação de ações insuficientes e também deixar de monitorar esses riscos ao longo do tempo. Como é que uma empresa pode identificar os riscos que podem causar adoecimento, algum tipo de transtorno mental em seus funcionários, em seus trabalhadores? Olha, tudo vai depender do nível de complexidade dessa organização da empresa. Então, eu pergunto isso porque a gente sabe que desculpa eu te interromper, por exemplo, é famoso que restaurante, cozinha de restaurante é um lugar para fazer, é uma máquina de fazer doido. Redação de jornal também, né? Mas hospital também, são lugares onde o estresse natural, digamos assim, é muito grande. Como é que se lida numa situação dessa? Vai depender do nível de complexidade. Então, o que a gente está orientando as empresas? Existe uma ferramenta essencial que é a avaliação ergonômica preliminar, tá? Que ela está prevista lá na NR17. Para avaliação ergonômica preliminar, existem algumas metodologias de avaliação ergonômica preliminar reconhecidamente eficazes, tá? Comprovadamente, cientificamente eficazes para fazer isso. O que a gente está sugerindo e colocando para as empresas? Tudo vai depender do nível de complexidade. Então, quando eu estou falando de uma pequena loja, né, que está trabalhando ali com 5, 6 empregados, eu tenho a questão dos atendimentos ao público, isso pode estar expondo os trabalhadores a sofrimento, né? A gente nem sempre controla, né, como que o público vai lidar com os trabalhadores, né? Então, eu tenho... Mas entenda que, assim, uma empresa pequena, 5 trabalhadores, 10 trabalhadores... eu vou ter um nível de complexidade, de arranjo entre a distribuição das tarefas, entre as responsabilidades de cada um, muito menor. E coloquei aqui também que precisa ouvir os trabalhadores. Nesse caso, ouvir os trabalhadores é ouvir mesmo, é conversar com os trabalhadores, em uma entrevista, uma conversa, um bate-papo, para poder tentar entender e identificar, para que os próprios trabalhadores colaborem na identificação desses pontos que precisam ser controlados e melhorados dentro da empresa. Se eu estou falando de uma grande empresa, muito provavelmente a empresa já vai ter que lançar mão de questionários organizados, anônimos, para poder dar um pouco de liberdade para o trabalhador, estabelecer esses canais de comunicação. Então, tudo vai depender da complexidade de cada uma das empresas para que ela adote as medidas mais eficazes e mais adequadas para aquele nível de complexidade. Agora, essa fiscalização vai ser feita pelos fiscais do trabalho, né? Eles vão precisar de alguma autorização judicial para fazer essa fiscalização ou é de ofício? E aí, eu queria lhe perguntar um pouco sobre questões, por exemplo, a gente sabe que muitas empresas constrangem e algumas até, de fato, ameaçam fiscais do trabalho no exercício de sua função, né? Eu me lembro bem do assassinato de alguns fiscais do trabalho há alguns anos, né? Por conta de fiscalização, principalmente em áreas rurais, em fazendas. Como é que vai funcionar essa questão?
Bem, assim, todas as empresas, isso é bom que fique claro, tá? O auditor fiscal do trabalho não precisa de autorização de ninguém para poder entrar na empresa, tá? Então, essa é uma autorização que vem da legislação, a gente já tem autorização uma natural, onde houver trabalhadores, né, desempenhando suas funções, o auditor fiscal do trabalho tem a permissão para entrar naquele ambiente. Como que a fiscalização vai ocorrer para isso daí? A gente vai entrar e entrevistar os trabalhadores, entrevistar os gestores da empresa, tentar entender os mecanismos, quais são as ferramentas que eles são utilizadas, por exemplo, para estabelecer meta do trabalhador, ou para os controles que são colocados, né, os sistemas de software, ou mesmo as ferramentas, as máquinas de trabalho que estão por ali. Imagina um trabalhador dentro de uma indústria onde a máquina dele está o tempo inteiro quebrando e ele não consegue entregar a produção que é exigida para ele. Isso pode constituir um risco, um fator de risco psicossocial, além dos riscos da máquina, né? Quando a gente vai nos ambientes, a gente está olhando todos os riscos de maneira geral. Então, deixem os auditores fiscais do trabalho entrarem nas empresas, conversarem com os trabalhadores, porque se houver qualquer tipo de embaraço, a primeira medida da inspeção do trabalho é um auto de infração por embaraço, por não deixar a gente desempenhar a nossa função. E isso faz com que o valor de todas as multas que poderiam ser aplicadas seja um valor elevado, ela fica multiplicada. A gente tem nas relações de trabalho no Brasil alguns fatores que são meio que estruturais, como vínculos de trabalho precários, né? A gente tem aí a pejotização, jornadas muito longas, pressões nesses momentos de mudança tecnológica. Como é que se lida com essa situação? Bem, então a gente tem visto tudo, né? Então, assim, quando a gente vai fazer uma inspeção do trabalho, a gente tem um escopo, né, do que a gente está indo olhar dentro de cada uma das empresas, mas em geral a gente olha tudo, né? Então, assim, as questões de jornada são sempre observadas, a gente vai olhar todo o gerenciamento de risco, seja o risco psicossocial, seja risco químico, físico, biológico, né, de acidente, né, de trabalho. Então, é assim que a gente atua, entrando nas empresas e lembrando sempre que, assim, é um trabalho que as empresas que não têm problemas ou que elas estão conseguindo fazer todo o atendimento da legislação e com os ambientes sem risco para os trabalhadores ou com os riscos controlados a níveis aceitáveis, essa empresa não vai ter nenhum problema com a fiscalização. Vai simplesmente receber uma visita do fiscal, apresentar a documentação e encerrar a fiscalização sem nenhum problema. Quando são observados problemas, aí sim caberão os autos de infração. A partir de que momento que o Ministério do Trabalho, que os fiscais poderão começar a autuar as empresas que não estejam cumprindo as determinações? Para o risco psicossocial, 90 dias após o dia 26 de maio, que foi a entrada em vigência do novo texto da NR1. Tá? Agora, para os demais riscos, e aí eu tenho questões que estão relacionadas, por exemplo, jornada. A jornada já está dado, já está previsto na legislação, não é nada de novidade. Então, empresas que estão com problema de jornada, empresas que estão com problema, por exemplo, nas questões de assédio, nós já temos mecanismos para poder fazer os autos de infração. E, como eu estou falando de ergonomia do trabalho, se o processo de ergonomia do trabalho estiver faltando também, a NR17 está vigente desde 2022. A gente já tem os autos de infração de ergonomia que podem ser feitos. Alexandre Scarpelli, eu agradeço muito a sua presença aqui, os esclarecimentos. Eu já deixo o convite para daqui a um ano, quando vocês tiverem um levantamento, você voltar para a gente saber quanto daqueles afastamentos por questões de saúde mental podem estar vinculadas, de fato, às condições de trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV ou do canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Olá, venha assistir no programa Em Discussão na TV Senado. Libras em Discussão, venham. É tão vasto a língua de sinais, né? E é tão importante, não só em sociedade como no mercado de trabalho, abre tantas portas e gera inclusão. Eu acredito que é isso. Em Discussão, hoje, 8h, aqui na TV Senado.
Quando você olha em volta aqui, tem vários grupos de homens sentados, você tem homem sentado sozinho e tal. Não tem uma mulher sentada sozinha. Não tem um grupo que seja de mulheres. Tem uma coisa, acho que da posse do espaço público, que é o que é ensinado pra gente mesmo. O menino vai jogar bola na rua. A menina vai brincar de casinha. O espaço privado é domínio feminino, o espaço público é domínio masculino. E por mais que a gente brigue contra isso, e por mais que as mulheres tenham ocupado mais espaço, não dá em absoluto para você dizer que isso é uma coisa igual ou que este espaço é um espaço amplamente feminino ocupado pelos dois gêneros. Não é. Por que ouvimos falar pouco sobre as mulheres na ciência? Qual a importância e quais os desafios para elas ocuparem espaços de destaque nas pesquisas científicas? A astrônoma Duília de Mello e a astrofísica Larissa Santos respondem a essas e a outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9 da manhã. Agora é lei. Foi aprovada a norma que permite ao governo adotar contramedidas quando as exportações brasileiras sofrerem restrições ou retaliações. A Lei da Reciprocidade Econômica contempla situações como o aumento de tarifas de importação decretados pelos Estados Unidos. O Senado votou. Agora é lei. Agora em Brasília são 16 horas e nós passamos a transmitir a sessão plenária deliberativa desta quinta-feira. Na pauta está a 4ª sessão de discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição que concede aposentadoria especial aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias. Também há um projeto que inclui o nome de Frei Orlando no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. Frei Orlando serviu como capitão-capelão do Exército Brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial. Outro projeto na pauta é a confirmação de um acordo entre Brasil e França para impulsionar e internacionalizar o audiovisual brasileiro. Acompanhe a sessão. Pronto. Está reaberta a sessão. Encerrado o período de expediente, eu declaro aberta a ordem do dia. Proposta de emenda constitucional número 14 de 2021, do deputado Dr. Leonardo e outros deputados, que altera os artigos 40, 198 e 2001 da Constituição Federal para estabelecer o direito à aposentadoria diferenciada aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, bem como para determinar a regularização do vínculo funcional desses agentes e dar outras providências. Parecer número 44 de 2026 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relator senador Irajá, favorável à proposta e contrário à emenda número 2. A emenda número 1 foi retirada pelo autor. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão em primeiro turno. Passa-se a 4ª sessão de discussão da proposta do em primeiro turno. Lista de inscritos. Até agora, nenhum senador inscrito para discutir. Eu ainda indago, se algum senador, mesmo online, desejar se inscrever, basta entrar em contato. Não tem, ninguém vai. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a 4ª sessão de discussão em primeiro turno. A matéria será incluída em pauta para a continuidade da discussão. Item 2 da pauta. Projeto de Lei 1076 de 2023. O deputado professor Paulo Fernando, que inscreve o nome Frei Orlando no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Parecer número 40 de 2026 da Comissão de Educação e Cultura, relator senador Flávio Arnes e relator ad hoc senador Paulo Paim, favorável ao projeto. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passamos à discussão da matéria.
Não há nenhum senador inscrito. Se houver algum senador online que queira se manifestar, terá oportunidade. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à sanção, será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Item 3 da pauta. Projeto de Decreto Legislativo número 1203 de 2025, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que aprova o texto do acordo coprodução cinematográfica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo Popular da República Popular da China, celebrado em Pequim no dia 1º de setembro de 2017. Parecer favorável, número 21, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, relator senador Humberto Costa. Passamos à discussão da matéria. Não há nenhum senador inscrito para discutir. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Projeto aprovado. Matéria vai à promulgação, será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Cumprida a finalidade dessa sessão deliberativa ordinária do Senado Federal, a presidência declara o seu encerramento. São 16h05. Você estava acompanhando a sessão plenária deliberativa desta quinta-feira. Os senadores fizeram a 4ª sessão de discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição que concede aposentadoria especial aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias. Essa PEC garante a aposentadoria com idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homem, desde que sejam comprovados 25 anos de contribuição e de efetivo exercício da atividade profissional. O texto deve ser votado aqui no plenário no dia 15 de junho e estende essas regras também aos agentes indígenas de saúde e aos agentes indígenas de saneamento. Lembrando a todos que as PECs exigem aprovação em 2 turnos, com votos de 3/5 dos senadores, 49 senadores em cada turno. Então, são necessárias 5 sessões de discussão em primeiro turno e 3 sessões de discussão em segundo turno, sendo que o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, disse que quando houver a votação em primeiro turno, ele vai votar um calendário especial para que não haja as 3 sessões de discussão em segundo turno e seja então aprovada no mesmo dia. Além de discutir a PEC, os senadores aprovaram hoje a inclusão do nome de Frei Orlando no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Ele serviu como capitão-capelão do Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial e é o patrono do Serviço de Assistência Religiosa do Exército. E o segundo maior porto de contêineres no Brasil completou 15 anos. O porto de Itapoá, em Santa Catarina, foi homenageado hoje com uma sessão especial aqui no plenário do Senado. Veja como foi. O Porto de Itapoá é um terminal privado especializado na movimentação de contêineres, localizado no litoral norte de Santa Catarina, na Baía de Babitonga. Inaugurado em junho de 2011, é hoje um dos principais elos da logística brasileira para exportações e importações, atendendo empresas de diversos setores e conectando o Brasil a mercados da Ásia, Europa e Américas. Segundo a ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários,
ferroviários, o Porto de Itapoá ocupou a 3ª posição no ranking nacional de movimentação de contêineres em 2025. Os senadores de Santa Catarina destacaram a importância do porto para o país. O maior legado do Porto de Itapoá está nas oportunidades que ajudou a criar. Ao impulsionar o crescimento econômico da cidade e de toda a região norte de Santa Catarina, o porto gerou empregos, atraiu investimentos e fortaleceu uma cadeia logística essencial para a competitividade do nosso estado. Cada navio que atraca representa empregos preservados. Por isso, investir em portos não é investir apenas em obras. É investir no crescimento do Brasil. Para a região, é, sem dúvida alguma, uma aposta cujo desenvolvimento e cujo aprimoramento não param. O porto tem que se modernizar, tem que se capacitar cada vez mais. O prefeito de Itapoá, Jefferson Garcia, destacou que o desenvolvimento do porto caminhou ao lado da vocação turística do município. Segundo ele, o terminal impulsionou a geração de emprego e renda, enquanto a cidade manteve as praias preservadas e a natureza como um dos principais atrativos. Uma gera emprego e renda, enquanto a outra preserva a nossa identidade, nossas praias e nossa qualidade de vida. Um dos maiores exemplos desta cooperação foi a dragagem de aprofundamento do canal para a entrada dos grandes navios. Os sedimentos da areia da Baía da Babitonga permitiram recuperar cerca de 8 quilômetros das nossas praias, uma obra inédita desse tipo já realizada no Brasil. A secretária nacional de articulação de Santa Catarina disse que em junho deste ano, o Porto de Itapoá registrou a movimentação de 74 mil contêineres, o maior volume mensal de movimentações desde que foi inaugurado. Desde o início de suas operações em junho de 2011, o Porto de Itapoá consolidou-se como um dos mais importantes terminais brasileiros de movimentação de contêineres e como uma referência na América Latina. Os responsáveis pelo Porto de Itapoá ressaltaram a evolução do terminal ao longo dos últimos 15 anos. Eles recordaram os desafios enfrentados desde o início do projeto e afirmaram que o empreendimento se tornou referência em logística, com impactos positivos para a economia e a geração de empregos. Hoje nós somos o 3º maior terminal de contêineres do país, o 2º maior porto de contêineres do país, e nós temos uma honra e uma responsabilidade imensa em continuar transformando Santa Catarina. Sempre acreditei que um porto não movimenta apenas cargas. Acredito que um porto movimenta oportunidades, gera empregos, impulsiona o desenvolvimento e transforma a vida de pessoas. Tenho confiança que a empresa continuará crescendo, inovando e contribuindo para o desenvolvimento do nosso país. Uma visita que veio de Roma, mais precisamente do Vaticano. A Capela Musical Pontifícia, conhecida como Coral Papal, esteve aqui no Senado na manhã desta quinta-feira. Eles representam uma instituição de 1.500 anos na capital futurista dos brasileiros. A acompanhá-los na visita ao Congresso, o senador astronauta Marcos Pontes. O Coral Papal, o mais antigo em atividade, é o que participa das celebrações do Vaticano. Hoje, o coro é composto por 24 adultos e 30 meninos. A regê-los, o Monsenhor Marcos Pavan, que, sendo brasileiro... Estamos fazendo uma turnê no Brasil para comemorar os 200 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé. E acho que nada melhor para reforçar as pontes do que a música, né? Que é uma linguagem de paz, uma linguagem universal, linguagem de harmonia. Então estamos fazendo esses concertos no Brasil. O senhor vê a TV Senado em Roma? Eu vejo, eu acompanho as notícias do Brasil, vejo a TV Senado para acompanhar aqui como está indo a vida do meu país, né? É a primeira vez na história que existe um maestro sul-americano. Então, eu gosto, você vê, eu representei o Brasil no espaço, eu sempre gosto de ressaltar a importância do nosso Brasil, né,
dentro dos outros países. Um coral que tem mais de 1.400 anos, é muita inspiração para nós, e o Coral do Senado está completando 30 anos esse ano, então nós convidamos simbolicamente para que o coral da Capela Sistina possa estar conosco, pelo menos em inspiração no encontro de corais que nós teremos aqui no Brasil, encontro nacional aqui no Salão Negro, em novembro. Então, com muita alegria, nós recebemos aqui, assim, inesperadamente, o coral da Capela Sistina, então é uma inspiração muito grande para nós. A instituição pode ser milenar, mas o roteiro não precisa ser rígido. Olhem eles aí, dando uma canja na sessão especial do Senado, numa deferência da senadora Ivete da Silveira. Uma emoção muito grande, é um orgulho saber da presença deles aqui, também que o Monsenhor é o primeiro regente não italiano, né, e brasileiro, então assim, é um motivo de muito orgulho para nós. Eu sou o primeiro cantor brasileiro do coro do Papa. Estamos muito felizes hoje por estar aqui no Parlamento, no Senado. A primeira vez que o coral do Papa chega aqui, são dias maravilhosos. Marcos Pavan entende de música, de harmonia, prepara os cantores, conduz o momento litúrgico e, nessa seara, vai aprendendo, meditando e ensinando. O coral funciona, cada um canta uma voz diferente, mas todos juntos criam a música, né? Então o coral é uma semente de concórdia e de harmonia entre opiniões às vezes diversas. Eu espero que isso também contamine um pouco todo o espírito do Senado. A língua brasileira de sinais, Libras, foi criada por lei no Brasil em 2002. Os gestos que comunicam auxiliam milhares de surdos no país, mas ainda são desconhecidos pela maioria das pessoas, criando um silêncio entre ouvintes e deficientes auditivos. Esse é o tema do programa Em Discussão, que vai ao ar hoje, às 20h. Segundo o IBGE, em 2022, o número de pessoas com deficiência no Brasil ultrapassava os 14 milhões. Mais de 2,5 milhões com alguma dificuldade para ouvir. Experimenta ouvir um jornal sem áudio, sem nenhuma legenda. Isso é se colocar no lugar de uma pessoa surda. Eu já tive problemas, principalmente na área jurídica. Não tinha intérprete. Eu procuro colegas da área, que a maioria trabalham no sistema voluntário. Não é um trabalho profissional. A Secretaria da Pessoa com Deficiência tem esse setor chamado Central de Interpretação de Libras, Língua Brasileira de Sinais, para atender pessoas surdas em órgãos públicos, concessionários de serviços públicos, tanto presencialmente aqui, como também marcando previamente na agenda, em loco, indo até o local, então, fazendo a intermediação entre a pessoa ouvinte e a pessoa surda. Os intérpretes não estão em todos os locais, né? Então, às vezes, a gente chega no local e a gente não consegue ali interagir. Se tivesse intérprete, se tivesse pessoas fluentes em Libras em outros locais, isso daria maior acessibilidade, maior possibilidade da gente participar igualmente. Uma escola bilíngue é uma escola que eles podem se comunicar por meio da primeira língua deles, que é a língua de sinais. Então, todo o conhecimento, todos os conteúdos, todas as disciplinas são ministradas por meio da Libras, que é a primeira língua do estudante surdo. Então, desde o momento que eles chegam ali na portaria, eles já são cumprimentados em língua de sinais. Todos os nossos servidores, eles se comunicam por meio da Libras e todos os meus professores ou são surdos ou são bilíngues. Ficamos por aqui, mas voltamos ao vivo a qualquer momento com outras notícias aqui do Senado Federal. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV, e também acompanhar as nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e continue sempre ligado aqui na TV Senado. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Olá, venha assistir no programa Em Discussão.
na TV Senado. Libras em discussão. Venham. É tão vasto a língua de sinais, né? E é tão importante, não só em sociedade, como no mercado de trabalho, abre tantas portas e gera inclusão. Eu acredito que é isso. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O Brasil está recheado de autores esquecidos. Uma delas é Eurídice Fontella, grande poeta paulista que durante anos foi esquecida pelas editoras e, consequentemente, pelo público. A editora Edra está relançando toda a obra a partir do trabalho de duas editoras, a Cristina Yamazaki e a Suzana Salama. A Eurídice tem uma história muito, talvez sui generis mesmo, né, na literatura brasileira. Ela surgiu na década de 60, final de 60, e já cercada por uma aprovação dos críticos, né, da época. Então, desde o começo, assim, ela foi reconhecida por o Davi Arrigucci, pelo próprio Antônio Cândido, né? E aí um pouco depois vieram outros críticos também, a Marilena, Nick também e outros. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. As bets movimentam bilhões de reais, estão cada vez mais presentes na publicidade, principalmente em eventos como a Copa do Mundo. Mas o crescimento dessa atividade levanta alertas sobre o endividamento das famílias, a saúde mental e a proteção dos apostadores. Aqui comigo no estúdio está o senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, que é com quem a gente conversa a partir de agora. Senador, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui no programa Argumento mais uma vez. Senador, a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Assuntos Sociais, elas têm desenvolvido aí audiências públicas para tratar exatamente dos impactos das bets na vida dos brasileiros, né? Já houve aí 2 audiências públicas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse trabalho, o que tem sido, o que o senhor já pode resumir para a gente do que foi falado até agora. Olha, eu posso resumir para vocês. Eu acho que o brasileiro, com a Copa do Mundo, já percebeu a tragédia humanitária, a podridão que está por baixo aqui do Brasil. Não é por acaso a derrocata nossa na Copa, né? Nada acontece por acaso, a bola não entra ou entra por acaso, e a gente está vendo aí o Brasil em frangalhos, né? O Brasil é o país que é o paraíso das casas de aposta, das bets. Não existe nenhum país do mundo que uma coisa libera geral, como tem acontecido aqui, e de forma deliberada. Nós já tínhamos feito dezenas de audiências públicas na época que estava se discutindo a regulamentação. E nós alertamos, fomos minoria, mas nós alertamos o que ia acontecer com o Brasil, com o futebol brasileiro, com as famílias, com os empregos, a canibalização que sai do setor produtivo e vai para o setor não produtivo dos magnatas, esses influencers, jogadores fazendo propaganda, tá tudo errado no Brasil, né? E a gente, na época, alertou, se resolveram, alguns parlamentares, especialmente o governo Lula, a base dele, e do Centrão, aprovaram isso, e as consequências já estão aí, né? Nós ouvimos aqui o Ministério Público, ouvimos aqui o Ministério da Saúde, o Ministério da Fazenda, pessoas que perderam familiares com isso, pessoas que perderam emprego. Eu acho que foram 8 horas de audiência pública, em 2 semanas apenas, na CDH e CAS se juntaram para dar importância a esse assunto. E o que chama muita atenção é o SUS abarrotado, né? Então, o dinheiro da arrecadação, que o governo agora está viciado também nessa arrecadação, né? Como os clubes de futebol estão viciados, essa bolha vai estourar. O custo social é muito grande, né? O futebol brasileiro vai entrar numa crise sem precedentes porque tem essa bet dependência, né? Então, na hora que a gente começar, que vai ter que fazer, para mim tem que proibir, tem que acabar com isso. Como é que vai ser o futebol brasileiro que foi pelo caminho da porta larga, o caminho mais fácil? Então, nós temos aí consequências econômicas, consequências sociais gravíssimas, vidas que não têm preço. E o Senado tem que reparar o mal que o Senado fez. Não é o Senado, o Congresso. Começou na Câmara, né? E a gente até fez. No ano passado, fizemos algo para diminuir a publicidade,
mas está parado lá na Câmara. O lobby atua muito mais forte na Câmara, né? E a gente precisa, vai ser até por uma pressão popular, né? A gente precisa barrar esse jogo. Eu queria falar exatamente sobre esse projeto, porque numa dessas audiências que eu pude acompanhar, se falou muito sobre a questão da regulamentação da publicidade. Já houve esse projeto de autoria do senador Stevenson, né, relatado pelo senador Carlos Portinho, que impede que influências, autoridades, jogadores, né, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho do papel dessas pessoas, principalmente na Copa do Mundo, o papel dessas pessoas quando elas... como que o senhor analisa isso? O papel delas quando elas fazem a propaganda de uma... Elas estão levando as pessoas para o abismo, né? E o Senado fez uma medida paliativa, esse projeto de lei, que inclusive do senador Stevenson era praticamente o mesmo que eu tinha. Eu tenho dois, um para acabar, que eu acho que esse vai o caminho inevitável, e outro para diminuir a publicidade, como o cigarro, né? Porque essa questão das apostas, das bets, é droga, tá? Só que diferente da maconha, da cocaína, que também é droga e é nada inofensivo, você sai de casa para ir comprar e você dá sinais à mão, né? Quem fuma crack, você vê sinais na pessoa, o desequilíbrio. Essa é mais silenciosa. Essas pessoas estão de madrugada jogando em casa. E nós vimos depoimentos chocantes nessas audiências públicas, né? Pessoas que perderam entes queridos, amados, e que hoje se dedicam a salvar outras vidas, né? Tivemos aqui a Juliana Prates, a Jéssica Lobo, né? E ouvimos depoimentos que elas levaram de outras pessoas. Então, assim, eu acredito que a Copa do Mundo mostrou que o Brasil não apanhou da Noruega por acaso, né? Eu acho que aquela lição do 7-1 que a gente teve na época de 2014, dos hospitais sucateados e os estádios do Brasil lindíssimos, eu acho que a gente precisa relembrar. E a Noruega, quando ganhou do Brasil de 2-1, teve o gosto de 7-1. Porque na Noruega os jogos são altamente limitados lá, não pode ter propaganda em camisa de clube como tem aqui. Então eles já se preocupam com o tecido social e com a própria sobrevivência dos clubes, que com o dinheiro fácil das bets, até as mensalidades, a primeira mensalidade dão de bônus para jogar. Então é feito para ir para Arapuca, né? E isso a gente precisa acabar. O Brasil hoje é um péssimo exemplo com relação às apostas. Você sabe, tem parlamentares que andam nesses jatinhos, esses donos de tigrinho, dessas bets. O crime organizado nunca lavou tanto dinheiro no país, nunca lucrou tanto a partir dessas casas, e está na hora da gente parar, porque tem gente morrendo. Senador, o senhor falou da campanha, da questão dos cigarros, também tinha das bebidas. Há um movimento, inclusive também de jogadores e autoridades e pessoas e personalidades, se não me engano é The Block nas Bets, alguma coisa assim, que eles estão fazendo também nesse sentido. Você acha que esse tipo de iniciativa tem como prosperar? Eu fico muito esperançoso porque eu vejo a sociedade reagindo. E nessas eleições a sociedade vai cobrar o posicionamento de parlamentares, de senadores, de deputados sobre isso. Nós tivemos, por exemplo, um deputado federal que eu denunciei à PGR, que era o cabeça desses jogos e que teria recebido 35 milhões de reais para aprovar isso. Está na PGR. Até agora não foi feito nada no país da impunidade que a gente está vivendo. Mas essas votações que são feitas para regulamentar isso, o lobby atua aqui, são em véspera de carnaval, em véspera de ano novo, né? No período que se vota pelo celular. Está tudo errado no Brasil. Então, eu vejo esse movimento da sociedade em campanhas na internet com muita fé de que a coisa está tomando um corpo, de que a pressão popular vai ser grande para a gente mudar o jogo aqui no Congresso Nacional, porque do jeito que está, não dá. Você viu os jogadores da seleção brasileira, namorados ou casados, seja lá, com influencers, chegando na véspera do jogo da Argentina com Cabo Verde, dizendo o seguinte: olha, vamos apostar, gente, no Cabo Verde, o Vozinha vai segurar, levando a emoção, Vozinha vai segurar tudo. E olha aqui como tá dando bem para quem aposta nessa, eu acredito. E o jogador, o namorado na partida. É difícil tudo isso que a gente está vendo, isso tem que acabar, isso é crime, né? E a gente precisa entender que aquela CPI das bets, se você foi atrás, você vai ver senador acusando senador, né, de cobraria suposta propina para não vir dono de bet aqui, né, senador viajando em avião de dono de tigrinho.
Tudo aquilo mostra que tem algo muito errado, que é poder, é gente que está ganhando com isso e tem as mãos sujas de sangue. Senador, além dessa questão da propaganda, houve muita crítica a sugestões de apostas que haviam, né, em determinados canais de transmissão dos jogos, que os chamados odds, né? Que você dava uma sugestão de qual seria o bom resultado. E aí veio uma provocação do tipo, no mercado financeiro, quando você sugere algo que pode te levar a um prejuízo, isso é crime. Nas bets isso não tem um nome, não tem uma legalização, não tem uma regulamentação. E foi feito. Tem que ter uma ação popular reversa, assim como do cigarro, que muita gente que perdeu o ente querido, com câncer no pulmão, conseguiu reverter. As propagandas têm que ser de testemunhos de pessoas que estão perdendo. A gente precisa de muita proteção do tecido social. Aqui no Brasil nós temos um caso grave. A CBF, o campeonato da Série A e Série B é patrocinado por Bet. O campeonato cearense de futebol, quem assistiu à final entre Ceará e Fortaleza foi 50% de tempo exposto em Bet. E eram 4. Placas no estádio, na camisa, na transmissão. E eles parecem que atuam como uma máfia. Eles atuam juntos, né? Não tem aquela coisa da exclusividade. Então tem alguma coisa muito estranha nisso aí. A CBF hoje tem, a gente viu, problemas graves de ministros do Supremo com filho dentro da CBF dando as cartas. Teve um que disse que chamou o Neymar, que é um cara de casa de aposta, de que faz propaganda de casa de aposta. Então, que influência é essa de ministros do Supremo Tribunal Federal dentro da CBF, que deu liminar, beneficiando um presidente da CBF para continuar no cargo, né? Enquanto o instituto dele, o IDP, recebeu 10 milhões da CBF. Está errado isso. É por isso que a bola não entra para o Brasil e é por isso que a gente tem que repensar tudo isso e tomar atitudes aqui para reparar o mal que foi feito nas casas legislativas. Para finalizar, o próximo passo, na sua opinião, no Congresso seria a aprovação na Câmara dessa proposta? Para remediar, né, paliativo, mas eu acho que a Câmara tem que, urgente, aprovar isso, mas eu gostaria muito de ver. Eu acho que o brasileiro acordou. Você vê que esse assunto de bet, o brasileiro está com ojeriza. Popular, ninguém gosta. Então vamos para cima dos parlamentares para que eles proíbam isso no Brasil. É possível. A presidente do Anatel disse que é possível fazer um muro virtual para que a gente preserve a vida dos brasileiros, o emprego, os casamentos. Isso é urgente e a sociedade precisa cobrar os seus representantes. Senador, mais uma vez, obrigado pelos seus esclarecimentos. Tudo de bom. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Olá, venha assistir no programa Em Discussão na TV Senado. Libras em Discussão. Venham. É tão vasto a língua de sinais, né? E é tão importante, não só em sociedade como no mercado de trabalho, abre tantas portas e gera inclusão. Eu acredito que é isso. Em Discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O Brasil está recheado de autores esquecidos. Uma delas é Eurídice Fontella, grande poeta paulista que durante anos foi esquecida pelas editoras e, consequentemente, pelo público. A editora Edra está relançando toda a obra a partir do trabalho de duas editoras, a Cristina Yamazaki e a Suzana Salama. A Eurídice tem uma história muito, talvez sui generis mesmo, né, na literatura brasileira. Ela surgiu na década de 60, final de 60, e já cercada por uma aprovação dos críticos, né, da época. Então, desde o começo, assim, ela foi reconhecida por o Davi Arrigucci, pelo próprio Antônio Cândido, né? E aí um pouco depois vieram outros críticos também, a Marilena, Nick também e outros.
A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Havendo número regimental, declaro aberta a 9ª reunião da Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nessa data, 8 de julho de 2026. Como essa vai ser a nossa última reunião desse semestre da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher do Congresso Nacional, eu gostaria de aproveitar, enquanto a gente aguarda as nossas convidadas que vão vir presencialmente, nós já temos aí 2 convidadas que vão estar já participando de forma remota, eu vou fazendo aqui um balanço, que acho que é importante deixar registrado aqui, sobre fazer uma retrospectiva da comissão, para a gente, de uma certa forma, fazer uma prestação de conta aqui do nosso trabalho aqui na presidência da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher do Congresso Nacional. Eu gostaria da gente... Daqui a pouco a gente começa a nossa reunião e depois teremos uma deliberativa, né, uma reunião, uma audiência pública com o objetivo de debater o projeto de lei que tipifica o crime de misoginia. Daqui a pouco a gente vai dar início. E eu gostaria de, fazendo esse balanço, registrar aqui algumas presenças que eu considero importante aqui com a gente. Primeiro, eu quero registrar a presença da deputada estadual, Larissa Gaspar, que é procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Muito feliz, Larissa. Você, Eveline, que é assessora dela, está aqui conosco. Larissa é uma mulher de luta lá do nosso estado, da nossa cidade, e veio aqui prestigiar essa última reunião nossa aqui, exatamente no momento tão importante que é a discussão sobre essa qualificação do projeto da misoginia. Então, seja muito bem-vinda, muito obrigada aí pela visita. E a gente sabe, né, gente, que a gente ama o Brasil inteiro, mas a gente sempre tem um tratamento aconchegante para os nossos conterrâneos, né, aqui na nossa Câmara e no nosso Senado. Bom, eu queria resgatar aqui que esse último período aqui se revela pela expressiva aceleração legislativa e institucional a partir dos assuntos, inclusive, que foram debatidos nessa comissão, aliados com as pautas prioritárias do Legislativo e a presença assídua do Executivo e Judiciário. Gostaria de ressaltar, temos aqui a representante do Ministério das Mulheres que tem estado conosco e eu faço questão de ressaltar que o Ministério das Mulheres esteve conosco desde o primeiro momento que essa comissão foi instalada, participação efetiva, inclusive muitas vezes com as próprias ministras, a executiva e a nossa ministra titular, a nossa ministra Márcia, mas assim, tem sido uma parceria muito importante, não só aqui para o Legislativo, mas eu tenho participado, inclusive, recentemente eu fui... participei da abertura e fui palestrante de um seminário que foi feito sobre a questão dos dados efetivos, dados dos mais diversos, inclusive culminando, que eu vi agora, com a criação de um observatório, né, nacional, que é uma iniciativa, esse observatório, de juntar todas essas experiências, monitoramentos do Ministério das Mulheres. Então, eu quero agradecer, parabenizar, dizer que nós estamos sentindo na própria pele, como mulheres, independente do legislativo, de estar no legislativo ou não, sentindo a presença de um ministério que foi devastado no governo anterior, e a gente sabe disso. A gente sabe que eu, como já fui do executivo há alguns anos, eu sei o quanto que destruir é rápido e fácil, mas construir é difícil e demorado. Então, é um processo de reconstrução, e mesmo assim, eu acho que nós caminhamos bem. Em 3 anos, a gente já começa a sentir de forma muito concreta as políticas públicas voltando, né, em relação às mulheres brasileiras. Essa comissão, desde a sua instalação, ela definiu como eixo de atuação prioritários para esse período uma agenda voltada para a ampliação dos direitos e proteção de mulheres e meninas, e tendo como principal foco da comissão o combate ao feminicídio, ou seja, tivemos realização de sessões dedicadas a discutir as estatísticas crescentes e a efetiva aplicação da lei do feminicídio, o enfrentamento à violência sexual, com a aprovação de requerimentos e audiências focadas nessa proteção, a violência econômica e os impactos trabalhistas,
Inclusive, tivemos a oportunidade de fazer essa discussão antes mesmo da aprovação do projeto da escala 6x1, ou seja, o impacto disso na vida das mulheres. Foi uma discussão extremamente rica e importante aqui nessa comissão. A questão da violência política, formulação de medidas e debates contínuos para proteger a atuação e a integridade das mulheres nos espaços de poder. Combate à violência de gênero no ambiente político e nas eleições, tendo em vista que essas eleições prometem ser umas eleições muito complicadas, porque nós também estamos num processo de regulamentação no marco regulatório da inteligência artificial, que inclusive eu faço parte dessa comissão. A questão da prevenção nas escolas, ou seja, o programa de gênero e masculinidade dentro do ambiente escolar, a saúde mental e o Sistema Único de Saúde, a discussão sobre o acesso à saúde mental e o atendimento integral às vítimas na rede pública. É importante dizer que nós promovemos aqui vários debates, ou seja, que a gente tem chamado de uma espécie de laboratório de diagnóstico do Congresso. Por quê? Porque as pautas que estão acontecendo nessa comissão, elas estão alinhadas com as pautas que estão acontecendo nos plenários das casas. E isso tem sido muito interessante, porque nós temos, de fato, a presença do Legislativo, do Executivo e temos aqui tido a participação de forma efetiva do Judiciário, seja nas diversas instâncias, aqui, inclusive, do Distrito Federal. O grande diferencial, como eu venho falando, né, desde que se desenhou também o Pacto Nacional contra o Feminicídio, foi essa quebra de isolamento do Poder Legislativo como normalmente o palco central desse debate e dessa denúncia. As atas e convites da Comissão da Mulher demonstram que as audiências públicas têm sido a presença assídua de autoridade dos outros dois poderes, refletindo a articulação interinstitucional. Ressaltar, inclusive, Larissa, quando eu voltei daquela audiência pública promovida, né, por você e pelo Ministério das Mulheres na Assembleia Legislativa, eu coloquei, inclusive, dei um informe que nós estávamos lá lançando também no Ceará o Pacto contra o Feminicídio. E tivemos, inclusive, a presença da primeira-dama da República na semana passada, que também teve o objetivo de fazer isso no Palácio do Planalto. Quero ressaltar, eu acho que não posso deixar, porque como eu falei da primeira vez no Palácio do Planalto, eu vou ter que falar novamente, que eu fui lá a pedido da deputada Jaque Rocha, que é procuradora da Câmara Federal das Mulheres, pediu para que eu fosse representando as mulheres da Câmara Federal e representando o Congresso Nacional por ser presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher. E assim, a pedido dela, eu fui. E eu quero registrar novamente que a presidência da comissão não foi citada sequer pelo cerimonial da casa, cabendo aos agentes, ao governador e ao prefeito da cidade, falar sobre... Não é nem sobre a comissão, que eles nem sabiam, mas eu quero ressaltar, porque a gente não pode estar discutindo violência contra a mulher, violência contra a política, etc. e tal, e a gente não fazer o dever de casa. Então, gostaria de ressaltar que eu não fui lá isoladamente, eu estava lá representando a casa, e que foi bem diferente no Rio Grande do Norte, em seguida, que a gente acompanhou, quando essa comissão que foi lá conosco, foi para o Rio Grande do Norte, foi bem diferente, inclusive a deputada que é a deputada Natália Bonavista, estava representando da mesma forma a Câmara Federal, ela não só foi citada, como ela também teve espaço no palco e ela também teve direito à fala. Então, eu gostaria de ressaltar, porque muitas vezes a gente... não entende, por exemplo, eu não entendo como é que na discussão por 100 anos do feminicídio que eu estava presente, não estava a fala da ministra das Mulheres. Então, tem coisas que a gente precisa dizer e fazer do jeito que a gente acha que deve ser feito. Né? Eu penso que o Palácio tocar, eu acho que é uma honra para todos nós da República, o Palácio do Planalto tocar a campanha, mas eu acho que isso é parte central, é a espinha dorsal do trabalho que o Ministério das Mulheres vem fazendo. Portanto, eu quero deixar isso de forma respeitosamente clara, porém não posso deixar de registrar, porque não é a primeira vez que acontece essa invisibilização da comissão, que não é da Câmara, é do Congresso Nacional. E aqui nessa casa é a comissão que monitora todo o diagnóstico, os dados do feminicídio pelo Legislativo. Então, eu acho que isso aí tem que ter direito à fala e tem direito à voz. E se não tiver direito à voz, pelo menos o registro é muito importante que seja feito. Independente de ser eu presidente ou de qualquer uma outra mulher que esteja presidindo essa casa. Porque a violência, ela não começa de uma hora para outra, não. Ela vai se escalonando. E se a gente cala nos primeiros momentos, a gente sabe que a tendência é a invisibilização e, consequentemente, mais violência que acaba que a gente sofre. Então, eu gostaria de fazer esse registro aqui. Aqui eu posso falar, então aqui está dado o recado. Bom,
Além disso, o papel do Poder Executivo, que eu já tenho destacado, representantes dos ministérios, em especial das mulheres, direitos humanos, de justiça, além de gestores de segurança pública estaduais que participaram ativamente fornecendo dados reais de inteligência. Ou seja, o Executivo tem comparecido aqui não apenas para prestar contas, mas para calibrar a aplicabilidade das leis que esse Congresso tem feito. A nossa ministra Marcia Lopes é a mais entusiasta dessa discussão. Já toda vez que ela me encontra, ela pergunta sobre o projeto de qualificação da misoginia. Ou seja, você vê o tempo inteiro uma presença constante, permanente do Ministério nessas discussões. Além disso, mais do que uma coincidência de temas, tentamos planejar uma engrenagem coordenada entre os gargalos estruturais e as falhas de proteção identificadas nas nossas audiências. Nós tivemos 9 reuniões, aprovamos cerca de 40 requerimentos, realizando audiências sobre violência contra a mulher, aplicabilidade da lei do feminicídio, escala 6x1 e a jornada exaustiva como forma de violência estrutural e econômica, violência multidimensional contra mulheres negras e indígenas, interseccionalidade, trabalho e dignidade, violência econômica e autonomia financeira, violência sexual contra crianças e adolescentes e o estupro de vulneráveis, a proteção integral da infância e adolescência no Brasil, como também hoje discutindo a lei, nós vamos discutir a lei da misoginia. Também aprovamos algumas notas de repúdio, né? Por exemplo, a relativização do estupro de vulnerável em defesa da proteção de crianças e adolescentes, como foi o caso de Minas Gerais, de absolvição de um homem de 35 anos, vivendo com uma menina e considerado isso uma relação marital. Ou seja, também requerimentos relacionados à onda de conteúdos digitais que incitam o ódio, vídeos sobre como cometer feminicídio, que inclusive nós também trouxemos essa discussão para cá, numa universidade, né, que a gente também citou o caso, onde jovens estavam fazendo listas em relação às mulheres e às meninas da própria universidade. Enviamos essa moção de repúdio. Pedimos informações no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Realizamos um seminário de rede de enfrentamento à violência contra mulheres e meninas. E estamos aqui no debate sobre programa de gênero e masculinidade nas escolas, debater o uso da IA para prevenção e combate aos crimes em ambiente digital contra meninas e mulheres, debater a lei de enfrentamento à violência, a violência política de gênero e o voto feminino. Bom, gente, eu queria aproveitar o tempo para fazer rapidamente porque foi pouco tempo, mas a gente já caminhou um bocado nas nossas discussões. Bom, então vamos lá. Também queria registrar a presença do Levante Mulheres Vivas. Cadê o Levante Mulheres Vivas? Oh, muito bem, gente. Obrigada pela presença de vocês. É uma honra estar aqui recebendo, né? Essas mulheres têm muito ajudado na luta pela aprovação do PL da misoginia, né? Tivemos com elas ontem no nosso gabinete, elas estiveram no nosso gabinete ontem, né? E depois a gente vai passar a palavra, aí durante o nosso debate, passar a palavra para que o grupo também possa fazer uma saudação aqui. Muito obrigada pela presença. Então, vamos lá. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater o projeto de lei que tipifica o crime de misoginia em atenção ao requerimento 26 de 2026 da CM-CVM, que é de minha autoria. E eu convido para tomar lugar à mesa a nossa querida Soraya da Rosa Mendes, que é advogada criminalista e veio aqui participar do nosso debate. Muito bem-vinda, muito obrigada. Obrigada. Parar aqui para dar uns beijinhos na Soraya, porque eu digo aqui, viu, Larissa, que aqui a gente, além de tudo, a gente tem afetos. Aqui a gente gosta de demonstrar os afetos devidos. E também vão participar por videoconferências as seguintes convidadas. A Sandra Lídia Campos Buenos, que é vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, já tem participado aqui conosco dessas audiências. A nossa querida Lola Aranovich, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Ceará. A Lola, inclusive, é a professora que inspirou a lei, que a gente tinha uma lei aprovada, de minha autoria aprovada em 2016, está com 10 anos essa lei, que é uma lei que
Inclusive, é a primeira lei, que eu acho que é importante que seja dito isso, a primeira vez que na legislação brasileira o termo misoginia, que ainda não era qualificado como esse crime que nós estamos, inclusive, empenhadas em aprovar, a gente conseguiu, em 2016, eu tinha recém-chegado a essa casa, aprovar um projeto de lei que a gente chama de Lei Lola, que é prevendo que a Polícia Federal investigue os crimes de misoginia no ambiente digital, no ambiente da internet. Inclusive, uma sugestão da nossa consultora, Mila Dumareschi, que fez essa naquele momento, porque, inclusive, baseado na experiência da Lola. A Lola era acusada pelos masculinistas sistematicamente, vivia sendo ameaçada de morte, ameaçada de perseguição, o marido ameaçado de morte, diziam que ia matar o marido dela, que ia estuprar a mãe dela, enfim. E ela conta a história, e essa história nos sensibilizou muito, porque ela procurava a Polícia Civil dizia que não era com eles. Procurava a Polícia Militar dizia que não era com eles também. E aí precisaram fazer um perfil da Lola, dizendo que se tivesse, perfil que se passavam por ela, dizendo que se uma mulher descobrisse que estava, estando grávida, descobrisse que ia ser um menino, deveria abortar. Foram coisas absurdas que começaram a falar em nome dela. Quando esse perfil falso apareceu, foi que ela foi convocada como acusada para poder prestar depoimento na polícia. Então, isso foi muito emblemático, porque não tinha previsão pela legislação de quem ia investigar esse crime, digamos assim, no ambiente digital. E aí a gente conseguiu exatamente ter misoginia, né, na Lei Lola. E a Lola vai participar conosco aqui por videoconferência. E a Marlise Matos, que é professora e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, o NEPEM. Antes de passar a palavra às nossas convidadas, comunico que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados e das interessadas por meio do portal E-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/E-Cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelas expositoras. Pode chamar aqui as três que elas acabaram de chegar. Aí, então, eu vou agora, já montando o resto da mesa, né, que nossas convidadas todas estão aqui. Então, eu queria chamar aqui a nossa querida Eutália Barbosa, que é ministra substituta do Ministério das Mulheres. Seja muito bem-vinda, Eutália. Mais uma vez, você aqui conosco. Muito obrigada. Não, pode sentar, que eu sou espalhada mesmo. Gostaria também de chamar a Estela Bezerra, que é secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. Seja bem-vinda, Estela. E a Sheila de Carvalho, que é secretária nacional de acesso à justiça. Eita, que é só mulher forte aqui. Seja bem-vinda. Bom, gente, então assim, a gente vai ter um reloginho ali, tá bem ali. Ele é enlouquecido, da hora ele começa a pitar, tá certo? Não sou eu, é o relógio, só para todo mundo saber. Mas a gente vai fazer um bom debate aqui, a gente está com uma presença muito significativa de mulheres. E aí, assim que terminar a mesa, eu vou passar aqui para a turma do Levante de Mulheres, tá certo? Para vocês também fazerem uso da palavra, tá? Como parte do debate. Então, vamos começar. Então, com a palavra, nossa querida Eutália Barbosa, ministra substituta do Ministério das Mulheres, tá certo? E aí, em seguida, depois a gente vai para quem está participando de forma remota. Boa tarde para todas as pessoas aqui presentes. É uma satisfação muito grande, viu, deputada Luziana, nossa companheira amiga de longas datas. Vou quebrar o protocolo para dizer, olha aqui, ó. Tinha que dizer aqui, gente. Só para dizer que a nossa ministra Márcia Lopes está acompanhando pelo YouTube. Acabou de me avisar aqui. Obrigada, Márcia. Tá atenta. Então eu vou dar presente para ela, viu? Dizer que nós estamos presentes. Bom, primeiro agradecer, né, a disponibilidade aqui, né, e o convite para o nosso ministério de estar
participando aqui dessa audiência. Obviamente, um tema que nos envolve absolutamente, né? De interesse de todas as mulheres do Brasil e também de todas as mulheres do mundo, né? A gente pautar no Congresso Nacional a criminalização ou a responsabilização relacionado à questão da misoginia, na verdade, nós estamos vivendo um momento histórico muito, muito importante e nós precisamos estar atentas, fortes e mobilizadas para que essa pauta, de fato, ela tenha a continuidade necessária. Então, quero agradecer em nome da nossa ministra Márcia Lopes. Ela não está aqui no Brasil, está cumprindo uma missão, uma agenda internacional representando o governo do Brasil, né, o governo federal, e eu estou aqui na condição de substituta da nossa ministra. Mas quero dizer que a minha vinda aqui é, de fato, para fazer uma abertura, para falar dessa importância, mas quem vai ser a conteudista aqui, de fato, é a nossa secretária nacional de enfrentamento à violência, que é preparadíssima para isso, inclusive é quem, de fato, é responsável pela pauta da violência no nosso ministério. Mas, obviamente, eu não poderia deixar de vir aqui, participar dessa abertura, falar da importância desse debate. E é o seguinte, nós estamos, deputada... Gente, desculpe, mas eu cumprimentar aqui, acho que eu fiquei tão emocionada que eu já fui a primeira a falar, né? Mas cumprimentar a nossa secretária nacional, Sheila Carvalho, nossa parceira lá do Ministério da Justiça. Cumprimentar a Soraya, né, que está representando aqui juristas. Não, eu sou eu. Ah, você é você? Não, mas tudo bem, é uma advogada criminalista, então certamente vai estar trazendo aqui. Então, cumprimentá-la, é um prazer estar aqui nessa mesa. Cumprimentar a nossa deputada Luziane Lins, que é uma militante, uma parceira e uma mulher incrível que milita nessa pauta já há muito tempo, então está no lugar certo, na hora certa, do jeito certo, inclusive. Cumprimentar a nossa secretária nacional, Estela Bezerra, que é a nossa representante exclusiva dessa pauta, né, lá dentro do nosso ministério, nos representa muito bem e tem se colocado aí nesse debate em todos os espaços, né, Estela? Está aqui até cansada. Nossa secretária está num rojão grande aí. Cumprimentar a nossa secretária Sandra Kennedy, que é a secretária nacional de Articulação Interfederativa Intersetorial, todas as pessoas aqui presentes nessa audiência, todas as mulheres, né, e os homens também que estão aqui, porque, como diz o presidente Lula, né, a gente precisa também trazer, não trazer os homens, né? Eu vou falar uma palavra aqui, os homens não se sintam mal com a minha fala, mas a gente precisa responsabilizar os homens nessa luta do enfrentamento à violência contra a mulher, porque o próprio presidente já disse, né? A violência contra a mulher não é um problema das mulheres, né? É um problema dos homens e da sociedade. Então, nós precisamos que essa responsabilização ela esteja colocada também no âmbito da prevenção e da luta pela eliminação desse fenômeno que não é exclusivo do Brasil, ele é um fenômeno global e que a gente precisa enfrentar enquanto sociedade numa perspectiva civilizatória mesmo, né? Porque é uma sociedade que tem a violência contra a mulher pautada na lógica, né, do ódio às mulheres. Não é uma sociedade democrática, não é uma sociedade emancipada, fere a nossa soberania, enfim, fere todos os preceitos fundamentais da construção de uma sociedade que, de fato, seja boa para se viver, né? Então, dito isso, dizer que o nosso ministério ele tem contribuído muitíssimo para que mais esse passo importante seja dado no nosso país. Né? A gente tem feito diálogos aí com vários setores, inclusive também com o parlamento, né, Estela? Fazendo esse debate para dentro do governo, dizer que o nosso governo tem total apoio à aprovação desse PL, né, dessa lei. Falo aqui também
sei que Sheila, secretária Sheila e secretária Estela estão aqui junto comigo nessa afirmação de que nós estamos atuando muito fortemente para que essa lei seja aprovada, que a gente, de fato, caminhe para mais regulação importante, né, no enfrentamento à violência contra a mulher. A misoginia ela é o elemento fundante mesmo de todo o processo de violação, né, dos direitos na perspectiva da violência de gênero, né? Então, nós temos legislações avançadíssimas, óbvio, né? A gente participa de debates internacionais e o Brasil é elogiado pelo conjunto de legislações que existe. A gente vai falar da Lei Maria da Penha, a gente vai falar da Lei do Feminicídio, a gente vai falar de tantas outras legislações que, inclusive, nos últimos tempos, a gente tem avançado bastante, mas é como se faltasse o fundamental, né? Criminalizar o que motiva a violência contra a mulher, né? Então, tem a Lei do Feminicídio, você vai punir aquele que matou uma mulher pelo fato dela ser mulher. Mas o que motivou, né? E aí não vamos falar de motivo no sentido de dizer por que matou. Existe um motivo específico, né? Que é o ódio às mulheres. E o ódio às mulheres é a misoginia. Então, se você não criminaliza, você vai ficar atuando no efeito, na consequência, e você não criminaliza o que é a raiz do problema. Então, nós defendemos intransigentemente que a misoginia seja criminalizada no nosso país. Nós acreditamos que o Congresso Nacional, nós acreditamos que esse Congresso Nacional, aliás, afinal de contas, nós estamos aqui dentro dele agora nessa audiência, esperamos que ele esteja maduro e consciente para entender que esse é, sim, um clamor da sociedade brasileira e, sobretudo, das mulheres. Então, acho que essa é a principal questão que nós precisamos colocar aqui. Não se trata de um interesse ideológico, de um interesse de um grupo específico, de um interesse de governo somente. Nós precisamos dizer que essa iniciativa, esse avanço, né, ele é um clamor da sociedade. Nós temos que dizer isso e nós temos que deixar isso explícito. E essa audiência, ela é fundamental para isso, né? Eu acredito que aqui tenha pessoas de vários segmentos, de várias representações, né? Nós não estamos aqui falando para nós mesmos, até porque isso está sendo transmitido. Então, a primeira coisa é dizer isso, né? Não é uma lei que alguém está militando, né? Ou que é um interesse parcial, né? Ela precisa ser uma lei, ela precisa ser aprovada porque é uma lei de interesse das mulheres do Brasil. Ainda que tenham confusões, ainda que tenham tentativas de distorcer, né, o conteúdo, o que de fato nós estamos aguardando que o Congresso Nacional legisle. Ainda que exista isso, mas nós temos que falar em alto e bom som e de forma que toda a sociedade consiga compreender. Ontem eu ouvi de alguém dizer assim, mas misoginia ainda não é um termo popularizado, você não consegue, fazendo um paralelo ali com a escala 6x1... 60 segundos! Que você... desculpa. Que você chegue em qualquer... Nossa! Que você chegue... que você chegue em qualquer lugar e está ali, todo mundo está falando sobre isso, né? Então, acho que a gente tem que ter essa tarefa, né? De popularizar de fato o que significa esse termo, mas a grandiosidade disso para a vida das mulheres. Então, nós temos que fazer essa tarefa, nós temos que chegar, popularizar e dizer isso. O problema é que a gente tem um tempo curto. Né? Nós estamos defendendo, enquanto governo, nós estamos articulando, conversando, acreditando que vai acontecer, que essa proposta seja colocada em votação ainda
no máximo na próxima semana, porque se entrar no recesso legislativo, aí acho que vai ser uma derrota para nós. Então, acho que a mensagem que nós temos para dizer aqui, quero encerrar falando 3 coisas, né? Dizer que é de total interesse do governo que essa lei seja aprovada, dizer que ela não é de interesse somente de uma parcela ou do governo ou de uma parcela do Congresso Nacional, ela é de interesse do povo brasileiro, das mulheres do Brasil, né, para a gente enfrentar, de fato, a raiz desse fenômeno tão cruel para a vida das mulheres. E, por fim, dizer que a gente precisa construir esse consenso, mas também expressar para o Congresso Nacional que existem representações 60 segundos. De vários segmentos que estão fazendo essa defesa. Então, acho que essa audiência pública ela precisa sair com esse resultado aqui, para que, de fato, o PL da misoginia seja colocado em pauta na próxima semana. É óbvio que eu acho que todo mundo aqui está acompanhando qual é o estágio dele, né? Acho que a deputada, antes de eu chegar, deve ter colocado isso aqui, mas o estágio dele é que ele está na Câmara Federal, existe um GT, uma comissão especial que está tratando disso, tem consensos em algumas mínimas alterações. A deputada Tabita Amaral ontem fez uma reunião conosco e colocou ponto a ponto, falando que algumas alterações que estão lá não ferem, né, o que é o texto original. 60 segundos. E a tentativa é que ele não precise seguir outro rito que não seja a votação no plenário da Câmara Federal. Então, nós estamos torcendo por isso, trabalhando para isso e esperando que, de fato, a gente tenha uma grande vitória para as mulheres do Brasil, mas também para toda a sociedade brasileira, que esse projeto seja aprovado na semana que vem. Muito obrigada. Agradecer a nossa querida Eutália. Importante sempre aqui a presença do Ministério, e a gente sabe que esse empenho tem sido muito efetivo. Só para a gente lembrar, gente, que quando teve a discussão sobre a questão da lei do feminicídio, era a mesma confusão, era uma palavra que não estava introjetada no nosso cotidiano, não estava introjetada. Foi um Deus nos acuda. Me lembro aqui que tinha gente, inclusive tinha gente progressista que era contra essa questão, me lembro demais disso. Então, a história do feminicídio. E eu também lembro, porque eu era relatora dessa comissão, fiquei relatora dessa comissão, acho que por uns 6 anos, assim que eu cheguei na Câmara, a gente solicitava, a comissão solicitava, para efeito de fazer o relatório, os feminicídios que estavam acontecendo estado por estado, né, as secretarias de segurança pública. E a gente não recebia. Ou quando recebia, ou seja, até entrar no ritmo disso, de fato, ser qualificado, são 10 anos nesse processo. Assim, para que as secretarias de segurança pública, mesmo com a legislação, elas enfrentem a qualificação. Porque, normalmente, os delegados são homens. E eles colocam tudo mesmo no campo do feminicídio, ou colocavam, né? Agora é uma realidade concreta. Hoje você tem, de fato, tipificado, né? E aí, por isso mesmo, é só uma questão de tempo das secretarias mandarem. Mesmo assim, observando aqui os dados, eu dei uma olhada nos dados, a gente ainda vê uma diferença significativa do número de mortes de mulheres, nem todas associadas necessariamente ao feminicídio, mas em relação à questão do feminicídio. Ainda vemos subnotificação, assim como também subnotificação em relação à população LGBT, QIA+. Fiquei impressionada, porque o movimento ele tem um diagnóstico, e é muito diferente dos diagnósticos governamentais. Ou seja, significa também que há um projeto de lei, inclusive, nosso que tramita na Câmara, que é a questão da LGBTfobia como motivo de qualificação. Porque a gente ainda vê uma discrepância enorme, exatamente porque falta a qualificação. Então, só colaborando, Eutália, que a questão da misoginia, esse estranhamento, ele é o estranhamento de tudo que é novo para a gente.
mas assim, para a sociedade inclusive, mas que ele é necessário e daqui a pouco nós vamos estar com isso incorporado no nosso cotidiano, até para que mais pessoas entendam o que é. Né? Porque as palavras elas precisam se popularizar, e para elas se popularizar elas precisam, de fato, estar na boca das pessoas. Né? Bom, então vamos agora ouvir a nossa querida secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, a Estela Bezerra, também que vai fazer uso da palavra nesse momento. Boa tarde. Prazer enorme estar aqui. Parabenizar a casa, parabenizar Luziane pela iniciativa e por estar à frente dessa comissão mista. Eu tive a oportunidade de ser secretária de Políticas para as Mulheres em João Pessoa no período de 2005 a 2012, mesmo período que você era, me permita chamar assim, era prefeita de Fortaleza. Vi as iniciativas de estruturar Fortaleza e posicionar a capital ao enfrentamento à violência contra as mulheres, criando centros de referência, organizando o sistema e os serviços de saúde, e trabalhamos muito fortemente para que o Nordeste, como um todo, se posicionasse naquele período entre 2005 e 2012, onde nós tínhamos governos que colocou esse tema como central na vida pública. Quero aqui cumprimentar também a nossa secretária executiva, que está na condição de ministra da Mulher, Eutália Barbosa, que acaba de se pronunciar, a nossa companheira Sheila Carvalho, que é secretária nacional de Acesso à Justiça, do Ministério da Justiça, que é um grande parceiro no posicionamento das políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, a Sandrale Campos Bueno, vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, está aqui? Lola Aronovich, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Ceará. Eu acho que nós já nos encontramos recentemente. E Soraya Rosa Mendes, advogada criminalista. Nós compartilhamos uma mesa e viajamos juntas sem saber que estávamos indo para o mesmo evento. Quero cumprimentar aqui também todas as mulheres aqui presentes, na figura da nossa secretária nacional, né, de articulação política, Sandra Kennedy. Eu acho que esse tema é um dos mais graves do momento, esse tema que, muito bem colocado pela secretária Eutália, reforçado pela nossa presidenta da mesa. Nós temos aqui um desafio muito grande. É muito difícil a gente enfrentar determinadas questões que são muito arraigadas na nossa cultura. Foi difícil para o Brasil se reconhecer racista e criar legislações de políticas afirmativas, mas os indicadores nos forçaram a ver a realidade. E o Brasil é um país de uma tradição de solidariedade. Tem muitas contradições, mas o Brasil é um país que nasceu e se constitui como uma democracia que luta permanentemente para a justiça social e para a inclusão. Na prática e no cotidiano, o povo brasileiro não gosta de sofrimento e não gosta de perversão. E o que acontece hoje com as mulheres no Brasil é sofrimento e perversão, na escala da violência, que é aquela violência de gênero, que na sua maior parte das vezes acontece dentro de casa. E qual é o desafio posto para a nossa sociedade e para essa casa, que é o coração da democracia do país? Obrigada. Aqui para outro lugar da ministra. Compreendo muito. Que é o coração da democracia do país. É a possibilidade desta casa construir um pacto social, porque a legislação é a expressão do pacto social, em que as mulheres não sejam sacrificadas e em que os homens não sejam nutridos de um ódio e de uma atitude de execução das mulheres. No ano passado, nós tivemos 1.568 reconhecimentos de feminicídio. Não é que houveram 1.568 feminicídios, não. 1.568 foram tipificados e reconhecidos como feminicídios. Grande parte deles ocorreram e aconteceram na frente
dos filhos dessas mulheres. Recentemente a gente assistiu, e aí é uma coisa que constrange completamente a gente, uma mulher que é morta de feminicídio e ela é encontrada com um filho ainda amamentando no seu seio. É essa a imagem que nós não queremos ter no imaginário do povo brasileiro, nem de homens, nem de mulheres. A misoginia é uma palavra que parece estranha, a palavra a gente herda do grego, como muitas outras, e ela vai sintetizar ali ódio às mulheres, mas nós não estamos falando de sentimento, não. Nós estamos falando de atitudes. Nós estamos falando de situações como essa. Situação em que um homem se sente à vontade de chegar num trânsito de bicicleta, retirar a mulher da direção, uma mulher com quem ele teve uma relação afetiva, e espancar ela com o capacete. É disso que nós estamos falando. Dessa naturalização, desse impulso e dessa fomentação. É fomentado o crime de ódio. Em 2017, o Brasil ficou ouvindo pelas redes sociais e principalmente pelos meios de comunicação a palavra misoginia. Isso porque Silvio Santos, na época vivo, teve a capacidade de falar em rede nacional, num troféu imprensa, que a jornalista Sherazade, que é até paraibana, uma mulher jovem, ela deveria se restringir a ler o telepronto e doar a voz e a beleza dela. Foi a primeira vez que nós tivemos o Ministério do Trabalho, foi lá e criminalizou e fez com que o SBT pagasse 500 mil a Sherazade pelo crime de misoginia. É o primeiro momento em que a gente vê esse crime ser falado abertamente. Depois disso, em 2018, a gente teve um avanço. A misoginia entra nos nossos códigos legais. Essa casa, ela consegue fazer com que a Polícia Federal passe a ser responsável pela investigação de crimes de ódio e de misoginia cometidas pelas redes sociais. Então, hoje aqui, eu chamo a atenção de quem está nos acompanhando. Nós estamos fazendo um esforço enorme para salvar a vida das mulheres. Essa casa tem produzido legislações importantes para esse enfrentamento. Mas é como se a gente estivesse tratando apenas o sintoma. Nós não estamos tratando da doença sistêmica, que é o machismo profundo, arraigado, e a nutrição de mentalidades que acham isso natural. Que acha que é natural controlar o corpo da mulher, que acha que é natural controlar o patrimônio da mulher, que acha que é natural que mulher receba menos trabalhando mais, que acha que é natural que mulher precisa trabalhar na carga pública e na carga doméstica sem que isso seja reconhecido. O que mantém essa prática de execução de mulheres e de produção de profundo sofrimento às mulheres é justamente essa cultura. E essa cultura tem um nome. Esse nome que nós estamos dando, ele é aplicável nas situações mais diversas. Você vai encontrar no Supremo Tribunal Federal um teto de vidro para as mulheres. Você vai encontrar nessa casa a discriminação contra as mulheres. E você vai encontrar na favela a discriminação contra as mulheres. Ela não é uma discriminação que está isolada e circuncisada a qualquer tipo de ambiente. Ela está presente em todos os ambientes. A Organização Mundial de Saúde identifica que o Brasil tem uma incidência de violência contra a mulher maior do que a média mundial. Enquanto a média mundial é 27%, no Brasil é 32,7%. O Brasil é o 5º país que mais executa mulheres. Então, é preciso que essa casa tome uma atitude, e essa atitude precisa ser tomada urgentemente. Essa atitude não pode demorar para o próximo período de mandato. Essa atitude também não pode esperar que haja recesso e haja eleição. O que está em jogo aqui não é só a vida das mulheres. O que está em jogo aqui é o modelo civilizatório que nós estamos escolhendo para viver. Porque se, por um lado, nós temos uma fila de mulheres a serem
vitimadas por feminicídio, por outro lado, a gente tem uma fila ainda maior de feminicidas sendo construídos nesse momento. É uma construção de mentalidade que está sendo feita. E nessa construção de mentalidade, na última vez que eu estive nessa casa, eu perguntei: quem de vocês tem filhos? Quem de vocês está acompanhando as plataformas digitais que seus filhos e filhas estão acessando? Quem de vocês tem conhecimento que nesse momento que a gente está aqui, fazendo um apelo a quem tem um mandato, né? E a grande parte dos que têm uma relação com as vozes que vêm da rua e com o sentimento e a vida e o cotidiano das mulheres, porque a gente nunca atinge todo mundo igualmente, mas a gente tem que atingir a maioria. É assim que a democracia trabalha, né? O consenso da vontade da maioria, mas preservando o direito das minorias. E essa casa precisa caminhar nesse sentido, de fazer um aceno importante para as mulheres. Então, quem tem filhos pode estar com uma filha numa lista de estuprável e pode estar com um filho construindo a lista de estuprável. Porque isso aconteceu no Rio de Janeiro, isso aconteceu em Minas Gerais, isso está acontecendo em outras capitais e em outras cidades, sem que isso seja divulgado amplamente. Mas essa prática de meninos construindo listas de meninas estupráveis, e não são meninas desconhecidas, são meninas do ciclo de intimidade desses meninos. Isso está acontecendo neste momento. Então é preciso dar um basta. E qual é o basta? O basta é que a gente precisa aprovar o PL 896, que é o PL que criminaliza a misoginia no nosso país, que passa para a sociedade, uma mensagem simples, que nós não vamos admitir uma mentalidade nem masculina, nem feminina, onde um corpo de uma mulher seja desrespeitado a tal forma que ela possa ser executada pelaquele que conviveu ou teve a oportunidade de desfrutar de sua intimidade e executá-la da maneira que nós estamos sendo executadas. A coisa mais apavorante que está acontecendo não é só o quantitativo de mulheres que estão sendo executadas, que nós estamos pela primeira vez conseguindo notificar e reconhecer, mas é a perversão dos casos que ocorreram. A gente tem acompanhado mulheres que estão sendo arrastadas por mais de 1 quilômetro para danificar o corpo delas. E parece que nada disso sensibiliza. Então, o que nós estamos pedindo aqui é uma coisa muito simples e muito necessária. É que essa casa transmita à sociedade brasileira e transmita para as instituições do nosso país que há um limite. E esse limite se dá onde cada pessoa pode e deve ser respeitada. E cada corpo de uma mulher, mulher branca, mulher negra, mulher indígena, pessoa com deficiência, com todas as diversidades que às vezes são instrumentos de vulnerabilização, essa mulher precisa ser respeitada mais do que ser protegida, porque se a gente for respeitada, a gente não precisa de proteção. Mulher é um sujeito ativo na cidadania, mulher é um sujeito forte na construção da sociedade e mais do que proteção, a gente precisa de respeito e de legislação que preserva a nossa existência. Esse é muito o recado do Ministério das Mulheres, é isso que a gente escuta das mulheres na rua, é isso que a gente dialoga com a bancada feminina aqui nessa casa, e é isso que o Brasil e que as mulheres esperam, é isso que as futuras gerações esperam. Os homens também precisam desse limite, porque não é possível a construção de uma prática cultural onde os homens chegam a um comportamento de irracionalidade e falta de limite, como é esse que a gente vem assistindo no nosso país. Então, eu, mais uma vez, parabenizo, agradeço pela oportunidade, vamos continuar aqui, mas a gente não espera outra coisa dessa casa, a não ser uma celeridade ao presidente Hugo Mota, porque a matéria está na Câmara Federal, que ele aprove, sem mais demoras, esse PL, que é tão necessário para simbolizar o Brasil, que o Brasil não pactua
com a morte das mulheres, com a execução das mulheres e com a misoginia, a discriminação contra nós mulheres. Muito obrigada. Muito bom, Estela. Um prazer ouvi-la. Obrigada pela sua presença e pela sua fala. Eu passo a palavra agora para a Sheila de Carvalho, que é secretária nacional de Acesso à Justiça. Muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada, deputada Luziane Lins. É uma alegria estar aqui com vocês na tarde de hoje. O plenário lotado, como está, demonstra a importância desse tema para a nossa sociedade. Agradeço muito o convite e a oportunidade de representar aqui o nosso ministro da Justiça e Segurança Pública, o doutor Wellington César Lima. Saúdo a todas e todos os presentes. Ao Ministério das Mulheres, saúdo a nossa ministra, que nos acompanha online, nossa secretária Estela, Sandra Kennedy, toda a equipe do Ministério das Mulheres aqui presentes, que mostra a relevância que isso tem hoje para o nosso governo, pois é o Ministério das Mulheres que norteia as nossas políticas, nossas ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Saúdo as nossas companheiras que estão online, Sandra Lir Bueno, minha companheira de movimento negro de muita longa data, Lola Escreva Lola, uma das maiores referências que a gente tem na agenda de mulheres no nosso país, minha professora Soraya, também minha referência de mulheres no campo da justiça, na advocacia criminal. Uma alegria eu poder dividir mais uma vez uma mesa contigo, né, Soraya? São sempre muito bons esses encontros. E saúdo a todas e todos presentes aqui no Levante Mulheres Vivas, movimentos de mulheres presentes. Isso é tão importante, gente, a gente estar junta e acho que essa audiência nos possibilita debater esse momento hoje. Deputada Luziane, a defesa de nossas vidas. Para eu falar do PL da misoginia, eu preciso falar da Eduarda Carvalho dos Santos, uma mãe que foi assassinada com 127 facadas pelo seu companheiro. Deixou 3 crianças, hoje órfãos do feminicídio. Eu preciso falar de Bianca Santos Caetano, uma mulher que foi assassinada com 13 tiros. Eu preciso falar de Elisa Samúdio, uma mulher que passou por cárcere privado, foi asfixiada, foi esquartejada porque queria uma pensão para o seu filho, porque queria alimentar o seu filho, porque estava defendendo a sua família. O que essas 127 facadas, esses 13 tiros, esse esquartejamento têm em comum? O ódio. O ódio às mulheres. E é disso que nós estamos tratando aqui hoje. O feminicídio, ele não nasce da noite para o dia. Ele é alimentado diariamente pelo ódio e pela aversão às mulheres. É isso que faz a discussão que a gente está tendo aqui hoje. Porque quando a gente está falando do projeto de lei da misoginia, ele pretende combater essa cultura de ódio que permeia a nossa sociedade, que possibilita que essas facadas existem, que esses tiros existem, que esses quartejamentos existem. Todos nós temos hoje uma história de violência dentro de casa. A misoginia e o feminicídio afetam diariamente milhares de famílias brasileiras. É a misoginia que gera os órfãos do feminicídio. É a misoginia que gera as vítimas de feminicídio. E a gente está aqui se unindo para enfrentar as raízes que estruturam a violência contra as mulheres que nós vivenciamos hoje. É por isso que nós estamos aqui, porque é pelas Eduardas, é pelas Biancas, é pelas Elisas que a gente quer a aprovação desse PL contra a misoginia, porque a gente quer ir na raiz do problema. A gente quer enfrentar de frente a cultura de ódio às mulheres que existe na nossa sociedade. Eu estou aqui rodeada por mulheres hoje, mulheres que ocupam com muita dificuldade espaços de poder, né, deputada Luziane? Eu sei o que vocês passam aqui nessa casa para defender a nós, mulheres.
Eu sei da luta da bancada feminina para defender a nós mulheres. Eu sei a luta das secretárias, secretária Estela, secretária Sandra, para fazer com que as mulheres tenham voz, para que as mulheres sejam respeitadas no seu ambiente de trabalho, para que as mulheres sejam respeitadas na política. A gente jamais vai esquecer o que aconteceu com a Marielle Franco. E a gente sabe que as raízes daquele crime político que sofreu Marielle Franco também se originam no ódio, na aversão às mulheres que se sustenta a misoginia. O que a gente está propondo aqui é uma qualificação da lei do racismo. Eu, enquanto mulher negra, me utilizo da lei do racismo. É importante que a gente tenha uma legislação que afirme o óbvio, que o ódio racial é crime. Agora, a gente quer uma legislação que reafirme o óbvio, que o ódio às mulheres também deve ser crime. É isso que a gente busca aqui, a efetividade da luta contra a discriminação. E por isso esse projeto de lei é tão importante, porque a gente sabe que a partir dessas contribuições legislativas, deputada Luziane, que a gente consegue alterar a realidade. 20 anos atrás, essa casa estava aprovando a Lei Maria da Penha, que hoje é um marco que possibilita que a gente, no governo federal, construa tantas políticas de proteção à mulher, tantas políticas de enfrentamento à violência contra a mulher, à violência doméstica. Um marco internacional de enfrentamento à violência contra a mulher. Foi feito por essa casa. É isso que a gente pede em relação ao PL da misoginia. E agora, eu quero falar com os homens. Homens. Se vocês não violentam mulheres, vocês não têm nada que se preocupar com essa proposta de lei. Se você, homem, não diminui uma mulher pela condição dela ser mulher, se você não descredibiliza a mulher, se você não controla a mulher, não culpa a mulher, não constrange a mulher, não silencia a mulher somente por ela ser mulher, se você não odeia a mulher, você não tem nada que se preocupar. Fique tranquilo, essa lei não vai ser para você. Agora, se você desrespeita a mulher, se você violenta a mulher, se você odeia a mulher, a gente quer a justiça. E é para isso que a gente está aqui hoje. Vamos juntas, gente. Muito obrigada. É isso aí, nossa secretária Sheila. Obrigada pela presença e pelas palavras. E eu passo, então, a palavra à nossa querida Soraya da Rosa Mendes, que é advogada criminalista. Obrigada também pela presença, Soraya. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde a todes. Boa tarde, deputada Luziane. Eu agradeço imensamente, em seu nome, esse convite recebido pela comissão e, na realidade, desta casa para fazer essa discussão tão importante. Quero saudar, sim, aqui a nossa secretária, Estela Bezerra, com quem estive recentemente, e quero fazer menção sobre isso aqui também durante a minha fala, recentemente nas comemorações, ou melhor, num marco da passagem já de 5 anos da sentença internacional da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em que foi o Brasil condenado pelo feminicídio de Márcia Barbosa. Ainda que Márcia Barbosa tenha sido assassinada nos idos dos anos 90, o feminicídio contra ela cometido teve as marcas do ódio às mulheres. Então, para mim, é uma honra, é um prazer reencontrá-la e novamente poder dialogar com a senhora. E ainda faço referência aqui, uma referência sempre saudosa, e como a deputada disse no início, todas as nossas considerações aqui, elas são considerações que são de respeito e também de louvação aos currículos das mulheres que aqui estão, mas elas também são afetivas, e é muito bom estar sempre com a nossa secretária nacional de Acesso à Justiça, a querida Sheila Carvalho. Quero saudar as que estão pela via de videoconferência, Sandra Libueno, que representa o Conselho Nacional de Direitos Humanos, Conselho Nacional de Direitos da Mulher, a professora Lola Aranovich, que nos acompanham e que com certeza vão nos brindar nos próximos minutos com uma brilhante manifestação. Deputada, eu
eu pretendo fazer aqui algumas considerações que vêm de 2 lugares que são os lugares onde eu me encontro. Dentro do sistema de justiça e dentro também dos muros da academia, como pesquisadora, como escritora, como uma intelectual militante. E, nesse sentido, eu acho que é bastante importante que nós tenhamos bem claro que a ideia de misoginia, a ideia de colocar a misoginia como o centro em disposições legislativas é algo que vem sendo construído pelas nossas companheiras latino-americanas, notadamente as mexicanas, de onde vem o caso mais emblemático para os fins, inclusive, de popularização do nome feminicídio, ou femicídio. Na época, a gente fez uma grande discussão sobre isso, que é o caso do Campo Algodoeiro, que do México deu origem, portanto, a muitas das legislações, inclusive a própria nossa. E a ideia que se constrói teoricamente, mas que nunca é distanciada daquilo que são as nossas experiências como mulheres no sistema de justiça ou mesmo em todas as outras searas da sociedade como um todo e do próprio Estado, é uma ideia de que existe uma necropolítica de gênero. Isso é facilmente percebido entre todas nós e entre aqueles que têm olhos para ver, ouvidos para escutar. Olhos para ver que, quando alguém diz que mulher não sabe votar, ou que mulher só vota bem na medida em que é influenciada por um marido, nós estamos diante do ódio às mulheres. Sendo esse um ponto fundamental, deputada, para que nós tenhamos atenção àqueles que vêm com um discurso adverso a este projeto. Porque, como muito bem disse a nossa secretária Sheila, se você é um homem que não violenta, que não subestima, que não agride mulheres de quaisquer formas, seja através de palavras ou através de ações, você não tem que se preocupar. Agora, preocupam-se sim aqueles que fazem parte de um projeto, que é um projeto de poder, e de um poder que, se não está se sentindo totalmente ameaçado, está se sentindo abalado pela presença feminina. O nome desse poder é patriarcado. E é de patriarcado que a gente precisa falar. A estrutura fundamental que nos faz chegar aqui, hoje, a discutir a necessidade de um projeto que criminaliza a misoginia, esse nome que com certeza vai cair no jargão e na possibilidade de conversações populares, é porque existe uma estrutura que está sentindo que precisa, neste momento histórico, lançar mão da sua violência extrema, que é a violência letal. Misoginia, feminicídio, são assuntos interligados. E eu acho que é nesse ponto, minha querida secretária Estela, que a gente consegue realmente popularizar o termo. Porque quando a gente falar sobre misoginia, a gente precisa falar sobre feminicídio. É disso que a gente está falando. E das diversas formas de feminicídio, Sheila citou aqui o feminicídio político de Marielle Franco. Nós não podemos esquecer. Agora, todos os outros feminicídios que também acontecem sem que sejam registrados, os feminicídios das mulheres trans, que muitas vezes não são registrados como feminicídios, e daqueles feminicídios que são provocados a partir de políticas de Estado que destroem os nossos corpos. Eu tive a oportunidade de escrever ainda durante a pandemia um livro chamado Feminicídio de Estado, em que eu proponho esse conceito de feminicídio de Estado, e na primeira edição do meu livro, o subtítulo era A Misoginia Bolsonarista durante a Covid-19. Porque durante a Covid-19, mulheres especificamente foram atingidas. Aqueles mesmos que diziam que mulheres davam custo para os empresários, aqueles mesmos que diziam que mulheres eram decorrentes de fraquejadas, eram aqueles que dificultavam também que as gestantes e puérperas, que as mulheres indígenas, que as mulheres quilombolas, que as mulheres trans e travestis tivessem acesso ao atendimento, que era o atendimento que naquele momento era possível proporcionar através da vacina.
Então, entender que isso faz parte de uma estrutura fundamental é também trazer aqui as nossas experiências. E como eu vejo que esse relógio aqui é implacável, até porque tem uma voz, que bom que é uma voz feminina, né? A nos determinar 60 segundos, eu quero fazer algumas considerações vindas da minha experiência aqui, agora em específico como advogada. No caso da sentença da Márcia Barbosa, eu fui a perita em processo penal da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o que decorreu da sentença Márcia Barbosa? O protocolo para julgamento sob a perspectiva de gênero. Nós sempre temos resultados que são resultados positivos a partir de processos que podem, muitas vezes, serem julgados como meramente simbólicos, mas que não são. E por falar em simbolismo, e a deputada que citou a discussão imensa que houve nessa casa e na sociedade, e aqui no meio jurídico criminal, deputada, ainda continua, sobre a criminalização do feminicídio. Muitos e muitas diziam, no nosso meio, que criminalizar o feminicídio não passava de uma expressão do chamado direito penal simbólico. Pois bem, nós provamos que, inclusive no campo simbólico, é importante. Porque daquela qualificadora, nós conseguimos evoluir para uma criminalização, porque nós mostramos hoje que nós somos o 5º país onde mais se mata mulheres, e só somos o 5º porque os feminicídios não notificados não vêm para essa conta, porque seguramente nós teríamos muito mais do que isso, para a nossa total vergonha. E que, portanto, trazer uma norma que fale de misoginia é também trazer uma norma que vai trazer para dentro do sistema de justiça a obrigação de reconhecer a existência do ódio em relação às mulheres. A criminalização do feminicídio trouxe também uma discussão muito interessante, da qual participei como advogada, que foi a DPF 779, que tratou da discussão da legítima defesa da honra. E aqui, deputada, eu peço somente mais 1 minuto também, para além desse, para poder encerrar, em dizer que, até hoje, eu que fui advogada, Paulo Iotti, meu querido Paulo Iotti, que foi o advogado que levou adiante também esta ação, e todas nós acabamos sofrendo as críticas de quem diz: mas vocês foram ao Supremo Tribunal Federal para que o Supremo Tribunal Federal invalide, ou melhor, interrompa o discurso da legítima defesa como uma violação à plenitude de defesa no Tribunal do Júri. E a isso, eu não tenho tempo aqui para desenvolver o argumento, mas a isso eu respondo. O Superior Tribunal determinado pela nossa Constituição como a nossa Corte Constitucional, ele não interditou o discurso da plenitude de defesa, mas ele interditou o discurso de ódio. E é isso que precisa ser entendido. Não falar sobre legítima defesa da honra significa interditar um discurso de ódio. E interditar esse discurso de ódio não pode estar dentro daquele campo maior que, inclusive, esses que dizem que mulher não sabe votar, alegam ter porque falam a partir da sua liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão, isso é discurso de ódio. E nesse país, discurso de ódio não é tolerado. E nós já temos decisão nesse sentido. Portanto, esse é um ponto que nós devemos trazer também como um alerta de que, aprovada a criminalização da misoginia, o nosso trabalho não vai esgotar. Pelo contrário, ele continua. Nós estamos prestes a comemorar 20 anos da Lei Maria da Penha. Eu tive a honra de ser coordenadora do CLADEM. O CLADEM, que é a organização, o Comitê para a América Latina e o Caribe de Defesa dos Direitos das Mulheres, que levou, junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o caso Maria da Penha. E nesse caso em específico, houve sim, claro, o parlamento, e vamos louvar o parlamento, mas houve sim a participação efetiva e forte do movimento de mulheres. Nada acontece neste país sem o movimento de mulheres. O mesmo movimento de mulheres que hoje, ainda que não seja diretamente reconhecido, precisa ser reconhecido até mesmo por aquelas que lutam contra os direitos das mulheres. Porque nesta mesma casa, há poucos dias, eu ouvia
60 segundos. Uma senadora, e não tenho aqui nenhuma questão para colocar em relação ao seu trabalho que não seja as distâncias ideológicas, sim, que se colocam entre nós, mas a dizer que é realmente algo que afeta a todas indistintamente. A senadora Damares foi preciso que ela dissesse que ela também é alvo de violência política, e ela usou o termo violência política de gênero. Quando a água sobe para todo mundo, de vez em quando nós estamos em barcos, durante a pandemia nós cunhamos isso, que nós estamos em barcos diversos. Durante a pandemia, alguns tinham condições de estar em home office e tudo mais, outras pessoas não. Nesse mesmo ponto aqui, com a estrutura patriarcal, a água está subindo para todas. E, portanto, este avanço da criminalização da misoginia não é para um segmento da sociedade, é para todas as mulheres. A gente quer debater com elas, é aqui dentro, é com mais mulheres na política, é com metade, no mínimo, desse parlamento. E aí o nosso debate é político, o nosso debate é ideológico, o nosso debate é franco, é verdadeiro e é sem medo. Agora, nós não queremos que ninguém seja previamente eliminada do ambiente político. E esse é, acredito eu, a questão agora fundamental no pós-aprovação, e eu estou crendo muito que será aprovado. Porque eu acredito no movimento de mulheres. Eu acredito que todas as consignas que hoje se transformaram em hashtag, né? Todas as hashtags que estão sendo levantadas, elas devem continuar a ser levantadas, e que nós, das ruas, das nossas ações, da nossa guerra jurídica positiva, nós consigamos que sim, esse projeto seja pautado. 60 segundos. Afinal de contas, quem não quer que as mulheres votem, quem não quer que as mulheres tenham maior participação política, de alguma forma, está também, mais uma vez, ao lado daqueles que também não querem colocar um projeto como esse em votação, porque entendem que é de menor importância. Somos nós que vamos fazer com que eles entendam que isso não é de menor importância. Obrigada. Muito obrigada pelas palavras, pela presença, Soraya da Rosa Mendes. E aí fica a dica, né, gente? Feminicídio de Estado, o livro, cuja autora está aqui do nosso lado, para a gente entender cada vez mais e melhor aí sobre essa questão da violência política de gênero e o feminicídio de Estado. Então, passo a palavra agora à nossa Marlise Matos, que é professora e... Ela tem que ir logo agora? Não, entendi, mas ela precisa vir agora. É porque eu estou, tematicamente, eu estou organizando. Eu vou passar a palavra, então, para Marlise Matos, que é professora e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, o NEPEM, que vai entrar por videoconferência. Com a palavra, agora, então, nossa convidada, que vai entrar remoto. Marlise Matos. Olá, pessoal. Deputada Luziane Lins, é um prazer poder estar aqui nessa audiência pública. Em seu nome, eu vou cumprimentar aí toda a mesa que está composta, né? Tanto presencialmente, a Soraya, a Eulália, a Estela, a Sheila, e aqui conosco na videoconferência, Lola e Sandra Ali. É um prazer, viu, gente, poder compartilhar esses minutos aqui com vocês. Eu tenho uma apresentação, porque a gente, como é professora, a gente fala demais. Eu queria autorização aqui do sistema para que a gente possa compartilhar a apresentação, que está desabilitada aqui, e aí eu começo imediatamente, tá? Tá só ajustando aqui, Marlise. Tá só ajustando aqui. Pronto, já foi. Já conseguimos, gente. Então, eu vou tentar ser atenta aí ao tempo, não me demorar, não me alongar muito. Esse material já mandei para o pessoal aí da comissão, eles já também disponibilizaram aí no site da reunião, tá? Então, todo mundo pode ficar tranquilo que vão poder acessar o material.
E a minha ideia aqui é comentar teoricamente, né? Acho que a gente falou aqui da preocupação de todo mundo com teoria, né? Então, e com conceitos, né? Eu sou professora de ciência política, titular lá no DCP da UFMG, onde também eu coordeno, né? Sou coordenadora do Núcleo de Estudo em Pesquisa sobre a Mulher e o Centro do Interesse Feminista de Gênero, tá, gente? Vocês me falem se não estiver passando aí as lâminas, né? Eu acho que está passando, né? Se tiver ok, tudo bem. Então, ponto de partida importante é entender que a gente acabou de falar de feminicídio de Estado, né? Mas entender que é dever constitucional do Estado fornecer, né? Independente de idade, sexo, classe e raça, né? A proteção contra todas as formas de violência, né? Eu vou resgatar aqui algum marco normativo em torno disso, né? Ninguém pode estar excluído desse direito, né? Que é um fundamento próprio do nosso contrato social moderno e da criação mesmo do Estado democrático de direito. Mas a verdade é que a gente sabe que existe uma desigualdade estrutural, monumental entre homens e mulheres no Brasil, e a distribuição da segurança e a experiência da violência e da violação de direitos humanos não é equitativa, né? A gente sabe que existem aí formas muito diferenciadas de tratar esses mulheres e homens em relação ao arbítrio da violência. Mas e essas formas estão muito enraizadas, né? É verdade que a gente tem que lembrar disso também. Então, violência contra as mulheres, violência de gênero contra as mulheres, gente, é um tema notável. Algumas das nossas palestrantes aqui já falaram antes sobre isso. Eu vou só rememorar aqui a definição da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que é a Convenção de Belém do Pará, de 94, que entende por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano, sofrimento físico, sexual, psicológico à mulher. E aqui é o meu ponto que eu acho importante, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. E o Brasil avançou, né? A Convenção de Belém do Pará tem vários direitos, eu não tenho tempo de ler todos aqui, mas em alguns dos artigos dessa convenção, a qual o Brasil é signatário, né? E foi criada, né, aqui no nosso território, lá na cidade de Belém do Pará, que reconhecer que a violência contra as mulheres impede ou anula o conjunto mais geral dos direitos humanos, gente. Então, a mulher tem o direito a ter uma vida livre de todas as formas de discriminação. Não bastasse, né, o fato da gente ter, como eu vou mostrar para vocês, um emaranhado legal, normativo legal de proteção às mulheres, a gente ainda precisa, século XXI, 2026, estar aqui insistindo, né, em legislações que vão combater a violência contra as mulheres. Tá? Eu quero diferenciar. Esse é o ponto talvez mais importante da minha fala aqui, porque eu acho que todo mundo, né, quando mesmo aconteceu, já falaram em relação ao feminicídio, né? Tentar diferenciar patriarcado, machismo, sexismo e misoginia, porque eu acho que são conceitos que estão dentro de uma mesma árvore, eles são complementares, né? Patriarcado é esse sistema mais amplo, mais geral, ele é um sistema, se não é uma episteme, né? De valores, arranjos, né? Que naturaliza essas desigualdades, objetificando, inferiorizando, né? As próprias mulheres e dando condições de mais privilégio para os homens, né? O machismo é um termo bem mais recente, ele trata de uma opção de origem latina, que é essa ideia do macho, né, que expressa aí comportamentos, opiniões e sentimentos que vão revelar essa hierarquia, né, essa ideologia sexista, que afirma a desigualdade entre homens e mulheres, mas afirma essa hierarquia sempre em desfavor das mulheres. Então, o que é um machista? Né? É essa pessoa que julga a mulher como inferior ao homem, seja em aspectos físicos, culturais, simbólicos, morais e intelectuais. Então, o sistema do patriarcado, eu vou usar essa definição da professora Márcia Tiburi, é um sistema capacitista generalizado. Eu acho essa definição muito interessante, porque ele incapacita as mulheres, na verdade, né? São corpos descapazes, mental e fisicamente, ao longo da história, que vão sendo produzidos praticamente em série, né? E o patriarcado, assim como o racismo, são as duas faces do mesmo monopólio da violência, né? Que mistura
se misturam, na verdade, como um monopólio do prazer, como um privilégio do homem branco no seu uso e no seu abuso sobre os corpos das mulheres. Tá? Então, assim, muito rápido, essa história do patriarcado, gente, é tão velha quanto isso. Olha, existia patriarcado para intrusão, tem uma longa discussão das feministas decoloniais sobre isso, mas vamos imaginar como algumas Cabinal e Segato que dizem que sim, que havia um patriarcado original, uma baixa intensidade. Isso chega com o patriarcado do contrato sexual, da modernidade, e há um encontro desses patriarcados. Aí depois vem a nossa realidade concreta, né, mais atual, a opressão patriarcal interseccional, gênero, raça, classe, sexualidade. E hoje, esse conceito escatológico aqui, que é também da professora Márcia Tiburi, turbotecnomachonazifascismo, que é quando a gente entra nessa era digital e tudo isso se potencializa, tá? Na verdade, a violência contra as mulheres, privada e pública, ela é um reflexo da erosão das nossas democracias. Tá? Eu acho que esse é um ponto que eu queria insistir aqui como professora de ciência política. E ela está enraizado tanto na nossa herança histórica, quanto na vida cotidiana, quanto nas mídias sociais. Tá? Então, e a misoginia? E aí, para conceituar a misoginia, esse é um livro clássico, né, da Kate Manne, onde ela fala que a misoginia é um mecanismo de vigilância. É esse policiamento de punição que é dirigido às mulheres que vão tentar desafiar, frustrar as regras, os papéis, as expectativas, né? É quase como uma polícia do patriarcado, né? Um sistema de controle que pune as mulheres que desafiam a dominação masculina e recompensam aquelas que se submetem a ela. Tá? Então, é uma reação à recusa do papel de subordinada amorosa, uma reação à manifestação, né, da ideologia patriarcal, é um braço coercitivo desse sistema patriarcal. Tá? Então, esses três conceitos, né, que eu queria chamar a atenção, e o que nos traz aqui é esse da misoginia, é que a misoginia, sendo relacional, ela acaba punindo, né, todas as mulheres que vão ocupar um espaço, seja de fala, seja discursivo, seja objetivo, seja concreto, né, na nossa academia ou no nosso espaço, né, do parlamento, qualquer lugar de poder e decisão, ela não atendendo às expectativas daquilo que a vida privada foi relegada a ela, não estando no seu devido lugar. Essa é a estrutura, a ferramenta utilizada para manter as mulheres nesse devido lugar. Né? Por isso o termo down girl, que é utilizado pela Kate Manne. Então é uma forma... 60 segundos. Que afeta exclusivamente as mulheres. Tá? É um tipo de ódio específico que afeta só as mulheres. Tá? Então, aqui eu quero rapidamente, nos meus últimos 60 segundos, chamar a atenção para um caldo, que eu acho que é um grande problema, especialmente as parlamentares que estão aí nos ouvindo, né? É que a gente vive um emaranhado de marcos normativos legais, frequentemente muito difícil de acompanhar. Então, a gente tem desde a Lei Maria da Penha, Lei Maria Joana Maranhão, Lei Carolina Dickmann, Lei do Minuto Seguinte, Lei do Feminicídio, Lei Lola, prazer, Lola, estar aqui com você hoje, nesse momento, Lei da Importunação Sexual, né, as novas leis de monitoramento e proteção, Lei Maria Ferrer, Lei da Violência Política, Lei do Stalking, agora vamos ter a Lei, né, da misoginia. Então, isso também tem, em relação ao racismo, uma coisa um pouco mais organizada, né? A lei, né, do Estatuto da Igualdade Racial e a lei do racismo e a lei da injúria racial, os crimes de internet, e agora né, o que nós estamos tentando fazer com a misoginia foi feito em relação à homofobia e à transfobia, que não tem leis específicas aprovadas no Congresso, que foram criminalizadas por equiparação. E por que nós precisamos de criminalizar a misoginia? Né? E por que é tão difícil? Né? É tão difícil porque a gente vive um parlamento, e aí as deputadas que estão aí, as pessoas que conhecem, né, as nossas representantes do Ministério das Mulheres, sabemos que nós vivemos numa reserva do poder, né, masculino, branco, efetivo no Brasil. Né? A nossa lógica política institucional parlamentar é reservada como um privilégio branco masculino. E eu acho que a gente precisa caminhar muito por uma lei integral de proteção às mulheres, né, que junte toda essa parafernália normativo-legal sob o mesmo guarda-chuva. Né? Isso está em discussão, está em debate, mas eu acho que a gente está longe ainda de concretamente chegar nesse ponto. E o ponto que a gente está é o da aprovação de uma lei que criminaliza
a misoginia. Por que é importante? Tá? Porque a gente sabe que a violência é esse modus operandi dessa sociedade que a gente está vivendo, que é patriarcal, racista, sexista, capitalista, e que estrutura as relações sociais a partir da violência. E a gente tem focado muito no resultado da violência e não na raiz do preconceito que produz a violência. Então, nesse sentido, criminalizar a misoginia, em que pese para algumas cabeças possa gerar ambiguidades legais, impactar certas doutrinas, limitar a liberdade de expressão, né? Tudo muito entre aspas, a gente precisa efetivamente avançar, porque o ódio e a discriminação eles funcionam como esse combustível para as nossas formas privadas e públicas de violência de gênero contra as mulheres. E essa versão estrutural impede que elas ocupem mais espaços de poder. E aí a gente fica correndo contra o próprio rabo, né? Porque a gente não tem um número 60 segundos. E, portanto, a gente fica nesse curto-circuito. E os discursos de ódio, gente, são as primeiras expressões das formas de violência. Nunca começa com a facada, com o tiro, né? Ou raramente, muito raramente. E hoje as redes sociais, gente, vocês já falaram também disso, né? São espaços de proliferação, de cultivar discursos misóginos, incentivando aí ataques organizados, mas isso já era em menor escala, assim, há muito tempo atrás, e a Lola é a maior testemunha disso. Então, é isso. Eu vim aqui hoje mais para compartilhar, né, um pouco desses entendimentos e dessas compreensões. Eu agradeço a oportunidade e fico aí à disposição de vocês para um debate, para uma conversa a posteriori. Obrigada, gente. Muito obrigada, professora Marlise Matos, do NEPEM, que é Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher. É sempre bom essa pontuada da academia, porque a gente avaliar também, eu estava até comentando aqui com a Soraya que 2006, nós estamos falando aqui de 20 anos, é nada na história, nada, absolutamente nada. E a gente teve aí de 94, que foi a Convenção Interamericana em Belém, para 2006 ser a primeira, que é a Lei Maria da Penha, que até então estava no outro patamar a questão esse tipo de crime da violência contra a mulher. Então, é tudo muito recente. Só que nós não podemos mais esperar 12 anos de uma legislação para outra e nem muito menos esperar que as leis por si só, só porque são leis, elas vão ser cumpridas. Como muito bem colocou aqui a Soraya, eu acho que o movimento de mulheres tem que estar sintonizado o tempo inteiro com essas conquistas, porque se não tiver a mulherada na rua mobilizada, mais uma vez, até as próprias leis que são aprovadas por essa casa, elas são invisibilizadas. Porque eu digo muito, lei tem para tudo que você imaginar na vida. Mas a gente precisa ver efetivamente o cumprimento dessas leis e a luz do direito o tempo inteiro e da fiscalização da população, da sociedade. Não vejo outra forma da gente fazer a garantia dessas leis de forma efetiva. Agora nós estamos já chegando para o final, eu queria só registrar aqui a presença da Valéria Vilhena, que é conselheira do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, e também registrar a participação também da entidade Evangélicas pela Igualdade de Gênero. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, passamos agora a palavra para a Sandra Lide Campos Bueno, que é vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Então, com o meu pedido de bênção a cada pessoa, eu faço a minha audiodescrição. Sou uma mulher negra, de pele escura, uso óculos, estou com um turbante lilás, um casaco lilás, manta, porque aqui está muito frio. Atrás de mim, a imagem do meu orixá, Oxum, que na mão traz a pasta do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Eu quero saudar essa comissão mista de combate à violência contra a mulher, na pessoa da deputada Luiziane Lins, né, que me acolheu na minha primeira aparição pública enquanto vice-presidenta do Conselho. Cumprimento todas as parlamentares, as especialistas, militantes, as gestoras públicas, as representantes da sociedade civil, as mulheres que constroem todos os dias a luta pelo direito de viver sem violência. Cumprimento a nossa ministra, que está nos assistindo
pelo YouTube e por ela, né, cumprimento todas as nossas secretárias do Ministério. Quero cumprimentar também a nossa secretária executiva, a Marcilene, e a Valéria, né, que representam o nosso conselho. E falar pelo Conselho de Mulheres na qualidade de vice-presidenta é dizer que esse tema é urgente para nós. Enfrentar a misoginia é proteger a vida das mulheres. Porque ainda se pergunta, né, o que significa misoginia. A misoginia não é apenas uma opinião, não é uma frase ofensiva, não é uma piada de mau gosto. A misoginia, ela é uma estrutura de ódio contra as mulheres. É uma prática social, política, cultural, que autoriza a desumanização das mulheres, que naturaliza a violência, que transforma a desigualdade em norma e que muitas vezes prepara o caminho para as agressões, perseguições, ameaças, estupros, feminicídio e tantas outras formas de violação que a gente tem tratado aqui. Quando uma mulher é humilhada por ocupar um espaço de poder, isso é misoginia. Quando uma menina é ensinada a sentir vergonha da sua voz, do seu corpo, da sua liberdade, isso é misoginia. Quando uma mulher negra, indígena, quilombola, periférica, trans, lésbica, com deficiência, trabalhadora doméstica, liderança comunitária, é atacada de forma brutal por ousar existir com autonomia, isso é misoginia. Muitas vezes ela é atravessada pelo racismo, pela LGBTfobia, pela intolerância religiosa, pelo capacitismo, pela desigualdade de classe. E por isso que discutir o PL 896 é discutir mais do que uma alteração legislativa, é discutir qual é o compromisso do Estado brasileiro com a vida das mulheres. É perguntar se nós vamos continuar tratando o ódio contra as mulheres como algo menor, tolerável, cotidiano, ou se vamos nomear esse ódio como aquilo que ele é, uma forma grave de violência contra as mulheres, contra a vida das mulheres. E isso não pode ser normalizado. O ódio contra as mulheres ser tratado como algo menor é necessário, faz com que nós aprendamos e nomeemos esse ódio como aquilo que ele é. A criminalização da misoginia tem um papel simbólico, jurídico e pedagógico. Simbólico porque afirma que a vida das mulheres importa e que o ódio contra nós não pode ser normalizado. Jurídico porque oferece instrumentos para responsabilizar condutas que hoje muitas vezes ficam impunes ou são tratadas de maneira insuficiente. Pedagógico porque ajuda a sociedade a compreender que liberdade de expressão não é licença para perseguir, para violentar, para ameaçar ou incitar ódio contra as mulheres. E é importante dizer que a lei sozinha não resolve tudo. Nenhuma legislação é capaz, isoladamente, de desmontar séculos de patriarcado, séculos de racismo e de desigualdade. Por isso, a aprovação de uma lei que criminaliza a misoginia precisa vir acompanhada de políticas públicas efetivas, formação de agentes do sistema de justiça e de segurança pública, acolhimento qualificado às vítimas, produção de dados, fortalecimento das redes de proteção, educação para a igualdade de gênero, orçamento público e compromisso institucional. E também precisamos olhar com muita atenção para o ambiente digital. Hoje, muitas mulheres são expulsas do debate público por campanhas coordenadas pelo ódio. Mulheres jornalistas, professoras, parlamentares, ativistas, artistas, religiosas, pesquisadoras, lideranças comunitárias sofrem ataques que buscam destruir reputações, silenciar vozes e produzir medo. A misoginia digital não fica apenas na tela, ela atravessa a vida concreta, ela gera adoecimento, isolamento, ameaça física e, em muitos casos, ela estimula a violência fora das redes.
Por isso, enfrentar a misoginia é também defender a democracia. Uma sociedade em que as mulheres têm medo de falar, de denunciar, de disputar eleições, de liderar movimentos, de ocupar universidades, sindicatos, partidos, empresas, terreiros, escolas, comunidades, não é uma sociedade plenamente democrática. Quando o ódio contra as mulheres limita a nossa participação, também é fundamental afirmar que as mulheres não vivem a misoginia. As mulheres, elas não vivem da mesma forma. As mulheres negras, por exemplo, enfrentam historicamente formas específicas de desumanização. Somos atacadas não apenas por sermos mulheres, mas também por sermos negras. A misoginia dirigida contra mulheres negras frequentemente vem carregada de animalização, hipersexualização, suspeição, violência estética e deslegitimação intelectual. E isso precisa ser reconhecido na aplicação da lei, na formação das instituições e na formulação das políticas públicas. O mesmo vale para as mulheres indígenas, quilombolas, de terreiro, trans, mulheres com deficiência, mulheres idosas, migrantes, mulheres em situação de rua e tantas outras que vivem em formas combinadas de violência. O enfrentamento à misoginia precisa ser interseccional, porque a violência contra as mulheres também é interseccional. Portanto, essa audiência pública cumpre um papel histórico. Ela abre espaço para que o parlamento escute a sociedade e reconheça que a proteção da vida das mulheres exige coragem política. Coragem para nomear o problema, coragem para enfrentar resistências, coragem para dizer que não há neutralidade diante do ódio. Ou o Estado atua para proteger as mulheres, ou ele vai contribuir para a manutenção da violência. Defender o PL 896 é defender que nenhuma mulher seja tratada como alvo legítimo de ódio. É defender que a palavra das mulheres tenha valor. É defender que as meninas possam crescer sem aprender que a violência faz parte do seu destino. É defender que mulheres possam exercer sua liberdade, sua liderança, sua fé, sua sexualidade, sua maternidade ou sua escolha de não ser mãe, sua profissão e sua presença pública, sem serem punidas por isso. Nós não queremos apenas sobreviver, nós queremos viver com dignidade, queremos circular sem medo, queremos falar sem ser ameaçadas, queremos participar da política sem sermos destruídas, queremos 60 amar, segundos. Trabalhar, estudar, liderar, criar, descansar e sonhar sem que o ódio contra as mulheres seja tratado como normal. Por isso, que essa audiência fortaleça o compromisso do Congresso Nacional com a aprovação de uma legislação robusta, responsável e efetiva. Que fortaleça também a luta das mulheres brasileiras, que há muito tempo denunciam que a misoginia mata. Enfrentar a misoginia é proteger a vida das mulheres. E proteger a vida das mulheres é dever do Estado, compromisso da democracia e responsabilidade de toda a sociedade. Muito obrigado, deputada Luiziane, por estar enfrentando essa batalha junto com a sociedade civil. Nós vamos, então, muito obrigada, viu, Sandra Lee? Você cada vez mais aí afiada, né? Debutou aqui nesse momento aqui, com a primeira vez que ela veio mesmo, e tem sido bem frequente aqui a participação qualificada dela nos nossos debates. Queria, então, passar a palavra à última convidada da mesa. Depois vou facultar a palavra para algumas pessoas que queiram se colocar para a gente, antes da gente encerrar. Eu vou, então, agora chamar a professora Lola Aranovich, que é professora e pesquisadora da Universidade Federal do Ceará, da UFC, que é a minha universidade. Professora Lola, com você a palavra. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Claro que eu gostaria mais de estar aí presencialmente, porque, como a Luiziane me falou, é um lugar de afetos também, né? E dar um abraço em cada uma de vocês. Mas eu já participei de várias audiências públicas e é sempre muito, muito, muito bom mesmo. Então, eu sou feminista desde criança, né? Eu realmente
me reconheço como feminista desde os 8 anos de idade, mas a verdade é que eu não conhecia a intensidade da misoginia antes de entrar na internet. E, assim, o meu blog, né, o Escreva Lola Escreva, começou em 2008, em janeiro de 2008, então já tem muito tempo. E é claro que eu não era ingênua, né, eu sabia que tinha muita gente que odiava as mulheres, mas era diferente, né, porque na nossa vida pessoal a gente se cerca de pessoas legais, né, de pessoas boas. Por que eu vou ter qualquer tipo de contato com um homem, né, que chama mulheres de vadias, por exemplo, né? Então, eu não conhecia essa intensidade da misoginia. Eu não sabia, por exemplo, da existência do movimento Red Pill, né, dos masculinistas. Então, para mim, foi uma grande surpresa e foi muito triste, né? Porque eu não sou nativa da internet, mas quando eu cheguei na internet, eu tinha grandes esperanças, né? Eu realmente achava que a gente ia conseguir mudar o mundo, e claro que a internet tem muitas vantagens, né? Inclusive para nós, de movimentos organizados, né, feministas, isso é muito importante. Mas a internet também deu voz a tudo que há de pior no ser humano, né? E isso a gente tem visto nos últimos tempos, né? Que infelizmente só tem aumentado, inclusive. Eu queria falar um pouquinho da Lei Lola, né, que a Luiziane já falou um pouquinho, mas desde o começo do meu blog eu tenho trolls, né, porque afinal é um blog feminista, mas eu sabia diferenciar os trolls dos homens que são de grupos organizados, né, misóginos, que realmente ameaçam, né, cometem vários crimes, né? Mandam ameaças para a sua universidade, por exemplo, ameaças de massacre, né? Escolhem meninas como alvos, né? Mandam um monte de coisas que realmente são perigosas, né? E visam nos assustar. Então, eu sempre soube diferenciar, né? Quem te chama de mocreia, por exemplo, de quem diz que vai te estuprar, né, e vai te matar, e vai matar sua mãe e tal, e aí coloca o seu endereço, né, residencial, porque eles conhecem muito bem, e descobrir o endereço residencial de uma pessoa na internet é muito fácil, né? Então, eu sou alvo desses grupos realmente faz muito tempo, não desde o começo do meu blog, né, porque o meu blog é de 2008, e eu acho que eu comecei a ser alvo deles em 2010, 2012, ou 2011, por aí, né? E teve uma vez, né, que foi mais ou menos em 2015, que esse grupo organizado, né, que me atacava e continua me atacando, infelizmente, né, eles lançaram um site de ódio que era diferente do site de ódio que eles sempre lançavam, né, que eles lançavam sites de ódio como guia de estupro, né? Como estuprar vadias na UFC, como estuprar vadias na USP, na Federal do Rio de Janeiro, etc., né? Ou como esfaquear meninas, né? Sites horrorosos que promovem, por exemplo, a legalização da pedofilia, né, que pedem a legalização da pedofilia, né, que dizem que uma mulher lésbica pode ser curada, né, se ela for estuprada, então eles defendem a legalização do estupro e coisas horrorosas desse tipo, né. Então eles sempre fizeram isso, sempre lançaram sites nesse nível. Mas em 2015 eles inovaram um pouquinho e lançaram um site como se fosse uma caricatura de uma feminista. No caso, eles me escolheram, né? Então, e colocaram o meu endereço, né, no site, e era um site escrito em primeira pessoa, defendendo coisas que eu jamais defenderia, né? Como, sei lá, né? Que se você descobre que está grávida e que o feto é um menino, você tem que abortar. E se já nasceu, você tem que matar. Né? Eu nunca vi nenhuma feminista, para falar a verdade, defender uma coisa assim, né? Isso é uma caricatura que eles fazem de uma feminista. E eles chegaram ao cúmulo de dizer que eu realizava aborto em sala de aula em alunas da UFC, né? Então, isso foi
eu fiquei muito chocada quando eu li aquilo, né? E eu pensei, ninguém vai acreditar nisso, né? Mas muita gente acredita. E, na verdade, o site só viralizou, demorou um pouco mais para viralizar, cerca de um mês, do que os outros sites que eles fazem, né? E esse só viralizou com a ajuda de duas figuras que são, né, muito importantes na extrema-direita brasileira, que é o Olavo de Carvalho e o Roger do Traje a Rigor. Então, eles sabiam que o site não era meu, mas eles fizeram questão de divulgar, né, como se fosse meu. E eu fui chamada como ré na Polícia Federal e tive que provar que o site não era meu, porque, convenhamos, não foi muito difícil, né? Mas durante... então, o que aconteceu? A Luiziane Lins, ela acompanhou muitas entrevistas, né, que eu estava dando, e ela viu a minha dificuldade de onde fazer o boletim de ocorrência, né? Porque você vai numa delegacia da mulher e a primeira coisa que te perguntam é o que o agressor é seu. E aí você fala, não é nada meu, né? Eu não conheço pessoalmente, nunca falei com essa pessoa, né? Então, delegacia de crimes cibernéticos, na época, estava engatinhando, era boa para lidar com crimes patrimoniais, né, roubo de senha, de cartão de crédito, mas não de violação de direitos humanos, né? E a Polícia Federal falou comigo num e-mail e falou que realmente não podia investigar, né, os ataques contra mim, porque ela só se metia onde o Brasil é signatário internacional. E aí citou como exemplo a pedofilia e o racismo. Aí eu falei, então misoginia está liberada? Né? Pode qualquer coisa? Eles falaram, infelizmente sim, né? Porque misoginia não é crime. Então, a Luiziane, né, e a assessoria dela, elas acompanharam tudo isso e elas sugeriram, então, criaram, né, esse projeto de lei que levou à Lei Lola e que simplesmente obriga, né, a Polícia Federal a investigar crimes misóginos na internet, né? Então, é a primeira vez, como a Luiziane já falou, que a palavra misoginia aparece na legislação brasileira e eu fico muito honrada, né, que tem uma lei que leve meu nome. Mas durante muitos anos, a lei, apesar de ter sido aprovada em 2018, ela não foi realmente implementada, né? Porque a gente estava num governo de direita, golpista, né? E depois foi para um governo de extrema-direita, né? Com muito orgulho de ser misógino, racista, LGBTfóbico e tudo mais, né? E que também tem o movimento Red Pill como uma das suas bases eleitorais mais fiéis, né? E que também aparelhou as polícias. Então, por que as polícias iam combater misoginia? Não fizeram, né? Felizmente, né, isso mudou e a gente voltou a ter um governo democrático e agora, desde 23, mais ou menos, né, a Lei Lola vem sendo mais usada, né? Ela tem sido utilizada, inclusive, para que a Polícia Federal possa monitorar fóruns, né, anônimos na internet, chans, para identificar planejamento de massacres em escolas, né? Então, isso é muito importante. A Lei Lola tem sido usada para isso também. Porque, eu não canso de dizer, né? A misoginia é a porta de entrada para drogas mais pesadas na internet. Então, a misoginia realmente ela é usada para recrutar muitas crianças, né? Meninos, tal, para outras coisas, né? Para a extrema-direita, para o neonazismo, né? Para outros tipos de violência. Mas um denominador comum que está presente em todos esses grupos é a misoginia, né? Ela é muito, muito presente. E eu ouso dizer, parece uma declaração exagerada, e na verdade eu nunca fiz essa declaração, mas eu vou ousar dizer, né? Eu acho que a misoginia, a gente nunca esteve num clima em que a misoginia estivesse tão presente. Apesar de todos os avanços feministas, né, de todas as leis e tal, a gente tem a misoginia atuando, né, contra nós o tempo todo, por causa da internet, através da internet. A internet faz parte integral das nossas vidas, desde que a gente é criança, desde que a gente é muito, muito nova, né? E a internet espalha coisas com uma rapidez, né, com uma eficiência que a gente nunca viu antes, né? E não se apaga também, né? Então, aquele ato misógino fica lá para sempre, né? Então, eu acho que realmente a gente está vivendo um clima de misoginia
terrível, né? E a gente sabe como as plataformas, né, as big techs, elas não fazem absolutamente nada para combater isso. Muito pelo contrário, né? A gente tem visto como elas lucram com a misoginia, né, com o racismo, com a LGBTfobia e outros tipos de preconceito também. O algoritmo recomenda, né, esses sites de ódio. As big tech monetizam, né, canais no YouTube, né, que espalham ódio contra as mulheres. Então, realmente, a gente está vivendo um tempo muito difícil. A gente vê, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que é uma das leis mais conhecidas e respeitadas no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, que vai completar 20 anos agora, e a gente vê 60 a Maria da segundos. Penha sendo atacada pessoalmente, tanto que ela teve que fazer parte ela teve que entrar no programa de proteção, do qual eu faço parte desde 2016, né? E então é importante que a gente diga, que a gente veja quem está atacando a Lei Maria da Penha e a Maria da Penha, né? Quem é contra a criminalização da misoginia? Quem diz que mulheres não sabem votar? Né? É um grupo, e não adianta dizer que isso aqui não tem lado, né? É a extrema-direita é extremamente misógina, né? Então, a gente não pode deixar que, porque como já foi dito, né, por uma das panelistas aqui, a ameaça à democracia vem ligada com a misoginia, né? Então, a gente realmente tem que combater tudo isso. E a gente não pode, eu tenho visto vários argumentos, né? A gente não pode deixar que, por exemplo, a desculpa da liberdade de expressão, da liberdade religiosa, né? Que essas desculpas sejam usadas para barrar o combate à violência contra as mulheres. Isso da liberdade religiosa, né, já foi usado justamente quando a lei contra o racismo foi criminalizada, né? Quando a gente atualizou isso para combater também a LGBTfobia, e está sendo usada agora, né? Então, não vamos cair nessa história, né? Essas igrejas continuam tendo total liberdade religiosa, inclusive para ferir a democracia, né? E ficar indicando candidatos durante o tempo todo, né? Não só durante as eleições. Então, é muito importante que a gente criminalize a misoginia já, agora, não depois das eleições, né? Porque a gente sabe que, passado o período eleitoral, leis importantes e de amplo apoio da população, como o fim da jornada 6 por 1, talvez não sejam aprovadas por deputados e senadores que não têm o menor interesse de melhorar a vida da população, né? Então, a gente não pode cair nessa de, depois das eleições, a gente vai aprovar. Eles não vão aprovar, tem que aprovar agora, né? E a gente sabe que criminalizar a misoginia não vai acabar com a misoginia, com a violência contra as mulheres, com os feminicídios, mas vai fazer com que a gente fale sobre isso, para que tantos misóginos pensem duas vezes antes de jogar seu ódio e desprezo contra meninas e mulheres. E que a gente reflita também sobre o mundo que a gente quer, porque a gente não está indo numa direção melhor, né? A gente realmente tem que continuar lutando. Obrigada, gente. Obrigada, professora Lola Aronovitch, que ela também foi muito importante, a inspiração dela, a firmeza dela. Gente, é o seguinte, nós estamos com a limitação de tempo, porque daqui a pouco vai começar a ordem do dia. Aí, então, eu gostaria de facultar a palavra, particularmente, facultar a palavra para a Sandra Kennedy. Deixa eu caçar aqui as credenciais da Sandra, nossa querida secretária. Sandra, vou já te apresentar, encontrando aqui o papel da... o nomezinho é longo. A Sandra Kennedy, que é secretária nacional de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política do Ministério das Mulheres. Queria também facultar a palavra para a nossa deputada estadual, Larissa Gaspar, que é procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, e também da Irina, que é representante do Levante das Mulheres. Eu estou fazendo essa síntese porque por conta da limitação de tempo, tá, gente? Então, a gente vai ter que encerrar em função... Porque a gente ainda tem uns requerimentos aqui, 2 requerimentos para aprovar, extra pauta, e eu preciso que não tenha começado a ordem do dia ainda, porque nós não podemos deliberar quando começa a ordem do dia das casas, tá? Só explicando. Então, vamos lá. Querida Sandra Kennedy, com a palavra. Muito obrigada pela sua presença. Sempre é muito importante e muito bom
estar com você aqui. Agradeço imensamente a oportunidade, colaborarei com a gestão do tempo proposto pela senhora deputada Luziane e seu nome. Cumprimento essa casa pela importância desse debate. Considerando, mais uma vez, o tempo limitado, mas agradeço a oportunidade, quero dizer a todas que compuseram a mesa, presencialmente ou virtualmente, o quão foi absolutamente necessária a fala de todas vocês, que trouxeram a dimensão da academia, a dimensão jurídica, a importância do movimento de mulheres, do parlamento, e, portanto, vou usar, deputada, este meu tempo para me dirigir, talvez, àquele aspecto que eu considero que não tenha ainda sido abordado e que é, inclusive, a atuação da nossa secretaria. Quero dizer, me dirigindo aqui à Procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa do Ceará, que tal como as procuradorias legislativas, como as gestoras de política para as mulheres, avançamos muito. Hoje somos quase 30% dos municípios brasileiros que temos algum organismo de política para as mulheres. Que nós não teremos êxito se não estancarmos aquilo que está na raiz de toda a forma de limitação de acesso a direitos e mais do que isso, que ameaça nossas vidas o dia a dia. Seja no campo da violência política de gênero, seja no campo da violência doméstica, de todas as violências. Me dirijo pela secretaria que eu estou à frente, portanto, muito diretamente às gestoras que estão nos acompanhando, gestoras estaduais de todo o país, que falem com as suas bancadas nos seus estados, que falem com os deputados. Uma pauta como essa, absolutamente, é uma pauta das mulheres e vai muito para além de posição ideológica, embora aqui tenha sido bem demarcado os interesses que estão por trás. E não é um pensamento ou uma opinião. É um momento, como também já disse a advogada Soraya, que nos coloca no limite de desqualificar o próprio voto da mulher e não é uma opinião de alguém que está no exterior operando para ameaçar, inclusive, a nossa soberania, mas é de um movimento que quer trazer, inclusive, o voto de família ao invés do voto de mulher. Então, há operações sobre isso e, por isso, a legislação nos ajuda a enfrentar esses movimentos todos que acontecem absolutamente, como bem disse aqui também a Lola, em momentos muito mais acirrados. Se antes essas posições se davam em clubes dos homens fechados, da elite, ou numa mesa de bar, hoje ele se dá abertamente na internet, mas a mesma posição. E se dá muito mais pela capilaridade e alcance da internet, das redes da internet, nós temos que nos valer também de legislação. Então, primeiro aspecto, isso, as gestoras municipais e estaduais do Brasil todo, não há pauta mais importante para estancarmos ou enfrentarmos, pelo menos nesse momento, do que aprovar essa legislação. E, por fim, me dirigi aos parlamentares, homens e mulheres, porque a votação do regime de urgência nos deu clareza de que, inclusive, mulheres não veem urgência em votar um projeto como esse. Dizer aos parlamentares que, certamente, pelo Brasil todo, pode ser que as mulheres não tão organizadas não saibam lidar com o termo misoginia. Mas as mulheres e homens do Brasil inteiro sabem o que é hoje essa escalada da violência, o que vivenciamos. Seja semana passada, no movimento de trabalhadores e trabalhadoras rurais, este tema foi trazido por eles, por um jovem, trazido esta questão da importância do projeto da misoginia. Seja no Fórum de Saúde das Mulheres pelo Brasil todo, coordenado pelo Ministério da Saúde e por nós, onde a questão de ter e implantamos uma política nacional para dar resposta à saúde mental das mulheres, portanto, o teleatendimento em saúde mental é colocado neste contexto de violência. Seja recentemente no encontro de parlamentares estaduais e municipais que fizemos agora há uma semana, vereadoras do Brasil, todos somos mais de 10 mil vereadoras. E as vereadoras estão certamente pelo Brasil todo atentas para esse movimento. Então, dizer àqueles que ainda pensam de não aprovar esse projeto, que pode ser que o termo não seja popular, mas que as mulheres e homens, aliados nossos, estão pelo Brasil muito atentos a esse movimento dessa casa. Não pensem que passará desapercebido só porque o termo não é conhecido. E é nesse sentido que o Ministério das Mulheres se coloca respeitando absolutamente, confiando também no movimento
popular, no movimento das mulheres, e aqui cumprimento as mulheres vivas aqui presentes do DF, mas também nos buscamos, e me dirijo, repetindo novamente, as gestoras municipais e estaduais não têm pauta mais importante, e terminando, me dirigindo aos parlamentares, que não há como não... ontem, por exemplo, aprovado um projeto fundamental para colocar recursos numa rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Mas não adianta recursos se nós não atacarmos a raiz do problema, o que está por trás, esse sistema que insiste em achar que pode dominar a vida e o nosso cotidiano, como se nós fôssemos instrumentos coisificadas, né, nessa relação com os homens. Portanto, muito obrigada pela oportunidade. Tenho certeza que essa audiência que será acompanhada e será posteriormente por todas as mulheres foi esclarecedora e, mais do que isso ainda, nos colocando nesse movimento urgente para que seja votado e, enfim, aprovada uma legislação que nos proteja. Muito obrigada. Muito obrigada, minha querida Sandra Kennedy. Ela é secretária nacional de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política do Ministério das Mulheres. O Ministério das Mulheres sempre presente aqui. Tenho que ressaltar sempre isso. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir aqui, eu vou rapidamente aqui aprovar aqui esses requerimentos, porque aí a gente fica aprovando, a gente fica com tempo para a gente finalizar com as duas participações, tá certo? Eu gostaria, então, de submeter aqui à Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher o item 1, requerimento de número 32 de 2026, o requerimento de número 33 de 2026, o requerimento de 34 de 2026, 35 de 2026, 36 de 2026, 40 de 2026 e 41 de 2026. A votação será simbólica. Em votação, os requerimentos. As senhoras e os senhores parlamentares que concordam com os requerimentos permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Nos termos do artigo 242 do Regimento Interno do Senado Federal, estando ausente o autor, fica prejudicado o requerimento. Portanto, declaro prejudicados os requerimentos número 37, 38 e 39 de 2026. Agora, para a gente finalizar, vou passar a palavra, então, para a deputada estadual Larissa Gaspar, do Estado do Ceará, e, em seguida, para a Irina, pelo Levante de Mulheres. Eu peço desculpa à mesa de não poder voltar para cá a discussão em função do tempo, tá? A gente acabou que estendeu o debate e aí a gente vai ficar para fazer esse debate agora na sociedade. Deputada Larissa. Muito boa tarde a todas as companheiras e companheiros. Quero aqui cumprimentar todas as colegas da mesa, as companheiras também no debate virtual, em nome da nossa deputada federal, Luiziane Lins, que preside essa comissão mista de combate à violência contra a mulher do Congresso. Inclusive, dizer que queremos vê-la nos representando como nossa senadora nesta casa. Quero aqui dizer que esse é um debate fundamental, Luiziane. A misoginia ela precisa ser criminalizada com urgência. Nós falamos de um país que tem índices de violência contra a mulher alarmantes. Nós somos o 5º país do mundo que mais assassina mulheres, uma mulher assassinada a cada 6 horas, isso que consegue chegar aos sistemas de informações das nossas polícias, dos nossos órgãos de segurança pública, índices de violência sexual igualmente estarrecedores, com uma mulher estuprada a cada 6 minutos nesse país e as principais vítimas sendo as crianças e adolescentes. Então, esse debate de criminalizar a misoginia é urgente e a gente lamenta profundamente que a Câmara tenha mais uma vez adiado a votação dessa matéria. Esperamos, como foi dito aqui, que antes do recesso legislativo a gente consiga ver a misoginia criminalizada, porque isso não é opinião, isso não é liberdade de expressão, isso é um ódio estrutural que se opera diariamente contra as nossas vidas, desumanizando a nossa condição de mulher, de ser humano e autorizando violências brutais e letais contra os nossos corpos, contra as nossas vidas. E precisamos dar um basta nisso, criminalizando a misoginia. Queria dizer aqui que esse enfrentamento à violência contra a mulher, ele vem por muitas frentes, e dizer que lá no Ceará, como procuradora da mulher da Assembleia Legislativa, a gente tem procurado ampliar a presença dessas estruturas em todos os municípios cearenses. Nós falamos de um estado com 184 municípios e hoje nós temos 118 procuradorias da mulher pelo interior do Ceará.
Isso é fundamental porque são poucos organismos de políticas para as mulheres implantados nos municípios e os estudos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que o índice de violência contra a mulher no país é maior nas cidades de até 50 mil habitantes, nos municípios pequenos, porque não tem nenhum equipamento da rede de proteção e como o agressor, além de machista, é covarde, ele se sente mais à vontade de praticar a violência contra a mulher quando ele sabe que não tem nenhum equipamento para acolher aquela mulher, para fortalecê-la, romper com o ciclo da violência. Então, a gente segue nesse trabalho firme de garantir que todos os nossos 184 municípios possam ter Procuradoria da Mulher implantada para ser esse suporte às mulheres em situação de violência. Lá no Ceará, iniciamos desde o ano passado a construção do Pacto contra o Feminicídio. O presidente Lula se conectou com essa iniciativa que a gente começou por lá e hoje o Ceará também aderiu ao Pacto Nacional contra o Feminicídio. Como Luziane disse, a primeira-dama Janja esteve lá conosco para fazer esse momento, então estamos aí ouvindo a academia, as universidades, o Legislativo, Executivo e Judiciário, os movimentos de mulheres, os conselhos, fazendo uma grande integração de todos os setores e poderes da sociedade para diagnosticar as políticas para as mulheres no Estado e apresentar um grande plano de ação integradas para o nosso governador, a fim de que a gente possa fortalecer a prevenção à violência, o acolhimento às mulheres e a responsabilização dos agressores. Além disso, a gente instalou também lá no Parlamento Cearense uma frente parlamentar de combate à violência política de gênero e nós conseguimos, com a nossa atuação, conquistar a primeira condenação do Brasil por esse tipo de crime, que foi uma decisão da Justiça Eleitoral do Ceará em 2023, condenando um vereador do interior do Estado a 3 anos e 10 meses de reclusão por cometer violência política de gênero na tribuna do Parlamento Municipal. Decisão essa que foi confirmada agora em última instância pelo TSE, então isso abre caminhos para que outros processos aconteçam e para que a gente tenha de fato a responsabilização, porque a impunidade ela só contribui para banalizar e perpetuar a violência e como a gente também debateu aqui, é preciso enfrentar a misoginia também no aspecto político. O que aconteceu com Marielle não pode acontecer nunca mais nesse país e quantas de nós não vivem sob ameaça, não vivem inscritas nos programas de proteção aos defensores de direitos humanos, como é o meu caso. Fui ameaçada de morte por termos legislações importantes aprovadas no nosso Estado, Tive que ser inscrita nesse acompanhamento do programa de proteção aos defensores de direitos humanos, mas essa não é a realidade que nós queremos. Nós queremos mulheres que possam atuar de forma livre na política, de forma segura, com dignidade, com respeito, sem sofrer discriminação, assédio, constrangimento, ameaça. Nós não podemos aceitar essa necropolítica de gênero, essa negação da nossa capacidade de atuar politicamente, de se posicionar, e a gente só vai conseguir mudar essa realidade quando a gente arrancar as leis que nós já temos escritas do papel para a nossa realidade e quando a gente conseguir, de fato, mulherizar a política. Essa minoria, em termos de participação nos espaços de poder para nós mulheres, ela é também uma violência que se opera contra nós, que se opera contra o exercício dos nossos direitos políticos, que se opera contra a democracia, porque a democracia pressupõe a participação da maioria nas decisões que conduzem o nosso Estado, que conduzem a nossa política. E a nossa ausência desse debate, ela é um ataque não só aos nossos direitos políticos, mas ela é um ataque frontal à democracia. Então, para aumentar, elevar a qualidade democrática do nosso país, nós precisamos de mais de nós ocupando os espaços de poder. Esse é um ano eleitoral e é um ano das mulheres mandarem um recado à sociedade, dizer que nós não apenas sabemos votar muito bem, como nós vamos mudar a cara da política desse país, garantindo mais mulheres nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e nos executivos de todo o país. Esse é o nosso compromisso e nós estamos aqui, Luziane, para apoiar você e todas as companheiras deputadas e senadoras nesse processo de garantir a criminalização da misoginia e de dizer para todo o Brasil que dias mulheres virão. Muito obrigada, companheiras, e vamos juntas. Muito obrigada, deputada Larissa. Larissa, quando fui prefeita, a Larissa foi também responsável para a gente criou, não dava conta, a Casa Abrigo do Estado,
não dava conta da demanda, então a prefeitura criou uma casa-abrigo de acolhimento às mulheres vítimas de violência, e ela, muito jovem, aí foi quem nos ajudou nessa coordenação. Bom, então, para a gente finalizar, eu queria passar para a Irina. Irina, com você a palavra, e em seguida a gente vai finalizar, inclusive com um recadinho que a ministra mandou aqui, gente. A ministra Márcia Lopes mandou... Tá atenta, não descansa não. Obrigada, deputada. Eu vou só começar pedindo desculpas pela minha voz. Acho que o tempo de São Paulo para Brasília me prejudicou um pouco. Mas é um prazer estar aqui com a deputada, é um prazer estar aqui com todas vocês, todos vocês. E eu queria começar falando um pouquinho do movimento Levante Mulheres Vivas para justificar por que a gente está fazendo a fala aqui hoje nessa comissão tão importante. O Levante Mulheres Vivas se formou em dezembro de 2025, a partir do chamado de 2 atrizes da sociedade civil, Rachel Ripani e Lívia Lagato, e nós conseguimos reunir 35 mil mulheres na Avenida Paulista e mais mulheres em outras 120 cidades do Brasil. O que essas mulheres queriam, e eu já posso colocar aqui muito claramente para vocês, as mulheres que foram para as ruas naquele dia de dezembro, essas 35 mil mulheres e as demais no país, eram majoritariamente mulheres não ligadas à política, mulheres não ligadas a movimento social, movimento político, muita dona de casa, atleta, pintora, aí sim tínhamos assessoras parlamentares, tínhamos pessoas como eu que trabalham com relações governamentais. Então foi um movimento orgânico chamado por mulheres de qualquer tipo de formação, qualquer tipo de background, querendo naquele momento tomar uma ação contra o feminicídio. No nosso primeiro agendamento online, depois das manifestações, a gente conseguiu reunir ali 1.000 mulheres online e a gente queria entender o que é importante para a gente seguir no Brasil, o que vocês gostariam de ver como política pública. E de forma mais intelectualizada ou menos intelectualizada, o discurso principal era: eu acho que não é certo alguém ter qualquer discurso contra nós que vai fazer com que os nossos homens nos matem. E quando a gente ouviu aquilo, a gente entendeu, nós estamos falando da necessidade da criminalização da misoginia. Essas mulheres solicitaram ao Levante e a mim, como profissional de relações governamentais, faça um mapeamento de quais são os projetos dentro do Congresso que a gente poderia avançar antes das eleições para a gente tentar diminuir esse índice absoluto de feminicídio que a gente tem. Foi naquele momento que nós mapeamos o PL 896 de 2023, que para nós reunia qualidades para que a gente pudesse atuar nos bastidores, fazendo a sua potencial aprovação antes do período eleitoral. Nos dirigimos à autora que tinha esse projeto ali, infelizmente estava na gaveta desde 2023, falou: com a força de um movimento social, acho que a gente consegue continuar. Fechamos aquela parceria. Na primeira reunião da Comissão de Direitos Humanos do Senado, a gente ficou muito feliz porque parlamentares muito diversos aprovaram e falaram muito bem do projeto. A gente teve ali, defendendo naquele momento, Soraya Tronic e Damares Alves. A partir do momento que a gente teve parlamentares de diferentes espectros políticos aprovando o projeto na Comissão de Direitos Humanos do Senado, ele seguiu para o plenário. E a gente começou a fazer toda a costura dentro dos bastidores. Nós falamos com diversos perfis de parlamentares e de senadores, e foi um resultado da sociedade civil, com o gabinete da autora e com o gabinete das coautoras, para que ele fosse aprovado por unanimidade no Senado. Tendo sido aprovado por unanimidade no Senado, seguiu aqui para a Câmara dos Deputados. Houve um primeiro discurso com o qual nós não concordamos, contrário ao projeto, tomou alguma atração, mas logo em seguida isso foi finalizado. E as conversas do movimento, que é um movimento de advocacy, elas começaram no background, elas começaram a acontecer com as assessorias. E hoje estamos nesse movimento ainda falando com os deputados. Eu acho que o que a minha fala pode trazer de diferente das demais é contar um pouco desse advocacy e contar um pouco desse chão de fábrica de trabalho em relação ao PL 896 de 2023. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que o movimento Mulheres Vivas não faz nenhuma diferença quando entra no gabinete de um deputado de direita, esquerdo ou centro. Para a gente aprovar a criminalização da misoginia no Brasil, o nosso movimento acredita que a gente tem que compor e conversar com todos esses espectros. E num primeiro momento, talvez pessoas que tenham menos chão desse advocacy, imaginem que todos os parlamentares de um espectro específico já fossem se posicionar contrário ao projeto. Eles não têm se posicionado dessa forma. O que eles têm solicitado ao movimento e à relatora, e nós sabemos disso, são 2 pontos principais: granularidade jurídica do termo e um esclarecimento maior sobre a liberdade religiosa.
Esses 2 pontos, houve uma tentativa de serem endereçadas por parte da relatora, e num primeiro momento, como é que eles se configuraram, né? O que a gente estava ouvindo ali de alguns gabinetes? Ódio é amplo demais. Nós podemos concordar ou discordar como militantes, como, enfim, integrantes do movimento feminista ou não. Nós podemos aqui discordar ou não sobre isso. Mas o fato é, o que está na mesa, eles querem mais granularidade jurídica sobre isso. Aí a relatora criou uma redação. Ato de misoginia, a prática, a indução ou a incitação de violência, de restrição ao pleno exercício de direitos ou de ofensa à dignidade da mulher em razão da condição da mulher. Por que isso é tão importante no texto trazido pela relatora? Porque sem esse parágrafo, dando uma granularidade maior sobre o ato, indiferente em oposição ao pensamento, a gente não teria conseguido que mais parlamentares de um espectro político, talvez menos próximo ali a questões mais próximas de direitos humanos, estivessem do lado da tramitação. Então, a gente tem virado voto por voto, e virar voto por voto dentro da Câmara dos Deputados é entender o que o outro lado está trazendo, entender um pouco do que a gente pode flexibilizar como sociedade civil e nos colocar na mesa para fazer essa continuidade de tratativa. O outro ponto que eles estão colocando já veio no Senado, né? Se vocês se lembrarem dessa conversa, no momento de votação, o senador Eduardo Girão, naquele momento que estava aprovando o projeto, votou sim no projeto, assim como todos os outros senadores. Ele falou, olha, eu gostaria que estivesse mais explícito a questão de liberdade religiosa. É extremamente necessário? Não, porque já vem na Constituição de 88, mas dá para fazer esse gesto naquele momento, durante a votação do Senado, entendeu-se que não era necessário, foi aprovado por unanimidade, com o voto de todas essas pessoas que eu estou mencionando. Ao chegar aqui na Câmara, nos gabinetes, o que a gente ouve é, mesmo que esteja na Constituição, mesmo que seja o artigo 5º, inciso 6º, que fale especificamente da liberdade religiosa, mesmo que seja um copia e cola, para nós seria um gesto interessante para a gente utilizar como aceno. É um movimento Levante Mulheres Vivas ou outras pessoas da sociedade civil que vão decidir se deve ser feito dessa forma? Não é. Mas é importante para todas dessa sala entenderem quais são os 2 pontos que hoje nós sentimos que nos separam aí de um cenário maior de aprovação. Nós não estamos sentindo, quando entramos nos gabinetes, que existe uma oposição ferrenha à criminalização da misoginia. Inclusive, em um desses gabinetes em que a deputada tem tido 60 segundos. Um debate aí um pouco mais acirrado em relação ao texto, o assessor falou pra gente, não, mas o que a gente quer é que ela pare de apanhar tanto nas redes sociais por ser mulher. E a gente ficou olhando e falou, pois é, o projeto é um pouco para isso. E aí a gente explicou, linha por linha, eles não tinham lido. Aí não, acho que dessa forma a gente pode trabalhar. Mas dá para trazer o trecho da Constituição? É uma possibilidade. Então tá bom. Então, assim, eu acho que a gente tem que, todas nós juntas aqui nessa sala, independentemente do nosso posicionamento político, independentemente de onde que a gente vem, eu acho que a gente tem que estar mais aberto a esse diálogo e entender que a gente está muito próximo de conseguir. E para ganhar aliados nessa história, não vai ajudar uma postura de simplesmente falar, vai ser o meu texto, você vai engolir. Porque depois de aprovado também, a gente tem que pensar que esse texto tem que ser executável. Então, por parte do Movimento Levante Mulheres Vivas, que inclusive tem essa função mais de conexão, inclusive já fomos chamadas amigavelmente de Anitta das mulheres feministas, nós gostamos desse termo, a gente acha que é importante trazer todas as mulheres para esse debate, a gente acha que a nossa postura de cooperação vai conseguir levar uma boa tramitação para esse projeto, e a gente pede aos parlamentares que nos ajudem nesse papel aí de conexão, nesse papel aí de tentar conectar todos os lados e tentar trazer o melhor texto para todas as mulheres do Brasil. Obrigada, pessoal. Obrigada. E parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, porque está dando certo, né? Apesar de todos os percalços, todas as dificuldades, estamos num momento importante para isso. Antes de nós encerrarmos os nossos trabalhos, eu submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação da ata dessa reunião e da reunião anterior. As senhoras e os senhores parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram. As atas estão aprovadas, serão publicadas no Diário do Congresso Nacional. E, para finalizar, eu vou ler aqui o recadinho que nós recebemos da nossa ministra. Lá, gente, são meia-noite.
Aí ela diz o seguinte, ela diz que está em Koti, na Índia, na reunião de ministras das mulheres do BRICS, por isso não está aqui conosco, mas que a turma toda do Ministério está por aqui. Então são meia-noite, mas ela está acompanhando, não conseguiu comentar no YouTube, mas parabéns, Luiziane, obrigada pela condução. Falas super qualificadas e que devem nos provocar a continuar mobilizando os 513 deputados e deputadas para não só votarem, mas levantar essa bandeira até a sanção desse PL da misoginia. Conte comigo e com o nosso Ministério das Mulheres e com o governo. Mulheres Vivas, Márcia Lopes. Gente, com isso eu encerro aqui essa audiência pública tão importante, um momento histórico. Eu vou pedir, inclusive, para a gente da mesa, a gente vai para aí para a gente bater foto com todo mundo. Esse é um momento histórico que eu espero que esse projeto, ele de fato, a gente consiga aprovar na próxima semana, que é a última semana do período legislativo, e a gente saia com mais essa vitória das mulheres brasileiras. Muito obrigada a todos e a todas. Não havendo nada mais a tratar, agradeço a presença de todas e todos e declaro encerrada a presente reunião. Vamos fazer uma foto com todos. Olá, venha assistir no programa Em Discussão na TV Senado. Libras em Discussão, venham. É tão vasto a língua de sinais, né? E é tão importante, não só em sociedade como no mercado de trabalho, abre tantas portas e gera inclusão. Eu acredito que é isso. Em Discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. O Brasil está recheado de autores esquecidos. Uma delas é Eurídice Fontella, grande poeta paulista que durante anos foi esquecida pelas editoras e, consequentemente, pelo público. A editora Edra está relançando toda a obra a partir do trabalho de duas editoras, a Cristina Yamazaki e a Suzana Salama. A Eurídice tem uma história muito, talvez sui generis mesmo, né, na literatura brasileira. Ela surgiu na década de 60, final de 60, e já cercada por uma aprovação dos críticos, né, da época. Então, desde o começo, assim, ela foi reconhecida por o Davi Arrigucci, pelo próprio Antônio Cândido, né? E aí um pouco depois vieram outros críticos também, a Marilena, Nick também e outros. Por que ouvimos falar pouco sobre as mulheres na ciência? Qual a importância e quais os desafios para elas ocuparem espaços de destaque nas pesquisas científicas? A astrônoma Duília de Mello e a astrofísica Larissa Santos respondem a essas e a outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9h. A TV Senado apresenta o Brasil antes, durante e depois dos governos de Getúlio Vargas, em uma mostra especial de documentários. Mostra Senadoc. Sexta, a partir das 9h, aqui na TV Senado. Patrimônio Cultural. Projeto Negro Muro ergue monumentos da memória negra no Rio de Janeiro. Paraná quer aproximar crianças da natureza e afastá-las das telas. Aumento do turismo em Maragogi pode colocar em risco área de proteção ambiental. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência. Ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca.
Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender para pagar uma dívida dele, e era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande. Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro. A partir do momento que o seu parceiro, né, o seu companheiro ou algum familiar tenta te vulnerabilizar, tirando a sua autonomia financeira, isso é uma maneira de te enfraquecer. E aí eu comecei o meu despertar e comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu não cortava cabelo porque ele não gostava, eu não usava meus piercings porque ele não gostava. A maioria das minhas tatuagens são novas. Foi muito difícil, mas não foi impossível. Respirem e se imaginem numa floresta. Caminhando por entre as árvores, sintam a energia da floresta. Sintam a energia. Boto Fé, neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial do jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então, eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora o programa Ecosenado. Você confere nesta edição qual a relação entre a Copa do Mundo de Futebol e o meio ambiente. A importância da preservação das áreas úmidas do Cerrado, que podem estocar até 6 vezes mais carbono que florestas da Amazônia. E o bugio ruivo, um primata com importante papel ecológico que está ameaçado de extinção. O evento esportivo mais assistido do planeta também está no centro de um desafio global, a crise climática. Enquanto milhões de torcedores cruzam continentes para acompanhar a Copa do Mundo da FIFA, os eventos climáticos extremos, cada vez mais frequentes, já começam a mudar a forma como o futebol é jogado. Além disso, o maior espetáculo do esporte pode justamente se tornar vitrine para soluções climáticas. Veja na reportagem de Carla Benevides.
Futebol e meio ambiente. O que esses dois assuntos têm em comum? Pode parecer que não, mas um pode influenciar e muito no outro. Por causa das alterações no clima, o futebol já tem sido afetado. Jogos cada vez mais tarde em função do calor. Paradas para a hidratação no meio do jogo. Enchentes que impactam o acesso aos estádios e, em alguns casos, causam até a interdição deles. Enchente é uma das questões mais importantes e depois calor. O calor ele é brutal não só para a experiência ali na hora, mas para o impacto na própria performance dos jogadores e das jogadoras. É muito complicado você conseguir se adaptar. Um dia tá frio, outro dia tá calor. Você tem que, às vezes, fazer treino muito tarde e aí o seu sono, o seu ciclo circadiano fica prejudicado. Então, a recuperação, às vezes, de lesão, por exemplo, pode acabar sendo prejudicada. Tem uma série de fatores físicos mesmo que as mudanças climáticas vão acabar impactando na infraestrutura humana mesmo do futebol, não só na nossa experiência enquanto torcida ou do estádio em si, das ruas. Com o lema Entre no Jogo para salvar o jogo, a ONG Terra Futebol Clube usa o futebol como ferramenta de mobilização para conscientizar as pessoas sobre as mudanças climáticas. A ideia é aproveitar o alcance do esporte mais popular do mundo para tornar o debate climático mais acessível e próximo do cotidiano da população. Eu acho que o futebol tem, às vezes, mais poder do que os políticos para se comunicar com as pessoas. É a coisa que a gente mais gosta aqui no Brasil, em termos de lazer, em termos de paixão nacional, é o futebol. Esse lugar do futebol, de conseguir conversar com todas as pessoas que pensam diferente, é meio que a nossa linguagem comum, o que nos une, nos separa, a todos nós, de alguma maneira, em alguma medida, é o futebol. Então, a gente entende que isso quer dizer o quê? Que as pessoas vão se preocupar de qualquer maneira em relação a isso, porque é algo muito presente, muito importante pra gente. O poder que o futebol tem, tanto de trazer educação para as pessoas sobre isso, de como que a gente pode, na nossa prática, no nosso comportamento, mudar alguma coisa, é muito grande. E também como que eles, clubes, federações, podem já aplicar mudanças nos estádios, nas rotinas, nos jogos, para se adaptarem a essa nova realidade. Super importante que eles olhem para isso com a cabeça de adaptação, resiliência. Como é que a gente constrói esse corpo forte dentro do futebol para lidar com isso e não só lidar para dentro, como ajudar para fora também. Às vezes nem o presidente da República fazendo um comunicado tem tanto alcance como, sei lá, um jogador do Flamengo, o Neymar, falando alguma coisa nas redes sociais. Então com tanto poder vem também uma grande responsabilidade. Mas a relação entre o futebol e o meio ambiente é uma via de mão dupla. Se de um lado a modalidade já sente os efeitos do aquecimento global, por outro, grandes eventos esportivos podem agravar a crise climática. Estimativas de pesquisadores internacionais apontam que esta edição da Copa do Mundo, por exemplo, pode emitir mais de 9 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Quase o dobro da média das últimas 4 edições do Mundial. A principal fonte de emissões é o transporte aéreo. A disputa em 3 países criou uma enorme extensão geográfica para o evento, de Vancouver a Miami, o que torna o deslocamento aéreo uma das únicas opções para que delegações e torcedores de todo o mundo possam acompanhar os jogos. A situação ainda se agrava com a ampliação da Copa, que passou de 32 para 48 seleções e, consequentemente, aumentou o número de partidas. Não foi necessária a construção de novos estádios, mas a conta aqui inclui produção de alimentos, geração de resíduos e toda a infraestrutura necessária para receber milhões de torcedores, como consumo de energia nos estádios, mobilidade urbana e hospedagem. A única estimativa oficial da FIFA previa 3 milhões e 700 mil toneladas de emissões, mas foi apresentada em 2018, na época da candidatura conjunta dos Estados Unidos, Canadá e México, antes da expansão do torneio. Você tem que pensar o seguinte, é muita gente ao mesmo tempo no mesmo lugar e muita gente se deslocando para esses lugares ao mesmo tempo. Então, é muito petróleo que a gente está queimando, voando de avião, usando carro, usando ônibus, jogando muito plástico na rua pelo consumo de bebida, de comida. Enfim, tem toda uma cadeia para acontecer um evento como esse que ajuda a atrapalhar o meio ambiente. Embora a FIFA compreenda que isso é um problema, essa decisão de fazer em 3 países tem esse grande impacto. Além da emissão de gases de efeito estufa, a crise climática impõe outro desafio:
o calor extremo. Levantamento divulgado pelo Observatório do Clima mostra que 1 em cada 4 jogos desta Copa pode ser disputado sob condições preocupantes de temperatura. Algumas seleções já adaptaram os treinamentos, investem em estratégias de resfriamento e monitoram o desgaste dos atletas. Mas há ainda a preocupação com os torcedores e com toda a equipe de organização dos jogos. Os impactos da crise climática já são sentidos no futebol brasileiro. Levantamento da consultoria ERM, encomendado pela ONG Terra Futebol Clube, aponta que 78% dos times das séries A, B e C estão em regiões de alto risco climático nos próximos 25 anos, com perdas potenciais que podem chegar a 70 bilhões de reais. A gente fez esse estudo no ano passado, no ano retrasado, a gente ficou construindo essas informações, porque a gente queria mostrar para os clubes, olha, não é papo de ONG, não é papo de doido, entendeu? A gente está aqui conversando sobre algo que de fato vai acontecer, a gente só não sabe se antes ou depois, mas que vai impactar vocês bastante, inclusive financeiramente. Então é uma questão de quando e quanto, mas que vai acontecer, mas dá para mudar essa realidade já tomando atitudes agora. E essa preocupação já está norteando a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que vai ser realizada aqui no Brasil em 2027. A candidatura brasileira foi apresentada à FIFA com a promessa de priorizar o uso de estádios já existentes, incentivar a mobilidade sustentável e a redução de resíduos, além do monitoramento das emissões de carbono. Compromissos alinhados à estratégia da FIFA de reduzir pela metade as emissões até 2030 e alcançar a neutralidade climática até 2040. O mundo todo vai estar olhando aqui para o Brasil de novo, igual foi na COP30. Então, a gente tem novamente mais uma oportunidade de mostrar para o mundo que o país que tem a Amazônia, o país que luta tanto para diminuir, né, o desmatamento, para melhorar as nossas tecnologias, consegue fazer um evento desse porte se preocupando com isso. Há um ano da Copa do Mundo de Futebol Feminino, propostas que podem ajudar o Brasil a construir um legado mais sustentável para o esporte estão sendo discutidas pelo Congresso Nacional. Entre elas, projetos que incentivam o uso de energias renováveis, a eficiência hídrica e energética e a gestão de resíduos. Iniciativas que buscam alinhar o país aos desafios climáticos e que já transformam o futebol dentro e fora de campo. Apesar dos desafios logísticos e climáticos, a Copa do Mundo de Futebol segue sendo um espetáculo que une milhões de pessoas, inspira sonhos e cria memórias. O cerrado é capaz de armazenar muito mais carbono que o estoque de biomassa média das florestas da Amazônia. É o que revela um novo estudo liderado pelo Instituto de Biologia da Unicamp. O repórter Marcelo Campos entrevistou a pesquisadora Cássia Munhoz, especialista em áreas úmidas do Cerrado e que contribuiu com orientações para esse estudo. Eu estou aqui na Universidade de Brasília com a professora Cássia Munhoz, que é diretora do Centro de Referência em Conservação da Natureza, o CRAD, da Universidade de Brasília. Ela vai falar com a gente sobre essa pesquisa das áreas úmidas do Cerrado. Como foi esse estudo? Como vocês chegaram a essas conclusões e essa descoberta de que as áreas úmidas do Cerrado têm essa capacidade tão superior de reter e sequestrar o carbono? Esses estudos são estudos de longa duração. Nós estamos trabalhando com áreas úmidas há quase 30 anos no Cerrado, então nós temos áreas monitoradas desde o sul de Goiás até o Piauí, em áreas úmidas, né? E nessas áreas a gente fez mensuração de carbono no solo e para ter uma estimativa de quanto e em qual profundidade do solo havia estoque de carbono. Também, adicionalmente, nós coletamos dados da literatura que havia sido publicado, né? E chegamos a um número que no Cerrado, apesar das áreas úmidas, que são muito importantes, né, porque elas retêm grande quantidade de umidade no solo, participam importantemente da recarga aquífera do solo, alimentando 8 das 12 bacias brasileiras, né, elas estão no Cerrado, né, e essa água é provida principalmente por essas vegetações de áreas úmidas, como Campo Limpo Úmido, Brejo, Vereda, né. E esse trabalho, nós estimamos que em torno
apesar das áreas úmidas representarem apenas cerca de 1%, menos de 1% da área total do cerrado, elas conservam e estocam 13% de todo o carbono no cerrado, né? Essas áreas úmidas, elas estão muito ameaçadas, porque a Lei de Proteção da Vegetação Nativa brasileira, ela não protege adequadamente essas áreas, porque elas prevêem uma extensão de proteção, uma área de proteção, que é uma área e uma faixa de proteção. E essa faixa de proteção, às vezes, ela não contempla toda a área úmida, né? Então, toda a ação humana pode estender para dentro da vegetação úmida, porque a faixa úmida já foi preservada dentro daquela extensão, só que toda a extensão úmida não está preservada. Então, a lei de proteção, ela tem que preservar não uma faixa de vegetação, mas ela tem que preservar toda a região que contém solo úmido e, adicionalmente, uma zona tampão de vegetação nativa, de cerrado típico, porque essa vegetação nativa também ela vai funcionar, né, como um local para para segurar o solo, para reter a água da chuva no solo, né, e que para manter essas áreas úmidas do cerrado. Nós fizemos também uma pesquisa onde a gente determina que uma pessoa, né, dentro da sua propriedade rural, sem muita complexidade, ela pode verificar qual que é a sua área úmida, que no final da estação chuvosa, se ela faz um buraco no solo e se a água está a 50 centímetros do solo, isso é considerado uma zona úmida. Então, toda essa zona que tem na estação chuvosa água a 50 centímetros de distância da superfície, deve ser considerada área úmida. Adjacente, né, as outras vegetações, elas também precisam ser criadas, né, precisam ser protegidas para manter a umidade nessa área úmida. É como se você perdesse, né, se você não mantém, você não perdesse a função auxiliar dessa outra área que também mantém a água no solo, né? É como se você dependesse só daquela zona úmida para manter a umidade no solo, sabendo que a gente está num contínuo, né, de vegetação, que tudo é conectado, principalmente pelo solo. Qual é o processo que existe que faz com que essas áreas úmidas retenham mais carbono do que outras áreas e até do que outros biomas? Bom, as áreas úmidas, porque elas têm água no solo, a matéria orgânica ela é decomposta muito lentamente. Então, esse processo de decomposição lenta faz então que o material vegetal ele seja decomposto lentamente e depositado no solo a grandes profundidades. Quanto maior a profundidade de matéria orgânica, vão formando zona de turfeiras, né? Então, esse processo lento, né, de mineralização da matéria orgânica é que faz com que haja formação de áreas úmidas, de áreas predominantes com solo orgânico, né, que estocam grande quantidade de carbono. Bom, as pesquisas têm evidenciado que registro, né, de vegetal, né, nessas áreas úmidas de até 30 mil anos, né, podendo ser expandido para mais tempo. Então, é um tempo bastante longo, né, de deposição de vegetal que foi sendo incorporado na matéria orgânica para formar essas zonas de turfeira nas áreas úmidas do cerrado. E num eventual processo de recuperação dessas áreas degradadas, é possível estimar o tempo que seria necessário para voltar essa quantidade de estoque de carbono? Não há previsões e não há estudos que estão monitorando restauração de áreas úmidas para monitorar carbono, né? A vegetação propriamente dita, existem pesquisas que estão fazendo restauração em área úmida e é um processo muito desafiador, né? Porque são várias espécies típicas de áreas úmidas, não se tem estudos sobre os processos de germinação das espécies que compõem essas áreas úmidas, né? Nós fizemos uma pesquisa onde nós
avaliamos 190 espécies de área úmida e dessas 190, apenas 30% existia algum nível de estudo sobre germinação dessas espécies. E dessas 190, só 12 espécies tinham para comercialização, para restauração da vegetação nativa, né? Então, o mais urgente é proteger as áreas úmidas que restam, né? Ampliar a proteção pela Lei de Proteção da Vegetação Nativa, conscientizar, né, a população, principalmente os proprietários de terras, da importância dessas áreas úmidas, mesmo não só para a conservação do carbono, também para a economia, né? Porque são áreas que são muito importantes para a manutenção da água, dos córregos e dos rios do Cerrado, né? Consequentemente, para a própria produção rural, para a produção agrícola. Com certeza. No caso das áreas urbanas, que vão também se aproximando, a importância do abastecimento de água dessa cidade. Extremamente importante, né? Na região principal do Cerrado, a gente não tem grandes rios, né? Mas a gente tem grandes áreas, uma importante matriz de áreas úmidas, de vegetação úmida, de olhos d'água, de veredas e de campos úmidos que precisam urgentemente ser preservados para manter o carbono, a água no solo e toda a biodiversidade associada, não só de plantas, mas também da fauna associada, né? Qual o efeito que a redução do nível de água dessas áreas úmidas com o processo de degradação tem na liberação do carbono retido nessas áreas? Nós temos pesquisas com duração de menos de 20 anos que nós observamos em áreas de preservação, então supostamente a vereda está preservada e que em menos de 20 anos o lençol freático rebaixou em mais de 1 metro. Né? Então, esse secamento do solo faz com que outras plantas que não são adaptadas às áreas úmidas, elas invadam essas áreas úmidas. Quando ela faz isso, a gente está falando de plantas arbóreas ou arbustivas que entram nessa vegetação. Quando ela entra nessa vegetação, ela tem raiz mais profunda, troncos maiores, folhas maiores. Então, todo esse sistema são plantas que necessitam de mais água. Então, elas ainda retroalimentam esse processo de secagem dessas áreas, aumentando ainda a secagem dessas áreas. Como consequência, a gente tem perda de biodiversidade, né? Porque as plantas que são adaptadas ao longo de milhares de anos que foram adaptadas a essa condição de solos com pouco oxigênio, elas desaparecem. Elas são sombreadas por essas áreas úmidas também, então elas somem da vegetação, né? E um outro processo que a gente encontra também é essa matéria orgânica sendo, então, rapidamente decomposta e liberando carbono para a atmosfera, né? Então, isso é um processo de aceleração de efeito de gases estufa, né? Não existem ainda trabalhos que mensuraram quanto de carbono que está indo, mas a gente sabe de quanto que carbono para a atmosfera, mas a gente sabe quanto de carbono que está perdendo, né? Então, tem áreas úmidas que chegam a ter, áreas preservadas, chegam a ter até 240 toneladas de carbono em 1 hectare, né? Então, é muito maior do que uma área, por exemplo, de solo bem drenado no Cerrado, que conserva até 40 toneladas de carbono por hectare. E como tem sido o diálogo da academia, dos cientistas, com a política, com os tomadores de decisão, com os gestores públicos, para garantir que essas áreas sejam de fato preservadas e protegidas? Olha, em muitos estados, essa conexão com as secretarias estaduais, ela é muito importante e já tem sido feito avanços bem consideráveis, porque as pesquisas estão chegando na mão dessas pessoas que têm entendimento, não só sensibilidade, mas entendimento da importância da proteção dessas áreas úmidas para a economia, né? Principalmente para a produção agrícola, que é tão importante para o Brasil, né? E todas as nossas publicações, embora a gente
comunique em idioma estrangeiro, a gente tem procurado também fazer uma síntese em português, né, para levar toda essa divulgação para os tomadores de decisão. E tem sido eficiente em alguns estados com essa comunicação, principalmente com as secretarias de meio ambiente, mas a gente também precisa muito reforçar a comunicação, né, com o legislativo para melhorar principalmente a lei de proteção da vegetação nativa brasileira. Não só do Cerrado, mas como outros biomas que estão ameaçados, outras áreas úmidas importantíssimas como restingas, né, que precisam de ter atenção redobrada nesse tempo que as mudanças climáticas já estão acontecendo, né? Você confere agora destaques dos últimos dias no nosso Giro Ambiental. Cerca de 120 mil mortes entre 2000 e 2019 no Brasil podem estar relacionadas a altas temperaturas. É o que mostrou o estudo Saúde e Ondas de Calor do Brasil, evidências sobre mortalidade, morbidade hospitalar e implicações para o SUS, conduzido pela Fiocruz e pela Universidade Federal da Bahia. Este valor equivale a 0,6% da mortalidade total registrada no período, excluindo os óbitos por violência e acidentes. Os idosos foram os mais afetados. 97 mil mortes de pessoas com 65 anos ou mais podem ser associadas aos eventos extremos. Especialistas e parlamentares se reuniram no Senado para debater o projeto de lei de criação do Estatuto dos Cães e Gatos. A proposta tem o objetivo de consolidar direitos, definir deveres e orientar políticas públicas voltadas ao bem-estar desses animais. Ele é fruto do anseio e clamor da sociedade. Tive orgulho de ser o relator na CDH. Pude ouvir dificuldades, anseios, a esperança de cada um e cada uma de vocês. Alguns dirão que as Protetor e as ONGs estão enxugando o gelo. Eu diria, estamos muito acima disso. Entendam, eles estão protegendo vidas, distribuindo amor e carinho. A Europa tem enfrentado ondas de calor intensas. Na França, autoridades emitiram um alerta após as temperaturas atingirem um patamar elevado. O país registrou de 40 a 43 graus Celsius no dia 22 de junho. Valores excepcionais e, por vezes, sem precedentes, segundo a Meteo France. O bugio ruivo, famoso por anunciar a chegada de chuva quando solta o seu grito na serra, está em perigo. O bugio ruivo é o 25º primata mais ameaçado de extinção do mundo. Conhecido por sua capacidade de emitir sons que alcançam 120 decibéis e podem ser ouvidos a quilômetros de distância, ganhando até um dito popular: bugio cantou na serra, chuva na terra. No entanto, a ciência explica que o animal usa o grito para demarcar territórios, evitar conflitos com outros bandos e manter seu grupo unido. No Brasil, eles podem ser encontrados em vários estados, como Minas Gerais e Rio Grande do Sul, e prestam um importante papel ecológico, fazendo a dispersão de sementes e plantas nativas. Os bugios ruivos são considerados uma espécie sentinela à circulação de alguns vírus, como o da febre amarela, mas não são transmissores e podem servir de alerta aos órgãos de saúde. A espécie se diferencia pela pelagem do macho ser ruiva e da fêmea ser amarronzada. Alguns dos fatores que ameaçam a extinção dos bugios são a perda de habitat pelo desmatamento, surtos de febre amarela, atropelamentos, ataques de cães, choques elétricos devido à expansão urbana, além de caça e captura ilegal. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela companhia. Hoje, o jornalista André Luiz Rego relembra da reportagem sobre fotógrafos do Cerrado que fizemos em 2010. Até o próximo Ecocenado. Tchau, tchau. Fotógrafos do Cerrado foi uma matéria que a gente fez ali no Parque Olhos d'Água, na Asa Norte, aqui em Brasília. A gente conseguiu juntar 5 artistas, vamos dizer assim, que eram fotógrafos de natureza. Conheci Tancredo, que é um senhor que praticamente liderava o grupo. Na época ele fez um pequeno manual, eu tinha até esse material publicado, que eles conseguiram catalogar mais de 100 espécies ali no Parque Olhos d'Água. 100 espécies de pássaros, né? Inclusive corujas,
falcões, várias aves de rapina, todo tipo de pássaro, e eles iam para lá observar. E ele falou para mim, esses animais, esses pássaros sempre tiveram aqui, André. O problema é que o olhar humano não é treinado para vê-los no meio das folhagens, em locais um pouco mais escuros, mas eles sempre estiveram aqui e as pessoas não sabem, né? Na época eu até falei, mas Tancredo, o pessoal fala que estão aí devastando o cerrado em volta, aí os pássaros estão vindo para Brasília. Aí ele falou, André, me desculpa, mas eu não concordo com isso, tá? Para mim isso não é verdade. Para mim esses animais sempre tiveram aqui e não é porque aumentou. Brasília sempre teve uma arborização muito grande. Segundo a Organização Mundial de Saúde, você tem preconizado para uma cidade grande de grande ou médio porte, no mínimo 40 metros de área verde para cada habitante. Brasília tem 120. Então, assim, além da flora que está aqui, né, dessas árvores que são plantadas todo ano, você tem os pássaros, que são atraídos justamente por essas árvores, né? Olá, venha assistir no programa Em Discussão na TV Senado. Libras em Discussão, venham. É tão vasto a língua de sinais, né? E é tão importante, não só em sociedade como no mercado de trabalho, abre tantas portas e gera inclusão. Eu acredito que é isso. Em Discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Em março, o governo federal lançou o Plano Clima, debatido em várias audiências públicas no Senado. Na prática, serve para planejar municípios mais resilientes, inclusive a forma de ocupação territorial, com metas de redução de emissão de gases de efeito estufa e adaptação a eventos extremos. O pessoal da Secretaria Nacional de Periferias está inovando numa estratégia que é as soluções baseadas na natureza nas periferias. Então, ao invés de eu concretar totalmente um morro, uma contenção de uma encosta, é pensar também algumas estratégias verdes associadas, né? Isso ajuda a aumentar a permeabilidade do solo. Claro, isso não é solução para todos os casos do país, acho que depende muito do grau de risco, né, e da característica do solo daquela região, mas de uma maneira geral a gente tem apostado de que trabalhar com estratégias que se voltem mais para as infraestruturas naturais são mais, digamos assim, sustentáveis ao longo do tempo. Agora é lei. O teste de cosméticos, itens de higiene e perfumes em animais domésticos e selvagens está proibido. A vedação vale para produtos com fins estéticos e de limpeza corporal. A medida torna necessária a busca por alternativas aos testes em animais. A lei estabelece um prazo de 2 anos para adequação às normas de testagem. Já os testes de medicamentos em animais continuam permitidos. O Senado votou, agora é lei. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Plenário aprova aumento da pena para o crime de violência sexual digital contra crianças e adolescentes. Vai a sanção presidencial a chamada Pensão Pix, que garante a transferência do dinheiro para o beneficiário. Senadores debatem maneiras de acabar com o trabalho infantil no país.
Você acompanha comigo estes e outros assuntos que movimentaram o Senado. Os senadores participaram hoje da 4ª sessão de discussão de um total de 5 em primeiro turno da PEC que cria a aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. O plenário também aprovou alguns projetos, entre eles um acordo internacional com a França para impulsionar e levar para o exterior o audiovisual brasileiro. O plenário do Senado realizou nesta quinta-feira a 4ª sessão de discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição que cria uma aposentadoria diferenciada para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. A PEC garante a aposentadoria com idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, desde que sejam comprovados 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na atividade profissional. O texto deve ser votado no dia 15 de julho e estende as mesmas regras aos agentes indígenas de saúde e aos agentes indígenas de saneamento. PECs exigem aprovação em 2 turnos, com voto de 3/5 dos senadores em cada um. São necessárias 5 sessões de discussão no primeiro turno e 3 no segundo. Além de discutir a PEC, os senadores aprovaram projetos. Um deles é a confirmação de um acordo entre Brasil e França para impulsionar e internacionalizar o audiovisual brasileiro. O texto estabelece regras para o reconhecimento das coproduções, define critérios para a participação das produtoras e dos profissionais envolvidos e disciplina aspectos relacionados às filmagens e à copropriedade dos direitos das obras. Outro projeto aprovado inclui o nome de Frei Orlando no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Ele serviu como capitão-capelão do Exército Brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial e é o patrono do Serviço de Assistência Religiosa do Exército. Os senadores votaram nesta semana o projeto que torna obrigatória a divulgação em massa do Ligue 180. O número que recebe denúncias de violência contra a mulher deverá ser destacado em locais públicos e privados com um grande fluxo de pessoas. A proposta vai à sanção presidencial. O projeto aprovado nesta quarta-feira no plenário do Senado obriga o governo a divulgar o Ligue 180, serviço para denúncias de violência contra a mulher. A divulgação deve ser feita em meios de comunicação de massa e locais públicos e privados de grande circulação, como escolas, hospitais, órgãos públicos, meios de transporte de massa, casas de espetáculos e outros locais de diversão. O objetivo é facilitar o acesso de mulheres em situação de violência aos serviços de orientação e denúncia. Além de viabilizar o registro de denúncias, o Ligue 180 orienta sobre direitos e encaminha as vítimas a atendimento especializado, como delegacias, defensorias públicas e unidades como a Casa da Mulher Brasileira. Só entre janeiro e outubro de 2025, foram feitos mais de 877 mil atendimentos e registradas mais de 126 mil denúncias de violência contra mulheres. A Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, feita pelo Data Senado, revelou que quase 4 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar em 2025. O Ligue 180 está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. É possível fazer a ligação de qualquer lugar do país, de forma gratuita, ou acionar o canal via chat no WhatsApp, no número 61 9610 0180, ou pelo e-mail central180@mulheres.gov.br. Os senadores aprovaram o aumento em 6 anos da pena de prisão para o crime de violência sexual digital contra crianças e adolescentes. O projeto também seguiu para a sanção presidencial. Entre janeiro e julho de 2025, foram registradas mais de 49 mil denúncias anônimas de abuso e exploração sexual infantil no Brasil, um aumento de 18,9% em relação ao mesmo período de 2024, conforme dados da SaferNet Brasil.
Projeto aprovado pelo plenário do Senado nesta terça-feira prevê punições mais duras para a violência sexual digital contra crianças e adolescentes e também aumenta as penas para diversos crimes sexuais contra menores, inclusive nos casos em que é usada a inteligência artificial. A pena atual para quem adquire, possui ou armazena material com violência sexual é de 1 a 4 anos de reclusão e multa. O projeto aumenta essa punição para 3 a 6 anos de reclusão e multa. O incremento de penas, sua inserção no rol de crimes hediondos e a ampliação de condutas delitivas promovidas pelo projeto são medidas adequadas e necessárias. No mesmo sentido, são meritórias as atualizações voltadas à disseminação em rede e à transmissão em tempo real, como a responsabilização de quem cria, administra, hospeda ou modera ambientes digitais destinados à difusão de material de violência sexual contra crianças ou adolescentes. A proposta ainda autoriza a chamada ronda virtual, que deverá ser feita por órgãos investigativos. Essa ronda deve coletar arquivos em ambientes digitais públicos relacionados a crimes de violência sexual contra menores sem ordem judicial prévia. Sabe aquelas lives que estão fazendo para estuprar bebês e recém-nascidos ao vivo? E que tem que esperar uma autorização judicial, tem que fazer o flagrante. Com essa nova lei, eles poderão impedir imediatamente a live. Porque tem gente vendendo por R$100 mil um link para participar de uma live de estupro de bebês. Então, esses agentes nas redes agora vão atuar imediatamente. Nós vamos pegar o bandido imediatamente. Nós vamos fechar o cerco. Nós estamos dando instrumentos poderosos a partir de hoje para os nossos agentes que estão no mundo virtual. Outro projeto aprovado pelo plenário determina a transferência automática da pensão alimentícia para o beneficiário, a chamada Pensão Pix. A proposta, que vai impedir novas ações judiciais por falta de pagamento, também segue para a sanção do presidente da República. Senadores aprovaram em plenário nesta terça-feira proposta que permite a transferência automática, mês a mês, do valor da pensão alimentícia para a conta do beneficiário ou de seu representante legal. A transferência automática poderá ser solicitada em qualquer fase do cumprimento da sentença. O texto prevê que as instituições financeiras realizem as transferências nas datas definidas pela Justiça. Caso não haja saldo suficiente na conta do devedor, poderá ocorrer a indisponibilização automática de ativos financeiros até o limite do valor atualizado da prestação em atraso. A medida também poderá alcançar ativos financeiros de empresários individuais, mesmo quando vinculados à atividade empresarial. E o Senado aprovou a medida provisória que cria o Plano Brasil Soberano, com medidas de proteção para a economia nacional nos casos da criação de barreiras tarifárias impostas por outros países. A medida provisória que institui o Plano Brasil Soberano, aprovada pelo Senado Federal, libera até 15 bilhões em linhas de crédito para empresas exportadoras e da agroindústria afetadas por instabilidades no cenário internacional. A medida surge como resposta ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. O texto amplia o alcance da medida ao incluir entre os beneficiários as empresas dos setores da agricultura, da pecuária, das florestas plantadas, da pesca, da aquicultura e dos recursos minerais. Cooperativas e associações também poderão acessar as linhas de financiamento, desde que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na proposta. Os recursos poderão ser utilizados para capital de giro, aquisição de máquinas e equipamentos, ampliação da capacidade produtiva e investimentos na inovação tecnológica. Agora, o texto segue para a sanção presidencial. O plenário homenageou o segundo maior porto de contêineres do Brasil, o Porto de Itapoá, que completou 15 anos de funcionamento. O Porto de Itapoá é um terminal privado especializado na movimentação de contêineres, localizado no litoral norte de Santa Catarina, na Baía de Babitonga. Inaugurado em junho de 2011, é hoje um dos principais elos da logística brasileira para exportações e importações, atendendo empresas de diversos setores e conectando o Brasil a mercados da Ásia, Europa e Américas.
Segundo a ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, o porto de Itapuá ocupou a 3ª posição no ranking nacional de movimentação de contêineres em 2025. Os senadores de Santa Catarina destacaram a importância do porto para o país. O maior legado do Porto de Itapuá está nas oportunidades que ajudou a criar. Ao impulsionar o crescimento econômico da cidade e de toda a região norte de Santa Catarina, o porto gerou empregos, atraiu investimentos e fortaleceu uma cadeia logística essencial para a competitividade do nosso estado. Cada navio que atraca representa empregos preservados. Por isso, investir em portos não é investir apenas em obras. É investir no crescimento do Brasil. Para a região, é, sem dúvida alguma, uma aposta cujo desenvolvimento e cujo aprimoramento não param. O porto tem que se modernizar, tem que se capacitar cada vez mais. O prefeito de Itapuá, Jefferson Garcia, destacou que o desenvolvimento do porto caminhou ao lado da vocação turística do município. Segundo ele, o terminal impulsionou a geração de emprego e renda, enquanto a cidade manteve as praias preservadas e a natureza como um dos principais atrativos. Uma gera emprego e renda, enquanto a outra preserva a nossa identidade, nossas praias e nossa qualidade de vida. Um dos maiores exemplos desta cooperação foi a dragagem de aprofundamento do canal para a entrada dos grandes navios. Os sedimentos da areia da Baía da Babitonga permitiram recuperar cerca de 8 quilômetros das nossas praias, uma obra inédita desse tipo já realizada no Brasil. A secretária nacional de articulação de Santa Catarina disse que em junho deste ano, o porto de Itapuá registrou a movimentação de 74 mil contêineres, o maior volume mensal de movimentações desde que foi inaugurado. Desde o início de suas operações em junho de 2011, o porto de Itapuá consolidou-se como um dos mais importantes terminais brasileiros de movimentação de contêineres e como uma referência na América Latina. Os responsáveis pelo porto de Itapuá ressaltaram a evolução do terminal ao longo dos últimos 15 anos. Eles recordaram os desafios enfrentados desde o início do projeto e afirmaram que o empreendimento se tornou referência em logística, com impactos positivos para a economia e a geração de empregos. Hoje nós somos o 3º maior terminal de contêineres do país, o 2º maior porto de contêineres do país, e nós temos uma honra e uma responsabilidade imensa em continuar transformando Santa Catarina. Sempre acreditei que um porto não movimenta apenas cargas. Acredito que um porto movimenta oportunidades, gera empregos, impulsiona o desenvolvimento e transforma a vida de pessoa. Tenho confiança que a empresa continuará crescendo, inovando e contribuindo para o desenvolvimento do nosso país. Em visita ao Senado, o presidente da Câmara de Representantes do Uruguai, o equivalente à Câmara dos Deputados aqui, destacou o pioneirismo do Congresso brasileiro no uso de tecnologia e inovação no processo legislativo. O Senado foi um dos primeiros parlamentos do mundo a ter sessões virtuais para retomar as votações durante a pandemia. E o pioneirismo também se estendeu no uso da inteligência artificial no processo legislativo. Em busca destas experiências, o presidente da Câmara de Representantes do Uruguai, Rodrigo Goñi, se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com o secretário-geral da mesa, Danilo Aguiar. O Brasil é o maior país da América Latina. Nós somos menores. Por isso, viemos aprender tanto a modernização do processo legislativo que este Congresso faz, que é o exemplo que olhamos, mas também as questões regulatórias dos novos fenômenos, sobretudo da tecnologia que o Brasil lidera. E nós queremos conhecer, e conhecemos nesta conversa,
os processos que o Congresso brasileiro vem adotando para aprendermos com estas experiências. No ano passado, o Senado lançou o Programa de Apoio em Inteligência Artificial para assegurar o seu uso de forma ética, segura, transparente e com supervisão humana. O secretário-geral da mesa destacou os avanços do Senado nesta área. O parlamento uruguaio ele tem uma forma mais tradicional de trabalho. Então ele veio curioso como a gente faz para votação remota, se é algo que ele quer incorporar no dia a dia dos parlamentares, a questão da documentação, do fluxo eletrônico de documentação, assinaturas eletrônicas, que eles também usam, mas que eles que tiveram essa curiosidade como o Senado trabalha e como isso impacta no dia a dia do parlamento. Como o fato de o parlamentar poder votar de fora do ambiente do plenário, no ambiente das comissões também, são coisas que eles estão pensando em incorporar, mas eles querem saber qual o impacto disso no dia a dia dos parlamentares. Se melhora a vida dos parlamentares, mas se qualifica também um debate parlamentar. O Senado tem uma tradição de inovação tecnológica, de inovação na sua forma de transparência, de comunicação com a população, e claro que isso, muito mais ainda após a pandemia, tornou-se o dia a dia dos parlamentares. Após meses de discussão com especialistas, o Senado aprovou em 2024 o Marco da Inteligência Artificial, que agora aguarda a votação aqui na Câmara dos Deputados. Entre as novidades estão a definição de regras claras para o uso de IA por todos os segmentos, a proteção de direitos autorais e a criação de uma espécie de agência reguladora. O presidente da Câmara Uruguaia afirmou que o seu país está discutindo não apenas a regulação da IA, mas o seu próprio uso no processo legislativo, etapas já vencidas pelo Senado brasileiro. Estamos incorporando a uma quantidade de tarefas que realmente a inteligência artificial nos ajuda, nos facilita, nos potencializa internamente e na sociedade. Mas continuamos pensando que a democracia que cultivamos até agora, a relação pessoal e a supervisão humana devem continuar sendo as maiores protagonistas. A erradicação do trabalho infantil foi tema de debate na Comissão de Direitos Humanos. Mais de 1,5 milhão de crianças foram obrigadas a abandonar a infância em troca de renda. Os assentos da sala da Comissão de Direitos Humanos estavam ocupados em grande parte por crianças. E a reunião começou com uma apresentação teatral. Mas o assunto era bem sério. Criança não trabalha, criança tem que ser criança, tia. Isso, exatamente. O trabalho, crianças, ele pode esperar, mas a infância não. De acordo com o IBGE, 1.650.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estavam em situação de trabalho infantil em 2024, o que representa mais de 4% da população nessa faixa etária. A audiência pública em alusão ao Dia Mundial de Erradicação ao Trabalho Infantil foi realizada com a intenção de fortalecer o enfrentamento a essa violação de direitos humanos. O trabalho infantil está diretamente relacionado às desigualdades sociais, à pobreza, à insegurança alimentar, à baixa escolarização das famílias, às dificuldades de acesso às políticas públicas e às vulnerabilidades territoriais. O trabalho infantil continua presente na agricultura, no comércio informal e na exploração sexual, mas hoje também está nas redes sociais, nas plataformas digitais e na monetização da imagem. Segundo esta juíza do trabalho, os influenciadores digitais movimentam cerca de 20 bilhões de dólares por ano no mundo, com a participação crescente de crianças e adolescentes que precisam de proteção jurídica. Elas estão trabalhando com a própria imagem, com a própria rotina, com a própria intimidade nos ambientes digitais. E é justamente por isso que esse fenômeno ele ficou tão difícil de ser enxergado e ser trabalhado. Quando a imagem, a presença, a rotina de uma criança passam a integrar uma atividade econômica organizada, produzindo receita financeira de forma sistemática, nós estamos diante de uma realidade que exige proteção jurídica.
Para a Coordenadora Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Promoção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes, é preciso fortalecer os conselhos tutelares, a educação e a fiscalização para enxergar o trabalho infantil, que não atinge a todos da mesma forma. Ela ressaltou que 7 de cada 10 crianças que trabalham são negras e que as meninas são as que mais substituem adultos no trabalho doméstico. E este trabalho infantil, que é uma das piores formas de trabalho infantil, atinge de forma muito mais concertada meninas do que meninos. Também entre as piores formas de trabalho infantil, nós temos a exploração sexual, que atinge de forma especialmente mais grave meninas. São violações frequentemente invisibilizadas e que muitas vezes transformam as vítimas em culpadas e muitas vezes sequer são reconhecidas como trabalho infantil. Para o secretário nacional substituto dos Direitos das Crianças e Adolescentes, a situação é grave, mas está melhorando. E a gente gosta de destacar que caiu, o número de 2,112 milhões para 1,6 milhões em 2023. Então, é uma redução de cerca de 24%, que levou o nível de trabalho infantil ao menor patamar da série histórica. E seguiu para a Câmara dos Deputados o projeto que facilita a importação de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica. Aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos nesta semana, a proposta isenta estes materiais de impostos federais, retira o limite de compras e prevê a sua liberação imediata. E uma visita que veio de Roma, mais precisamente do Vaticano. A Capela Musical Pontifícia, conhecida como Coral Papal, esteve no Senado nesta quinta-feira. Eles representam uma instituição de 1.500 anos na capital futurista dos brasileiros. A acompanhá-los na visita ao Congresso, o senador astronauta Marcos Pontes. O Coral Papal, o mais antigo em atividade, é o que participa das celebrações do Vaticano. Hoje, o coro é composto por 24 adultos e 30 meninos. A regê-los, o Monsenhor Marcos Pavan, que, sendo brasileiro... Estamos fazendo uma turnê no Brasil para comemorar os 200 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé. E acho que nada melhor para reforçar as pontes do que a música, que é uma linguagem de paz, uma linguagem universal, linguagem de harmonia. Então estamos fazendo esses concertos no Brasil. O senhor vê a TV Senado em Roma? Eu vejo, eu acompanho as notícias do Brasil, vejo a TV Senado para acompanhar aqui como está indo a vida do meu país, É a primeira vez na história que existe um maestro sul-americano. Então, eu gosto, você vê, eu representei o Brasil no espaço, eu sempre gosto de ressaltar a importância do nosso Brasil, dentro dos outros países. Um coral que tem mais de 1.400 anos é muita inspiração para nós e o Coral do Senado está completando 30 anos esse ano, então nós convidamos simbolicamente para que o coral da Capela Sistina possa estar conosco, pelo menos em inspiração no encontro de corais que nós teremos aqui no Brasil, encontro nacional aqui no Salão Negro em novembro. Então, com muita alegria, nós recebemos aqui, assim, inesperadamente, o coral da Capela Sistina, então é uma inspiração muito grande para nós. A instituição pode ser milenar, mas o roteiro não precisa ser rígido. Olhem eles aí, dando uma canja na sessão especial do Senado, numa deferência da senadora Ivete da Silveira. Uma emoção muito grande, é um orgulho saber da presença deles aqui, também que o Monsenhor é o primeiro regente não italiano, e brasileiro, então assim, é um motivo de muito orgulho para nós. Eu sou o primeiro cantor brasileiro do coro do Papa. Estamos muito felizes hoje por estar aqui no Parlamento, no Senado. A primeira vez que o coral do Papa chega aqui, são dias maravilhosos. Marcos Pavan entende de música, de harmonia, prepara os cantores, conduz o momento litúrgico e, nessa seara, vai aprendendo, meditando
e ensinando. O coral funciona, cada um canta uma voz diferente, mas todos juntos criam a música, né? Então o coral é uma semente de concórdia e de harmonia entre opiniões às vezes diversas. Eu espero que isso também contamine um pouco todo o espírito do Senado. O Senado Notícias Revista fica por aqui. Todas as reportagens desta edição já estão na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela sua companhia e fique aqui com a gente na TV Senado. Olá, venha assistir no programa Em Discussão na TV Senado. Libras em Discussão. Venham. É tão vasto a língua de sinais, né? E é tão importante, não só em sociedade como no mercado de trabalho, abre tantas portas e gera inclusão. Eu acredito que é isso. Em Discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Um dia disseram que ninguém faz samba só porque prefere. O samba preferiu o Mussum e o levou para Mangueira, onde encontrou a música e o mé. Na oficina onde trabalhava, gastava suas horas construindo com sucatas o seu próprio instrumento. Assim nasceu o sambista Carlinhos do Reco-Reco. Com relação ao início da carreira artística, ele começou com os 7 modernos do samba. E a coisa era bastante concorrida mesmo para entrar até na caravana do Carlos Machado. Enfim, fizeram vários testes até, várias audiências. Posso votar em outra cidade? Nunca parei para pensar. Eu não sei. Sim, eu posso votar em trânsito. É exatamente isso. O Manual do Eleitor prevê o voto em trânsito no capítulo 4. Olha só, se você estiver viajando, pode pedir a transferência temporária. Isso só vale para quem vai estar em capitais ou cidades com mais de 100 mil eleitoras e eleitores. Se a viagem for para uma cidade do mesmo estado, dá para votar para deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Já se a pessoa vai para outro estado, só é possível votar para presidente. Dá para solicitar o voto em trânsito pelo autoatendimento eleitoral no site do TSE ou em algum cartório eleitoral. Por que ouvimos falar pouco sobre as mulheres na ciência? Qual a importância e quais os desafios para elas ocuparem espaços de destaque nas pesquisas científicas? A astrônoma Duília de Mello e a astrofísica Larissa Santos respondem a essas e a outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9h. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial, o jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe. O
programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu convivo com a minha tia. Ela é surda e analfabeta. Ela não fala Libras. Ela criou a comunicação própria dela. Ela faz em sinais, aí a gente meio que entende, sabe? Muitas vezes uma pessoa com deficiência auditiva chega em um mercado, né, ou em qualquer situação e não tem ninguém para atendê-lo de uma forma correta. Eu já tive um colega de trabalho, esse ano ainda, e eu me senti até mal por não saber, não conseguir me comunicar com ele. E eu via que todo mundo também tinha essa dificuldade em ter essa comunicação. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Segundo o IBGE, em 2022, o número de pessoas com deficiência no Brasil ultrapassava os 14 milhões. Mais de 2,5 milhões com alguma dificuldade para ouvir. Então, a minha mãe, quando estava gestante, né, de mim, ela teve a rubéola e aí, no momento do meu nascimento, eu nasci perfeita, mas eu era surda. Então, com a questão que eu fui me desenvolvendo, eu fui estudando, aprendendo Libras. Eu aprendi Libras, de fato, eu quando pequena não sabia nada, né? Então, assim, foi com a vida. Eu aprendi, de fato, com 12 anos a Libras. Então, agora eu vejo a comunidade aumentando com os intérpretes, os ouvintes, e eu vejo isso como muito importante. A minha mãe é uma pessoa ouvinte. Estava grávida, durante a gestação ela foi acometida de sarampo. E aí eu nasci. Fiquei internada um período, melhorei. Depois, no período da escola, eu tinha muita dificuldade de comunicação com os alunos, com os professores, porque na escola não tinha intérpretes, então era muito difícil, foi um período de muito sofrimento e de exclusão. À medida que eu ia crescendo, eu consegui ser matriculada no CEAL. E aí, com a aquisição da língua de sinais, o mundo foi se abrindo para mim, porque eu fui aprendendo, eu fui tendo acesso aos conteúdos, isso foi maravilhoso, foi uma mudança na minha vida. Experimenta ouvir um jornal sem áudio, sem nenhuma legenda. Isso é se colocar no lugar de uma pessoa surda. Então, assim, ele tentar entender o que está sendo passado ali, sem que a comunicação chegue a ele. Então, assim, sempre pensar, ter empatia em relação a isso. Acho que a empatia é o que vai gerar uma melhora da nossa sociedade. Às vezes eu tenho que usar a leitura labial, para mim é muito difícil, para tentar entender isso, é muito difícil, eu não consigo captar muito bem essas microexpressões labiais, e aí é difícil de acompanhar. Eu já tive problemas, principalmente na área jurídica, não tinha intérprete, eu procuro colegas da área, que a maioria trabalha no sistema voluntário, não é um trabalho profissional. Por isso é muito importante que a gente tenha uma organização profissional para que atenda a questão de ética, para que tenha um servidor da área para ir. Teve uma situação no meu escritório, chegou um deficiente auditivo que tinha cometido um crime e ele lutou para me explicar a situação e eu não consegui entender nada. Então teve que vir um familiar para poder me explicar, ele passar para o familiar para me explicar. Então por isso eu digo que a importância, independente da profissão, independente do que a pessoa faça, tem essa necessidade de aprender Libras para poder estar se comunicando com quem necessita.
Eu passei num concurso do GDF há um tempo atrás. Eu fui quase reprovado. Por causa do atendimento, trabalhar com crianças, me perguntaram, como você vai trabalhar? Ah, mas se eu trabalhar com crianças surdas, eu vou conseguir trabalhar. O médico queria me reprovar, dizendo que como surdo isso seria muito difícil. Tem outros grupos. Pessoas autistas, na hora da perícia, são reprovados também. Já tivemos problemas com questões de segurança para fazer um BO na polícia, mas pedem que entre em contato por telefone. Eu, como surdo, preciso presencialmente. Então, tipos dessas questões são obstáculos para nós, pessoas surdas. Nós estamos na Central de Interpretação de Libras, um serviço do governo do Distrito Federal que dá apoio às pessoas surdas. A Secretaria da Pessoa com Deficiência tem esse setor chamado Central de Interpretação de Libras, Língua Brasileira de Sinais, para atender pessoas surdas em órgãos públicos, concessionários de serviços públicos, tanto presencialmente aqui, como também marcando previamente na agenda, em loco, indo até o local, então, fazendo a intermediação entre a pessoa ouvinte e a pessoa surda, fazendo essa interpretação em língua brasileira de sinais, na versão português, quando o surdo estiver sinalizando, e na versão sinalizada, quando a pessoa ouvinte estiver falando. O Warberson trabalha aqui na Central de Interpretação de Libras, e a gente vai saber dele agora como é que começou e quando começou a história dele com a língua brasileira de sinais. E às vezes nós temos surdos aqui que utilizam da gesticulação, dos gestos para se comunicar. E aí eu, como surdo, consigo compreender melhor ele. E aí a presença do tradutor e intérprete faz então essa ponte. E a gente então auxilia para que